Buarque. Seja bem-vindo, senador. Vou chamá-lo de senador e professor, como pedi anteriormente. Eu quero deixar claro que o prazer é meu estar aqui eu tive tantas vezes nesse estúdio, e também falando sobre os 200 anos do Senado Federal. O Senado tem toda uma linhagem de senadores que, através das gerações, tiveram uma relação muito próxima com a educação no Brasil. Desde Gustavo Capanema, também passando por João Calmon, que foi o autor daquela importante lei, emenda constitucional, que obrigou que valores dos impostos fossem destinados, ainda em 1983, destinados à educação, passando por Darcy Ribeiro e outros, como o ex-presidente José Sarney, o ex-senador Marco Maciel e outros educadores, e mais recentemente o senhor é o grande expoente da educação aqui dentro. Falar Cristóvão Buarque é quase que dizer educação. Quais são os principais desafios da educação para o futuro em que nós estamos vivendo? Essa pergunta merece eu ter vindo aqui para mim. Fico muito feliz de escutá-la. Sobre os expoentes aqui. É verdade, todos esses nomes que nós tivemos aqui foram senadores educacionistas, eu gosto de chamar. Mas ainda não tivemos o Joaquim Nabuco no Senado. O Joaquim Nabuco, abolicionista, que foi deputado, entendeu? Porque nós, Darcy, Sarney, eu me incluo, João Calmon... O Fernando Henrique Cardoso também. Fernando Henrique e outros. A gente não conseguiu fazer a ruptura. Houve uma ruptura em 13 de maio de 1888. Uma ruptura que veio da princesa, mas passou aqui. Eu escrevi um livro inteiro sobre o debate que aconteceu no Senado e na Câmara entre 3 e 13 de maio de 1888. E ali houve uma ruptura. Na educação a gente não conseguiu ainda. São dezenas de pequenos gestos positivos. O primeiro eu coloco o de João Calmon, quando vinculou os gastos com a educação no orçamento. Isso ainda em 1983, época da ditadura. Isso. De lá para cá foram muitos. Posso citar aqui quando tiver um tempinho, agora não. Mas não houve uma ruptura ainda, nada disso. Ainda não houve a Lei Áurea da educação. Para mim, essa Lei Áurea seria a criação do Sistema Nacional Público Único Federal na educação de base. São quase 200 mil escolas no Brasil. Dessas, tem 540 escolas federais. O Brasil não vai ter uma educação da máxima qualidade, pelos padrões mundiais, e a mesma qualidade entre pobre, rico, branco, negro, mesma qualidade, enquanto o sistema não for federal. A municipalização mantém a pobreza da educação, a baixa qualidade e, sobretudo, mantém a inequidade, a desigualdade de um município para outro. Essa Lei Áurea da educação nós ainda não fizemos no Brasil. Bom, o financiamento da educação tem sido objeto de muita controvérsia, sobretudo no ensino superior, em que as universidades, uma das quais o senhor foi reitor, no UNB, uma das melhores, as universidades públicas são a nata do conhecimento, mas existe uma proliferação de universidades privadas. E há quem defenda uma inversão, coloque que o ensino superior seja o ensino privado, de faculdades privadas, para quem possa pagar, e o ensino básico seja público, completamente público. O que o senhor acha disso? Primeiro, a gente tem que separar estatal de público. Nossas universidades são estatais, mas para que sejam públicas, elas têm que servir ao público, a um projeto de nação. Ninguém discute, por exemplo, se as Forças Armadas são estatais ou públicas, porque se supõe, apesar de vez em quando tentativa de golpe, se supõe que as Forças Armadas são uma necessidade do público brasileiro. Público não no sentido das pessoas, mas da nação. A universidade tem que servir a nação, com ciência, com tecnologia, formando professores para a educação de base, por exemplo. Hoje não está fazendo isso. Há recursos para isso? Claro que tem, mas se eu disser que não tenho, eu digo, em quanto tempo? 2, 3, 4, 5 anos, não tem. Mas se você botar 20, 30, tem. Agora, o mais importante, além de dizer que a universidade estatal não está servindo ao público, ou seja, à nação,
grande parte dos médicos que estudam gratuitamente terminam e vão ficar ricos trabalhando para o setor privado. Se todos fossem para o SUS, tinha que ser público mesmo, tinha que ser gratuito. O filho da família mais rica do Brasil, se vai querer ser médico do SUS, não tem por que pagar. Se vai querer ser professor de História, Geografia, Matemática na rede pública ou até mesmo na rede privada de educação de base, não tem por que pagar. O problema é a que serve o que é formado na universidade. Agora, dito isso, eu quero dizer que ela está fracassando, a universidade, e não está dando o que a gente precisa por causa da falência da educação de base. Nesses 40 anos de democracia, o número de universitários, sobretudo de Fernando Henrique para cá, multiplicou por 5. 5 vezes mais. Mas e a qualidade do ensino? Então, caiu a qualidade. Por quê? Porque a educação de base não melhorou. Multiplicamos por 5 o número de universitários e por 2 o número dos que terminam o ensino médio. E sem melhorar a qualidade do ensino médio. Senador. Aí o que acontece? Esses entram na universidade, não conseguem acompanhar. Tem que fazer praticamente 2, 3 anos de recuperação. Isso, e não consegue. A USP, que é a melhor de todas, eu fui da UNB, mas temos que reconhecer que a USP é a grande, hoje pouco mais de 50% apenas se formam. Senador, em 1991, brasileiros acima de 15 anos de idade, 20% dos brasileiros acima de 15 anos de idade eram analfabetos. Em 2022, no censo, esse dado baixou para 6,1%. Evidentemente, aí nós não estamos analisando que tipo de alfabetização receberam, porque hoje existe uma outra alfabetização, que é a alfabetização digital. Estamos vivendo uma época em que a informação chega por todos os poros, o entretenimento chega por todos os poros, mas a educação crítica não é estimulada. Inclusive, há uma fuga de cérebros do ensino básico. Ninguém quer mais fazer pedagogia, ninguém quer mais ir para a sala de aula. O que o senhor sugere de prático para inverter essa tendência? Primeiro, eu quero dizer que reduziu-se a percentagem, mas o número absoluto é o mesmo. Nós reduzimos de 10 para 6,5% o número de analfabetos, porque a população cresceu. Mas são 10 milhões. 10 milhões de adultos analfabetos no meio do século XXI é uma inconsequência, uma irresponsabilidade, uma traição com o futuro do Brasil. Mas tem pior. É que o Brasil é um dos raríssimos países do mundo que tem um texto escrito na bandeira. E o analfabeto, portanto, não reconhece a bandeira. Você já pensou que quando o analfabeto vê aquela maravilha da bandeira brasileira, talvez não seja a bandeira brasileira, porque se você misturar as letras de ordem e progresso, ele vai pensar que ainda é a bandeira do Brasil. Mas então, fracassamos nisso. Agora, como inverter isso? Segundo ponto, você falou em alfabetização digital. É pouco digital. Nós temos que alfabetizar para a contemporaneidade. São 10 itens que eu coloco que são necessários. Não vou lembrar aqui nem tempo, mas tem que saber muito bem falar, escrever, interpretar português. Tem que saber mais um idioma. Quem não tem um idioma a mais, hoje não é alfabetizado para a contemporaneidade. Tem que saber as bases de todas as ciências, da matemática, e da história, e da geografia. Tem que ser capaz de discutir os temas do mundo, como a guerra da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio, a crise americana. Então, tem que ser capaz de ter um ofício, tem que sair do ensino médio com um ofício. É um absurdo que as pessoas tenham que entrar na universidade para poder ter um ofício. Mas que ofício seria esse hoje, numa época em que a inteligência artificial está acabando com os empregos? Aí é que vem mais um item. Tem que sair da educação de base sabendo continuar a aprender. Acabou o tempo do diploma. O diploma hoje vale menos tempo do que um queijo que você come. Não tem ali escrito prazo de validade. Todo diploma devia ter escrito prazo de validade. Mas, ao mesmo tempo, os melhores empregos ainda dependem de diplomas e, às vezes, de mestrado e doutorado. Mas essa é uma deformação. A gente está dando valor ao diploma, não ao conhecimento. Se você for olhar, conhecimento é uma coisa, diploma é outra. Como estatal é uma coisa, público é outra. O saber com empregabilidade, com funcionalidade,
Hoje não tem tanto a ver com os diplomas que são dados, até porque 5 anos depois do diploma está superado se não buscou outro diploma com novo prazo de validade. Mas você perguntou o que fazer. É tão simples e óbvio do ponto de vista técnico. Aí eu vou dizer o que é difícil. É simplesmente ter todas as escolas brasileiras com professores muito bem preparados, muito bem remunerados, portanto, bem avaliados. E se na avaliação não está dando certo, ser substituído, como a gente faz com os técnicos de futebol, mas não faz com os professores. Senador, já existem mais celulares no Brasil do que brasileiros. Né? Sim. E as crianças de hoje, elas já nascem com o celular na mão. De que forma o senhor poderia pensar em encaixar esse tipo de aprendizagem, digamos assim, anárquica que tem a criança, para alfabetização e uma alfabetização crítica? Não, eu chamo a alfabetização para a contemporaneidade. Portanto, tem que ser crítica também. Mas é muito mais do que ser crítica. Mas eu vou responder a essa pergunta de como usar o celular e outras ferramentas, mas dizendo antes o que é preciso. O professor, bem remunerado, bem preparado, em prédios muito bonitos, agradáveis, confortáveis, com os mais modernos equipamentos, inclusive o telefone, que você citou, e tudo em horário integral. Não existe escola. Escola de 4 horas não é escola mais. Tanto que as classes médias no Brasil entenderam isso. Põe 4 horas na escola, mas depois vai para o judô, karatê, ginástica, inglês, francês. Essas escolas, como é que surgiram? Então é fácil dizer. Mas como é que faz isso? Eu só vejo uma maneira. O governo federal começar a adotar os sistemas municipais por cidade. Vai levar uns 20, 30 anos para chegar a todas. Mas em 2 anos, você pega uma cidade e constrói prédios novos, contrata professores novos, reforma. E faz as escolas do Brasil iguais, por exemplo, ao Pedro II, que é federal. As escolas técnicas são federais. Os colégios de aplicação, os colégios militares, se você discute o currículo ou não, mas a qualidade, a presença, o rigor, o ensino da matemática, por exemplo, porque eles são bons. Então, é federalizar o sistema brasileiro e federalizar paulatinamente, não é de uma vez, e por cidade. Agora, essa é a minha resposta como educacionista. Mas a sua do telefone é a pergunta ao educador. São coisas diferentes. O educacionista é que cuida da política nacional para a educação. O educador é que cuida de como deve ser a sala de aula. E aí a minha primeira resposta é que ninguém sabe exatamente como vai ser a sala de aula do futuro. Mas uma coisa eu sei, tem que usar todas as ferramentas. Nós temos que sair da aula teatral, que é professor, quadro negro e o aluno junto. Tem que sair disso para a aula cinematográfica, que é o professor com Google, com YouTube, com efeitos especiais. E ele, professor, podendo aparecer ou não na tela, podendo estar ou não estar presente na sala de aula, a partir de uma certa idade. Pequenos têm que estar na sala de aula. Então, temos que... São 2 respostas. Do ponto de vista de educacionista, é federalizar a educação. E do ponto de vista educador, é sair da aula teatral para a aula cinematográfica. Hoje nós não temos o mesmo sinal de internet em todos os lugares. Há lugares até que não se possuem desse tipo de sinal. O senhor não teme que essa entrada da tecnologia no ensino, da teatralidade, digamos assim, que um simulacro de entretenimento que vai facilitar a aprendizagem, que ele vai distanciar as regiões mais pobres das mais ricas? Por quê? Se eu colocar a internet em todas as escolas do Brasil. Você acha que a gente está condenado a não ter internet? Na hora que a gente quiser e tem que ver um projeto, a gente coloca. A gente não colocou energia elétrica? Não tinha energia elétrica 60 anos atrás. A gente não colocou televisão. Essa televisão que a gente está chega ao Brasil inteiro. Não chegava quando eu era criança. Aliás, até os 18 anos, não tinha televisão em Recife, onde eu morava. Não tinha televisão. Em 1970, a gente não assistiu à Copa do Mundo, eu me lembro bem. Por que a gente não pode fazer isso? É um salto enorme, precisa de muitos recursos, muito dinheiro, muita formação de uma massa crítica de professores. Isso não vai se alcançar. Por que ninguém pensou que precisava de muito recurso para criar uma rede de energia elétrica no Brasil? Ninguém disse. Não vai dar, gente. Quando inventou-se de fazer Brasília, Juscelino, ninguém disse que não vai dar.
Agora, eu respondo a sua pergunta de uma maneira mais pragmática. Depende do tempo. Em 5 anos, 10 anos, não dá para fazer no Brasil inteiro. Mas dá para fazer em 1000 cidades. Em 25 anos, a gente chega a todas. O primeiro aeroporto que se fez no Brasil, só tinha ele. Era para brincar ali ao redor. Os Santos Dumont da época. Aí fizeram outra. Aí inventaram de uma para outra. Hoje tem todas. Senador, 2 senadores, ex-senadores, agora inclusive já faleceu, tiveram uma experiência, fundamentaram uma experiência no Rio de Janeiro, que foram os CIEPs, que é uma criação do senador Darcy Ribeiro, e depois o presidente Collor, que foi senador também aqui, transformou os CIEPs de alguma forma nos CAICs numa tentativa de mudar assim, um pouco. Que crítica o senhor faz a essas 2 iniciativas? Eles terem feito por escola e não por cidade. O Darcy e o Brizola, acho que fizeram 150 escolas. Se em vez de 150 escolas tivesse feito todas as escolas de 20 cidades, ninguém parava. Só para explicar para o telespectador, eram escolas públicas de turno... horário integral. De horário integral, com alimentação, com... Isso. O que tinha que ter no Brasil inteiro. Agora, a minha pergunta é, Brizola fez isso há 40 anos. Faz 40 anos que tem democracia. Por que a gente não fez ainda no Brasil? Mas não por escola apenas. Tem que revolucionar a cidade inteira. Se Brizola tivesse feito em 20 cidades, as 150... Então, 8 cidades pequenas com 8 escolas, ninguém parava. Foi o erro do Brizola, foi o erro do Collor, que foi uma boa coisa que o Collor fez. Eu acho que chegou a fazer umas 500 no Brasil. Agora, por isso que eu digo, a gente tem que sair dos CIEPs para as CEF, Cidades com Educação Federal. O governo atual, Lula, poderia fazer uma coisa dessas. O Lula não vai deixar uma marca na educação, você sabia disso? E esses institutos técnicos que estão sendo anunciados agora? Ótimo! Tudo isso é ótimo, mas não é suficiente. Primeiro porque esses institutos vão pegar meninos que saem do ensino fundamental deficientes. Não vai conseguir dar o salto. Se você olhar bem, essas maravilhas que são os institutos tecnológicos e as universidades não estão dando o resultado que a gente esperava. Porque o ensino fundamental é ruim. O menino que entra numa escola dessa sem saber o que é ângulo reto, a temperatura em que a água ferve, às vezes misturando, não vai dar certo. É a educação de base que a gente tem que revolucionar. Não revoluciona no Brasil inteiro, rapidamente, mas revoluciona em cidades. Qual é o maior empecilho para isso? O maior empecilho de todos é o Brasil acreditar que é possível 2 coisas. Não acreditamos. 1, o Brasil está entre os 5 a 10 melhores do mundo em educação. Não faz parte do desejo brasileiro. A gente quer ser campeão de futebol. A gente quer ganhar medalha de ouro no atletismo. Mas ser campeão de educação no mundo, há uma sensação brasileira de que isso é impossível. É como você ou eu ir morar no Palácio de Buckingham, da Inglaterra. E o segundo é que é possível, sim, fazer o que os outros países já fizeram também. O filho do pobre estudar na mesma escola do filho do rico. Isso não faz parte do universo de conhecimento do brasileiro, nem dos pobres, nem dos ricos. É isso que nesse livro que eu fiz, A Última Trincheira da Escravidão, eu digo, o Brasil mantém a escravidão porque até hoje mantém escola senzala para os pobres e escola Casa Grande para os ricos. Escola senzala para quem não pode pagar e escola Casa Grande para quem pode pagar. E essa é a causa de todos os problemas brasileiros. Não é a única causa, mas é a causa de todos os problemas brasileiros. Numa iniciativa que visou amenizar essa distância entre pobres e ricos, quem pode pagar e quem não pode pagar, o senhor lançou o Bolsa Escola. Foi primeiro aqui em Brasília, quando o senhor era governador. Como o senhor avalia essa experiência e no que ela se transformou depois com a anexação de outras bolsas no governo Fernando Henrique, ficou de tal forma irreversível aquilo que o senhor criou, que hoje nós temos o Bolsa Família, né? Ficou irreversível, mas ficou deformado. O meu programa era toda criança na escola sem faltar a mais de 2 aulas por mês. Eu vi muitas pais que vieram me reclamar porque deixaram de receber a Bolsa Família no meu governo, a Bolsa Escola. Até eu peguei o nome
errado que é hoje. E eu fui olhar, seu filho faltou 3, 4 aulas. Desculpe, mas não tem jeito. Porque não era um programa assistencial, era um programa educacional. Havia uma troca, né? Não é só haver uma troca, era um investimento. Daí a 11 anos eu não precisava mais de programa. Qual é a tragédia hoje? O Bolsa Família é uma maravilha do ponto de vista assistencial. Você já imaginou se não tivesse Bolsa Família no Brasil, chegando a todo mundo que precisa? Mas ficou permanente. É um programa que não carrega as ferramentas para extinguir-se, para se fazer desnecessário. E aí você usou o verbo certo, você usou o verbo amenizar. A Bolsa Escola que eu criei não era para amenizar a pobreza, era para abolir a pobreza quando essas crianças crescessem. Então não era para abolir. A Bolsa Família, tudo isso é uma maravilha para diminuir a penúria da pobreza. Mas a democracia brasileira, depois de 40 anos, está devendo, tem uma dívida com os pobres brasileiros. Nós não tomamos medidas para irmos além do verbo que você usou, amenizar. Nós continuamos amenizando e não fazendo outra palavra que você usou, boa, revolução. Nós temos que fazer uma revolução na educação. Basta de amenização. Amenizar, a gente vem, eu cito aqui, seria outro programa. O que é que o Brasil já fez na educação? Muita coisa. E melhorou, hein? Não piorou, não. É conversa dizer que a gente está pior hoje do que antes. Mas só amenização, nada de revolução. Senador, uma última pergunta aqui. No seu livro, O Mundo é uma Escola, o senhor que é um ser inquieto e inconformado sempre, visitou 85 países e trocou experiências sobre educação nesses países. Em algum deles, o senhor encontrou alguma proposta que possa ser aplicável aqui no Brasil, em termos de uma educação para o futuro? Primeiro, são 85 relatos do que eu aprendi em viagem. Eu confesso que eu não fiz as contas quantos países, porque tem país que aparece mais de uma vez e tem país que eu visitei que não aparece. Claro que tem muitos exemplos. Eu vi na Finlândia, como é que é um país que não era diferente. Eu vi na Coreia do Sul, que era atrasado, embora tenha uma tradição milenar de educação. Muitos países deram salto. Eu acho que a Irlanda é o melhor. Mas a Irlanda, o melhor que eu ponho lá não é a qualidade da educação. Um dia eu pedi ao embaixador brasileiro que eu queria ver o lugar onde eles fizeram uma grande reunião de sindicalistas, políticos e empresários para decidir o que fazer nos próximos 30 anos e decidir educação. Isso eu quero ir lá, embaixador, ver como é que foi o lugar, um castelo que tem lá. Ele disse, não vai dar não, senador, é muito longe. Eu disse, esse país não tem nada longe. A gente vai de manhã, voltar de tarde de carro. Ele disse, não, as estradas são péssimas. Aí eu disse, embaixador, como é que um país que hoje tem uma boa educação tem estrada ruim? Nunca vou esquecer. Ele olhou, embaixador Stênio, ele olhou para mim assim, riu e disse, é por isso, senador, eles fizeram as escolas. Agora vão fazer as estradas. Nós, brasileiros, preferimos fazer as estradas, os estádios, as represas, os aeroportos, para um dia fazer a educação. Até as universidades fizemos para depois fazer a educação de base. E hoje estamos pagando um alto preço, porque Darcy, que a gente estava lembrando aqui, 40 anos atrás disse, ou a gente faz a escola agora, ou vai ter que fazer mais cadeias depois. E é o que está acontecendo. A próxima eleição presidencial, o debate vai ser quem faz mais cadeias, não vai ser quem faz mais escolas. Senador, muito obrigado pela sua presença, sempre aprendemos muito, volte sempre e muita saúde e continue nos ensinando muito. Eu que agradeço. Foi um grande prazer voltar aqui. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
mudanças propostas na reforma do Código Civil? O que muda na prática para a população? Quais os próximos passos da reforma? Professora de Direito Civil da PUC de São Paulo, Rosa Maria de Andrade, e o professor de Direito da USP, José Fernando Simão, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. Maitere marami saya ko yang gatu unya ba. Ai ko ere ko ko poku o passing ere mare ko maitere marami. Yang gatu sepi cia ko tu passing. Porque a senhora mãe também a senhora não está estudando para escola, para abrir piranha caiu ainda. Mas eu não está estudando já tô conte tem gato tô conte piaço caiu ainda, pero não mulher logo se ainda tá. Tu já anda tu já conte ainda tá. Saya budia ambil também tá ambil tu cima tu siga me dá eu chanda para tu conte pia caiu ainda pronto tá pia pau fico aí. Kita betul ya, main também será betul ya, branco matar vai tu boleh temu ya branco. Kayaknya temu ya matar vai. Mulher. Cunha. Homem. Apigar. Gente. Mira. E aí, eu sou Walter Sola, professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre grandes epidemias no Brasil, a gripe espanhola e a Covid-19. Duas pandemias com muitas coincidências entre elas. E nas duas vezes o Brasil teve muito trabalho para poder, de alguma forma, proteger a população e prestar atenção com as informações vinculadas. A gripe espanhola começou em 1918, o último ano da Primeira Guerra Mundial. Ao todo, no mundo, 50 milhões de pessoas perderam suas vidas. Aqui no Brasil, entre 30 e 35 mil pessoas morreram. Só que a população da época era de 30 milhões, ou seja, muito menor que a de hoje. Surge uma figura muito importante que acaba organizando a questão da informação e da ação de combate à gripe espanhola. Carlos Chagas. Carlos Chagas instrui a população da época a evitar aglomerações. Lavar as mãos. Lavar as mãos também, sem dúvida. Ele pode ajudar a população numa época que não havia vacina e até o fim da gripe não houve vacina. Pouco mais de 100 anos depois da gripe espanhola, a gente tem uma outra epidemia no Brasil, a Covid-19. Dessa vez, são 38 milhões de infectados e mais de 700 mil mortos. Durante a pandemia da Covid-19, o Senado não fechou as portas. O Senado conseguiu manter as atividades graças a um sistema de deliberação remota, SDR. E as leis foram sendo aprovadas, o trabalho continuou de forma remota. Perfeitamente, e conseguiram investigar o próprio governo, onde o governo precisava atuar mais ou informar melhor a população. Foram tantas informações falsas que foi preciso abrir uma CPI no Senado para poder investigar as ações e as omissões no enfrentamento dessa pandemia. Pessoas envolvidas na aquisição de vacinas foram indiciadas por improbidade administrativa e corrupção passiva. A informação relevante sobre saúde é sempre um remédio poderoso em qualquer época. Esse desafio também passou por aqui. Senado, 200 anos. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
A Assembleia de Mato Grosso celebra o sucesso de programa pioneiro para pessoas com síndrome de Down. Deputados lembram os 60 anos do golpe militar. Caxias do Sul comemora os bons resultados do programa de incentivo ao esporte. Oi, pessoal. Você quer inclusão? Benefícios para os mais vulneráveis? Leis que promovem o esporte? Então fica com a gente. Eu sou Andréia Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você iniciativas parlamentares que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? $300 mil é o número aproximado de brasileiros que têm síndrome de Down, uma alteração genética que afeta as características físicas e intelectuais da pessoa. Nos últimos anos, avanços na medicina e também boas iniciativas de conscientização e de inclusão têm demonstrado que, quando têm oportunidade, as pessoas com Down podem levar uma vida normal. Há 7 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi a primeira do país a oferecer estágio para pessoas com Down. Hoje, os servidores atestam o sucesso do programa. Marília está entre as primeiras servidoras de um parlamento estadual a ocupar uma vaga destinada especificamente a quem tem síndrome de Down. Foi o resultado de uma parceria entre o Poder Legislativo e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Começou como estagiária na Procuradoria da Casa de Leis, há 7 anos. Conquistou confiança e admiração dos colegas. Hoje é servidora contratada. Ela é muito responsável, ela leva os documentos para a gente, ela conhece todos os setores melhor que a gente. Quando a gente tem dúvida, ela responde onde fica o setor. Ela tem várias amizades fora daqui nos setores, em outros setores. Ela escaneia os documentos para a gente, ela guarda processo, procura os processos para a gente, ela busca nosso café, ela cuida de tudo aqui. A avaliação que a gente faz do serviço que a Marília presta aqui para a gente é o melhor possível. Tudo que a gente pede para ela e quando a gente pede, ela busca fazer. A gente tem uma programação para ela, as atividades que ela faz todos os dias. Então, assim, ela já é cumpridora. A gente muitas vezes não precisa nem estar lembrando ela que ela precisa fazer. Mas tudo que a gente pede, ela cumpre. O trabalho é muito importante para mim e para meu futuro e para melhorar a minha vida e para ajudar a minha família em casa. Eu ajudo. Para trabalhar na LMT, ela passou por um processo seletivo e a cada novo aprendizado, um passo a mais, que enche de orgulho toda a família. Ela deu conta de coisas que a gente não imaginava, a gente, enquanto família, não apostava, e ela veio e está até hoje, nesses 7 anos, nos surpreendendo, porque cada coisa que ela aprende é um avanço assim que para outras pessoas é coisa normal. Mas para eles que têm mais dificuldade de aprender, no caso síndrome de Down, é uma benção, porque cada dia que ela aprende uma coisa nova, a gente chega a essa conclusão, poxa, ela é capaz, ela dá conta e vamos em frente. Ela sonha hoje em fazer uma faculdade, a gente quer colocar a Marília na faculdade, eu acredito que o momento certo vai chegar e a gente está apostando nisso, porque a prova está aqui, ela é capaz. Enquanto entrega documentos, vai ficando mais conhecida. E acaba sendo um tipo de porta-voz sobre o quanto liberdade e oportunidade são fundamentais a quem tem Down, somadas a uma habilidade incrível de levar carisma onde estiver. Porque eu gosto de todo mundo, faz eu sorrir, alegre, como fala? Cuida de mim, a gente conversa, a gente se briga, a gente se ama, dá muitas risadas. Ao que tudo indica, irá ainda mais longe com o incentivo da chefia. A gente tem aí a capacitação que a gente sempre faz com
com os servidores, e ela, sendo servidora nossa, tem todo o direito e é dever nosso, inclusive, estar capacitando. E a gente pretende, no futuro, aí, encaminhar ela para algum curso relacionado à gestão, para que ela possa aprender, né, mais sobre o assunto. E eu estou vendo alguma forma de encaminhá-la, como ela tem essa situação de ser síndrome de Down, acompanhada de uma responsável, no caso, querendo encaminhar ela junto com a mãe. A história de Marília é uma demonstração de empenho e capacidade. Um exemplo a ser seguido, em uma realidade em que muito ainda precisa ser feito para incluir as 270 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. É importante que os empresários e os gestores da máquina pública pensem com relação a isso, de preparar os seus profissionais para receberem essas pessoas que têm uma certa deficiência. Eles podem até ser deficientes em alguma coisa, mas quem de nós não somos, né? E aí a capacitação dessas pessoas para recebê-los é fundamental. Ela faz diversas coisas aqui. Quando ela não vem, a gente sente muita falta do trabalho e principalmente dela. No dia 31 de março de 2024, o golpe militar completou 60 anos. Durante 2 décadas, os militares governaram o Brasil. Nesse período, o Congresso Nacional foi fechado por 3 vezes e muitos parlamentares foram cassados. No dia 31 de março de 1964, o golpe de Estado deu fim ao governo do presidente eleito João Goulart. Por 21 anos, os militares governaram o Brasil e executaram os chamados atos institucionais para dar ao Poder Executivo amplos poderes. Nesse período, por 3 vezes o Congresso Nacional foi fechado e 173 deputados foram cassados. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, contou que o pai dele foi preso sem saber a razão. Meu pai, em 64, foi preso pela ditadura. Quem lhes prendeu nunca disse a razão da prisão. E o meu pai morreu sem saber. Ou seja, não tinha motivação. Que essas lutas que geraram uma vitória com o afastamento da ditadura, não sobrou nenhuma medalha no peito. Sobraram cicatrizes, divisões, né, angústia, sofrimento. Muitas pessoas morreram, desapareceram, pessoas presas sem nenhuma motivação. A professora universitária Enea Almeida afirmou que o regime militar deixou um legado autoritário que nunca pode ser esquecido. Ela preside a Comissão de Anistia, criada em 2002 para analisar os requerimentos de anistia que comprovem perseguição política cometida naquele período. Segundo a pesquisadora, mais de 80 mil requerimentos já foram apresentados e é enorme o número de pessoas que comprovaram ter sido vítimas da ditadura militar. Mais de 50 mil indivíduos foram perseguidos pelo Estado brasileiro. Aí, os níveis de perseguição variam, vão desde infortúnios de perda de emprego e tal, até tortura e assassinato e sequestro e desaparecimento forçado, né? E violações mais graves. Enea Almeida lembrou que a lei de anistia de 1979 não pode significar impunidade. A gente precisa da memória, precisa da verdade e precisa de todas essas ferramentas sendo utilizadas, inclusive a responsabilização. E sim, é tempo ainda de fazer isso, porque são crimes contra a humanidade e aí, por conta de toda a literatura internacional, são imprescritíveis. Essa data precisa ser lembrada. Não pensem que nós vamos esquecê-la. Enquanto houver um desaparecido político sem ter sido ainda identificado onde se encontram suas ossadas, para que se possa, os seus familiares, seus amigos e companheiros poderem rezar, acender uma vela e agradecer, né, o sofrimento, o sacrifício e a vida dessas pessoas
a quem devemos essa incipiente democracia que temos ainda em nosso país. Já o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que é preciso entender o que aconteceu no Brasil em 1964. Ele disse que a tomada do poder pelos militares foi uma contra-revolução e que teve apoio da classe política. Já tinha havido outras 2 tentativas de implantação de um regime comunista no Brasil e naquela oportunidade houve uma concentração de pessoas em Minas Gerais, em São Paulo, em várias cidades do Brasil, fazendo a marcha com Deus pela família e pela liberdade. Então, isso levou a um movimento que sensibilizou parte da classe política e também os militares. E a gente teve o que eu chamo, pelo menos na minha opinião, de uma contra-revolução. É isso que está acontecendo no Brasil, que a gente precisa mostrar a verdade sobre a história. Defensores dos direitos humanos repetem que os crimes cometidos durante o regime militar não podem ser esquecidos para não acontecer de novo e também para deixar lições. Para a presidente da Comissão da Verdade, a democracia não permite agressão a adversários e a quem defende ideias diferentes. Eu tenho que respeitar maneiras de ser diferentes de outras pessoas e grupos. E não posso querer eliminar essa convivência, essa maneira de ser, sob pena de eu me encaminhar justamente para um estado de exceção. O Senado comemora neste ano 2 séculos de história. Durante todo esse período, vários direitos foram garantidos aos brasileiros com apoio e iniciativa do Parlamento. Dentre eles, o direito à educação. A reportagem que você vai ver agora conta um pouco dessa história. Ela faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado. A educação formal brasileira começou ainda no período colonial. Os portugueses queriam impor crenças e costumes da cultura europeia. Os padres jesuítas, que chegaram no país em 1549, foram os responsáveis por essa missão. Hoje temos um legado da educação jesuíta e muitas reformas foram necessárias até chegarmos em um modelo de ensino laico, ou seja, desvinculado de aspectos religiosos e acessível a todos. No período imperial, um marco importante. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I sanciona a primeira grande lei educacional do Brasil, que, entre outras mudanças, obrigou a criação de escolas em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Uma curiosidade é que meninos e meninas deviam estudar separados e tinham currículos diferentes. A lei também estabeleceu um currículo escolar mínimo para todo o país, algo que existe até hoje, concurso público para o magistério, igualdade de salários para professores e professoras e fixação de um piso salarial para a profissão, R$200 mil por ano, pagos pelo governo. Foi um momento muito marcante. Inclusive é por essa razão que a gente comemora hoje o Dia do Professor no dia 15 de outubro. Foi apenas no governo de Getúlio Vargas que se começou a pensar na educação pública e universal. Em 1934, é definido constitucionalmente que a educação é direito de todos os brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. A gente vai ter a instituição de um Ministério da Educação, que é com o ministro Capanema no governo Vargas, que começa a pensar, de uma certa forma, processos de universalização. Em 1961, depois de 13 anos de discussão, é sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um marco importante também do século XX, que já trouxe, na sua estrutura, a indicação de 12% do orçamento da União para a educação. Declaro promulgada. A Constituição Cidadã de 1988 trouxe diretrizes claras de financiamento da educação nacional e determinou 18% dos recursos da União para o setor. Em 1996, 2 acontecimentos decisivos que contaram com a participação ativa do Senado: a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, que permitiu uma redistribuição equitativa dos recursos para a educação, e a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Darcy Ribeiro.
No século XXI, o Senado também participou fortemente de outros avanços no arcabouço normativo educacional brasileiro. Foram aprovados 2 planos nacionais de educação. Um deles terá vigência até esse ano. Em 2012, foi aprovada a Lei de Cotas nas universidades públicas, que ampliou concretamente o acesso ao ensino superior. Outro destaque é para a transformação do Fundef em Fundeb em 2006 e a criação do Fundeb permanente em 2020. O Fundef cuidava só do ensino fundamental. O Fundeb, nós aumentamos as 2 outras pontas da educação básica. Então, foi incluída a pré-escola e o ensino médio. Então, o Fundeb ficou cuidando de quase toda a educação básica ali a partir de 2006. Recentemente, também foi aprovado no Senado um projeto que trata do Sistema Nacional de Educação. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. O Sistema Nacional de Educação é algo essencial para toda a área educacional, desde a creche até o pós-graduação. Porque a responsabilidade pela educação tem que ser compartilhada, municípios, estados e governo federal, e a própria sociedade. Novo ensino médio, novo Plano Nacional de Educação, ensino profissionalizante, educação integral e evasão escolar são alguns dos temas que estão pautando o Senado atualmente na área da educação. O Senado nunca se ausentou dessa missão e nas últimas décadas ainda mais contribuindo para que a gente possa aumentar o acesso à qualidade e à equidade na educação básica e no ensino superior no Brasil. É ano de Olimpíada. A gente acompanha o esforço dos nossos desportistas com muita torcida. Mas para que eles cheguem ao ponto de defender o nosso país numa competição, o atleta precisa de muito incentivo. A cidade gaúcha de Caxias do Sul é um exemplo. Ela tem um fundo para financiar o desenvolvimento do esporte e do lazer no município. É uma verdadeira fábrica de novos talentos. Esporte é lazer, é saúde, é consciência do corpo e da mente. Pode ser também a realização de um sonho. Está previsto na Constituição desde 1988, como um direito de todos e um dever do Estado na garantia do acesso à prática. Em Caxias do Sul, há 20 anos, surgiu uma política pública com o objetivo de criar um fundo para cumprir com a lei federal. A iniciativa foi uma das primeiras do país. Em 17 de dezembro de 2003, o prefeito sancionava a lei que seria pioneira no Rio Grande do Sul. Aprovada pela Câmara, instituiu o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, o Fundel. A ideia nasceu de uma conferência em 2001 que sugeria também a criação de uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Em 2003, ambos foram criados. 10 anos depois, outra lei reformularia o Fundel, que passaria a ser chamado de FIESporte, Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer. Eu acho que o Fundel em Caxias, assim como alguns outros programas também, ele se consolidou como uma política de Estado. E é isso que nós que militamos na causa das políticas públicas de esporte e lazer defendemos muito. É a continuidade, é que a gente estabeleça políticas de Estado, elas podem ser modificadas, elas podem ser aprimoradas, ninguém é dono da política, mas elas precisam ter continuidade, a população merece. A política de permanência foi sendo, de fato, aprimorada ao longo do tempo. A mudança mais recente, prevista no último edital, possibilita que pessoas físicas, atletas individuais, possam fazer o próprio projeto e concorrer. Antes era necessária uma entidade para isso. A gente costuma dizer que o FIESporte, antigo Fundel, é o coração do esporte, não só de Caxias, mas do estado, né? Tendo em vista que é o grande fomento do município no esporte, foi o pioneiro em fomento esportivo aqui no Rio Grande do Sul, um dos primeiros fomentos a nível nacional e, como eu costumo dizer, não é uma lei de incentivo. A lei de incentivo você tem que fazer o projeto e tem que sair correndo atrás das empresas para captar. O FIESporte não, você faz o projeto, a comissão avalia, tudo ok e você sai gastando dinheiro no bom sentido, ou melhor, investindo dinheiro, e isso faz com que o esporte de Caxias seja hoje sim
o mais desenvolvido do estado, seguramente. Os recursos do FIESPORT são previstos na Lei Orçamentária Anual e se baseiam no valor de referência municipal, que em 2023, por exemplo, prevê um investimento que não pode ser inferior a R$ 511 mil e nem ultrapassar 7 milhões. Em todos esses anos dessa política pública municipal, 1.747 projetos foram contemplados em um aporte financeiro de mais de 29 milhões de reais. Uma lei que, de fato, garante o direito de sonhar. E eu não tenho dúvida que o FIESPORT é uma ferramenta importantíssima na organização das entidades. O FIESPORT ele possibilitou que muitas entidades se organizassem, muitos atletas de Caxias do Sul pudessem competir, muitas crianças pudessem ter uma atividade de esporte na sociedade e, sem dúvida nenhuma, o FIESPORT gerou muita inclusão social. Um dos projetos sociais beneficiados pela política já atendeu cerca de 1.500 crianças. A Casa Anjos Voluntários é uma organização da sociedade civil que presta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social do município. A entidade se desenvolve junto, né? O esporte há um respeito. Tu aprende a perder, tu aprende a ganhar, tu aprende a respeitar, cada um respeita o espaço do outro, então eu acho que essa é a grande diferença no dia a dia. Nicole tem o sonho de ser atleta profissional de jiu-jitsu. Conheceu o esporte com 6 anos de idade. Tu tem que aprender a perder e persistir no que tu quer. O jiu-jitsu, que abraça Nicole no sonho da profissionalização, é o mesmo que ensina Pedro a lidar com as próprias emoções. Eu me desestresso, né? Porque, quando eu me estressava e eu não lutava, eu devolvia nas pessoas, xingando elas. Daí, agora tu desestressa tudo aqui no esporte. Outra modalidade que tem projeção inclusive internacional e também tem a presença do FIESPORT é o basquete. Um time atendido pela política desde 2008 já conquistou 7 títulos em campeonatos estaduais, 11 em torneios estaduais e nacionais, uma Liga de Ouro e o título de campeão do torneio internacional na China. Esse é o Caxias do Sul Basquete. Para as crianças, uma vez era muito distante. Ou tu não assistia ou assistia pela televisão. Hoje é possível vir até o ginásio e assistir alguns jogadores que antes só conseguia pela TV. Então tu aproxima mais e isso faz com que tu crie mais expectativas e mais sonhos. Em Caxias do Sul, os jogos escolares, eles tiveram um aumento de 500 para 2.500 crianças jogando basquete nas escolas, muito em função, acho, de tudo isso que o Caxias do Sul Basquete faz, que é promover o basquete para a comunidade. Sempre trabalhando, sempre aproveitando as oportunidades, dando o meu melhor sempre, porque eu estou tendo a chance de poder viver de uma coisa que desde meus 8 anos eu tinha convicção que era isso, e agora eu estou aí para poder viver do meu sonho, para poder ajudar minha família e tem uma carreira muito grande pela frente. Uma lei pensada para melhorar a vida das pessoas e que há 2 décadas vem possibilitando que novos sonhos sejam possíveis. Parabéns a Caxias do Sul por alimentar o sonho dos atletas. Bom, o Parlamento Brasil está no finzinho. A gente deixa você com alguns dos visitantes do Congresso Nacional. Você sabia que são mais de 3.000 por semana? Pessoas de todo o Brasil e do exterior que visitam cada canto da Câmara e do Senado Federal. É muito bacana, viu? Olha, você sabe que se quiser rever qualquer programa da TV Senado, tem tudo na internet, na página da TV ou no YouTube. Até semana que vem. Tchau! Gostei muito de tudo aqui, tudo muito grandioso. A obra do Oscar Niemeyer, ela foi muito bem pensada para tudo que é colocado aqui, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. É muito lindo, né? E ver essa exposição aqui de entrada sobre o 8 de janeiro também assim foi impactante, né? Porque tudo que a gente viu pela TV
não se tem ideia quando se chega aqui do tamanho que foi isso tudo, né? E pena que foi atacado não só o patrimônio histórico, como o cultural, né? Da cidade, da democracia como um todo. A democracia eu acho que é muito importante, né? Sem a democracia, nosso Estado não vai para frente. Então, todas essas políticas, elas visam fortalecer a democracia. Eu estou fazendo uma simples visita aqui, mas querendo ou não, a gente aprende, acaba aprendendo mais, né? Sobre como é que funciona o processo de democracia no Brasil. É muito importante a democracia porque ela é que rege, né? O funcionamento do nosso Estado, do nosso país, para a gente ter nossos direitos, a liberdade, né? O que chamou mais atenção foi que é muito importante, principalmente, a acessibilidade das pessoas que tem aqui. Porque uma vez que todo esse espaço representa o povo e a ação que o povo precisa tomar e de como as leis influenciam na população, a acessibilidade se mostrou muito importante, que é muito visível tanto na Câmara Estadual, que é tanto visível nas duas câmaras. Nós esperamos não só mostrar que o autista pode estar onde ele quiser estar, para que ele possa estar, principalmente esse espaço de construção, entendendo que ele traz consigo uma causa, que aqui é espaço de votação, onde a política é fomentada, onde ela acontece, para que ele tenha esse entendimento de construção de cidadania. E aqui é um espaço importante. Então, estar aqui é uma vitória, para Henrique, que superou a viagem, toda a demanda que o autismo representa, todas as limitações sensoriais, para estar aqui presente, entendendo que é importante estar nesse espaço de construção de políticas públicas. Eu já tinha um sonho de vir visitar o Congresso, mas após o acontecimento do dia 8, que passou em toda a rede nacional e internacional, despertou ainda mais a curiosidade de tudo que aconteceu aqui. Eu, como conselheiro tutelar, acredito em políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes e inclusões nas escolas. Eu acho que a gente tem que estudar a democracia desde o berço. A gente tem que ter a questão democrática desde a escola, do fundamental ao ensino médio, porque hoje a gente só vai ver a democracia e o que é a democracia dentro da universidade. Então, eu acredito que tem que se mudar, começando de hoje, e construindo um futuro próximo. Estudantes indígenas de Roraima participam do programa Parlamento Jovem e são eleitos para um mandato de 8 meses. Câmara debate o transtorno do espectro autista. Sangria do Açude Gargalheiras, alegria e esperança para Acari. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso, nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Olá, pessoal! Neste TV Senado Live vamos falar da reforma do Código Civil em elaboração aqui no Senado. Durante 8 meses, uma comissão de juristas se reuniu para propor atualizações no Código em vigor, que é de 2002. Então acompanhe com a gente o que está sendo feito, porque vai mexer diretamente na sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mande sua pergunta, seu comentário pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, YouTube e Twitter. E você pode falar conosco também pelo portal E-Cidadania, na página senado.leg.br/ecidadania. E participe com a hashtag TV Senado Live. Olá, você sabe o que é e para que serve o Código Civil? Os estudiosos e profissionais do direito costumam dizer que ele é uma espécie de constituição que regula toda a vida de cada um de nós. Define a organização das famílias, das empresas, as regras dos contratos e até mesmo os direitos dos animais. Neste TV Senado Live, nós vamos conversar com 2 dos integrantes da comissão que preparou o projeto da reforma do Código Civil. A desembargadora e professora Rosa Maria de Andrade Neri, que relatou a proposta, e o professor de Direito Civil José Simão, que também participou do trabalho. A colega Sara Reis conduz o programa comigo. Bem-vindos, desembargadora, bem-vindo, professor, bem-vinda, Sara. Vamos começar, então, a nossa conversa com uma pergunta que parece óbvia para os senhores, mas certamente para nós e para a audiência não é simples, que é exatamente o que é o Código Civil, porque ele é uma parte, de fato, muito importante da nossa legislação. Então, eu queria que vocês definissem um pouquinho melhor o que é o Código Civil. A todos e todas, os meus cumprimentos. Muito obrigada pela audiência. Nós poderíamos dizer que o Código Civil responde perguntas como quem, o que e por quê. Quem quer, quem tem direito, por que tem direito e sobre o que tem direito, não é? São essas as questões que o Código Civil responde imediatamente. Então, a pessoa tem o protagonismo, as coisas são os objetos sobre os quais nós temos interesse. E por que temos interesse? Porque somos proprietários, porque temos uma relação de pai e filho. Tudo isso interessa ao povo porque está resolvido, está tratado pelo Código Civil. E essas considerações todas são divididas em vários livros, não é? Livros de direito de família, direito de sucessões, contratos, obrigações, responsabilidade civil, empresa. E tudo isso nos interessa, porque somos e porque queremos ter, não é? Então, essas coisas todas são do interesse de todos. Se me permite, professora, do nascimento à morte, nós começamos com o nascimento com vida e terminamos com as sucessões e agora com o direito digital. Portanto, é isso, é o ser e o ter. Temos as nossas relações pessoais e patrimoniais estabelecidas do começo da vida ao fim da vida, sendo nós pessoas físicas ou mesmo as pessoas jurídicas, como as empresas, as associações. O Código Civil realmente é a chamada Constituição do Direito Privado, pela sua abrangência e importância. Sara, você está aí coordenando a internet, a participação da nossa audiência, né? Você já tem coisas para a gente aí, né? Tenho sim, tem participação aqui de vários estados do país. E lembrando, né, Antônia, que o nosso código atual, como você falou, ele foi aí aprovado lá em 2002, ele começou a valer em 2013, então a gente já tem aí 21 anos de Código Civil. Só que a nossa sociedade mudou muito, né, gente? Imagina, hoje a gente tem aí as redes sociais, a gente tem aí muita gente com animal de estimação em casa, então o código tem que acompanhar também essa mudança das dinâmicas. E a gente perguntou para os nossos internautas o que eles achavam, né? Será que o Código Civil precisa mesmo mudar? Vamos dar uma olhada, olha só, no resultado dessa enquete.
79% dos internautas disseram que sim. 21% acham que não é o momento. E a gente já tem duas perguntas aqui, do Giovanni, que é lá de Tocantins, e também da Isabela, que é de São Paulo. Eles estão perguntando, né, quais são as principais mudanças propostas nessa proposta de reforma, né, do Código Civil. Como você bem lembrou, a professora foi uma das relatoras aí da comissão. Professora, eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas, assim, objetivamente, né, quais são as principais mudanças? Assim, qual é a grande mudança dessa proposta? Sara, existe uma frase bíblica que diz que não há nada de novo debaixo do sol, mas nós vemos as mudanças necessárias para o nosso tempo, não é? Nós poderíamos dizer que, na parte geral do Código, nós tratamos com mais precisão alguns momentos de nossa vulnerabilidade, como quando somos incapazes ou como quando estamos doentes e no fim da vida. Tratamos de uma maneira mais precisa sobre as circunstâncias em torno da nossa capacidade de querer determinar assuntos relacionados com a nossa personalidade, sobre se aceitamos ou não aceitamos doações de órgãos, como é que essa doação se dá, de que maneira isso se viabiliza de maneira mais prática. Cuidamos de dar uma atenção para as pessoas que têm animais de estimação, não para dar direitos para os animais, não é disso que se trata, mas para considerá-los como seres que sofrem dor e, portanto, merecem um tratamento digno, com ética nossa, pessoas que cuidam dos animais também. E também essa interação que existe entre o afeto que alguma pessoa possa ter com seu animal de estimação. Isso é uma realidade. Muitos idosos, muitas pessoas deficientes precisam dos seus cães de estimação, de seus animais de estimação para bem-estar. Na parte de direito de obrigações, não houve mudanças profundas, mas houve mudanças estruturais no sentido de tornar mais técnico o livro, assim como no direito de contratos. Agora, em família e em sucessões, que são livros que cuidam da nossa vida familiar e da transmissão da herança de quem já faleceu, houve mudanças mais próprias para o nosso tempo, mas nada que possa significar que nós alteramos as nossas tradições, que nós tenhamos mexido nas estruturas básicas dos nossos relacionamentos. Não existe, por exemplo, nenhuma possibilidade de se compreender que tenha havido, por exemplo, a admissão de casamento poligâmico ou poliândrico, não é? Não, o casamento continua a se dar entre duas pessoas, mas a comissão entendeu razoável, de acordo com o avanço e a mudança dos critérios sociais, considerar possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Então, essa é uma mudança forte, mas que não é totalmente chocante, porque ela perpassa a uma situação já existente na sociedade. Então, houve adaptação de coisas muito relacionadas com a nossa prática familiar, social, mas sem ferir. Esse foi um cuidado que a comissão teve, sem ferir as nossas tradições culturais e sem escandalizar a sociedade. Não há nada nesse sentido. Ninguém vai se casar com um animal, ninguém vai formar um outro sistema de direito de casamentos, porque nós temos um casamento monogâmico, porque isso é próprio do casamento civil, pode não ser do casamento religioso, e isso deve ser respeitado. Mas o casamento civil é monogâmico porque há igualdade entre os cônjuges. E essas coisas todas reverberaram também no direito de sucessões, porque nós temos o direito de herança como um direito constitucional. E isso faz com que nós tenhamos que ter ritmos muito próprios e seguros para fazer o transpasse da herança. Mas, professora,
e muitas modalidades que nós precisamos ver aos poucos. Professora Rosa Maria, antes da gente detalhar isso aí, eu queria passar uma pergunta para o professor José Fernando, que é o seguinte: esse código que a gente está reformando agora, ele é de 2002. Em 2002 foi finalizada a reforma, na verdade, aí foi a escrita mesmo de um novo código, porque o código anterior era de 1916. Então, a gente levou aí mais de 80 anos para fazer um novo código. E agora a gente leva pouco mais de 20 para reformar esse novo código. Isso significa que a gente vai ter que passar a ter daqui para frente atualizações menos espaçadas, já que a sociedade está mudando numa velocidade tão importante, tão grande, professor? Eu queria fazer uma nota aos nossos ouvintes. A primeira nota foi feita pelo professor Pablo Stolze, que o código atual que se reforma, ele é de 2002, o nascedouro, mas o projeto, ou anteprojeto, é de 1969. Então, não podemos desconsiderar que o código nascido em 2002 e vigência em 2003 teve uma tramitação no Congresso por muitas décadas. Então, ele é um código que, para muitos, já tinha nascido velho. Portanto, talvez, Antônia, para responder a sua pergunta, nós estamos reformando um sistema que foi pensado nos anos 70 para nascer nos anos 2000. A segunda nota: em direito digital, as atualizações são permanentes, constantes, e a nossa imaginação não as alcança. Mas porque isso está num livro próprio de direito digital, eu honestamente acredito que esse livro possa ser atualizado periodicamente de acordo com as necessidades da sociedade. Mas as grandes questões desses 20 anos, eu lembrava, professora Rosa, enquanto a senhora falava, que nós prevemos a chamada herança digital, que era uma demanda da sociedade. Nós prevemos um não acesso ao WhatsApp, e-mail, senão por ordem judicial, quando do falecimento. Nós prevemos o testamento por vídeo. São demandas que nós atualizamos o código, que me parecem perenes para uma sociedade em transformação. Mas, respondendo rapidamente a sua pergunta, se nós analisarmos o que o mundo mudou do tempo dos romanos até o século XIX, portanto, 1.500 anos, ele mudou muito mais nos últimos 20 do que nos últimos 1.500, para dar uma dimensão de como a sociedade está em transformação perene. Agora, o código realmente respeitou as balizas do direito privado, sendo ético, pensando na socialidade e dando operabilidade, concretude aos institutos. Nós não inventamos a roda. Não há nada de novo debaixo do sol. Professor, agora você falou aí, né, da questão do direito digital, e essa sim foi apontada como uma das grandes mudanças, né, dessa proposta de Código Civil. E a gente também perguntou aí durante a semana para os internautas o que eles achavam dessa questão, né, de se tratar do direito digital aí no Código Civil. Vamos dar uma olhada no resultado? Deixa eu ver se a gente tem essa enquete na tela. Bom, se não tiver tudo bem, eu vou trazer aqui para vocês, porque 59% disseram que concordam plenamente com essa mudança, 26% parcialmente e 15% disseram que discordam dessa mudança. Então, a gente tem, assim, uma grande maioria... agora sim chegou. Então, olha só, a gente tem uma maioria aí falando, é isso mesmo, a gente tem que tratar desses ambientes digitais, tem que tratar dessas relações nesses ambientes e também nessa segurança jurídica, porque as pessoas talvez estão se sentindo também inseguras nesses ambientes. E a gente recebeu a pergunta do Giovanni também, como é que essa proposta ele aborda, né, a questão do direito digital e da proteção de dados pessoais. Professora, qual que é a grande mudança? Temos essa pergunta de milhões, qual que é a grande mudança aí quando a gente tem um capítulo inteiro dedicado ao direito digital? Veja, Sara, as questões técnicas do direito digital são secretas, né? São verdadeiramente difíceis de nós percebemos em sua inteireza. O que nós pudemos fazer no código foi fixar balizas de caráter civil, fixando exatamente uma figura que participa do mundo virtual, que é o internauta, e as plataformas que se põem como prestadoras de serviço nesse ambiente digital. E nós procuramos fazer com que houvesse
premissas básicas para fixar a responsabilidade civil de todos quanto participam desse ambiente. É como se nós transportássemos para o ambiente digital as nossas experiências civis dentro da vida comum. Então, quem é que responde pelos atos atentatórios contra a boa-fé, contra a imagem dos outros, contra a expressão das pessoas, e tudo isso cria um ambiente que permite que se possa pretender indenizações por danos causados dentro do ambiente digital. E o livro é dividido em vários setores, a parte de direito digital é dividida em vários setores, e todas essas etapas são consideradas de maneira técnica do direito civil, própria do direito civil, com a terminologia, os aspectos do direito digital que tem peculiaridades que não são as comuns dos outros livros. Então eu vou emendar uma... que é mais moço, ele sabe explicar melhor essa parte. Eu vou aproveitar, professor José Fernando, eu vou aproveitar para você explicar aí na sua fala, que a gente tinha aí um projeto em tramitação no Congresso Nacional que exatamente regulamentava a questão aí de toda a parte de direitos, estava sendo chamado de a Constituição Digital Brasileira, né? Essa parte do direito digital. Agora, o Código Civil traz aí princípios básicos, imagino que seja isso. Então, uma lei a ser feita vai ter de se adequar ao Código. O Código, com essa reforma, ele vai exigir a adequação de outras leis, não só digital, mas de outras leis que existam aí, tanto na área de família, na área de empresas, de negócios. Como é que fica essa parte de adequação da legislação, que a gente chama de legislação ordinária, ao Código Civil? Um dos cuidados que a comissão teve foi propor a chamada revogação do Marco Civil da Internet, que é uma lei razoavelmente recente, que não conversaria com o Código se o nosso projeto de reforma fosse aprovado. Agora, eu não tenho notícia se essa Constituição, como você chamou, da vida digital, dos direitos digitais, dialoga ou não com o Código, com esse projeto de reforma. O ideal, é claro, que agora nas casas do Parlamento haja uma interlocução entre os seus deputados e senadores para que não haja contradição, como houve, por exemplo, recentemente digo há 10 anos, entre o Código de Processo Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eles brotaram juntos e acabaram nascendo com um diálogo ruim. Então, seria o ideal. Mas eu queria lembrar aos ouvintes, professora Rosa, uma coisa que me encantou. Para bens de pequeno valor, nós podemos deixar por um instrumento post-mortem, após a morte, chamado codicilo, que é uma coisa simplificada. Hoje, até agora, é um papel com uma assinatura e uma data. Deixa um livro, um objeto de estimação. O nosso projeto permite o codicilo virtual, ou seja, por WhatsApp. Dizer, deixo para meu sobrinho o meu livro do Monteiro Lobato. Isso é uma simplificação que pode parecer boba, mas no mundo atual, quem vai se preocupar em ter um papel na gaveta? Provavelmente a pessoa vai fazer um WhatsApp e mandar para a família toda. Olha, quando eu morrer, eu quero que o piano fique com a Maria, o livro com o José. O testamento por vídeo também parece uma coisa boba, mas as pessoas têm uma dificuldade em escrever e redigir sua vontade e tem uma simplicidade ao falar que vai dar uma clareza ao testamento, que isso me parece um ganho incrível. Agora, sobre a privacidade do meu e-mail e do meu WhatsApp, e o projeto diz claramente que só o juiz pode autorizar acesso da família a essas informações privadas, que contém muitas vezes sigilo, direito de intimidade. Isso é um avanço que eu chamaria inédito no direito brasileiro. Ou seja, nós cuidamos do novo, professora Rosa, com perspectiva do velho, como cuidaremos das cartas, como cuidaremos das fotografias, só que agora cuidamos de e-mails, cuidamos de mensagens de WhatsApp, por exemplo. Agora, você falou da questão de gravar um vídeo deixando um testamento, mas como que a gente tem aí do avanço da inteligência artificial, não fica muito fácil de alguém fazer um vídeo com a voz e o rosto, né, da pessoa falecida dizendo isso ou aquilo? É por isso que eu pergunto como é que fica esse diálogo com as novas tecnologias e com essa regulamentação que possa vir. O projeto, professora Rosa, eu não me recordo em detalhes, mas ele faz esse testamento ser entregue a um notário depois, ou seja, isso não vai ficar exclusivamente
numa mídia, isso vai passar por vamos chamar, controle do Estado, para que isso não fique nesse grau que eu chamaria de perigo, né? Refazendo imagens, ou sons, ou vídeos. Mas a simplificação da forma, com um pequeno controle estatal, dá um grau de autenticidade no sentido de clareza do meu pensamento. Porque o problema, Antônio, é que muitas vezes se discute se o testador que assinou o testamento estava ou não em sã consciência, tinha alguma fragilidade. E ele falando, ela falando de própria voz, isso confere uma autenticidade grande. Mas nós não descuramos desse cuidado estatal, não é isso, professora Rosa? Sim, sim. Sempre há no direito uma forma dos atos, não é? E essa forma, a lei diz qual seja, e nós tornamos aquilo que está simplificado e mais facilmente acessível às pessoas em geral, com uma forma mais sucinta, mais simples, mas ela existe. Então, há sim maneiras de você conter esse risco que a Antônia agora sugeriu que possa acontecer. Evidentemente, nada é perfeito, né? Então, mas, inclusive, a questão da inteligência artificial, né, professora? O código também, ele trouxe esse avanço, né? Já exigindo aí uma identificação clara do uso de inteligência artificial, enfim. Então, esse também já é um tema que está sendo tratado no código, não é isso? Sara, o livro de direito digital foi feito por especialistas na matéria, relacionados todos eles à técnica da apresentação das coisas no mundo virtual. Ela é algo distinta daquela com que nós estávamos habituados a lidar, sempre documentada em papel, em livros e tudo mais. Hoje, nós saímos desse panorama e ingressamos no mundo novo. Esse mundo novo tem novidades também que afetam o direito civil, e essa interlocução entre a linguagem do direito digital e a linguagem tradicional do direito civil, nós tentamos fazer. Evidentemente ainda há algo para ser complementado, e o será, mas há hoje uma segurança jurídica que não havia, ou melhor, há uma proposta de que haja uma segurança jurídica muito melhor da que está hoje vigente no Brasil. Não é? Eu acho que há um avanço extraordinário. Sim, antes de a gente já vai entrar em outro assunto aqui, porque são muitos, mas antes disso eu queria só ressaltar aqui, gente, que as plataformas digitais passam a responder, né, civilmente pelo vazamento de dados. Você tem a possibilidade de indenização por danos sofridos em ambiente virtual, tem uma garantia de remoção de links, né, caso tem uma imagem íntima da pessoa, pornografia falsa, criança, adolescente. Então, o código, né, essa proposta traz aí algumas seguranças que hoje a gente fica aí nesse limbo, né, sem ter aí uma segurança jurídica sobre isso. Mas a gente vai passar para outro assunto agora, porque a gente também perguntou para os internautas aí sobre essas mudanças em relação a como hoje se declara aí o que é casal, o que é família, né? Então, a gente teve mudanças nesse sentido, no conceito de casal e família. E olha só, 50% disseram que concordam plenamente, 23% parcialmente, 27% disseram que discordam dessa mudança. Então, professor Simão, você pode explicar aí o que muda, o que a gente está mudando no Código Civil em relação a esse conceito? Interessante que eu concordo parcialmente, depende ou não de entrar na pauta que a professora Rosa já desmistificou, porque não está no projeto e não está na proposta, que seria a tal da poligamia. Então, se me perguntassem, a mim ou a professora Rosa, vocês concordam com a mudança para casamento poligâmico? Não concordo. Você concorda para reconhecer as famílias do mesmo sexo, as famílias homoafetivas? Sim, concordo, por decisão do Supremo, por decisão do STJ, por decisão do CNJ. Então, veja, a resposta do ouvinte que eu aderiria à sua pergunta seria: concordo parcialmente, porque eu não sei o que exatamente o projeto propôs. Mas eu queria dizer... Não, mas a gente explicou que era a questão da mudança ali do que é o casal, que não é mais homem e mulher, né? E então, essa é uma mudança, né? Então, agora vamos à sua resposta firme. Não abolimos o dever de fidelidade.
não permitimos a poligamia, não permitimos, como alguns detratores andaram falando, que até, para nós da área jurídica, seria risível o casamento entre homens e animais, quer dizer, algumas coisas que surgiram numa boataria que eu chamaria até mesmo de boba, porque não tem base jurídica. O que nós fizemos? Straight to the point. Admitimos o casamento de pessoas do mesmo sexo, como o Brasil já admite desde 2013. O casamento passou a ser entre pessoas. A união estável e o casamento continuam protegidas. É verdade que houve uma assimilação entre casamento e união estável em termos de proteção. Aqueles que casam chamado no papel, que é o casamento pelo Estado, e aqueles que vivem maritalmente como se casados fossem. Mas eu só queria dizer, acho que a professora Rosa concorda comigo, que nesse ponto nós não revolucionamos nada, nós não inventamos nada de novo. É uma proteção, Sara e espectadores, que já era dada pelos tribunais. Nós só trouxemos para a lei civil o que já está ocorrendo na prática. Eu não me lembro, professora Rosa, e acho que a senhora pode me contribuir para a minha memória, de nada que tenha ferido essa lógica do consolidado. Olha, socioafetividade, relação entre pais e filhos que não têm o mesmo sangue. Professor, eu, assim, infelizmente tenho de cortá-lo, porque a gente está chegando aí no momento do limiar do programa. Eu queria fazer uma última pergunta para que vocês respondam bastante sucintamente. Esse código começou o debate agora. Qual a expectativa de vocês de aprovação? Quanto tempo ele pode tramitar? Ele deve tramitar aqui no Congresso? Ou a gente corre o risco de ter um código que vá ser aprovado daqui a 5, 10 ou 15 anos e, de novo, vai estar envelhecido como o que foi aprovado em 2002? Professora Rosa Maria, depois o professor Fernando, e a gente já se despede do programa. Olha, esta é uma decisão política, não podemos interferir nisso. Isso compete ao Parlamento, ao Senado e à Câmara dos Deputados. Evidentemente, é deles a última palavra. O que é importante considerar, Antônia, faço isso muito rapidamente, é que o Código Civil, ele atualiza a nossa experiência jurídica atual, vivencial. Nós estamos vivendo experiências que precisam ser reguladas até para evitar situações de perigo para a sociedade. Então, obrigada, professora. A experiência que precisa ser considerada. Obrigada, professora Rosa Maria. Professor José Fernando. Em um minuto, eu diria que a professora Rosa foi precisa. A Comissão de Juristas prepara um anteprojeto. A conveniência política e a rapidez é do povo brasileiro por meio de seus representantes na Câmara e no Senado. Nós fizemos o que nos foi honrosamente pedido pelo senador Pacheco e pelo ministro Salomão e pelo professor Tartucci e pela professora Rosa. Agora, o Parlamento, e só a ele, soberanamente cabe a decisão do ritmo e da aprovação ou não do que sugerimos. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui neste TV Senado Live, professora Rosa Maria, professor José Fernando, Sara Reis aí comigo na condução do programa, sempre, todas as sextas-feiras, quando eu estou, né? Você está sempre. E eu agradeço também a você, telespectador, a audiência da internet que esteve conosco até aqui. Essa conversa está disponível nos canais da TV Senado no YouTube, no Twitter e no Facebook, para você compartilhar com quem você quiser. E se quiser, também sugira um tema para as nossas entrevistas. Entre em contato pelas redes sociais usando a hashtag TV Senado Live. Obrigada e até o próximo programa, sexta-feira, 9 horas da manhã, na TV Senado. Eu escuto bem, eu enxergo bem, já fiz operação de catarata. Eu leio muito. Nessa parte intelectual eu não vejo nenhuma diferença, não. Pelo contrário, eu hoje fiquei pensando assim, poxa, por que eu não sabia disso quando eu era mais nova, né? Envelhecer, neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre melhorias nas estradas, situação da saúde, hidrovia do Arco Norte, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Irajá, do PSD do Tocantins. Bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. Senador, para a gente começar então, no fim do ano passado, o senhor afirmou num pronunciamento que a saúde do Tocantins vive uma situação crítica, com filas, ambientes lotados nos hospitais e até pessoas perdendo a vida na espera de atendimento. A Polícia Federal, em fevereiro, realizou uma operação para averiguar fraudes e desvios de recursos em contratos com a Secretaria Estadual. Qual que é a solução hoje para a saúde do seu estado? Bom, eu acho que, primeiro, é importante destacar que o Tocantins, ao contrário de que algumas pessoas pensam, é um estado maravilhoso, de um povo acolhedor, um povo trabalhador, e um estado novo, né? O estado mais novo da federação. E que, por isso, em tese, não deveria estar acumulando problemas que vários estados da federação já vêm ao longo de décadas enfrentando, como o exemplo que você mencionou da saúde. O estado, infelizmente, tem encontrado muita dificuldade. Nós temos problemas crônicos de falta de medicação para atender os pacientes, medicação básica, desde uma seringa a material hospitalar. Problemas na falta de profissionais qualificados, nós temos médicos, enfermeiros, auxiliares da maior competência, mas infelizmente num número muito reduzido no quadro, que não consegue atender a toda a demanda, né, que existe nos hospitais gerais, nas UPAs, né, que são espalhadas em todo o Tocantins. E nós temos um outro grave problema, e esse é um câncer no Tocantins, que é a corrupção, né, o desvio de dinheiro público que deveriam ser aplicados nas cirurgias, nos tratamentos, nos exames, nas consultas e que infelizmente estão correndo para o ralo e isso já virou uma rotina no estado. Tanto é verdade que nós temos operações da Polícia Federal que são recorrentes, acontece praticamente todos os meses, está lá a polícia batendo na secretaria, prendendo funcionários, né, que infelizmente cometem ilegalidades, ou mesmo recolhendo documentos para poder comprovar a existência desses crimes que são cometidos com o Estado. E isso é grave, isso tem sido amplamente divulgado na imprensa nacional e, claro, isso nos envergonha, nos entristece, todos nós tocantinenses e, claro, nós que temos uma posição pública. E para reforçar a saúde, no ano passado o senhor destinou cerca de 30 milhões em emendas para a saúde do seu estado. O senhor considera que é justa a distribuição, é adequada a distribuição pelos estados, até para suprir essas carências que o senhor mencionou? Na verdade, eu acho que cada um tem que cumprir o seu papel, né? Claro que eu tenho responsabilidade sobre a saúde pública do estado de Tocantins e não furto dessa minha responsabilidade. Nós temos tentado cumprir o nosso papel. Conseguimos levar, como você citou, 28 milhões de reais no último ano de 2023 a quase todos os 139 municípios para fortalecer aquela atenção que é básica, né, que é atendida naquele pequeno município, num postinho de saúde, ou mesmo numa UPA ou num HPP. Isso foi muito importante para fortalecer esse atendimento da baixa complexidade, já que a média e alta complexidade é a responsabilidade do governo do estado. Conseguimos, inclusive, recursos da ordem de 10 milhões de reais para a construção de um novo hospital do Bico do Papagaio, que é na região norte do Tocantins, que vai atender a todos os 25 municípios daquela região, com cirurgias eletivas principalmente, ou seja, aquelas pessoas que estão esperando nas filas, né, dos hospitais gerais do estado para fazer uma laqueadura, uma vasectomia, uma vesícula, né, e esperam tantos anos, às vezes a catarata que não estão enxergando. Então esse hospital vai proporcionar a essas pessoas essa condição. Implantamos agora, em caráter experimental, uma grande policlínica de especialidades na cidade de Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado, na região norte do estado, e que, graças a Deus, graças a essa parceria com o governo municipal, está sendo um maior sucesso. Desde outubro de 2023, atendendo a centenas de pessoas, desde a área de ortopedia, pediatria, psicologia,
enfim, atendendo a 4 atendimentos básicos e também promovendo as cirurgias eletivas. Aquele paciente que na policlínica é identificada a necessidade de fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, esse paciente ele é encaminhado para o centro cirúrgico com hora, com data marcada, e ele tem um atendimento de qualidade, que é assim que a população precisa e merece, né? Ter um atendimento que seja satisfatório e digno. A gente comentou aqui do direcionamento de recursos para a saúde. Agora, outro setor muito importante para o seu estado é a educação. Ano passado foram garantidos mais de 26 milhões no orçamento da União para esse setor. Como que o senhor tem atuado aqui na casa para fortalecer também a educação do tocantinense? A educação é o alicerce, né, do desenvolvimento do cidadão, e isso seja na esfera municipal, estadual ou federal. É claro que a educação ela pode ser sempre aprimorada, né? Ela pode ser sempre melhorada. E o Tocantins, infelizmente, nos últimos anos, os indicadores de ensino, de qualidade do ensino básico, ensino fundamental, têm regredido. Isso é ruim a gente identificar isso, né? E é claro que isso requer mais investimento, né? Desde a educação básica, na construção de escolas, na reforma das escolas estaduais, que grande parte delas, muitas delas estão sucateadas, na formação, na qualificação dos nossos professores, que precisam e merecem estar sempre se reciclando para oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos da rede pública de ensino. Então, o recurso, se bem aplicado, certamente ele vem em dobro o resultado, né? Porque nós vamos ter pessoas preparadas para o mercado de trabalho e que vão se formar, que vão poder garantir uma vida digna à sua família e uma formação profissional no mercado. Então, formação para mim, educacional, é básica. Experimente investir na ignorância, né? A gente sempre diz isso por aqui. Todo investimento que você faz na educação, certamente ele vem triplicado o resultado e o retorno. E falando sobre como investir de uma forma boa, como aplicar bem os recursos no Estado, o governo do Estado vem investindo em obras rodoviárias, infraestrutura rodoviária, como, por exemplo, restauração, pavimentação de estradas. No entanto, o Tribunal de Contas do Estado, em conjunto com o Instituto Federal do Tocantins, identificaram várias irregularidades, como buracos, fissuras, entre outras. Então, como fazer para aplicar bem esse recurso de forma que o investimento seja duradouro e de qualidade? A malha rodoviária do Estado do Tocantins, ela já passa de mais de 30 anos, desde a criação em 1988 do Tocantins. E é natural que você precise garantir um programa de manutenções preventivas e corretivas dessas rodovias estaduais, para que, obviamente, essa obra possa perpetuar por muitos anos, o que não aconteceu, né? Infelizmente, sempre tentando apagar o fogo, né, com água, e isso a gente sabe que custa mais caro. Obra boa é obra com qualidade, e nem sempre é o que vem acontecendo no Estado. E é por isso que os recursos são insuficientes, porque a cada momento, passam 5 anos, a rodovia já está esburacada de novo. Aí chega no período de chuva, destroem com as rodovias, passa o período seco, se faz um paliativo, que é aquela operação de tapa-buracos, e aí você vai anestesiar o problema, porque aí vem de novo o problema no outro ciclo de chuva. Então, não há um programa permanente do governo, com uma política que seja duradoura, em que você consiga manter esses programas de manutenção. E esse problema ele é recorrente e nunca vai acabar. A despeito desses problemas que o senhor citou aqui, tem também o desgaste, o próprio desgaste das rodovias. E para desgastar menos as rodovias, outro assunto que o senhor vem dando destaque até nas suas redes sociais é a hidrovia do Arco Norte e a importância desse projeto para impulsionar a economia da região, não só do Tocantins, mas dos estados vizinhos e do país. Como que está hoje essa situação para viabilizar essa obra? A nossa hidrovia do Arco Norte, na verdade, é um grande sonho já, né, de 20 anos ou mais, que nós esperamos agora definitivamente realizar. E quando eu falo isso, não é um sonho só meu, não é um sonho só da bancada federal, não é um sonho só de alguns prefeitos, é um sonho da população, né? Poder oferecer
um meio de transporte que é mais barato, ou seja, vai tornar os nossos produtos muito mais competitivos no mercado nacional e internacional, que vai, acima de tudo, garantir também um transporte mais sustentável do ponto de vista ambiental e que está fácil de acontecer, porque o mais importante nós temos, né? Deus nos concebeu, que foi o rio navegável. E agora está faltando apenas uma obra chamada Pedral do Lourenço, na divisa do Tocantins com o estado do Pará, que é um trecho de pedras e que precisam ali ser retiradas para que as barcaças possam, né, transitar com os produtos, né, com as commodities do Tocantins e dos outros estados da região do Mato Piba. Então, essa hidrovia, ela, por muitas, ela é chamada como o Mississippi do Brasil. O Mississippi é um rio americano, onde 80% da produção americana é transportada pelo rio Mississippi. E nós temos um Mississippi aqui adormecido, né, que poderia estar sendo utilizado de forma inteligente, garantindo um produto mais barato, economicamente sustentável, muito mais sustentável, e que torna o Tocantins e os estados da região do Arco Norte, que estão ali acima do paralelo 16, estados muito mais atrativos para investimentos. Essa obra do Pedral do Lourenço, ela já tem parte do recurso garantido, 1/3 desse recurso, que é 350 milhões. Estamos esperando que o IBAMA possa entregar o licenciamento ambiental e aí nós teremos, finalmente, num prazo de 1 a 2 anos, a hidrovia tão sonhada se tornando uma grande realidade. E eu acho que será um grande divisor de águas na história dessa região do Arco Norte, né, que inclui os estados da Bahia, do Mato Grosso, de Goiás, do Maranhão, do Pará e, claro, o Tocantins, porque nós passaremos a ser ali um grande corredor logístico do Brasil, né, onde toda a produção que acontece nesses estados vão poder ser escoados pela hidrovia e não mais descer via rodoviário por caminhão para os portos da região sul e sudeste do país. E esse projeto, essa obra, vem contando com a participação dos países membros do BRICS, correto? Exatamente. O senhor considera que esse apoio, essa participação dos países dos BRICS tem sido um diferencial no sentido de que, sem eles, o Brasil não conseguia avançar sozinho nessa obra que tem um potencial enorme, mas que a gente não conseguia tirar do papel ou viabilizar? Na verdade, ali nós sempre tivemos alguns entraves, né, alguns problemas de ordem burocrática, como a gente estava citando a questão da licença ambiental, que é necessária, é importante, mas que vem demorando muito, né, para poder ser analisado o processo. E nós vamos precisar de, evidentemente, investidores. E nesse contexto, o BRICS, que é esse grande bloco econômico que o Brasil faz parte, né, é um membro permanente, pode fazer a diferença, porque são várias empresas de fora que têm uma lupa em cima do Brasil como um local para ambiente de negócio, para investimentos em infraestrutura, em logística, em produção de alimentos. E nesse contexto, o BRICS pode auxiliar esses investimentos e canalizar todos esses recursos para serem investidos aqui. Desde a geração de emprego e renda, na formação de mão de obra, qualificação, investimento na área rural, nas cidades, enfim, é todo um fluxo que vai acontecer a partir do momento que nós tivermos atraído esses bons investimentos aqui para o nosso país. E esse arco, ele vai ajudar também a escoar a produção, né, da safra de grãos da região do Mato Piba, correto? Correto. O senhor estava explicando isso. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a possível questão de essa produção da safra agrícola ter sido afetada pelas condições climáticas extremas nos últimos meses aqui no país. Sim, é bom lembrar que nós temos ali aproximadamente 52% da nossa produção de soja, de milho e de outras commodities estão concentrados na região do Arco Norte, que são os estados que estão acima do paralelo 16, como eu havia explicado. E que hoje, de uma maneira até irracional, tudo isso é transportado via caminhão pelas rodovias, o que vai gerar custo para a União, porque tem manutenção de estrada. Do ponto de vista ambiental, não preciso nem dizer, e que afogam os portos da região sudeste, né, do Porto de Santos e do Porto de Paranaguá. Então, a partir do momento que esse grande projeto ele se estabelecer, nós vamos ter um novo momento na história do Brasil, sobretudo nesses estados, né, que são novas fronteiras agrícolas. Tem grandes áreas ainda que não são produtivas, ou que estão degradadas, ou porque são de baixa produtividade, e que passarão a contar com investimentos
para fertilizar o solo, para poder fazer essa conversão de áreas degradadas para áreas de pastagens ou para a própria agricultura, produção de grãos, proteína vegetal. Então, eu acho que nós temos a oportunidade, com essa hidrovia do Arco Norte, de ser um divisor de águas na história da produção brasileira. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil, sem desmerecer os outros países, né, que já produzem alimentos, o Brasil vai continuar nessa vanguarda. Agora, senador, falando sobre investimentos, o governo federal em novembro lançou o novo PAC no Tocantins. A gente tem aqui uma arte para nossa audiência. Entre os destaques, os investimentos previstos: conclusão da ponte sobre o Rio Araguaia, pavimentação das BR 010 e 235, o novo Hospital da Mulher e Maternidade de Araguatins e mais de 3.600 moradias do Minha Casa Minha Vida. Além disso, melhorias de conectividade e fornecimento de energia. Como que o senhor pretende atuar aqui no Senado para garantir que esses investimentos se tornem realidade? Bom, você pode destacar alguns dos programas que foram contemplados no Estado e você percebe que você tem investimentos desde logística a consolidação de rodovias federais que estão inacabadas há muito tempo, a construção de casas populares, que já é um programa mais social. O Tocantins, ele certamente foi bem contemplado dentro do programa do PAC e a gente precisa reconhecer isso, a sensibilidade do governo do presidente Lula em atender a tantas frentes diferentes, né, mais distintos segmentos, para poder fazer do estado do Tocantins realmente um grande celeiro de grãos e de energia, que essa é uma das vocações. Grãos, energia e também turismo, que é um outro potencial do estado. Agora, a nossa expectativa é que esses programas eles possam ser iniciados. A gente sabe que uma obra da envergadura de uma rodovia BR-010 ou 235, ela leva alguns anos até ser consolidados. Da mesma forma, a construção de casas populares, você não vai fazer isso da noite para o dia. Você precisa das parcerias com o governo municipal e também com o governo estadual. Então, o nosso desafio, o meu desafio, o desafio da bancada, é a gente ser facilitadores para que esses programas possam ser iniciados. Claro que não de uma vez, né? Não vai acontecer todos eles de uma vez só, mas que eles possam ser iniciados de uma forma planejada e programada para que a gente consiga, ao longo de, no máximo, 5 anos, poder ter esses programas completamente implantados no estado do Tocantins. Que isso, uma vez executado, vai ser um grande salto de crescimento no estado. E falando sobre implementar essas obras e investir de forma com que se tornem realidade esses investimentos, o senhor tem investido ao longo do seu mandato, sua atuação como parlamentar, em todos os 139 municípios do estado. Na sua opinião, quão importante é ter essa gestão pública de forma integrada, a despeito de alguma divergência política com prefeituras e coisas do tipo? As divergências na política, elas são normais, são naturais, é do dia a dia. Mas isso não tira da responsabilidade de quem quer que seja, desde um deputado federal, que eu honrosamente tive a oportunidade de ser 2 mandatos, como agora no Senado, de poder ajudar, né? A gente tem essa obrigação. Eu acho que, independentemente das posições políticas, né, ideológicas que cada parlamentar tem, cada prefeito, o governador ou os senadores possuem, mas é natural. E eu com muito orgulho, eu tenho sempre defendido isso desde o meu primeiro mandato, né? A gente poder ter marcas, contribuições importantes em cada cidade do estado. Uma cidade pequena de 1.000 e poucos habitantes, a capital Palmas, né, que tem mais de 300 mil. Então, para mim, eu faço isso com muita alegria e sei separar bem essa parte política. A gente, né, trata disso numa eleição, mas aí fora da eleição a gente tem que tratar de cuidar bem dos municípios, cuidar bem da população e cumprir com a nossa responsabilidade, que é cumprir um bom mandato aqui. Agora, senador, recentemente o Congresso aprovou a reforma tributária. Qual que é a expectativa do senhor em relação à discussão da regulamentação dessa reforma e como vai impactar o seu estado? Bom, eu acho que nós vamos ter 2 tempos, né, nessa discussão da reforma. Nesse primeiro tempo em que a reforma foi aprovada, e que pese com o meu voto contrário, porque eu entendia que não era uma reforma pura e simplesmente para simplificar, que isso é maravilhoso, mas uma reforma que, sob pretexto da simplificação, estaria, na verdade, aumentando a carga tributária. E esse era o meu temor, e por isso eu fiquei contrário a essa reforma.
Eu espero que agora, na segunda fase, no segundo tempo dessa discussão, nós possamos corrigir algumas distorções, porque é impraticável uma empresa, num período de transição da reforma, que ela esteja sendo disciplinada por 2 critérios distintos, como há, por exemplo, a previsão no texto que foi aprovado da reforma, porque aí você tem que ter 2 controles, 2 contadores, né? E em algum momento isso não tende a ser bom, porque vai custar, isso é custoso, e isso, claro, reflete nos preços do consumidor. Então, eu estou apenas dando um exemplo, porque nós vamos ter a chance de poder corrigir essas falhas que ficaram no texto base, né? E regrar sobre alguns assuntos que ficaram para serem definidos justamente na regulamentação, como você falou. O que eu não concordo e evidentemente não apoio é aumento de impostos. Isso é inadmissível num país que já tem uma carga tributária tão elevada e que prejudica muito o setor produtivo, seja um comerciante, seja um industrial, seja um prestador de serviço, um autônomo. Eu acho que é impraticável a gente defender, é indefensável a gente poder aqui aprovar aumento de impostos. Essa é a minha posição pessoal. E como se encontra o texto antes dessa regulamentação? O senhor acha que vai haver prejuízos ou que ainda há tempo da bancada se reunir em defesa do Estado do Tocantins nesse sentido? Não tenho dúvida de que é sempre possível corrigir, sempre é possível melhorar, aprimorar. O texto base aprovado eleva muito a carga tributária de serviços, que é o principal setor no meu estado. Nós temos um turismo muito forte, como eu disse, né, pujante. Nós temos várias empresas de serviços que trabalham no Tocantins e esse segmento, para dar um exemplo, é um segmento que vai ser amplamente prejudicado, né, que paga hoje uma carga que oscila, dependendo do porte da empresa, de 16% a 19% e que poderia passar a pagar, com a reforma aprovada e a regulamentação também, 28%. Né? Então, é um aumento significativo e isso, evidentemente, não vai ficar no bolso do empresário. E quem vai pagar essa conta é o consumidor no final, na ponta que sofre. O senhor já comentou algumas oportunidades aqui sobre o turismo no Tocantins. Quais as suas ideias e projetos para essa área, já que ela é tão pujante e importante para os tocantinenses? Bom, se a gente tivesse um governo organizado, eu tenho dúvida de que o Tocantins hoje estaria num patamar, em um nível de outros grandes estados que também têm o turismo como um grande indutor de geração de emprego e renda, né? O Maranhão com os lençóis maranhenses, né? O Rio de Janeiro com as suas belezas naturais, as praias do Nordeste, a Amazônia, Mato Grosso, enfim, as cataratas, né? Na região sul, cada estado, cada região tem um potencial. E o Tocantins tem vários potenciais, né? Nós temos o Jalapão, temos o Cantão, temos cachoeiras belíssimas, temos a capital maravilhosa. E, infelizmente, a gente não está sabendo aproveitar essas oportunidades, né, de atrair esses turistas, sejam brasileiros, sejam turistas internacionais, para conhecer as nossas riquezas e as nossas belezas. Eu tenho convicção de que, além do agro, que é muito forte no estado, produção de energia renovável, que é uma grande realidade, nós podemos fazer do turismo talvez o principal setor econômico do estado, desde que existe uma política pública que organize o setor, que estimule a atração de investimentos, né? Tanto de investimentos de empresários locais, como também de novos empresários que desejam investir no estado, a saber como receber esses bons clientes, né? Que são os turistas. Isso requer da parte do governo uma organização maior. Senador Irajá, nesse ano a gente comemora 200 anos do Senado Federal. Na sua opinião, gostaria de saber quais foram os pontos mais importantes para o Tocantins que passaram aqui pela casa de 1988 até agora e como o Senado pode continuar atuando para atender às demandas do seu estado. Olha, é uma pergunta difícil, porque 200 anos tem muita história para contar, né? Mas fazendo uma reflexão um pouco mais no passado recente para cá, eu diria que o Senado teve um papel determinante desde lá da Constituinte, 1988, né, da nossa Constituição, a criação de estados, né, como foi o estado do Tocantins, a divisão do estado de Goiás e criando assim o estado do Tocantins, o Senado teve um papel fundamental. Ao longo dessas últimas décadas, o Senado sempre
defendendo a federação, que são os estados brasileiros, que esse é um grande papel que o Senado fez ao longo dessa história, e principalmente aprovando marcos regulatórios, projetos estruturantes que fazem a diferença na vida do cidadão. E aqui eu posso te dar dezenas de exemplos, mas o tempo não permite. Mas eu vou citar um deles, o marco do saneamento, né, que criou um ambiente no setor privado, através de uma regulamentação que gerasse ambiente de negócio, garantisse segurança jurídica, para atrair esses investimentos privados, para poder investir nos municípios e nos estados brasileiros no tratamento de água, né, de tratamento de lixo, de resíduos sólidos, enfim. Toda essa parte de saneamento básico, hoje, se você pegar dos últimos anos, o volume de negócio que vem acontecendo em todos os estados brasileiros é impressionante. Isso só foi possível porque o Senado propôs, né, uma matéria, através da iniciativa do Senado, propôs uma legislação que pudesse garantir e estimular o investimento privado nesse segmento. Isso está mudando a realidade de muitas pessoas, inclusive de cidades, principalmente de cidades pequenas, que dificilmente, com recurso público, isso chegaria em tempo hábil. Senador Irajá, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. E muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, e em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto de Estado. Estudantes indígenas de Roraima participam do programa Parlamento Jovem e são eleitos para um mandato de 8 meses. Câmara debate o transtorno do espectro autista. Sangria do Açude Gargalheiras, alegria e esperança para Acari. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Sempre eu digo que um concerto é tudo aquilo que se combina no ensaio, com exceção de uma coisa que possa dar errada. Mas isso dificilmente acontece. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Contar esta história, que é a história do nosso país, que é a história do Brasil, da sua diversidade, da sua democracia, da sua existência plena, com uma esperança grande para o futuro. O Senado, nesses 200 anos, cumpre uma função primordial no equilíbrio da democracia brasileira. E cabe também ao Senado, coube durante esses 200 anos, o equilíbrio no Pacto Federativo, na independência dos estados e na harmonia dos estados brasileiros, na sua qualidade e na sua função de cuidar de cada região desse nosso imenso Brasil. Por isso, ficam as nossas felicitações aos 200 anos do Senado Federal, da sua importância na condução principal do eixo democrático no nosso país. Parabéns ao Senado, parabéns aos brasileiros que têm uma instituição forte, serena e determinada como o nosso Senado Federal. Parabéns. Eu escuto bem, eu enxergo bem, já fiz operação de catarata. Eu leio muito. Nessa parte intelectual eu não vejo nenhuma diferença, não. Pelo contrário, eu hoje fiquei pensando assim, poxa, por que eu não sabia disso quando eu era mais nova, né? Envelhecer.
neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 125 de 2023, CAS, Comissão de Assuntos Sociais, de minha autoria para a realização de audiência pública destinada a debater os procedimentos do Sistema Único de Saúde que visa o diagnóstico da mielomeningocele e a cobertura da cirurgia de correção intrauterina. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com serviços de interatividade com o cidadão. Ouvidoria através do telefone 0800 061 2211. Repito, 0800 061 2211. E
e-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania. Né? Aparece também escrito na tela, né, o que eu estou falando, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Eu quero lembrar que o que deu origem a esta audiência, então, foi um requerimento que tem a seguinte justificativa. Eu passo a ler como introdução à audiência pública. A baixa oferta de diagnóstico precoce na gestação, a indisponibilidade de cirurgia intrauterina no SUS e inexistência de acompanhamento em saúde ao longo da vida ampliam a angústia e preocupação das famílias de crianças que nascem com mielomeningocele, um defeito na coluna vertebral e na medula espinhal que acontece nas primeiras semanas de gestação. Continuando a justificativa, a partir das manifestações da Associação Brasileira de Espinha Bífida, ABRACE, que é constituída por famílias, médicos, profissionais de diferentes áreas, entendemos por bem apresentar este requerimento de audiência pública. É sabido que a mielomeningocele e a hidrocefalia integram as anomalias congênitas, responsáveis por importante causa de mortalidade infantil no Brasil. E para a reversão desse quadro, precisamos avançar com as práticas de prevenção e tratamento dessas doenças, com medidas que compreendam campanhas de vacinação e uso do ácido fólico, controles e tratamentos de doenças maternas, acompanhamento no pré-natal, cirurgia corretiva intrauterina, dentre outros. A partir do diálogo entre entidades dedicadas ao assunto, foram identificadas evidências de que os melhores resultados acontecem com a correção da mielomeningocele ainda durante a gestação. Para tanto, é necessário que o diagnóstico aconteça até o 5º mês de gravidez. A inclusão dessa cirurgia no SUS é uma necessidade defendida pelas famílias que se deparam com a doença. Neste caminho, a partir da publicação da Portaria 53/2021, o Ministério da Saúde instituiu Câmara Técnica para subsidiar as decisões relacionadas com a mielomeningocele no sistema. Considerando os resultados dessa Câmara Técnica, como a nota técnica para a Conitec, com as evidências científicas para a inclusão da cirurgia fetal de correção da doença, propomos uma audiência pública para debater sobre os procedimentos no SUS que permitam o diagnóstico desse mal e o direito de realizar a cirurgia fetal de correção. Então, essa foi a justificativa apresentada e aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais. Como essa audiência é interativa, já vieram perguntas também pelo sistema, que eu passo a ler também neste momento. Tuxauá, do Rio Grande do Sul. O que falta na legislação brasileira para que os medicamentos e procedimentos estejam todos disponíveis pelo SUS? Vitor, de São Paulo, quais são os critérios e procedimentos atualmente utilizados para a seleção de candidatos à cirurgia intrauterina para a mielomeningocele? Ananias, da Bahia, quais as garantias que não haverá filas de espera para ter acesso à cirurgia? Paulo, de Rondônia, como melhorar o acesso ao diagnóstico precoce da mielomeningocele
para que os bebês afetados sejam identificados o mais cedo possível. Sempre digo identificados e atendidos também, como é a ideia, certamente, do Paulo de Rondônia. Eu quero dizer para as pessoas que nos acompanham, e quero cumprimentar a todos e todas que nos acompanham pelos meios de comunicação, que nós temos convidados para esta audiência pública, que são Marcos Jonathan Lino dos Santos, consultor técnico do Ministério da Saúde, a quem a gente dá as boas-vindas, né? Representante da Procuradoria-Geral da República, penso que ainda não está sintonizado, Paulo César Sequim, presidente da Associação Brasileira de Espinha Bífida, Abrace, Camila Faquim, cirurgião pediátrica do Hospital das Clínicas de Curitiba, Paraná. Fernanda Maia, mãe de criança com mielomeningocele. Muito bem, sejam todos e todas bem-vindas. Agradeço aos meios de comunicação do Senado que vão dar toda divulgação e publicidade para essa audiência pública. Eu quero lembrar que temos outro projeto em tramitação relacionado à área, que é o Dia da Mielomeningocele, né, para que os holofotes estejam, né, sobre essa necessidade, de autoria do senador Romário. E quero deixar muito claro para as mães, famílias, pessoas, e com a colaboração dos médicos e profissionais, que vocês têm total solidariedade do Senado Federal para com a área. Queremos, junto com vocês, que a área seja sistematizada, que não haja fila, que haja acesso à cirurgia, que o diagnóstico precoce, né, até o 5º mês, ou a doutora Camila vai explicar melhor isso depois também para a gente, que tudo possa estar adequado, né, certo, sem a necessidade de a gente ficar assim, tentando acessar soluções assim, de urgência. Tudo esteja regularizado, a família fique tranquila, segura. A gente sabe que a cirurgia é importante e o acompanhamento e o tratamento no decorrer da vida também é muito importante, porém, com menos traumas, havendo a cirurgia, obviamente, que é importante, né? Se vocês me permitem, a gente faria o seguinte: primeiro ouviríamos a mãe. Pode ser, Fernanda? Que é sempre a opinião da mãe, da família, é essencial. Depois ouviríamos a associação, né, que traria assim as necessidades da associação, da perspectiva da cirurgia intrauterina, mas também de um modo geral, né? E depois traríamos o ponto de vista médico, que já vai falar até em função daquilo que as famílias e a associação expuserem. E concluímos com o Dr. Marcos Jonathan, que é do Ministério da Saúde. Ele, tendo ouvido tudo isso, daí ele vai dizer, bom, agora o Ministério da Saúde tem que dizer o que pode ser feito, como é que vai ser encaminhado, como é que podemos acompanhar para, em conjunto, chegarmos aos melhores resultados, que eu não tenho dúvida, é o desejo de todos nós e de toda a sociedade. Está bem assim? Pode ser? Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra a você, Fernanda Maia, que é um depoimento de mãe, de família, e é muito importante. Nós temos, me permita, estou falando um pouco demais, mas temos também a expressão que a gente sempre usa, nada sobre nós sem nós. Então, a família tem que ser escutada, ouvida, dada atenção, porque a família sabe exatamente o que é importante na vida da filha ou do filho, da criança, né? Então, com a palavra, né, Fernanda Maia.
Obrigada, senador Flávio. Obrigada à Abrace, a todos da Abrace pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que é tão presente na minha vida, né? Vai fazer quase 3 anos que a minha filha nasceu, a Laís, e falando sobre a cirurgia intraútero, ela é de extrema importância. Quando a gente recebe o diagnóstico de mielomeningocele, é um susto, a gente cai dentro de um buraco. Porque você imagina um médico quando o médico sabe. No meu caso, eu tive um diagnóstico bastante humanizado. A médica que me atendeu, ela fazia, na época, especialização em medicina fetal, então ela realmente estava por dentro do que é a mielomeningocele, de como funciona a cirurgia intraútero. Então, eu tive um diagnóstico bastante humanizado. Porém, não é isso que acontece em muitas situações, em muitos casos. Eu recebo depoimentos de muitas mães, de muitas famílias, principalmente mães, né? Que a mãe ela sempre está muito mais à frente de tudo. Não que o pai não esteja, temos excelentes pais, mas o pai é o provedor, né? Maior da família, normalmente. Então acaba que essa função do cuidado fica mais com a mãe. Então recebo muitos relatos de mães que receberam esse diagnóstico da pior maneira possível. Porque imagina você receber um diagnóstico de que o seu bebê tem uma lesão, tem um problema, vamos dizer assim, que a palavra que se usa é problema, né? É no sistema nervoso central. Então você imagina que pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer da criança ser uma criança extremamente dependente, pode acontecer também. Mas o que a gente ouve, né, de início sempre são coisas bem ruins. Nós temos uma página no Instagram que nós acabamos compartilhando o dia a dia da Laís, a evolução da Laís, e muitas pessoas vêm até nós através dessa página, com esse diagnóstico, de receber o diagnóstico e agora o que eu faço? Muitas barreiras para conseguir a cirurgia intraútero, que ainda é uma esperança muito grande. A gente sabe que a maioria das crianças que passam pela cirurgia intraútero não precisam colocar a válvula, né, a derivação para controlar a hidrocefalia, que é um grande agravante quando a gente pensa que a hidrocefalia ela pode piorar as sequelas tanto motoras, intestino, bexiga, quanto a parte intelectual da criança também. Então é uma preocupação muito grande, né? A minha filha, ela foi operada, eu tive o diagnóstico com 19 semanas, então foi cedo até. Eu estava passando por uma gestação extremamente tranquila e eu estava num momento muito bom fisicamente, me alimentando bem, então tinha todo um respaldo, né? E mesmo assim, ela veio com essa malformação, mielomeningocele. Com 25 semanas, ela foi operada intraútero e aí nós ficamos acompanhando o que iria acontecer, né? Que a grande preocupação maior é com relação ao cerebelo, se o cerebelo vai baixar. E aí a gente ficou acompanhando. Ela nasceu com 35 semanas, nasceu bastante comprometida. A cirurgia intraútero foi, sim, muito boa, né? Foi um sucesso. Porém, nós temos outros agravantes, né, na cirurgia, quando a gente fala de cirurgia. E ela nasceu bastante comprometida. No momento, eu não achei que ela fosse sobreviver, mas ela foi cada dia melhorando, cada dia vencendo. E hoje é uma criança extremamente inteligente, é uma criança feliz, é uma criança que está andando no andador dela. Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar, porque todos somos indivíduos únicos, temos formas únicas de viver, de se relacionar, e andar no andador, andar numa cadeira de rodas, andar com a ajuda de uma muleta, ou andar solto, está tudo bem, todos somos diferentes, é uma coisa que eu procuro também falar muito com as famílias, né? Frisar muito isso, que não importa a forma como a criança vai se locomover, mas sim que ela seja independente e feliz. E além da cirurgia intraútero, senador, eu quero frisar que é tão importante quanto a cirurgia intraútero são os cuidados pós-nascimento, porque a cirurgia intraútero, sim, é muito importante, traz sim uma melhora no quadro da criança, né? Traz sim possibilidades maiores de evolução. Porém, o tratamento pós-natal também é muito importante e eu acredito que isso seja tema para próximas audiências, né? Mas, assim, tratamentos relacionados à reabilitação,
parte de fisioterapia. Minha filha é uma criança que sempre fez fisioterapia, uma criança que eu sempre fui atrás, eu sempre busquei, e ela hoje está andando porque ela tem feito bons tratamentos de fisioterapia. Ela tem sido acompanhada por bons ortopedistas, bons urologistas, bons neurologistas, médicos que se atualizam, médicos que procuram saber de novos protocolos de tratamento, de novas técnicas de tratamento, porque nós precisamos sim fazer a intervenção precoce dessa criança que está no útero da mãe, que precisa, né? Mas também nós precisamos ter um respaldo, nós precisamos ter um apoio, uma equipe preparada para receber essa criança quando ela nascer e para encaminhar essa criança para os tratamentos adequados. E isso seria um sonho muito grande, assim, que todas as famílias, que todas as crianças pudessem ter tratamentos de excelência, não só mielomeningocele, né? Mas agora falando de mielomeningocele, mas que todas as crianças pudessem ter esse tratamento humanizado, atualizado, que é muito importante. Eu vejo muitas famílias passando por situações que não têm necessidade, que não precisariam passar, por protocolos ultrapassados, por médicos que não se atualizam e expondo crianças a situações desnecessárias. Então, eu acho que é isso, é de extrema importância. Recebo realmente muitos relatos que nos deixam muito tristes, crianças que às vezes tinham toda a condição, eram pacientes eletivos para fazer a cirurgia, porém não conseguiram fazer a cirurgia, né? A maioria, né, a associação Abrace, né, nós estamos conseguindo direcionar por filantropia, né? Às vezes temos um pouco de dificuldade. Como eu ouvi até uma mãe falando essa semana, o pessoal gosta de adrenalina, né? Porque é sempre nos 45 minutos do segundo tempo, é sempre no final, na última hora. Isso deixa a família muito angustiada. Isso deixa a mãe muito angustiada. O que a mãe sente, a criança sente, né? Então, nós precisamos fazer com que essas políticas públicas atendam as nossas gestantes, as nossas crianças, como o senhor mesmo disse, como o senador Flávio mesmo colocou, que atendam nossas crianças num tempo hábil e não deixe para a última hora, né? Sempre na última hora é o momento da mãe estar tranquila, da criança estar tranquila, que a gente precisa proporcionar um desenvolvimento após a cirurgia intraútero, um desenvolvimento tranquilo e saudável, para que essa criança fique o máximo de tempo possível dentro do útero da mãe, para que essa criança consiga nascer com peso adequado, com tamanho adequado, para que ela venha a ter maiores chances, né? Menos sequelas. Então, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber mais alguma coisa que eu não falei, peço que fale, por favor. Até, Fernanda, a gente agradece nesse primeiro momento as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, podem enviar as perguntas, né, também. A gente lê as perguntas e passamos também para o Ivan, passa para vocês aí também todas as perguntas que vierem, eu leio para todos tomarem conhecimento depois. Mas está muito bem, viu, Fernanda? Fernanda levantou um ponto importante de que muitas coisas têm que ser discutidas e debatidas nessa área, né? O atendimento pós-cirúrgico, o atendimento no nascimento, o acompanhamento também no decorrer dos anos. Então, em conjunto com a Abrace, nós desejamos, e com as famílias do Brasil, queremos fazer algumas audiências públicas nesse ano, né? A Fernanda mencionou isso, porque cada uma delas ter acesso à fisioterapia, né? Por exemplo, é uma terapia ocupacional, o atendimento terapêutico, atendimento médico, a questão do catéter que é utilizado, né, a troca do catéter, que é número insuficiente, né, no decorrer do mês também, e apesar de ser barato, né, as famílias têm dificuldade, porque são muitos catéteres a serem utilizados no decorrer do mês. Enfim,
Então, mas hoje nós estamos, assim, para todos entenderem, o foco hoje é cirurgia intrauterina, né? Porque, como a Fernanda colocou, porque se isso acontecer, é uma perspectiva que vai ser abordada. Se isso não acontecer, aí tudo fica mais complicado ou inexistente, porque a pessoa pode morrer, inclusive, né, na sequência. Então, a cirurgia intrauterina tem que estar, assim, bem regulamentada. Para acontecer a cirurgia, tem que haver um diagnóstico, né, o pré-natal e tal, né, Fernanda? Eu acho que você quer complementar alguma coisa, né, que você levantou a mão aí também, né? Quando o senhor falou da cirurgia intraútero, eu veio uma coisa na minha cabeça, que na época eu morava em João Pessoa, na Paraíba, e eu tive que viajar para o Rio de Janeiro para fazer minha cirurgia. Então, o senhor imagina o transtorno que foi, né? Eu grávida, com o diagnóstico de que a minha criança tinha uma malformação grave, né? Que causa sequelas muito graves, e eu tive que sair da cidade que eu morava para o Rio de Janeiro, que está muito distante, eu e meu esposo. É uma cirurgia que tem muitos riscos, né? É uma cirurgia que tem risco de parto prematuro, então eu tive que viajar com 20 e poucas semanas de gestação, já levando tudo que eu iria precisar caso minha filha nascesse antes do tempo. Eu fiquei quase 60 dias no Rio por uma opção até nossa mesmo, porque nós tínhamos muito receio dela nascer em João Pessoa e a gente não conseguir, ela nascer muito prematura em João Pessoa e a gente não ter uma assistência ideal para ela, né? Então, a gente, com relação à UTI, com relação à preparação mesmo de médicos, realmente, né? Então, nós ficamos lá no Rio de Janeiro 60 dias para esperar que a minha gestação avançasse um pouco mais, para daí eu conseguir voltar. Aí o senhor imagina que eu tinha ainda essa condição de ir, né, ficar lá esse tempo, mas imagina famílias que não têm essa condição, que também tem que viajar longas distâncias, a mãe grávida, né? Algumas vezes o pai não pode acompanhar porque o trabalho não libera. Então, assim, é muito difícil, é muito, não vou dizer nem, é constrangedor, porque assim, uma mãe que grávida de um bebê com um diagnóstico desse e ainda ter que passar por tudo isso, ela não está nem na casa dela, ela não está próximo das pessoas dela, da família dela, né? Ela tem que se deslocar, é muito difícil. Então, a cirurgia intraútero, eu acho assim, ao meu ver, pelo menos em uma cidade por estado, pelo menos, para que a gente tenha um centro referenciado em todos os estados do Brasil, para que essas famílias, se precisarem se deslocar, que seja uma distância menor, que consigam voltar para suas casas com mais facilidade, porque é muito difícil. E a gente vê muitas pessoas que às vezes precisam ficar em casa de apoio, às vezes a casa de apoio tá cheia, não pode receber. Nós temos as líderes da Abrace que tentam, né, ajudar, que assim como eu, né, que representam a Abrace nos outros estados, que tentam ajudar, mas a gente também fazer tudo, né? Então a gente precisa dessas políticas públicas que deem esse amparo para essas situações, diagnóstico precoce, cirurgia intraútero e que seja, pelo menos em todos os estados, que tenha um local, um hospital referenciado para fazer isso para essas famílias. Muito bem, Fernanda, muito bem explicado e tudo muito importante que você colocou. Obrigado por enquanto. Em seguida, eu passo a palavra para o Paulo César Sequim, que é presidente da Associação Brasileira de Espinha Bífida, o que é muito importante, né? A gente escutar bastante a associação, porque a associação representa, sim, o pensamento das pessoas que estão envolvidas nessa área. O povo tem que se organizar, né, para discutir. Então, parabéns para a associação. E a sigla da associação é Abraça, né? Isso. Então, tá bom. Paulo, tá aí, Paulo? Tô aqui, senador. Muito bom dia. Eu acabei não conseguindo responder a saudação inicialmente, um probleminha técnico. Bom dia a todos, membros da mesa diretora. Muito obrigado, senador Flávio Arnes, pela sensibilização da voz à nossa comunidade, né? Eu ouvi os nossos anseios e angústia de tantas famílias brasileiras com relação à espinha bífida.
Queria dizer que eu me sinto cumprindo meu dever cívico aqui hoje, em dar voz à comunidade que nós representamos, né? Eu gostaria de fazer uma apresentação demonstrando algumas informações sobre a associação, algumas informações mais relativas à nossa comunidade, e alguns números com relação ao acesso ao diagnóstico no período correto e acesso à cirurgia intrauterina, né, com base em pesquisas que nós efetivamos junto aos membros da nossa associação. O Ivan pode orientar aí, Ivan. Deixa eu só diminuir a quantidade de telas aqui para garantir que eu vou abrir a tela correta. Pode. Aqui. Conseguem ver minha tela? Sim. Muito bem. Bom, aqui tem uma breve apresentação, eu vou deixar realmente sem tomar o tempo, sem ler nome por nome, mas apenas para registrar, né, quem são as pessoas que trabalham voluntariamente na diretoria da associação. Só viu, Paulo, eu só quero fazer uma observação para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, que as falas, a ata, ou o que for apresentado, ficará disponível no site da comissão, para depois as pessoas também lerem, se desejarem com mais calma, pensarem, né? Então ficará tudo disponível no site. Desculpe ter interrompido. Imagina, obrigado pelo complemento, senador. Bom, então a associação é uma entidade assistencial, não tem fins lucrativos, todo o trabalho é voluntário, nenhum dos diretores recebe qualquer remuneração pelo trabalho prestado. A sede da associação é em Curitiba, mas a nossa atuação é em todo o país e por todo o país. Aqui nós temos uma imagem de uma mielomeningocele aberta, então acho que uma maneira mais evidente para entender, a doutora Camila vai explicar isso de uma maneira mais abrangente, mas para entender o tamanho da nossa comunidade hoje, né, a mielo ela afeta 2,42 a cada 10 mil nascimentos, né? Esses dados são uma pesquisa realizada pela Abrace, inclusive utilizando a base de dados do próprio Ministério da Saúde, né? Então nós estimamos um nascimento de cerca de 750 crianças ao ano, né? E uma população estimada de cerca de 40 mil indivíduos com mielomeningocele no país inteiro. Aqui também tem um mapa da distribuição geográfica para entender mais ou menos como são distribuídos os associados atendidos pela associação hoje. Cabe lembrar que a associação é carente de muitos recursos, então o trabalho é 100% voluntário, basicamente com recursos dos próprios diretores e colaboradores. Ainda assim, a associação atende hoje cerca de 4 mil indivíduos que de alguma forma foram afetados pela espinha bífida, né? Cerca de 1.400 deles com a forma mais grave, que é a espinha bífida. Nós temos estudos publicados, né, inclusive em congresso internacional, com relação a esses números, né? Então, esses dados podem ser verificados posteriormente, se necessário. A associação compartilha isso. Aqui um pouco sobre o trabalho. Então, a associação ela possui grupos de integração, orientação, trabalho com lideranças regionais, né, líderes comunitários, trabalhamos ações e campanhas de conscientização, né, redes sociais, e fazemos o que podemos com os recursos que temos. Aqui alguns números com relação à cirurgia intrauterina. A Abrace ela começou a intensificar ações, campanhas e esforços para garantir que quanto mais pessoas pudessem ter acesso ao procedimento a partir de 2019. Então, o nosso levantamento, essa é uma pesquisa com dados do cadastro da associação, né? Então, não é 100% das pessoas que responderam, mas é uma pesquisa com número significativo, cerca de 600 pessoas responderam a pesquisa. Identificamos que até 2018, de 2010 a 2018, o período em que já existia a cirurgia intrauterina, apenas 12% das crianças no Paraná tiveram acesso ao procedimento, né? A partir de 2019, a gente já tinha
cerca de 72% dos assistidos no Paraná tendo acesso a esse procedimento. Em 2023 e 2024, nós já alcançamos um índice de 85% das gestantes no Paraná, né, onde a atuação da Abrace ela é mais forte, né, por conta da indisponibilidade de recursos, tendo acesso ao procedimento da cirurgia intrauterina de correção da mielomeningocele. Então, assim, em âmbito geral, né, 13% das gestantes brasileiras tiveram acesso à cirurgia intrauterina antes de 2019. Após esse aumento dos esforços da associação em promover essa cirurgia, seja através de filantropia, arrecadações de doações voluntários, ou através de processos judiciais realmente para garantir o benefício, 46% das gestantes em todo o país tiveram acesso à cirurgia intrauterina, né? Os demais, né, como evidenciado no gráfico aqui, recebem a correção pós-natal, né? Então, o procedimento atualmente adotado pelo SUS aguarda que a criança tenha o nascimento e após o nascimento faz a correção da cirurgia intrauterina. A doutora Camila vai conseguir explicar com maior propriedade posteriormente quais são as complicações também de realização do procedimento após o nascimento. Com relação à idade gestacional do diagnóstico, a doutora Camila também vai explicar, e é óbvio que cada caso é um caso, os números não são exatos, em algumas possibilidades isso pode ser flexibilizado, mas com relação aos números que nós obtemos na pesquisa junto aos nossos associados, apenas 30% das gestantes 30% das gestantes que receberam o diagnóstico receberam de maneira tardia, né? Não conseguiram receber o diagnóstico ainda em prazo para realizar a cirurgia intrauterina, ou seja, ainda que tenham o alcance da associação, ainda que exista a disponibilidade do procedimento através do Sistema Único de Saúde, se não houver um mecanismo de antecipação desse diagnóstico, isso imaginamos por meio de campanhas e capacitação de equipes médicas, né, essas gestantes vão continuar sem acesso ao procedimento, ainda que seja oferecido de maneira gratuita, né. 14% recebem o diagnóstico praticamente em cima do limite onde poderia ser resolvido o problema com a cirurgia intrauterina, né, ou posterior à idade gestacional, onde se conseguiriam os melhores resultados. Aqui é uma foto, inclusive, do primeiro encontro com o senador Sérgio Flávio Arnes na nossa associação, né. Foi um encontro inusitado, senador, eu lembro ainda, vou dizer sempre, foi um encontro de tirar o fôlego, mas trabalho da associação junto a entes públicos, né, buscando melhores direitos, maiores direitos para a nossa comunidade. Esse aqui foi um exemplo de um evento de capacitação que a Abrace realizou no Museu da Vida, em Curitiba, né. Esse evento ocorreu no ano passado, foi um evento gratuito para todos os associados, reuniu mais de 250 pessoas, incluindo famílias, associados da Abrace ou não, profissionais da área médica e outros profissionais com interesse na condição, né? Então, imaginamos que mais eventos como esse podem viabilizar que seja resolvido o diagnóstico de maneira antecipada, por exemplo, né, entre outras condições que imaginamos que o treinamento possibilitaria. Aqui a gente elenca algumas dificuldades com relação à cirurgia intrauterina, né, de dificuldade de acesso, falta de exames, protocolos no SUS, entre outras que eu não vou prolongar aqui. Eu acho importante só frisar que ainda que exista um esforço hercúleo por parte da associação e da própria comunidade com relação à cirurgia intrauterina para que isso aconteça, eu acho que os números deixam bastante evidente que, embora essa não seja a realidade em todo o país, no Paraná hoje, através de convênios que foram celebrados, através da insistência da associação, dos nossos esforços, a gestante já tem um atendimento
à cirurgia intrauterina, mas de uma maneira muito complicada. A Fernanda citou que ela teve que viajar de João Pessoa até o Rio de Janeiro para realizar o procedimento, por exemplo. Aqui no Paraná, nós conseguimos realizar esse procedimento através de um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital de Clínicas de Curitiba. Mas é importante frisar que ainda temos muita dificuldade com a implementação disso no Sistema Único de Saúde. Ainda que exista a oferta do procedimento, é difícil fazer com que a gestante cheguem até lá, né? Então, não é possível fazer um TFD, por exemplo, para um procedimento que não existe no SUS. Então, uma gestante de João Pessoa acaba tendo que fazer seu deslocamento com recursos próprios até o Rio de Janeiro. O caso da Fernanda ainda foi possível que isso acontecesse, mas a gente sabe que essa não é a realidade socioeconômica da maioria dos brasileiros, né? Então, muitas dessas gestantes, ainda que recebessem a oferta do procedimento em algumas localidades específicas do país, deixariam de poder usufruir do benefício, né, enquanto a gente não tem um dispositivo de amparo total no Sistema Único de Saúde, inclusive com a logística via TFD ou outras formas desse procedimento. E para finalizar, gostaria de agradecer novamente, né, a oportunidade de a gente expor isso, ainda que de maneira rápida, porque os desafios da nossa comunidade eles são infinitos, né? Mas temos muita esperança e confiança, né? Como o senador Flávio Arnes nos disse, de realizar novas audiências públicas no futuro para discutir cada uma dessas situações até que consigamos resolver o problema de maneira definitiva. Muito obrigado. Agradeço a você, Paulo César Sequim, que é presidente da Associação Brasileira de Espinha Bífida, ABRAS, inclusive enfatizando, né, conforme me permite chamar de você, colocou que os outros estados também se organizem, né, para terem a regional da Associação Brasileira de Espinha Bífida do Pará, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, porque é muito importante o povo estar reunido, discutindo e em conjunto, vendo que não estamos sozinhos nesse mundo, enfrentando a espinha bífida, mielomeningocele, mas que a gente está num grupo, e o grupo busca soluções, busca articulação, né? Uma sociedade organizada e muito forte nesse sentido. Então, parabéns pelo trabalho, porque, sabe, até para explicar para as pessoas que nos acompanham, a gente poderia discutir toda a área da espinha bífida, mielomeningocele, mas a gente pensou o seguinte, junto com a ABRAS, inclusive, vamos pegar um problema, né, que é a cirurgia, que não é o único problema, porque tem que ter o exame pré-natal, tem que ter o exame, tem que levar para a cirurgia, tem que atender depois, e depois vamos pegar outra área, para no final do ano termos, por exemplo, 4 a 5, né, encaminhamentos importantes para o conforto e a segurança das famílias. Então, por isso que hoje a gente está dizendo, olha, a mãe foi identificada, está com problema, né? Criança com problema. Como que a gente pode fazer essa cirurgia? Por isso que o Ministério Público, o Ministério da Saúde, desculpe, também está aqui presente debatendo essa situação, mas articular bastante para que o resultado concreto aconteça, né? Muito bem. Passo em seguida a palavra à doutora Camila Fachin, que é cirurgiã pediátrica do Hospital das Clínicas de Curitiba, Paraná, né? Hospital ligado à Universidade Federal do Paraná, portanto, ensino, pesquisa, extensão, atendimento à comunidade. E a doutora Camila é uma referência não só no Paraná, no Brasil, e até por todo o trabalho que teve no exterior também, no atendimento das pessoas, na orientação e como membro de uma grande equipe, né, para a cirurgia intrauterina. Com a palavra, então, doutora Camila.
Então, bom dia a todos. Muito obrigada, senador, por essa oportunidade, né? É extremamente importante a gente estar debatendo esse tema hoje. Então, agradeço muito em meu nome, no nome da Abrace e de todas as famílias. Então, eu vou levantar alguns aspectos mais técnicos em relação à cirurgia intrauterina da mielomeningocele, a cirurgia fetal, e falar um pouquinho também sobre a atual situação brasileira. Então, o Paulo já falou isso, mas eu gostaria só de enfatizar que o problema da mielomeningocele, quando a criança nasce com a exposição dos tecidos neurais, não é só aqui nessa região, aqui na medula. Como a gente pode ver aqui nesse diagrama, o que acontece acaba havendo uma descida aqui do cerebelo, né? Então, dessa porção posterior aqui do nosso encéfalo, e uma obstrução da drenagem do líquor. Então, a criança acaba ficando com hidrocefalia também. Então, essa associação do defeito espinhal, né, com a mielomeningocele em si, com a hidrocefalia, é que causa todas as sequelas que a gente vê nas crianças, né? Como o Paulo citou, um último estudo que a gente fez aqui com os dados do Ministério da Saúde, mostrou uma incidência de 2,4 para cada 10 mil nascidos vivos, aqui, desculpem, está faltando um zero. Me parece uma incidência um pouco subnotificada, né? Porque quando nós vemos países como os Estados Unidos, essa incidência é quase o dobro da nossa, então eu acredito que haja um pouco de subnotificação, porque quando a gente vê também a distribuição pelos estados, os estados que têm mais acesso ao Sistema Único de Saúde, mais acesso ao diagnóstico, o número é maior, e os estados que têm pouco acesso, o número é menor, e não teria por que existir uma diferença de incidência entre os nossos estados, já que todo o país faz, né, existe uma lei para a fortificação com ácido fólico, que é uma maneira profilática de diminuir a incidência da mielomeningocele. A profilaxia que é feita na mulher em fase fértil, porque a mãe tem que tomar o ácido fólico antes de estar grávida, ela é efetiva para a redução dos casos, mas ela não é curativa, ela não extingue o fato dos fetos terem mielomeningocele ou terem defeitos espinhais, né? A espinha bífida aberta. Bom, como que a gente faz o diagnóstico? E a gente escutou bastante a Fernanda falando, né, que ela teve acesso a esse diagnóstico e como foi isso importante. Então, o diagnóstico ele é feito principalmente pelo ultrassom pré-natal. Tá? E daí aqui já vou trazendo algumas dificuldades, fazendo o link com a nossa realidade. No ultrassom pré-natal, a gente vai ter aquele primeiro ultrassom, né, geralmente para ver a translucência nucal, que é lá pela 12ª, 13ª semana, e depois, ao redor da 20ª semana, a gente tem o ultrassom morfológico, que é um ultrassom mais detalhado, que seria o ultrassom para fazer esse diagnóstico, né? E nesse ultrassom, o médico especialista em medicina fetal, ele vai ver o achado direto, então essa aqui é a coluninha do bebê, olha aqui o saco da mielomeningocele, então isso é um achado direto de mielomeningocele, mas que algumas vezes é mais difícil. Então os achados indiretos, como esse sinal do limão aqui, que é o formato que assume, né, a cabecinha do bebê, ou cerebelo em banana, esses achados são achados indiretos, e eles são achados também que devem levar aquela pessoa que está fazendo ultrassom, aquele médico que está fazendo ultrassom, a indagar se esse paciente tem ou não mielomeningocele. Então, aqui a gente esbarra num primeiro ponto, que é a formação das pessoas que estão realizando, né, os médicos que estão realizando esses ultrassons pré-natais no nosso sistema de saúde, né? Então, precisa haver a formação desses indivíduos para fazer a identificação desses sinais, para que esse diagnóstico possa ser feito em tempo hábil, e a gente já vai entender por que é importante
fazer esse diagnóstico no tempo hábil. E isso é um segundo ponto, porque muitas vezes as gestantes acabam chegando depois da janela que a gente teria para fazer a cirurgia fetal. Então, feito esse diagnóstico, abre-se um leque de tarefas, digamos assim, que é necessário fazer com essa mãe, tá? Então, é muito importante que toda gestante fizesse um exame, coletasse o líquido amniótico para fazer o cariótipo fetal. Porque algumas vezes, né, de 2 a 16% dos casos, ele pode estar associado a algum outro defeito cromossômico, uma síndrome genética, e às vezes é uma síndrome genética grave, às vezes até incompatível com a vida. E daí não seria indicada a cirurgia intrauterina nesses casos, né? Feito o diagnóstico, é importante conversar com a família, explicar as opções, explicar a cirurgia fetal, explicar a cirurgia pós-natal. Lembrando que, em alguns casos, não há aquela hidrocefalia associada, que isso a gente chama malformação de Chiari, né? Então, não há o Chiari. Quando não há Chiari, muito provavelmente não há indicação de cirurgia fetal. Então, não é 100% dos casos diagnosticados intraútero que vão ter a indicação de cirurgia fetal, mas a imensa maioria dos casos tem Chiari e terá essa indicação, tá? Como é feita a cirurgia no pós-natal, né? Então, antes de existir a cirurgia fetal, todos os pacientes passavam por cirurgia no pós-natal. Ela é feita entre 24 e 72 horas de vida, é uma cirurgia muito segura, com uma mortalidade baixa. Entretanto, 80% das crianças não vão ter a reversão do Chiari, né? O cerebelo, lembra, eu coloquei naquele outro diagrama, ele desce. Então, muitas dessas crianças operadas no pós-natal vão continuar com essa obstrução. E daí vão ter hidrocefalia e vão necessitar colocar um catéter que deriva o ventrículo aqui no cérebro para o peritônio, fazendo uma derivação ventrículo-peritoneal, tá? Além disso, muitas dessas crianças, elas vão ter também problemas motores importantes, sendo uma significativa parte delas cadeirante, né, na sua vida. Bom, mas aí por que desenvolver, então, uma cirurgia fetal para uma doença que eu falei para vocês, que a cirurgia pós-natal é segura, entretanto, com sequelas? Então, o racional para operar a criança intraútero é o seguinte: essa hipótese das duas lesões. Então, na verdade, a criança que tem, o feto que tem mielomeningocele ou espinha bífida aberta, ele sofre duas lesões. A primeira lesão é o próprio defeito, né? A malformação que ele apresenta com o tecido neural exposto. A segunda lesão é a agressão que o líquido amniótico vai fazer nesse tecido neural. Então, a cirurgia fetal, ela diminui essa segunda lesão, porque ela vai corrigir intrauterino e vai diminuir o tempo que esse tecido neural vai ficar exposto ao líquido amniótico. Então, esse é o racional da cirurgia fetal, porque ela paralisa a história natural daquele tecido neural que ia sendo lesado gradativamente por contato com o líquido amniótico. E muitas vezes pode, inclusive, reverter a história natural, revertendo o Chiari, revertendo a hidrocefalia. Eu gostaria de fazer menção ao Dr. Michael Harrison, que é um cirurgião pediátrico americano. Ele é o pai da cirurgia fetal moderna. Ele que desenvolveu essas hipóteses, né, no seu laboratório, junto com vários pesquisadores nos Estados Unidos. E ele também desenvolveu os princípios éticos para a realização de cirurgia fetal, não só da mielomeningocele, mas de todas as cirurgias fetais. Então, é muito 15 importante segundos. Que a gente tem que... Pode ficar à vontade, viu? Continuar.
Obrigada, senador. É muito importante que a gente tenha em mente que os critérios éticos para a realização da cirurgia fetal, eles são muito importantes. Então, uma das coisas eu já disse, quando o feto tem malformações mais graves associadas à espinha bífida, não se deve fazer a cirurgia fetal. A cirurgia fetal, ela só deve ser realizada depois de demonstrar que ela é eficaz. Foi feito estudos anteriormente, foram feitos estudos em animais, está comprovado que ela realmente é eficaz, ela traz mais benefício do que malefício. Então, tudo isso é importante quando a gente fala em cirurgia fetal. Aqui foi um dos primeiros casos, né? Aqui o caso operado em ovelha, em 1995, pela equipe do Dr. Michael Harrison, e aqui o primeiro caso em humanos, em 1998, né? Feito por esses 2 médicos que foram da equipe de pesquisa do Dr. Michael Harrison lá na Califórnia. Depois que eles acabaram, né, o treinamento com o Dr. Michael Harrison, eles foram para Filadélfia e estão até hoje lá no Hospital Infantil da Filadélfia, onde eu tive o privilégio de passar 1 ano, né, sob orientação do Dr. Alan Flake. Então, eles publicaram o primeiro caso em humanos em 1998. No Brasil, é preciso também a gente enfatizar o pioneirismo do Dr. Antônio Moron, que foi professor titular de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e ele fez a primeira cirurgia intraútero para mielomeningocele no Brasil, lá no Hospital São Paulo, da Escola Paulista, em agosto de 2003. Bom, vários centros começaram então a fazer cirurgia fetal, mas as pessoas se perguntavam: será que é realmente mais efetiva a cirurgia fetal que a cirurgia pré-natal? Foi, então, lançada uma ideia nos Estados Unidos, que todos os centros que fizessem cirurgia fetal parassem de fazer. E apenas 3 centros fariam as cirurgias fetais dentro de um estudo. Então, fazia-se o diagnóstico das mães e era sorteado se aquela mãe ela ia para o tratamento fetal ou para o tratamento pós-natal. Né? Óbvio, ela assinava um termo de consentimento, aceitando participar do estudo. E esse estudo é o estudo que norteia o tratamento da cirurgia fetal da mielomeningocele até hoje. É o estudo MAMS, que foi publicado em 2011 no New England Journal of Medicine, que é uma das maiores, né, mais respeitadas revistas dentro da medicina. Então, como eu falei para vocês, ele envolvia 3 centros e a ideia era comparar quem fez cirurgia fetal, quem fez cirurgia pós-natal, e quando eles iniciaram o estudo, eles tinham um plano de colocar 100 pacientes na cirurgia fetal, 100 pacientes na cirurgia pós-natal. E esse estudo começou em 2003. Então, aqui só alguns critérios de inclusão e exclusão, eu não vou falar deles, mas a gente usa até hoje esses critérios. No Brasil, a gente estende um pouco aqui a idade gestacional, e aqui, pessoal, é a importância do diagnóstico, porque a gente tem que operar esse paciente. Alguns estudos no Brasil já mostraram que a gente pode operar até 27 semanas, e não mais 26, como está aqui. Mas existe uma janela. Depois disso, não adianta mais operar, não é benéfico operar. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce e essas gestantes chegarem para a cirurgia. E aqui, ó, é o Chiari, que é a hidrocefalia, né? Então, tem que ter Chiari para fazer a cirurgia intrauterina. Bom, aqui só umas fotos para explicar. Então, é feita uma laparotomia grande na mãe, aqui uma incisão no abdômen. O útero, ele é colocado para fora. E daí é feita a incisão no útero, em cima do defeitinho ali das costinhas do feto. É operado o defeito das costas do feto com microscópio, reposto o líquido e fechado o útero. Então, essa é a cirurgia fetal descrita no estudo MAMS. O que aconteceu? O estudo acabou antes. O estudo acabou antes porque, numa análise parcial dos resultados, eles viram que tinha muito melhor resultado os fetos operados intraútero. Quais eram esses melhores resultados? Menos necessidade de shunt ventrículo peritoneal e melhor função motora quando eles começavam a andar. Entretanto, nem tudo são flores. Existem 15 segundos.
Existem outras sequelas? Sim. Pode continuar, viu? Obrigada, senador. Eu não vou me prolongar, prometo. Mas pode ficar tranquilo. Obrigada. O parto prematuro é o principal efeito adverso da cirurgia intrauterina, né? Todo procedimento intrauterino carrega uma chance de desencadear trabalho de parto prematuro. Então, a gente tem uma melhor função motora, uma menor necessidade de colocar a válvula de derivação ventrículo-peritoneal. Entretanto, a gente tem uma maior morbidade materna por conta da cicatriz no útero e uma maior morbidade fetal por conta da prematuridade, tá? Mas nesse balanço, a cirurgia fetal traz mais benefícios do que malefícios, e é isso que o estudo MAMS mostrou. Então, a partir de 2011, quando esse estudo foi publicado, ele é uma evidência científica nível 1A, porque ele é um estudo prospectivo, randomizado, controlado. Então, desde 2011, a gente pode dizer que o padrão ouro para correção da mielomeningocele é a cirurgia fetal e não mais a cirurgia pós-natal nos casos com hidrocefalia no feto. Aqui são vários outros estudos que foram publicados depois, mostrando esses mesmos resultados. Então, não foi só esse estudo MAMS, foram vários estudos, né? E o problema é que a gente fica com relação à cicatriz materna, né? Cicatriz grande, o útero continua crescendo, pode romper. No estudo MAMS não houve nenhuma mortalidade, mas eles sempre faziam uma cesárea antes da paciente entrar em trabalho de parto e pediam para ela aguardar 2 anos antes da próxima gestação. Aqui nós temos uma contribuição de um brasileiro, que é o Dr. Fábio Peralta, que atua em São Paulo, que desenvolveu, né, uma cicatriz menor no útero para fazer essa cirurgia, diminuindo então aquelas questões de rotura uterina, né? Então, isso foi também um avanço e uma contribuição brasileira, né? E hoje a gente tem algumas abordagens menos invasivas para o útero, tá? A gente chama, porque para o feto ela é também um pouco menos invasiva, mas elas focam mais na questão da cicatriz uterina, né? Existe o tratamento fetoscópico totalmente percutâneo e existe o tratamento fetoscópico com a exposição do útero, fazendo uma laparotomia, expondo o útero e colocando os trocáteres somente através da parede uterina. Essa maneira de fazer fetoscopia, ela tem menos chances de trabalho de parto prematuro do que na fetoscopia totalmente percutânea, né? Essas técnicas fetoscópicas, elas ainda, né, estão sendo estudadas, têm publicação, mas ainda carecem de uma comprovação. Mas acredito que isso seja realmente o futuro, né? Principalmente essa com a exposição do útero, porque também não adianta a gente fazer totalmente fetoscópica e aumentar muito a incidência de parto prematuro. Aqui algumas imagens lá do Hospital de Clínicas, né? Então, eu sou professora na Universidade Federal do Paraná e lá no Hospital de Clínicas existe uma equipe que realiza cirurgia fetal pelo SUS, né? Infelizmente, uma das poucas do Brasil, e a gente sabe que seria muito benéfico se fosse expandido para outros estados também, né? Aqui só para mostrar que todos aqueles avanços que foram vistos lá no estudo MAMS em 2011, eles continuaram acompanhando essas crianças, né? Então, aqui na idade escolar, elas continuam com boa função motora, né? Esse estudo aqui também para avaliar a função física das crianças. Então, esse benefício ele é mantido durante a vida da criança, né? E aqui só para mostrar 2 pacientinhos nossos aqui de Curitiba, né? Eu pedi autorização das mães, que estão aí super bem com a sua função motora e mostram que realmente existe benefício na realização da cirurgia intrauterina e que seria excelente que esse benefício fosse estendido para todo o nosso país. Muito obrigada e desculpe ter passado um pouquinho do tempo. Agradeço muito a doutora Camila, muito importante, e era necessário, inclusive, passar um pouco do tempo,
E eu até penso, vou falar depois com o Ivan também, Ivan, para nós vermos e enviarmos a título de contribuição também, divulgarmos essa audiência pública com as faculdades de medicina do país, né, para que as pessoas tomem conhecimento, vejam, escutem a opinião da família, da associação, da medicina, né, no caso do Hospital de Clínicas, e agora do Ministério da Saúde também, para ver como é que o Ministério está vendo, encaminhando, né? A gente já sabe que existem iniciativas, né? Por isso que vamos ouvir, então, o Dr. Marco Jonathan Lino dos Santos, que é consultor técnico do Ministério da Saúde. Né? Com a palavra, Dr. Marcos. Bom, bom dia, né, a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite do senador Flávio Arnes, e aí aqui eu vou trazer, né, alguns pontos que foram colocados, né, durante as apresentações, muito bem colocados, e também como é que hoje o Ministério da Saúde, né, vem tratando sobre a questão. Primeiramente, eu estou, né, como consultor técnico aqui da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, aqui do Ministério, onde essa pauta ela é discutida não só pela nossa secretaria, mas também por outras secretarias, principalmente a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que é a SAPS, que na verdade ela hoje vem conduzindo, né, todo esse processo do que trata-se a espinha bífida. A gente tem a questão da própria criação, né, que ocorreu em 2021, da Câmara Técnica Assessora, né, para poder a gente conseguir discutir. Então, nessa CTA que foi lá de 2021, que foi conduzida pela SAPS, né, mas com participação de todo o Ministério, como também das sociedades médicas, né, especialistas, para poder discutir sobre a situação, lá foi colocado para ser debatido, né, tanto a questão das diretrizes clínicas, como também da própria incorporação da cirurgia, né, intrauterina, que aí, como já foi citada muito bem, né, explicado aí pela doutora Camila. Então, diante dessas situações, e isso muito partiu tanto dessas questões provocadas pela sociedade civil, né, organizada, mas também pelas questões vinculadas à necessidade da população, que o Ministério da Saúde começou a enxergar, como também um parecer técnico, né, que ocorreu do Conselho Federal de Medicina, onde colocou, né, que a questão da cirurgia intrauterina ainda estava em fase de desenvolvimento, né, que precisava aí de mais estudos para poder aí fazer essa própria indicação para o SUS. Esse parecer foi decorrente a uma provocação nossa do Ministério na época, né, para que a gente pudesse realmente ter essa visualização. E aí, só para vocês entenderem, né, para que a gente possa incorporar qualquer tipo de tecnologia, né, de procedimento, de equipamento, ela precisa passar por alguns critérios. Critérios esses que eles passam pelas questões das evidências científicas, né, então a gente precisa enxergar cientificamente, né, quais os benefícios, quais são os riscos, né, que se tem, e com isso passa-se pela comissão, né, que é a Conitec faz essa avaliação para depois aí verificar os estudos econômicos, né, que gasto seria esse que o SUS teria, né, para poder aí vir sim fazer o processo de incorporação e depois uma análise da área técnica para fazer o processo de efetivação daquela tecnologia. Então, durante as reuniões das CTAs, em 2022, né, a gente acabou aí fazendo uma nota técnica, que aí provocando a Conitec, né, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, para que pudesse fazer um parecer técnico de evidências científicas sobre a cirurgia intrauterina. E o parecer, ele saiu, né, o ano passado, comecinho do ano passado, onde ainda se colocou, né, que ainda havia alguns riscos, até colocar aqui, né, alguns benefícios foram confirmados a médio prazo, né, para a cirurgia fetal, porém agora existe sim alguns riscos maternos e fetais, quando comparado com a cirurgia que hoje já é disponível, né, pelo SUS, que é a cirurgia pós-natal. Então, diante disso, né, como foi até colocado pela doutora Camila, né, é uma balança, né? Então, essa balança é difícil, né, de parecer que eles colocaram entre os riscos maternos e fetal infantil, ele não tem uma firme conclusão. Então, o parecer final da Conitec não colocou-se como aí algo, vamos dizer assim, totalmente benéfico para que houvesse a incorporação pelo SUS. Então, diante disso, foi levado também novamente para a CTA,
E os especialistas decidiram não mais, né, vamos dizer, dar andamento em relação à situação vamos dizer assim, né, da questão das comparações com os estudos. Porém, nós, enquanto área técnica em si e enquanto ministério, nos reunimos e vimos a possibilidade de tentar com os estudos mais recentes, né, que possam vir a ter, novamente tentar com a Conitec um novo parecer, né, para poder a gente conseguir enxergar, porque como a doutora Camila colocou aí, existem vários benefícios e vários outros estudos, né, mais recentes que podem aí tentar fazer essas comprovações, e a gente acabou também tendo essa possibilidade de tentar novamente fazer esse caminho, né, vamos dizer assim, para que haja novamente uma nova avaliação, né, então, porque a partir do momento que houver essa avaliação, houver o parecer aí favorável da Conitec, aí sim a gente consegue aí verificar a possibilidade dessa incorporação dessa cirurgia dentro do SUS, né? Então, hoje, a cirurgia que é disponível, né, ela é a cirurgia pós-natal, né, a cirurgia aí aberta. Então, hoje a gente consegue visualizar, em 2023, foram realizados aproximadamente 202 cirurgias no país, né, onde aí os centros, né, as unidades que realizam cirurgias são locais que estão habilitados, né, são centros, são unidades hospitalares que estão habilitadas como centros de neurologias ou unidades de neurologia, né, tem que estar vinculado a esse tipo de habilitação. Então, a partir do momento que se há a expertise na realização do procedimento, é realizado sim pelo SUS. Então, hoje pelo SUS a gente tem realmente como aí disponível esse tipo de procedimento. Em relação, que foi aqui falado, né, acho que foi colocado em relação à questão dessa necessidade, principalmente na atenção primária, né, dos profissionais aí serem capacitados para o diagnóstico, né, precoce, isso aí também é de extrema importância. A gente vem discutindo com a Secretaria de Atenção Especializada essa necessidade que precisa ter, não só para a questão da mielomeningocele, mas também relacionadas a outras patologias, né, congênitas, que haja realmente esse diagnóstico precoce, que a gente consegue realmente identificar precocemente e aí conseguir tratar e aí dar as linhas de cuidados necessárias. E a questão das filas, né, que eu acho que foi citado por alguma pergunta, né, que chegou, dessa preocupação com as filas, a gente coloca, assim, né, enquanto Ministério da Saúde, como diretrizes normativas, que a questão da organização, né, dos serviços, eles são muito desenhados, né, e articulados pelos gestores, né, tanto gestores municipais, gestores estaduais, para que eles organizem da melhor forma, né, criem seus protocolos e organizem da melhor forma para que dê acesso à população, né, aos procedimentos necessários. Então, o TFD, né, também como foi colocado, ele é de acordo aí, desenhado, vamos dizer assim, com essas pactuações, tanto a nível local, tanto municipal como estadual, claro, a gente, quanto o Ministério da Saúde, a gente dá as normativas, dá as diretrizes, né, para que aí eles consigam realmente se organizar e a gente apoia de acordo com as necessidades que houverem dentro desses locais. Então, acho que basicamente, praticamente, né, a gente tem esses avanços, né, sendo discutidos, tanto a questão foi se falado, né, da questão da ultrassom morfológica. A gente também visualiza essa necessidade, porém ainda não foi incorporado pela Conitec para ser realizado pelo SUS, né? Então são outro fator aí que a gente precisa realmente buscar para que haja incorporação pelo Sistema Único de Saúde, como também a cirurgia intrauterina, que pelo parecer, né, mais recente que esteve da Conitec, ainda não se colocou aí como algo para ser incorporado, porém, a gente ainda precisa ter outras tentativas, né, e tentar e também até pedir ajuda, né, à associação, porque a gente precisa reunir as evidências. E essas reunião de evidências, elas são necessárias para que haja avaliação pelo corpo técnico, né, lá da Conitec, para poder a gente conseguir ter a efetivação do procedimento. Então, até colocando aqui, né, em aberto para que realmente, se puderem nos ajudar, né, os especialistas, os contatos, para que a gente pudesse aí formar cada vez mais essas evidências para que a gente possa realmente colocar novamente para a Conitec fazer o processo de avaliação. Então, praticamente, né, esse processo de trabalho que a gente vem fazendo, tivemos reunião já esse ano, né, com mais um grupo mais técnico do nosso ministério, para que a gente pudesse dar esses andamentos e essas deliberações necessárias, e foi quando a gente realmente discutiu essa possibilidade de, novamente,
fazer uma tentativa, né, vamos dizer assim, para a Conitec fazer uma reavaliação do processo. E a gente se coloca à disposição, tá, senador Flávio, para que aí tanto a sociedade médica, né, como as associações de pacientes possam aí também estar entrando em contato. A gente está construindo em conjunto, a gente está aqui com o diálogo aberto, né? Estamos aqui participando realmente para poder a gente ver encaminhamentos que a gente também possa vir trazer para cá, para o Ministério, para poder a gente dar andamento junto com as partes envolvidas, né, com as áreas técnicas envolvidas. 15 Estamos sempre à disposição. Muito bem, eu até ia perguntar para a doutora Camila como é que ela vê essas observações, porque, inclusive, na nossa justificativa da realização da audiência pública, considerando os resultados desta Câmara Técnica como a nota técnica para o comitê, com as evidências científicas, né? Então, para a inclusão da cirurgia fetal, de correção da doença, propomos audiência pública para debater sobre os procedimentos do SUS, né? Quer dizer, já tendo. Eu considero, assim, também que a Câmara Técnica... Eu até pergunto para a doutora Camila se você não fazia parte da Câmara Técnica também. Por favor, qual a palavra? Obrigada, senador. Sim, eu fiz parte da Câmara Técnica, eu representava a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, né? Fui indicada pela diretoria da associação para participar da Câmara Técnica, né? Como o Jonathan falou, a gente começou a Câmara Técnica em 2021. Daí finalizamos a Câmara Técnica. A Câmara Técnica, na verdade, ela era para uma linha de cuidado e para a questão da cirurgia fetal. Então, a gente acabou dividindo em 2 grupos de trabalho. Eu participei do grupo da cirurgia fetal. E a gente finalizou a Câmara Técnica com 2 documentos que foram encaminhados para o Conitec. E esse ano não, no fim do ano passado, até estava revendo aqui os meus documentos, a Débora Beltrame, da SAPS, entrou em contato, porque a gente questionou, né, porque já estava demorando muito a resposta da Câmara Técnica. Então, a Débora Beltrame, da SAPS, entrou em contato com a gente, né, os profissionais da Câmara, falando porque esse parecer, na verdade, não é um parecer final. Ele, inclusive, está escrito parecer inicial. É um parecer inicial do Conitec. E nesse parecer, a gente estudou juntos lá, quando a Débora encaminhou para a gente, assim, havia já uma evidência importante em relação à cirurgia a céu aberto. Então, eles meio que chancelando a cirurgia a céu aberto e trazendo ainda algumas preocupações em relação à cirurgia fetoscópica, justamente por aquilo que eu coloquei na minha apresentação, de ainda não ter muita evidência científica e tudo. E na época a gente até imaginou que seria bom a gente já colocar, né, para o público em geral, para o SUS, né, liberar a questão da cirurgia a céu aberto e depois continuar a outra parte do grupo de cirurgiões que estava lidando com a cirurgia fetoscópica. Uma coisa que é um entrave que o Jonathan levantou é esse parecer do CFM, porque ele não é muito conclusivo. E daí, na época, até o Dr. Renato Sá também estava participando, ele é um obstetra brasileiro, e ele está ligado também com a diretoria da Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e na época a própria Associação de GO e a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica fez também uma provocação, isso em dezembro do ano passado, para o Conselho Federal de Medicina, para que saia um parecer mais contundente do Conselho, porque assim, cientificamente falando, não há o que discutir. O estudo MAMS é de 2011, né? A cirurgia a céu aberto. É a melhor evidência científica que a gente tem. É um estudo prospectivo, randomizado. Então, é nível 1A de evidência científica. Então, assim, eu acho que o que segurou um pouco esse parecer inicial da Conitec foi o parecer do CFM, né? Então, a gente também estava lidando com isso. Mas, assim, a última notícia que a gente teve da Débora foi em dezembro, e ela tinha ficado de agendar uma nova reunião com os experts da Câmara Técnica.
Então, não houve uma desistência, sabe, Jonathan, dos experts. Pelo contrário, a gente estava trabalhando em escrever um novo documento para enviar para a Conitec, né, em relação a essa avaliação inicial que eles fizeram, e também trabalhando no CFM para que saia um novo documento do CFM, um novo parecer. Então, e daí a Débora ficou de fazer algumas reuniões dentro da SAPS e encaminhar isso com a gente, mas daí não tivemos mais retorno. Eu pergunto para você, Camila, e também para você o chamou de Jonathan, né? É o Marcos Jonathan, né? Não, tá bom, não pode ser Jonathan, porque afinal o nome é Marcos Jonathan. Eu só quero perguntar o seguinte, e também para o Paulo e para a Fernanda. Quer dizer, nós estamos realizando essa audiência pública pela CAS, Comissão de Assuntos Sociais do Senado, com a preocupação de apoiarmos, que isso é tarefa do Congresso Nacional, escutarmos a sociedade, vermos se a necessidade que a sociedade apresenta depende de legislação, né, de uma lei, ou de mudança de uma lei, ou de apoio do Congresso para aquilo que a sociedade apresenta. E me parece, então, que, salvo o melhor juízo, que nós teríamos que fazer 2 encaminhamentos como Comissão de Assuntos Sociais. Primeiro, para que a doutora Débora dê a continuidade a esse processo que foi debatido no ano passado, para entrar em contato, né, com as entidades também, para que pudesse dar continuidade a todo esse estudo e debate que vem acontecendo no Ministério da Saúde. E a segunda situação, já que existe também a nota da pediatria, cirurgia pediátrica e da obstetrícia, que a comissão também relate para o Conselho Federal de Medicina de que essa audiência pública foi realizada e que estamos, assim, atentos aos desenvolvimentos e conforme a nota técnica, né, as notas da pediatria e da obstetrícia, que o Conselho Federal de Medicina possa se posicionar, né, para que o Ministério da Saúde possa também, com base no que o Conselho Federal de Medicina também colocar, que haja, à luz das evidências científicas, lógico, bem colocadas, né? E certamente na nota que a pediatria fez e a obstetrícia fez, isso foi colocado também, né? Para que o Ministério da Saúde possa ter esse respaldo também, né? Do Conselho Federal de Medicina. Estaria correto pensar dessa maneira, doutora Camila? Estaria sim, senador. Seria muito, muito bom. Mais alguma coisa que, da parte... Eu já vou escutar o Paulo também, mas da parte de você... Não, eu acredito que é isso. A gente precisa retomar, né, as atividades do Comitê Técnico Assessor, porque a gente acabou, né, ficando no meio do caminho um pouco, e eu acho que a gente pode evoluir a partir dali, para que o Conitec realmente incorpore para o SUS. O Marcos Jonathan, também lhe parece que é adequado falarmos isso? Sim, concordo, senador, que a gente precisa realmente dar continuidade, até mesmo houve um processo, doutora Camila, da recomposição, né, de alguns participantes da CTA, porque como houve mudança de gestão, né, e aí algumas pessoas acabaram também não estando mais com a gente, inclusive eu fui uma das pessoas, né, nomeadas aqui enquanto da Secretaria de Atenção Especializada para compor a CTA, então acho que foi comecinho desse ano, né, quando houve a indicação, acho que estão finalizando o processo das indicações dessa nova composição, vamos dizer assim, da CTA, para novamente a gente dar continuidade, mas a continuidade é importante para que a gente possa dar deliberações, né, essenciais, que aí foi já discutida pela doutora Camila, foi colocada muito bem. Obrigado. O Paulo, que é presidente da Associação Brasileira de Espinha Bífida, também levantou a mão. Claro, eu gostaria só de
pedir licença e perdão pela coloquialidade, mas eu sei que tudo isso carece de evidência científica. A associação só trabalha baseada em eventos provenientes de evidência científica, mas eu gostaria de compartilhar a minha experiência como presidente da associação com relação ao que eu de fato vejo com relação às crianças que fazem o procedimento da cirurgia intrauterina e daqueles que não têm acesso ao procedimento. E não precisa de evidência científica para você avaliar entre duas crianças qual foi a que teve acesso ao procedimento e qual foi a criança que teve o prejuízo por não ter recebido o procedimento. Tá? Como a doutora Camila mencionou por diversas vezes, desde 2011, a cirurgia intrauterina ela é o procedimento padrão ouro de escolha em todo o mundo. Eu e a doutora Camila tivemos, no início do ano passado, em um congresso nos Estados Unidos, o maior congresso sobre espinha bífida no mundo. Lá estavam as maiores autoridades no assunto do mundo inteiro. A minha função nesse congresso era realmente absorver o sistema de gestão da Associação Americana, entender como que os processos dessa associação evoluíram tão rápido. Então eu precisei realmente debater a condição da nossa comunidade aqui no Brasil, e para eles é um absurdo a gente não ter o procedimento da cirurgia intrauterina ainda implementado no sistema público de saúde do país. Entendo que também isso deve ser colocado de uma maneira com base em estudos científicos, mas tenho certeza que é necessário levar em consideração a mortalidade infantil das crianças que não recebem o procedimento da cirurgia intrauterina. A doutora Camila explicou muito bem ali que existem riscos de mortalidade materna e também da criança durante o procedimento, mas é importante levar em consideração que 16% dos indivíduos que recebem o diagnóstico de mielomeningocele no Brasil não chegam à idade adulta, e 50% desses não completam o primeiro ano de idade. E eu entendo que também haja necessidade da comprovação através de estudos científicos que já existem. Eu acho que talvez seja necessário levar em consideração os estudos com relação aos efeitos de médio e longo prazo da cirurgia intrauterina e das crianças que não tiveram acesso à cirurgia, mas a maioria das crianças que vêm a óbito no primeiro ano de idade com mielomeningocele é em decorrência de mau funcionamento da válvula de derivação, ou de infecções contraídas durante o procedimento, ou durante o primeiro ano, ou em substituição do shunt de derivação, como a doutora Camila explicou. As crianças morrem de meningite. 84%, salvo engano, das crianças que recebem o procedimento intrauterino não necessitam da colocação da válvula de derivação peritoneal, ventrículo peritoneal. Então, essas crianças, elas não são expostas, ou esse percentual de crianças não é exposta ao risco de contrair meningite, e aqui nós estamos falando diretamente de mortalidade infantil. Então, com relação aos benefícios, às evidências, eu acho que isso está muito claro. Com relação à minha vivência com essas famílias, eu devo atender cerca de 5 novas famílias todas as semanas, com diagnóstico de mielomeningocele. Eu acho que praticamente todos os indivíduos que recebem o diagnóstico acabam chegando até a associação hoje. A gente realmente consegue verificar assim, a diferença não somente na qualidade de vida da criança, mas também nos impactos socioeconômicos de toda a família, inclusive porque os custos de administração de uma criança com uma quantidade reduzida de sequela no Sistema Único de Saúde é incomparável. Novamente, tenho certeza que esses custos vão ser levantados após a comprovação da viabilidade técnica da implantação da cirurgia intrauterina no Sistema Único de Saúde. Mas, basicamente, com relação ao material, a gente fala de linha de costura cirúrgica. Então, os profissionais já estão lá. Os efeitos não são somente os efeitos com relação à saúde, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. A cirurgia intrauterina ela não traz benefício somente à saúde da criança, mas traz benefício ao erário público, traz benefício à condição socioeconômica das famílias que são atingidas por essa condição em todo o país. O nível de debilitação dessas crianças é tão grande
que automaticamente, após o nascimento, um dos pais precisa deixar o mercado de trabalho. Geralmente, a maior prejudicada é a mãe, como sempre, né? Então, estamos prejudicando ainda as mulheres que trabalham no país. Muitas vezes têm qualificação, têm um sucesso profissional, têm uma boa colocação, e tem que deixar esse mercado de trabalho, tem que reduzir a capacidade econômica do sustento da família para atender sequelas que muitas vezes poderiam ser evitadas, né? E como o senador Flávio Arnes colocou, e muito bem colocado, né, nós temos muitos desafios com relação à mielomeningocele, mas o primeiro passo é providenciar o melhor tratamento para que essas crianças cresçam com o menor número de sequelas possíveis, para que no futuro tenham menos desafios a ser solucionados. E essa era a colocação que eu gostaria de fazer em respeito à nossa comunidade, aqueles que tiveram acesso à cirurgia, aos que não tiveram. Temos hoje gestantes que estão galgando conseguir a cirurgia intrauterina, na esperança de conseguir. Eu tenho certeza absoluta, isso é uma verdade que evidenciamos no nosso dia a dia, que os benefícios da cirurgia intrauterina, eles são evidentes. E era isso, obrigado. Agradeço de novo, Paulo. Acho que a sua fala foi extremamente importante e está de acordo com aquilo que uma associação brasileira que pretende defender a dignidade, o respeito, chances, oportunidades tem que fazer. Parabéns pelo depoimento também. Eu até sugiro, eu coloquei algumas coisas antes, mas gostaria que esse documento que vamos colocar em função desta audiência pública até fosse elaborado em conjunto pela Abrace, pela doutora Camila também, para que a gente pudesse enviar, Jonathan, né? Também para a ministra da Saúde, obviamente, que ela tem que tomar conhecimento de tudo, né? Possamos, inclusive, fazer talvez uma audiência pública não, desculpe, uma audiência com ela também, né? E enviar para a doutora Beltrame, como foi colocado, para o Conselho Federal de Medicina, mas que o documento reflita aquilo que foi colocado nessa audiência pública, né? Vamos fazer em conjunto esse documento, aí assinamos como audiência pública da CAS, com o apoio, né, com a participação do movimento social também, né, que está bem assim, porque aí sim, aí nós vamos acompanhar regularmente, né, quer dizer, cobrarmos, no bom sentido, né, também, que a gente quer que tudo funcione bem, mas eu só quero dizer, em relação ao que o Paulo falou, que é bem verdade, quer dizer, os benefícios para a criança são tão evidentes, né, nos Estados Unidos, inclusive, de acordo com a pesquisa mostrada, nem concluíram, porque era tão óbvio que as coisas eram melhores com a cirurgia intrauterina, em termos da segurança da família, questões socioeconômicas são essenciais. Por quê? Porque a criança, quando uma família tem um filho, filha, com algum tipo de necessidade de saúde especial, isso envolve a família toda, e todo mundo fica com dificuldades assim de exercer com calma e tranquilidade o seu dia a dia, em particular a mãe, como foi colocado. E para o poder público, a gente usa inclusive uma frase, né, que é 1000 vezes mais barato prevenir do que remediar, né? Se você previne, atende, vai ser menos internação, menos atendimento médico depois, mais perspectivas, e inclusive essas pessoas, por terem uma condição melhor de vida, né, menos sequelas, menos problemas, poderem até retornar com o próprio trabalho, né, na sequência, a participação na sociedade. O que você acha, Fátima? Estaria bem assim, porque nós temos que terminar sempre uma audiência pública com encaminhamentos efetivos. Quer dizer, o foco hoje não é... Há muitos desafios que nem o Paulo colocou,
Mas o foco hoje é a cirurgia. Isso é diagnóstico precoce, exames complementares, para se ter, assim, essa certeza da necessidade e a própria realização da cirurgia intrauterina, né? E o acesso descentralizado, como a Fátima não, desculpe, a Fernanda, né? Eu estou falando Fátima, não sei por quê, a Fernanda Maia colocou, que isso esteja, tanto quanto possível, mais próximo do local onde a família reside, né? Claro, pelo menos assim gradativamente, esses serviços irem sendo ampliados. E como acontece no Paraná, né, a gente ter um hospital de clínicas ligado a uma universidade, isso tendo nos estados, isso vai fazer com a formação médica dos profissionais de saúde aconteça de uma maneira já ligada a essa necessidade da população. A doutora Camila levantou a mão, né, doutora Camila? Levantei, senador. Eu gostaria só de complementar um ponto que o senhor acabou de colocar, né? Tão importante quanto oferecer a cirurgia intrauterina é fazer uma rede que esteja capacitada para tal, né? Então, o que a Fernanda falou é super importante. Eu acho que, assim, um hospital regulamentado em cada estado, né? A gente não precisa de 10 hospitais do SUS na mesma cidade, até porque é uma cirurgia rara, existe uma curva de aprendizado e existe todo um treinamento para a realização da cirurgia, que implica em melhores ou piores resultados, né? Então, isso é importante também para o Ministério da Saúde, essa regulamentação dos locais, né? Para que se mantenha a qualidade, né? Que a gente possa oferecer um tratamento de ponta, né? Que, como o Paulo falou, que é oferecido em todo o mundo, né? Para as gestantes que têm um feto que tem mielo, mas com qualidade, né? Com qualidade e segurança. Então, acho que isso também é importante a gente pontuar. Eu acho que antes disso, até como prioridade, é incorporar no SUS, né, a cirurgia intrauterina de acordo com os procedimentos para que as pessoas tenham acesso a isso sem os percalços, dificuldades, eventualmente tendo que apelar para a justiça ou perder essa janela de oportunidade. Mas para isso tem que ter os exames. Isso já é uma coisa mais simples, né? Não é propriamente fazer os exames e saber que em certos locais a cirurgia é feita regularmente, desde que os indicadores apontem para isso, né? E ir aumentando, porque há estados no Brasil, estados onde você não tem hospital universitário, inclusive. Então, uma cirurgia rara dessa natureza, às vezes fica difícil, mas o objetivo é habilitar, né? O pessoal conhecer, habilitar, vamos dizer, o conhecimento vai evoluindo, né? Fernanda, não sei se você, como mãe também, escutando tudo que foi falado, porque a pior coisa seria a gente dizer, olha, fizemos audiência pública e nada foi resolvido, né? Então, isso não pode acontecer. Quer dizer, vamos, como comissão, junto com vocês, atrás daquilo que foi apontado, né? O que você acha, Fernanda? É muito importante, senador, que nós tenhamos uma rede preparada, né? Não é só a gente solicitar que o SUS implemente essa cirurgia e que qualquer médico, né, possa fazer. Ele precisa ter uma capacitação. É uma cirurgia bastante delicada, a gente está falando de sistema nervoso central, a gente está falando de medula, a gente está falando de estruturas que são muito delicadas, né, no nosso corpo. E qualquer erro também é fatal, da mesma forma que um profissional capacitado e com olhar, com experiência, ele pode sim reverter um quadro bem difícil, né, futuro para essa criança. O profissional não capacitado também pode aumentar esses desafios, né? Então, eu acho que o caminho realmente é esse,
né, que a doutora Camila confirmou, né, de acordo com o que o senhor falou, e vamos por passos, né? O primeiro passo é esse. Depois que a gente conseguir isso, a gente vai para os próximos passos, né? De acordo com nós temos aí uma equipe técnica maravilhosa também na Abrace, né, a doutora Camila à frente, que ela nos direciona bastante. E como foi dito na audiência, uma família que tem a oportunidade de fazer essa cirurgia intraútero, ela muda toda a perspectiva da família, porque o conhecimento, a informação traz para nós armas muito poderosas, né, senador? Quando a gente tem uma criança que foi operada intraútero, a gente passa o nosso mundo se abre, porque assim, é uma cirurgia rara, é uma cirurgia. As pessoas, às vezes até próprios profissionais da medicina, quando veem que aquela criança foi operada intraútero, nossa, foi operada intraútero, se espantam, né? Muitos profissionais da área da saúde ainda se espantam com isso. Então, se eu imaginar uma pessoa leiga, né? Eu sou administradora, não sou da área da saúde, mas o tanto que eu já aprendi desde que eu descobri o diagnóstico da minha filha para hoje. Então, tem situações que eu converso com profissionais da área da saúde na mesma linguagem, né? Nós conseguimos nos expressar também de uma forma muito clara e muitas vezes até técnica, porque a gente é um aprendizado gigante. Eu não tenho vários pacientes com mielo, mas eu tenho uma paciente com mielo, que é a minha filha, e o quanto ela me ensina, e o universo que isso se abre. E hoje eu consigo auxiliar outras famílias, né, que assim como a nossa família, um dia chegou, descobriu o diagnóstico, não sabia nada, e foi atrás de informação. Então hoje eu consigo auxiliar essas mães, essas famílias, com relação, né, à cirurgia intraútero, né, que as pessoas vêm perguntar, mas como foi? Como é o pós? E aí? A gente troca essas informações. A Abrace, ela tem vários grupos também, né, que nos conectam essas famílias pelo Brasil todo. A gente consegue dar esse auxílio até depois que a criança nasce, como é, com 1 mês, com 2, com 1 ano, com 2. Coisas que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Eu costumo dizer assim que todos caminhamos na mesma estrada, alguns mais à frente, outros mais atrás. E os que estão mais à frente podem ajudar quem está começando nessa caminhada. Então, essa cirurgia não é só o fato de fazer, de operar, é todo mundo que se abre, é todo um contexto, né, familiar que a gente pode proporcionar para essas pessoas, de valorização mesmo. Se a gente já tem estudos tão fiéis que comprovam a eficácia dessa cirurgia, o nosso desafio agora é conseguir se fazer entender, né? Os estudos já mostram. Na vida também nós temos situações, nós temos casos concretos que mostram, próximos da gente, né? Muito próximo. Eu conheço muitas crianças que a gente vê, né? A olhos nus, a gente consegue ver os benefícios desse procedimento. Mas muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela iniciativa do senhor, que a gente possa ter muito mais audiências públicas e possamos trazer outras pessoas para contribuir, né, para complementar tudo isso. Muito feliz de participar. Obrigada, abraço, obrigada, senador. Muito bem, sempre lembrando que a iniciativa sempre é aprovada por um conjunto de senadores, né? Então, essa iniciativa da audiência pública foi aprovada na CAS, Comissão de Assuntos Sociais, que é Saúde, Previdência, Assistência e Trabalho. E os resultados são levados para a comissão também, e são muitos senadores, e vocês têm, como eu disse na abertura, com certeza absoluta, a solidariedade do Senado Federal, conhecendo os senadores e senadoras, todos e todas estão solidários com a causa. Por isso que é importante sempre o senador saber o que deve ser feito para que a gente possa, como Senado Federal, atuar, auxiliando, mostrando, legislando, regulamentando o que for necessário, né? Então, isso pode ter certeza que a gente faz também. Eu vejo o doutor Marcos Jonathan, né, também levantando a mão.
Seria só para complementar, na verdade, né, e até mesmo agradecer a colocação da Fernanda, né, e do Dr. Paulo, porque realmente a gente, enquanto Ministério da Saúde, a partir do momento que a gente incorpora, né, uma tecnologia, algum procedimento, a gente tem que ter a segurança, né, que ele vai ser realizado, né, de forma efetiva, de forma eficaz, né, e aí a gente cria esse processo de regulamentação, né, como também a doutora Camila, a importância também da formação desses profissionais que vão estar realmente realizando os procedimentos. Então, tudo isso, né, acaba aí sendo efetivado, né, sendo realizado juntamente com o processo de incorporação, né? Então, só para, assim, a gente ter esse esclarecimento mesmo, né, de como é que é feito o processo, que a gente realmente também, para colocar no SUS, a gente precisa realmente estar colocando com segurança, né, que está sendo realizado realmente com segurança para que não tenha nenhum tipo de problema. Muito bem. As iniciativas que eu mencionei antes, junto ao Ministério, nós mostramos antes também para você, para ver se reflete bem o que foi discutido nessa reunião, Marcos, tá bem? E também para a doutora Camila, vamos fazer a muitas mãos isso para o encaminhamento ser bem adequado, correto, né? E refletir a necessidade do que deva acontecer. Tá bem, eu acho que da minha parte seria isso também, né? Quero agradecer novamente a participação, né, da Fátima. Fátima, não sei por que estou chamando você de Fátima, né? Mas é Fernanda Maia, né? Obrigado pela fala, pela exposição, como mãe. Também o Paulo, que faz um trabalho junto com todos os demais membros da diretoria importante, né, como a Associação Brasileira de Espinha Bífida, a doutora Camila, que é cirurgiã pediátrica, aqui do Hospital de Clínicas de Curitiba, do Paraná. Parabéns pelo trabalho e pela participação junto com as mães e famílias também na Abraça, né? E peço transmitir um abraço também a todos e todas do hospital, ao Dr. Marcos Jonathan, né, Lino dos Santos, que é consultor técnico do Ministério da Saúde, muito importante a participação, e vamos tomar as providências, né, já mencionadas, né, os encaminhamentos já mencionados, para que os desdobramentos dessa audiência pública possam acontecer. E dizendo novamente a todos e todas que nos acompanham que essa focou a parte da cirurgia intrauterina, os antecedentes e as consequências disso. Agora, até como já houve assim, o encontro dos profissionais, que possamos abordar, que alguém pode dizer, não, mas e a fisioterapia, como é que fica, e o medicamento, e o catéter. Então, essa política de cuidados, a gente vai abordar na outra audiência pública, né? Tá bem assim? Então, agradeço novamente, agradeço ao Ivan, aí nosso amigo da Comissão de Assuntos Sociais, toda a infraestrutura da comissão colocada à disposição dessa audiência pública. Agradeço os meios de comunicação do Senado, que vão dar toda a divulgação, né, para esse evento, Jornal do Senado, Rádio Senado, Agência Senado, né, e, enfim, todos os meios de comunicação. Agradeço a presença de vocês novamente, né? Que bom. Contem com o Senado Federal e com o Congresso. Tenho absoluta certeza que a Câmara dos Deputados também está totalmente solidária com vocês. E vamos caminhar juntos, né? Juntos fazemos as mudanças que são necessárias. Nada mais havendo a tratar, então declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. De restrição por parte de nenhum de nós. Muito obrigado, senadora. Senadora, a senhora me permite complementar a resposta muito bem explanada pelo nosso amigo senhor Tomasi. Existe uma legislação, a legislação federal 13.019, que disciplina esses termos de parceria entre as organizações da sociedade civil e o poder público.
e ali é bem taxativo nessa questão de prestação de contas. O senhor Tomasi também acompanha há muito tempo, a gente vê sempre essa pergunta, né, senhor Tomasi? Meio colocando em xeque a questão da transparência. Bem pelo contrário, as OSCs possuem legislações próprias para isso. Não só a nível federal, como a nível estadual e a nível municipal, passando por várias esferas de avaliação. Desde o tesoureiro, né, o diretor financeiro internamente, conselho fiscal, escritórios contábeis, a própria avaliação dos executivos municipais, também, o setor de prestação de contas, e o Tribunal de Contas dos Estados e da União, quando é recursos da União também. Então, existem legislações para isso e, com certeza, a transparência está muito clara e objetiva com as legislações existentes. Obrigada pela explicação. E surgiu mais um interessado em falar, em dar a sua opinião a respeito dos bombeiros voluntários, que é o Dr. Rodrigo Bornold. Só ajustar aqui. Muito bom dia a todas, a todos. Quero cumprimentar de modo muito especial a senadora Ivete da Silveira por realizar essa audiência pública, uma audiência pública do Senado, aqui em Joinville, com um tema tão relevante. Quero cumprimentar também o senador Espiridião Amin, que está participando de modo remoto, o senador Jorge Seife. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente Moacir Tomasi, aqui de Joinville, a vereadora Tânia Larso e todos os demais representantes dos bombeiros. Cumprimentar vocês, né, voluntários e voluntárias que estão aqui fazendo essa representação, né, e todos os dias trabalhando nas questões urgentes que surgem aqui em Joinville. Eu vou ser breve, né, mas eu quero dar duas pinceladas no aspecto cultural e no aspecto político-jurídico dessa questão. A primeira do aspecto cultural, exaltando, então, o projeto da senadora Ivete. Porque, nas falas que nós vimos aqui, o que nós observamos foi justamente que essa questão é uma questão mais arraigada aqui no sul do nosso país. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E esse dia, como já foi dito antes, vereador Deckmann, esse dia serve para nós espraiarmos essa cultura também para outras regiões do nosso país. Existem alguns outros lugares em que alguns hábitos nossos estão presentes também, como no Espírito Santo, como em alguns lugares do próprio Rio de Janeiro, na Serra Carioca, mas nós precisamos levar isso para o restante do país. E esse aspecto cultural pode e deve ser valorizado através desse projeto de lei. É um trabalho lento, mas é um trabalho essencial para o segundo tema, que o presidente Tomasi vai lembrar bem, né, de todo o trabalho feito ao longo desses anos, dessas décadas por ele, e em algum momento a gente pôde contribuir. Eu fiz um parecer voluntário que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, acho que era 2010, 2011, isso, e infelizmente o Supremo entendeu de outra forma. Não só a questão da interpretação da Constituição nesse momento, do aspecto da segurança pública, no sentido de os voluntários poderem prestar determinados serviços, como também nas próprias leis estaduais que depois foram aprovadas aqui. Então eu fico feliz de saber que existe já projetos de lei na Câmara dos Deputados, mas uma coisa é existir o projeto de lei e ele estar lá, né, tramitando de modo lento, de modo pesaroso. Outra coisa é nós termos a atuação ativa da senadora Ivete, e tenho certeza dos demais senadores catarinenses, no sentido de fazer com que esses projetos sejam aprovados. E quero até me colocar à disposição aqui uma vez mais, presidente, para analisarmos juntos a questão da eventual conveniência de propositura de uma PEC lá no Senado Federal, junto ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados, para tramitar uma PEC
para que não haja nenhuma dúvida jurídica sobre a possibilidade de pelo menos alguns serviços dos bombeiros voluntários serem prestados de modo aceito juridicamente, né, em termos constitucionais e em termos legais. Porque não há sentido nessa restrição. Não há sentido em o Estado que nós valorizamos, a atuação do Estado é valorizada por todos nós, mas e o Estado sufocar uma atividade espontânea surgida no início da nossa cidade, né, quando Joinville estava ali dando os seus primeiros passos e precisava desses serviços, como continua necessitando e como tantas cidades no nosso país carecem de serviços voluntários e de serviços estatais. Então, parabéns pela audiência, parabéns pela iniciativa, e essa luta continua e continua com todos nós engajados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pelas suas palavras. E eu quero agradecer aqui, eu não tinha mencionado antes, a presença do representante do nosso prefeito, que também o nosso prefeito também é voluntário do Corpo de Bombeiros, o senhor Paulo Rogério, muito bem-vindo. E o senhor quer fazer uso da palavra? Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Mas gostaria de convidar o Corpo de Bombeiros Mirim e o Corpo de Bombeiros Adulto para virem até aqui para a gente bater uma foto oficial. Na TV Senado. Eu tinha que ir a Brasília praticamente de 15 em 15 dias, conversar com o pessoal da censura. E eu sempre tinha que entrar com uma cara de menino travesso. Eu me sentia no colégio. Daniel, o que foi que você fez agora? Eu digo, me desculpe, eu botei essa... Eu não imaginei que isso fosse dar tanto problema. Eu tô dando trabalho a vocês. Você, pois é, Daniel. O pessoal tá reclamando. Era uma... Você passa a conviver com o cara. Você vai de 15 em 15 dias pedir favor. A ditadura fica para sempre. É uma coisa horrível. Você é dominado por uma força, por uma falsa moral. O medo que você tem de bandido, a gente tinha de policial. Documento. Pô, minha primeira carteira de trabalho, mostrei orgulhoso assim. Eu falei, jornalista, vamos entrando. Eu fiquei uma semana incomunicável no presídio de Tiradentes, São Paulo. Ninguém me perguntou nada. O início do período republicano foi extremamente marcado por insatisfações, problemas sociais de todo tipo, mas especialmente originados pelos séculos de escravidão, assim como de exploração de camponeses, produziram revoltas na cidade e no campo, revelando um país em ebulição. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Eu acho que o Brasil tem uma grande dívida com artistas negras, principalmente aqui em Salvador, quando todas as apresentações ligadas a artes icônicas da Bahia
São pessoas brancas que estão representando, que estão falando, que estão criando a partir da experiência negra. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Através da nossa música, através da nossa cultura, é falar de território. Eu, a Diana Ticuna, as minhas canções falam da importância da preservação. Hoje, no meu show, vou ter uma honra de receber Mariane de Castro, que vai trazer também seu repertório e vai fazer um canto indígena junto comigo. Isso vai ser histórico para nós, então eu estou muito feliz. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! A aviação brasileira está em crise? Uma pergunta ou uma afirmação? Os números apontam para um prejuízo, mas o cenário também sinaliza uma oportunidade. É o espaço aéreo querendo retomar os bons tempos. Mas será? O ontem e o hoje da aviação civil brasileira. A audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado. Os altos e baixos da aviação não são exclusividades nossa, é claro. A pandemia trouxe sequelas, a economia sempre influenciou e muito os custos do setor. A verdade é que os ares são outros. As pessoas viajavam pela experiência a bordo, né, praticamente. Com bebidas, inclusive alcoólicas, se fumava a bordo, talheres de prata e com bastante mais espaço e bagagem, todos os serviços incluídos aí no preço inicial. Nós ainda temos um número de viagens per capita muito baixo. O Brasil hoje tem algo como 0,5 viagem por habitante no país. O Chile tem 1,10 e nos Estados Unidos esse número chega a 2,6 viagens aéreas por ano por habitante. Então vamos visualizar alguns números do setor aéreo brasileiro, dados que espelham a realidade atual. De 2012 a 2017, 100 milhões de passageiros transportados. Ano passado, mais de 112 milhões. Decolagens diárias foram 2.200. Um setor que contribui com 14 bilhões de reais do PIB. Entre empregos diretos e indiretos, 110 mil, mas com um prejuízo de mais de 46 bilhões de reais. Isso nos levou até o final dos anos 2019 a atingir um recorde de passageiros e, na sequência disso, nós fomos duramente atingidos por uma crise mundial que afetou a todos nós
todos os setores econômicos, mas eu digo sem sombra de dúvidas que o setor aéreo foi o setor diretamente mais impactado. A nossa atividade, por essência, deixou de existir, porque durante meses, talvez anos, em alguns países, o comando da vida era: fique em casa, não saia de casa. Então, viajar deixou de ser algo possível para muitas pessoas durante muito tempo. Essa situação do transporte aéreo é gravíssima. Nós temos no mundo 5 modos de transporte. Mais barato, marítimo, fluvial, ferroviário, rodoviário, aeroviário. Então, nós temos uma situação crítica realmente nesse setor da aviação no Brasil. Hoje, além da situação financeira que pressiona algumas companhias, nós temos empresas aéreas no Brasil com quase 20 aeronaves paradas, sem peça para manutenção. E sem essas aeronaves, a gente não consegue crescer a malha. Durante a audiência pública, muito se falou sobre a política de preços das companhias aéreas. Aviões sem lotação, vendas antecipadas com promoção, preços nas alturas. Cerca de 70% a 80% dos custos de uma empresa aérea são dolarizados, eles estão atrelados ao dólar. Então, a aeronave é trazida com base em contratos de dólar. Para a empresa poder aumentar essa eficiência, ter mais passageiros a bordo, ela lança mão do que se chama de gerenciamento tarifário, gerenciamento de receitas. Começa a vender com muita antecedência as passagens promocionais, para garantir ali alguma venda, alguma ocupação. Se existe ali, com mesmo 6 meses de antecedência, uma forte procura, a empresa aérea ela vai calibrando isso. Ela não vende todos os assentos daquele valor que ela anunciou, e é o que a gente vê, né? Entra hoje, está um valor anunciado, entra amanhã, o valor subiu 300. Entra dali a 10 dias, esse valor caiu 200, 300 reais, mas sempre no movimento de aumento, porque muitas das passagens vão sendo comercializadas. Todo voo que eu embarco, depois de meia hora, eu vou contar os bancos vazios. Faço isso. Eu faço isso. E às vezes eu me pergunto, quando eu estou dentro de uma aeronave daquela, eu encontro numa aeronave daquela 40, 50 bancos vazios. Eu pergunto para mim, por que não foi colocado no sistema para vender essas passagens? Não assim, não vou dizer pelo mesmo valor que um cidadão comprou com 40, 50 dias atrás. Mas por que não cobra mais 10, 15%? O setor aéreo é um dos mais digitalizados do mundo, né? Quem determina o preço que você vai pagar não é uma pessoa, é um algoritmo. E se o senador Jaime conta 40 assentos vazios numa aeronave de 180, não é por falta de demanda, é por uma coisa muito boa. 40 passageiros que queriam viajar se recusaram a pagar aquele preço. E uma coisa muito ruim, aquele algoritmo, naquele momento, por falta de concorrência, provavelmente, priorizou uma taxa de urgência para um que pagou, em detrimento de 40 passagens mais baratas para um número maior de passageiros que gostariam de viajar. Você chega nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, se você perder uma aeronave de uma empresa lá, você embarca na outra, sem ter nenhum custo. Aqui no Brasil, você perdeu um voo, se perdeu pela Azul, tem que comprar na Gol, você já vai pagar 2, 3 vezes mais para ir para o mesmo local. Tem dia você paga uma passagem, Leão, R$3.800, você 3.800 de Cuiabá aqui, a Brasília. 3.800, 1h15 de voo. Tem que ter um motivo forte, um argumento muito forte. Pois é, quando falamos de preço das passagens, estamos falando do custo da aviação brasileira. E aí, um item se sobressai, o combustível, o querosene. O setor ele tem hoje uma carga tributária ostensiva. A gente tem, por exemplo, sobre o combustível da aviação, sobre o QAV, a incidência de CMS, e o Brasil é um dos únicos países do mundo, se não o único, que tem esse tributo. Então, a gente é o único do mundo que tem esse tributo. E o que aconteceu só com esses 2 únicos indicadores que eu destaquei, combustível e câmbio? De 2014 até 2023, o combustível teve um aumento na ordem de 115%. Principalmente de 2020 em diante. Imagina que a companhia aérea ela fez o seu planejamento em 2019, precificando que ela iria operar com um combustível de R$ 1,86, e ela terminou o ano de 21 a R$ 2,86. Em 22 ele foi a R$ 4,90. Quando vocês falam do querosene,
que está dando hoje 40%, 42% está chegando. Qualquer setor de transporte nesse país, quando ultrapassar 35%, ele começa a ser inviável em qualquer situação. É sabido que o maior custo das empresas aéreas é com combustível. Discute-se muito a questão do oligopólio das empresas aéreas, mas pouco se discute o monopólio da produção e distribuição de combustível de aviação no Brasil. Apesar de produzirmos 90% de todo o querosene de aviação consumido pelas companhias no Brasil, a política de preços é baseada no mercado internacional, dolarizado. Aquilo que seria uma vantagem comparativa para o país, produzir o seu próprio combustível, não se transformou em vantagem competitiva. Acabamos pagando o mesmo preço que pagaríamos caso todo o querosene de aviação fosse importado. Além disso, o Brasil é o único país que tributa esse combustível e, após a aplicação do ICMS, ele custa simplesmente 1/3 a mais do que o mesmo combustível nos Estados Unidos. E ainda falando em combustível, os tempos são outros e, claro, a corrida por uma energia sustentável já começou. Na aviação, não é diferente. O principal desafio hoje é dar segurança jurídica para o desenvolvimento desse novo combustível que nós chamamos de SAF, e o Brasil tem imenso potencial. Um estudo da RSB aqui no Brasil mostrou que nós temos condições de gerar, só com a matéria-prima aqui do país, mais de 9 bilhões de litros desse novo combustível, que é suficiente para abastecer toda a frota doméstica e gerar ativo para exportação. Os combustíveis alternativos, principalmente, que aí todos nós buscamos, que é os menos poluentes, ainda estão longe de ser uma realidade devido ao baixo investimento e, principalmente, à falta de incentivo fiscal. Nesse momento, o mundo anseia pela redução de emissões de todos os meios de transporte e foi dada a largada pela corrida pelos chamados Sustainable Aviation Fuels. Essa corrida pode ser vencida pelas próprias empresas petrolíferas que hoje produzem o querosene de aviação e que já estão produzindo misturas mais sustentáveis. A pandemia da Covid-19 manteve os aviões no chão, sem voos, sem lucro, prejuízo. Vamos falar do endividamento das empresas aéreas. Mas nos últimos anos, a fotografia que nós temos para apresentar aos senhores não é de um resultado positivo. As empresas têm hoje um prejuízo acumulado como setor na ordem de 45 bilhões de reais. Europa e Estados Unidos, a gente sempre vê aí, houve um socorro dos governos, mesmo em empresas aí de mercado. American Airlines, Delta receberam aportes dos seus governos e aqui, infelizmente, nós não tivemos condições de ver esse mesmo cenário. No pior momento da crise no mundo todo, diversos países onde a aviação é estratégica e importante reconheceram a necessidade de se aportar algum recurso para um auxílio financeiro das empresas. Infelizmente, dadas as condições naquele momento, o Brasil não pôde e não fez esse gesto. O que eu sei é que o Brasil está tendo uma recuperação pós-pandemia maior do que a dos Estados Unidos, em percentual. Estou errado? Vocês têm que uniformizar a estatística, para que os alemães não digam que tinham razão, que a estatística favorece muito a mentira. Então, nós temos que saber quanto é que era o movimento de 2019. Nós vimos ali custo, receita. E como é que está o Brasil em 2022, 23, 24 em relação a 2019. Uma questão que veio também, por fim, que envolvia a empresa Gol e o seu pedido de reestruturação financeira protocolado nos Estados Unidos. No momento que nós tivemos acesso a essa notícia, a Senacom notificou a empresa pedindo informações e esclarecimentos dessa recuperação, dessa reestruturação financeira nos Estados Unidos, se ela abalava de alguma forma o desempenho, o desenvolvimento dos serviços no Brasil e atingiria de alguma forma os consumidores. E as respostas que nós temos é que a reestruturação financeira da Gol nos Estados Unidos não traz qualquer prejuízo aos consumidores brasileiros. Temas como custos e abertura do mercado regional não podem faltar ao falarmos do sistema aeroviário brasileiro. Na audiência pública foram citados 2 projetos de lei que tratam desses temas. Tem um projeto que usa o Fundo Nacional de Aviação Civil
para subsidiar a compra do querosene de avião comercializado em aeroportos localizados na região norte. E o projeto que altera o Código Brasileiro de Aeronáutica. Empresas aéreas sul-americanas poderiam operar no mercado doméstico brasileiro, dentro da região da Amazônia Legal. Louvo aqui, então, a tentativa de diversos congressistas de abrir o mercado brasileiro de aviação para a cabotagem, o que permitiria a empresas estrangeiras de operarem em voos domésticos. Mas se essas empresas operaram em rotas não atendidas, podem cobrar valores ainda muito altos. Por outro lado, se operarem em rotas atendidas por empresas brasileiras, podem gerar uma competição injusta e, inclusive, acabar com as companhias nacionais. Não existe país no mundo onde as nossas empresas brasileiras possam voar transportando passageiros de outro mercado, internamente, no mercado doméstico. Se nós abrirmos esta exceção no país, ainda que eu entenda as motivações do legislador, será que, de fato, nós vamos contribuir para a ampliação da oferta e da concorrência? Ou nós podemos criar uma condição que, porventura, possa até desestimular empresas brasileiras a operar na mesma região? É preciso uma discussão profunda sobre isso para que a gente olhe e observe boas práticas mundiais. Por que as empresas estão de olho no nosso mercado? São poucos países no mundo, poucos mercados que têm o que nós temos, que são 3 fatores fundamentais para o desenvolvimento da aviação. Território, né, dimensões, população e PIB. Nós temos um PIB riquíssimo. Gostaria de citar mais uma distorção, que é o fato de uma única companhia aérea operar quase 100% dos voos de passageiros no aeroporto de Viracopos, um dos mais importantes do país. Seja um monopólio puro, ditado pelas circunstâncias, ou um monopólio natural, baseado na relação custo-eficiência, ele constitui grave ameaça aos direitos e ao bem-estar dos consumidores, e estes esperam certamente maior ação dos reguladores. E concorrência significa mais aviões no ar, mais transporte de passageiros, a expectativa de uma redução dos preços das passagens e, principalmente, uma oferta de voos há muito esperada. Há 40 anos atrás, senador Confúcio, a VASP você pegava um avião da VASP em Vilhena, quando Vilhena tinha 25 mil pessoas. 40 anos atrás, você ia de avião a Porto Velho e voltava a Vilhena, com jato da VASP. Tinha 3, 4 voos de Porto Velho para Manaus. A partir de abril não tem mais nenhum. Hoje, nós estamos refém da TAM, da Gol e da Azul, .com.br. E com poucos voos. Para você ter a noção, o cidadão lá tem que levantar às 3 horas da manhã para pegar o voo 4h20 para vir embora para Brasília, ou o próximo voo será às 5h30 da manhã. De lá para cá não tem mais nenhum voo. Os aeroportos regionais, principalmente para a aviação regional, que praticamente ainda é muito deficiente, pequeno ainda. Então precisaria aí de um investimento, de uma grande parceria do governo federal com os governos estaduais para a gente efetivamente fazer com que a nossa aviação regional possa existir. E como anda a relação consumidor e empresas aéreas? A audiência pública também fez esse debate. E segundo a plataforma consumidor.com.br, o transporte aéreo ocupava em 2022 a 3ª posição em reclamação, atrás dos bancos e operadoras de telecomunicações. E entre os problemas mais reclamados, reembolso e atraso na devolução de valores pagos, cancelamento de voo e demanda não resolvida. Sabemos que a compra com antecedência, ela permite um valor menor, mas também alguns destinos e algumas datas, como Páscoa, Natal, festas de Natal, Réveillon, mesmo com antecedência, os valores não são reduzidos. Nós temos o monitoramento no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em que véspera de grandes shows, mesmo com antecedência, o valor médio da passagem ele aumenta 4 vezes. Então nós precisamos identificar de que forma que isso, qual é o cálculo, um cálculo claro. Como eu dizia, é direito do consumidor à informação. E ele precisa ter clareza como os preços são
compostos. E não só uma informação, mas uma informação clara, precisa e ostensiva. Pesquisa da IBM com CEOs de grandes empresas mostra que os consumidores, quando devidamente engajados, contribuem mais que as universidades, mais que os departamentos de P&D e mais que as consultorias caríssimas para os processos de inovação das empresas. E quando falamos ou pensamos em aviões no ar, as imagens são de turismo ou negócios, mas tem voo e muitos com responsabilidade social. Um deles é o transporte gratuito de órgãos para transplantes. De 2014 até agora, já foram mais de quase 65 mil itens transportados, profissionais transportados que salvaram vidas no país. A gente tem muito orgulho de conduzir esse programa e renova anualmente esse compromisso com o Ministério da Saúde. Durante os anos da Covid, talvez muitos aqui não saibam, mas quase todos nós brasileiros, fora do estado de São Paulo, que tomamos uma vacina contra a Covid, tomamos essa vacina graças ao transporte gratuito que as empresas aéreas fizeram de vacinas em todo o país. E quando as pendências do ar não são resolvidas amigavelmente em terra, restam os tribunais, mais custos para as aéreas. Judicialização. Proliferam ações judiciais movidas por consumidores e associações e, mais recentemente, também por meios de aplicativos como AirHelp, Liberfly e diversos outros, resultando uma indústria de law techs que contribui para a insegurança jurídica e o aumento dos passivos do setor. Eu duvido que alguém compre uma passagem com desejo de entrar em juízo, senador. Se existe, e isso também já está sendo monitorado pela Senacom, aplicativos, formas de oferta, que essas ofertas, sim, de venda de litígio são predatórias, nós já estamos, inclusive, acompanhando. Para que a gente possa não dizer que a judicialização é problema. Porque não pode ser o consumidor... Não pode o consumidor ter mais um ônus, ou não pode o consumidor ter mais um dano quando ele busca justamente reparar o dano que ele tenha sofrido. Nós temos relatos de consumidores que, no extravio da bagagem, se perde uma pasta que contém todos os exames de um tratamento médico que vem sendo feito há um longo tempo, né? Uma pessoa que estava indo aos Estados Unidos fazer um tratamento e levava todo o seu histórico de exames. Então, tem situações que precisam ser ponderadas, e quando nós falamos de dano e vulnerabilidade do consumidor, nós não podemos generalizar, né, que esse dano ele é um dano mínimo. Nós temos que analisar caso a caso, e isso é hoje talvez, sem sombra de dúvida, o maior desafio na seara da defesa do consumidor. É identificar danos e verificar, senador, que esses danos eles precisam ser reparados. Não só na seara, e principalmente não na seara judicial, mas que as empresas precisam encarar individualmente os danos gerados. Ok, a crise está no ar, os prejuízos contabilizados. E agora, o papel do Congresso Nacional, a busca por crédito e redução de custos. O uso dos recursos do FNAC, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil, para que, de fato, a gente incentive o crescimento, seja como um fundo garantidor ou um fundo para investimento, de fato, nas companhias aéreas. Olhem e observem que, numa atividade que tem quase 90 anos no país, nós não tivemos, até hoje, um fundo com esse princípio de incentivo setorial até hoje. Então, ele é fundamental e é a primeira medida. E o segundo braço é o de redução de custo. O custo do combustível, a discussão da regulamentação, as leis complementares da reforma tributária. O povo brasileiro precisa saber o que o Congresso Nacional tem que fazer efetivamente, para que melhore essa gestão. O que o Congresso Nacional tem que fazer para nós se adequarmos às empresas aéreas do mundo inteiro? Porque o que eu estou vendo aqui é a dificuldade que nós temos de atrair novas empresas do exterior. Há questões claras de financiamento do setor, que competem ao Congresso Nacional, acesso ao FNAC ou não. Há questões tributárias que competem muito ao Congresso Nacional. A questão da tributação do querosene de aviação é grave, mas mais grave ainda é não cuidarmos da transição energética do biocombustível. O querosene de aviação não é caro no Brasil por falta de petróleo, né? Nós respondemos por 90% da produção que consumimos.
É caro por uma questão tributária e monopolista. Não devemos, Congresso Nacional, deixar que o biocombustível incorra nos mesmos vícios que temos hoje no querosene de aviação. Que ele caia na mão de monopólios e que ele seja super tributado. Milhas, como usá-las? Um mercado que extrapolou o próprio ambiente do setor aéreo. O turismo, os turistas sentiram na pele o descompasso dessa compra e venda. A questão das milhas é um tema bastante sensível, né? Uma das maiores crises no setor turismo que nós tivemos na história do país se deu justamente em função dessa prática, né? E já existe projeto de lei tramitando nesse sentido, né? De legalização e vamos falar de regulação das milhas, né? Que começou como um instrumento de benefício aos consumidores, concedidos não só pelas companhias aéreas, mas tem diversas modalidades de aquisição de milhas, né? E elas viraram, ao longo do tempo, a moeda para pagar e comprar várias coisas, entre elas passagens aéreas. E hoje nós temos uma discussão bastante profunda sobre o tema, né? A quem pertence, como se regula e qual é a disponibilidade das milhas, uma vez que ela é do consumidor. Negócios à parte, vamos falar de segurança, tripulação. A fadiga dessa categoria está na mira da ANAC. Acompanhe. A ANAC cumpre rigorosamente todos os processos de consulta e contribuição em toda a revisão regulatória. Agora, nesse momento, por exemplo, ela está revisando um regulamento que trata da fadiga dos tripulantes. É um tema super sensível, extremamente técnico, que precisa ser muito bem ponderado e subsidiado com dados das empresas, dos tripulantes, para uma decisão que não traga nenhum custo além dos que nós temos hoje em dia, para preservar a saúde da tripulação, acima de tudo, garantindo segurança, que é um princípio que o setor não abre mão, mas equilibrando isso também com um ambiente de custo que nos mantenha competitivos. Quantos desafios? Abertura de mercado, combustível alternativo, o sonho de voar. E sempre buscando atrair novas empresas. O senador Confúcio já trouxe aqui também a discussão que esta casa está promovendo no sentido de buscar a possibilidade que empresas estrangeiras venham operar aqui dentro. Também é uma discussão bastante importante. E quando falamos de transporte aéreo, quando falamos a quem nos acompanha, os que aqui estão presentes, todos efetivamente são consumidores de transporte aéreo. Se ainda não voaram, como disse a doutora Jurema, tem a pretensão de voar, ou mesmo para muitos da população brasileira tem um sonho de voar. O brasileiro quer voar. Nós sabemos disso. Ele precisa, em muitas regiões a gente só acessa por meio aéreo, em outras situações porque o brasileiro quer voar. E isso é muito bom. É a oportunidade que a gente tem para crescer. É isso. Crises e oportunidades, oportunidades e crises. Um ciclo da aviação que precisa agora retomar o seu rumo, que já foi grande e pode sim voltar a ser o que era. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Quais as mudanças propostas na reforma do Código Civil? O que muda na prática para a população? Quais os próximos passos da reforma? Professora de Direito Civil da PUC de São Paulo, Rosa Maria de Andrade, e o professor de Direito da USP, José Fernando Simão, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. E aí, eu sou Walter Sola, professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre grandes epidemias no Brasil, a gripe espanhola e a Covid-19. Duas pandemias com muitas coincidências entre elas. E nas duas vezes o Brasil teve muito trabalho
para poder, de alguma forma, proteger a população e prestar atenção com as informações vinculadas. A gripe espanhola começou em 1918, o último ano da Primeira Guerra Mundial. Ao todo, no mundo, 50 milhões de pessoas perderam suas vidas. Aqui no Brasil, entre 30 e 35 mil pessoas morreram. Só que a população da época era de 30 milhões, ou seja, muito menor que a de hoje. Surge uma figura muito importante que acaba organizando a questão da informação e da ação de combate à gripe espanhola. Carlos Chagas. Carlos Chagas instrui a população da época a evitar aglomerações. Lavar as mãos. Lavar as mãos também, sem dúvida. Ele pode ajudar a população numa época que não havia vacina e até o fim da gripe não houve vacina. Pouco mais de 100 anos depois da gripe espanhola, a gente tem uma outra epidemia no Brasil, a Covid-19. Dessa vez, são 38 milhões de infectados e mais de 700 mil mortos. Durante a pandemia da Covid-19, o Senado não fechou as portas. O Senado conseguiu manter as atividades graças a um sistema de deliberação remota, SDR. E as leis foram sendo aprovadas, o trabalho continuou de forma remota. Perfeitamente, e conseguiram investigar o próprio governo, onde o governo precisava atuar mais ou informar melhor a população. Foram tantas informações falsas que foi preciso abrir uma CPI no Senado para poder investigar as ações e as omissões no enfrentamento dessa pandemia. Pessoas envolvidas na aquisição de vacinas foram indiciadas por improbidade administrativa e corrupção passiva. A informação relevante sobre saúde é sempre um remédio poderoso em qualquer época. Esse desafio também passou por aqui. Senado, 200 anos. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Constituinte. Em processo de redemocratização, o Brasil começa a escrever uma nova Carta Magna e o meio ambiente, enfim, consegue espaço em uma Constituição Nacional. No segundo e último episódio sobre a história da legislação ambiental no país, o ponto de partida é a discussão na Assembleia Nacional Constituinte de instrumentos que garantissem a proteção de nossos recursos naturais. A partir da Carta de 1988, o Congresso aprova um conjunto de leis para defender o ambiente, um novo Código Florestal e ainda enfrenta os desafios das mudanças climáticas e da transição para a economia verde. Um novo Cabral na história do Brasil. O deputado amazonense Bernardo Cabral é escolhido como relator-geral da Assembleia Constituinte instalada em 1987. Mas a tarefa é tão grande que é preciso dividir o trabalho entre 2 dúzias de subcomissões. Dentro de uma dessas subcomissões, presidida pelo deputado mineiro Carlos Mosconi, o meio ambiente precisou dividir as atenções com os urgentes temas da saúde pública e da seguridade social. Mas a discussão sobre o tema ambiental já mobilizava a sociedade. O grito de socorro da Mata Atlântica. Estão tirando o verde da nossa terra. A Mata Atlântica pede socorro. Em nome da vida, reaja. A campanha é endossada pela Frente Nacional de Ação Ecológica. A Frente Ecológica tem feito audiências públicas como esta em São Paulo,
para que a população denuncie a depredação do ambiente. Uma das principais reivindicações populares é garantir na nova Constituição a punição para o crime ecológico. Tivemos inúmeras audiências públicas, tanto em Brasília quanto fora de Brasília, para poder colocar na pauta essa questão do meio ambiente. Fizemos algumas viagens muito interessantes, muito importantes. Fomos visitar o Pantanal Mato Grossense, visitamos lá no sul, Mato Grosso do Sul, uma área de preservação extremamente importante e que nos forneceu muitos subsídios para que a gente pudesse ter uma informação mais precisa. E visitamos, por exemplo, Angra dos Reis. Dos mais de 500 deputados e senadores constituintes, o jovem advogado paulista Fábio Feldman foi o único eleito com uma agenda voltada especificamente para a defesa ambiental. Ele foi vice-presidente da subcomissão. Foi exatamente no período que o mundo toma consciência da urgência do problema ambiental, à medida em que se começa a discutir a destruição da camada de ozônio, ou seja, o impacto planetário constatado exatamente naquele período. Com a Constituição e com uma série de fatos que surgem no Brasil e no mundo, colocam o tema do meio ambiente como um grande desafio para a sociedade brasileira. Ecologia. A Frente Nacional de Ação Ecológica reuniu-se hoje na Constituinte. A principal preocupação do grupo é com a poluição que vem causando prejuízos à saúde. O projeto de Constituição traz um capítulo inteiro sobre a preservação do meio ambiente. O parágrafo 3º, por exemplo, diz que quem executar atividades lesivas à ecologia está sujeito a sanções penais e administrativas. Nós já ouvimos falar em desmatamento, destruição da Amazônia, mas nós, naquele momento da Constituinte, nós não tínhamos noção da escala da destruição da Amazônia e dos biomas brasileiros. Preservar a Amazônia, uma tarefa pela vida. O que pode mudar no meio ambiente com a nova Constituição? Apesar da imensa riqueza em madeira, minérios e solo fértil, a ocupação é desenfreada e irracional. Após 13 meses de trabalho da subcomissão, o anteprojeto do capítulo do meio ambiente estava aprovado, com diretrizes e regras claras para a defesa dos recursos naturais. Os parlamentares da Frente Verde entregaram ao presidente Ulisses Guimarães um relatório contendo todo o trabalho na Constituinte. O deputado Fábio Feldman disse ao presidente Ulisses que o capítulo do meio ambiente da nova Carta é um dos melhores do mundo. O resultado da Frente Verde e da Frente Nacional de Ação Ecológica na Constituinte foi absolutamente satisfatório. O texto aprovado foi considerado pelos representantes das Nações Unidas no Brasil como o texto mais avançado do mundo. A bancada verde da Câmara Federal está muito coesa e vamos trabalhar com afinco para que nada se mexa, uma vez que o que está aprovado é, sem dúvida, uma conquista e um progresso para a manutenção do equilíbrio ecológico do Brasil. O Brasil vai avançar muito. Talvez seja um dos países, após a nova Constituição, um dos mais modernos em termos de legislação do meio ambiente. Opção que nós vamos fazer pelo nosso desenvolvimento. Nós queremos o progresso, entendemos que ele deve vir, mas um progresso que não seja predatório, que não venha daqui a alguns anos, sejam eles 50, 100 ou não sei quantos, prejudicar a própria sobrevivência do ser humano, a sobrevivência do nosso ecossistema. Quem bate o olho fala assim, tem só um artigo, o artigo 225, mas ele é um artigo que incorpora regras da Declaração de Estocolmo de 1972, por exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito das gerações atuais e futuras a terem acesso à sadia qualidade de vida e à proteção ambiental. Então, foram internalizadas na nossa Constituição essas regras. Nós já tínhamos uma lei importante ambiental, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que ela é de 81. E a Constituição eleva ao patamar constitucional várias das regras dessa lei. Eu acho que a Constituinte homenageou as futuras gerações, preservando assim o meio ambiente, inserindo a educação ambiental em todos os níveis nas escolas, para que realmente o poder público assuma a sua responsabilidade e também a sociedade assuma a sua responsabilidade com relação ao meio ambiente no Brasil. É um compromisso inegociável de todos os constituintes com a sobrevivência das gerações futuras e com a preservação
das nossas riquezas naturais. Mostra todos os deveres do Estado em relação ao meio ambiente, à ecologia e os deveres da comunidade. Nesse capítulo que foi aprovado, estão definidas coisas, por exemplo, o compromisso de se preservar a diversidade do sistema ecológico. É importante isso, porque um sistema ecológico ele não é constituído apenas de uma, de duas ou de três espécies de fauna ou de flora. Há uma enorme diversidade, principalmente num sistema tropical como o nosso, e há dentro da Constituição o compromisso de preservá-lo. Ela consagrou o estudo de impacto ambiental, avaliação ambiental antes de grandes empreendimentos. Eu considero esse dispositivo um dos mais democráticos da Constituição brasileira de maneira geral. Por quê? Porque até a promulgação da Constituição, grandes empreendimentos eram realizados no Brasil sem que a sociedade fosse consultada e com grandes impactos ambientais. É considerado crime e que qualquer dilapidação do meio ambiente, mesmo que haja reposição daquilo que foi devastado, aquele que o fez terá que responder criminalmente. E qualquer outra obra que tenha qualquer potencial de devastação do meio ambiente terá que passar antes por um grande projeto de meio ambiente, um projeto ambiental. O principal estava feito: a base da legislação ambiental definida pela Constituinte. A partir daí, cabia ao Congresso Nacional prosseguir com a tarefa. Será necessária uma nova legislação, inclusive uma nova legislação penal. Não apenas a pena no sentido do Código Penal, mas também a pena no sentido administrativo, a pena no sentido civil. Nós não vamos poder ficar aguardando muito tempo para que as normas surjam. O Congresso vai ter que fazê-las porque o próprio texto constitucional estabelece mecanismos para que a gente cobre essas normas. A questão dos moradores originais do Brasil, considerados essenciais na defesa das florestas, foi tratada por outra subcomissão: dos negros, populações indígenas, pessoas deficientes e minorias. Um acordo já garante a demarcação das terras indígenas. As terras indígenas deverão ser totalmente demarcadas para evitar a invasão dos brancos. Os índios esperavam o resultado pacientemente. Eu estou defendendo a terra para meu povo viver. Está feita a formulação, está bem feita, assegurar os direitos originários que os indígenas têm sobre suas terras, sobre a questão da lavra, que já tinha sido antes mencionada, e da exploração, a participação das comunidades na eventual vantagem da exploração da lavra. 4 meses depois da promulgação da Constituição, o Congresso aprovou a criação do IBAMA, proposta pelo presidente José Sarney. Mais do que reunir em um só órgão as ações e políticas do setor, a medida era uma resposta às críticas que o país sofria no exterior por causa do meio ambiente. Ou nós fazíamos alguma coisa séria, ou o Brasil continuaria sem financiamento para qualquer coisa. Nós começamos a trabalhar intensamente. Eu viajava toda quinta, sexta-feira, viajava para a Amazônia, fazia reuniões, entrevistas de rádio, televisão, e nós procuramos conquistar, corações e mentes, provocar uma tomada de consciência da questão e com a repressão que fosse necessária. E nisso o Sarney foi muito positivo, porque ele nunca interferiu para dizer, olha, não mexe lá naquele estado, no fulano de tal, ou quem quer. Não, ele nunca interferiu, ao contrário. Quando iam reclamar dele que a gente estava multando, fiscalizando, prendendo e fazendo, ele dizia, olha, isso é uma questão do interesse do país. Nos anos seguintes à Carta de 88, o Parlamento aprovou uma série de leis ambientais modificando o Código de 65 e ampliando a proteção dos recursos naturais. O Brasil veio evoluindo bastante em toda a sua regulamentação ambiental, com a Lei de Crimes Ambientais, depois da Constituição, depois tivemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Águas, a Política Nacional de Gestão de Florestas Públicas, tivemos a aprovação do SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei da Mata Atlântica, toda a parte de licenciamento ambiental, que também veio após a Constituição de 88, enfim, forma um arcabouço importante. O Brasil é um dos países-chave, para impedir que o aquecimento global se torne cada vez maior e termine por impedir a vida na Terra da forma como nós conhecemos. Nós somos um país com uma extensão territorial muito grande, com uma diversidade de biomas e que temos mais de 60% do nosso território ainda igual
a quando, eu vou dizer assim, os portugueses chegaram aqui. Antes nós tínhamos normas bastante esparsas, que não se comunicavam entre si, e depois do parlamento a gente começou a pensar melhor essas normas, codificar determinadas situações, tudo isso visando a dar mais segurança jurídica a todos aqueles que utilizam os recursos naturais na sua vida, né? O Código de 65 é alterado e fica mais rigoroso. Uma regra, por exemplo, que determinava que as margens de rios tinham que ser mantidas como floresta, os rios menores, passa para 30 metros. Uma outra regra que determinava que essa distância era de 200 metros, passa para 500 metros. A partir de 2001, com a edição de várias medidas provisórias, a reserva legal na Amazônia, que originalmente no Código de 65 era de 50%, ela passa a ser de 80%. Até que se chega à necessidade, mais uma vez, de alterar o Código Florestal pela dificuldade que os proprietários rurais apontavam de cumprimento das regras. Acho que o Senado tem se destacado na defesa do meio ambiente, seja de um lado promovendo o trabalho de fiscalização das ações do Executivo, que é uma de suas funções primordiais, constitucionais, então denunciando e ao mesmo tempo cobrando iniciativas e ações do Executivo para a preservação do meio ambiente, a preservação das nossas florestas e matas. Ao mesmo tempo, teve um papel crucial na elaboração do Código Florestal, que veio dar um arcabouço jurídico importante na política de preservação do meio ambiente no nosso país. Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em 2012, é aprovado o terceiro Código Florestal Brasileiro, um texto que trazia como principais medidas a consolidação do conceito das reservas legais em propriedades rurais, conforme o bioma, a criação do cadastro ambiental rural e a fixação de compensações ambientais para quem desmata. Nós não estamos votando aqui um conjunto de leis que regula a ocupação do solo. Nós estamos votando uma legislação que pretende e que deve proteger as florestas e dizer que estas podem ser utilizadas para a proteção das populações humanas e para a produção da riqueza brasileira. As florestas brasileiras, o nosso meio ambiente, é um dos nossos maiores patrimônios e é ele que nós temos que honrar. Estabeleceu regras de transição que eram benéficas, sobretudo, para pequenos produtores. Então, em áreas consolidadas, não precisaria haver recuperação de reserva legal, por exemplo. Pode-se computar área de preservação permanente como área exigível de reserva legal. E agora, por parte do setor ambiental, houve uma série de críticas, principalmente no sentido de que os passivos ambientais que até então estavam sendo exigidos, deixaram de ser exigidos. Alguns até usaram o termo anistia. Nessa parte do acordo, ficou uma parte fora importante. As entidades dos movimentos sociais, ambientalistas, essa parte ficou fora. Eu vou lutar até o último instante, que nós vamos ter outras trincheiras para que as posições dos ambientalistas consiga ter o espaço e a gente consiga fazer um acordo de todo o Brasil. Não existem contentes 100% de um lado e nem contentes 100% de outro. Mas, desde 1965, que o Código Florestal não era votado no Brasil. E por ser a primeira vez que nós acabamos com o monopólio, que nós acabamos com a ditadura ambiental neste país, aonde meia dúzia de ONGs controlavam o Ministério do Meio Ambiente, controlavam o IBAMA, controlavam o CONAMA e ainda controlam, e não deixavam o Congresso Nacional participar do debate. O Brasil tem hoje uma das legislações mais rígidas em matéria ambiental. Isso denota o esforço que o parlamento tem empenhado para criar normas cada vez melhores, cada vez mais protetivas. E a nossa questão ambiental, o nosso maior gargalo não está nas leis, na formação das leis, e sim na fiscalização e aplicação dessas normas. O código aponta para manejo florestal. O código cria as condições para que o desmatamento ilegal no Brasil seja zero. Vai depender das autoridades.
vai depender da boa vontade de todos nós. Mas o Código também estende a mão para o produtor que quer sair da ilegalidade. O Código estende a mão para o pobre. A maior parte da nossa pobreza está na área rural. O chamado passivo ambiental trata da ilegalidade de produtores rurais que ocuparam irregularmente as áreas da preservação ambiental, as áreas da reserva legal. Entregam esse grupo antigos ocupantes que derrubaram matas seguindo leis da época e acabaram ilegais pelas regras de hoje. Mas também são fazendeiros que expandiram suas lavouras já na vigência das normas da proteção florestal. Existe um passivo ambiental em áreas de preservação permanente e de reserva legal que é bem considerável, em torno de 21 milhões de hectares. E atualmente nós observamos um movimento mundial para remunerar aqueles que façam restauração, recuperação da vegetação. Então, um cenário possível é que os produtores rurais que precisarem recompor os seus passivos recebam, sejam financeiramente remunerados por essa recuperação. Isso causaria um incentivo à recuperação dessas áreas. Não agrada a um segmento importante de pessoas que pensam, que estudam, que se preocupam com o meio ambiente. Posicionamentos estes já externados reiteradas vezes por instituições que por aqui passaram e participaram dos debates, que contribuíram com sugestões, com ideias, que levantaram preocupações plausíveis. No Brasil, tem muita gente com boa vontade com a causa ambiental, mas parece, eu estou me esbarrando com alguns, que não vivem sem problema. E o que é que fazem? Vamos aumentar as restrições, o problema aumenta e a nossa importância aumenta. Isso não traz árvore de volta, isso não ajuda o Brasil. Existe sempre o argumento de que precisa-se aumentar a produção do campo. E em nenhum momento nós estamos contra o aumento de produção. O ambientalista não se opõe ao progresso, não se opõe à produção, ao aumento de produção, claro que não. Da mesma forma que a floresta não é problema, é solução. E a gente precisa exorcizar esses fantasmas. O Código Florestal brasileiro é um avanço para a sociedade e um avanço para o Brasil. Principalmente porque, como já disse aqui várias vezes, nós estamos fazendo ou dando a oportunidade daqueles que estão fora da regra entrarem para a regra, entrarem para a legalidade e poderem continuar a produzir. Foi um texto bastante discutido, mas também foi um texto bastante polêmico. Alguns acreditam que houve uma diminuição na proteção ambiental a partir do Código de 2012. Uma parte extremamente polêmica foi a questão da instituição da consolidação das áreas desmatadas até 2008. Mas toda essa lei, todos esses pontos polêmicos passaram por um filtro do Supremo Tribunal Federal que acabou entendendo pela constitucionalidade e hoje a gente tem um código que também é bastante protetivo. Com as mudanças climáticas, o papel do Congresso é novamente apontado como crucial para que o país supere esses desafios. Eu acho que o desafio que a gente tem é incorporar na legislação o que a gente está vendo dessas mudanças climáticas, desses eventos extremos que raramente aconteciam e agora acontecem com maior frequência. E o nosso maior desafio vai ser esse, incorporar essas questões na legislação, mas não impedir a utilização dos recursos naturais. A busca tem que ser sempre a sustentabilidade. Garantir o que a Constituição e a lei já prevêem seria e será um grande avanço. E, ao mesmo tempo, elaborar uma legislação que esteja sintonizada com esse momento que nós estamos vivendo. As mudanças climáticas estão acontecendo,
os seus efeitos estão sendo sentidos muito antes do que se esperava e isso exige medidas urgentes. O Congresso tem que acompanhar e, mais do que se adaptar, ele tem que se antecipar, né? Criando e fortalecendo políticas de adaptação, de mitigação, né? Políticas que combatam, né? E que enfrentem essa questão da mudança climática como um todo. Isso envolve água, biodiversidade, floresta, né? A vida de povos e populações tradicionais que muitas vezes estão lá na floresta sofrendo, né, as consequências dessas mudanças climáticas, tornando cidades mais resilientes às mudanças climáticas. Então, o Parlamento tem um papel muito importante nesse novo contexto de mudanças do clima. O Congresso ele tem, digamos assim, sido determinante no nosso entender, tanto no estabelecimento desses marcos regulatórios, quanto até no apoio às políticas públicas. Sempre para o Executivo realizar, ele precisa da parceria do Congresso Nacional. O Senado tem um papel absolutamente fundamental, né, na discussão de temas da sustentabilidade e que tem que ter a capacidade de olhar mais à frente, olhar além dos interesses particulares, setoriais que hoje reinam, né, no Congresso Nacional, e que olhe para o país como um todo, né, para o nosso objetivo de ter um ambiente saudável, economicamente sustentável também, mas essencialmente que proteja os recursos naturais, são tão fundamentais para a nossa vida no Brasil. O agronegócio aprendeu a preservar, né, as suas terras, vamos dizer assim, porque o agricultor ele compreende que aquilo é o maior bem que ele tem. Nós saímos de uma pecuária extensiva para uma pecuária intensiva, com rotação de pastagens. Nós investimos muito em tecnologia, então na questão da produção nossa de alimentos, nós temos uma produção que é sustentável. As casas legislativas brasileiras, incluindo o Senado, foram fundamentais para a criação das reservas ambientais, as reservas indígenas, o Código Florestal Brasileiro. Então, tudo isso é muito relevante, que garante que a gente tenha 60% do nosso território ainda coberto por matas nativas. O Senado não tem se furtado a atuar como protagonista nesses temas. E, obviamente, que no caso brasileiro, isso envolve uma mudança nas políticas públicas que tratam da nossa agricultura, no combate ao desmatamento, né, no incentivo a uma agricultura de baixo carbono. O próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele é um dos que defende o protagonismo brasileiro para uma transição para a economia verde. O Senado e a Câmara precisam assumir, primeiro, o Brasil ter carbono, captura positiva de carbono, retirar carbono na sua economia como um todo e exigir que qualquer produto importado para o Brasil tenha carbono zero ou pague os nossos títulos de carbono para poder entrar, pague uma tarifa para entrar aqui, porque não é zero carbono. O principal desafio que a gente tem hoje no Congresso é como evitar que nós tenhamos novos retrocessos ambientais, né? Do marco temporal, que é um retrocesso importante da causa indígena, aqueles que são os principais protetores das florestas do Brasil. Temos pressões enormes para que a gente mude o sistema de licenciamento, inclusive com a possibilidade de não ter mais licenciamento para o desmatamento, que seria dramático, né, para os nossos biomas. E a Constituição é clara na nossa visão. Lamentavelmente, a Suprema Corte vem dando uma interpretação, vamos dizer assim, errada, né? Eu coloco bem claro isso aí, porque a gente não pode permanecer ad eterno buscando onde é que tem algum elemento de origem indígena, né? Então a Constituição deixa claro que as terras que os indígenas ocupavam naquele momento de outubro de 1988 são as terras que lhes pertencem por direito, né? Ou atuais que serem investigadas e analisadas, têm que comprovar que estavam sendo ocupadas naquele momento. O Senado teve um papel muitíssimo importante para barrar esses retrocessos.
né, a lei do licenciamento ambiental, a lei de regularização fundiária, o Senado segurou, não deixou aprovar como veio da Câmara, mostrando esse equilíbrio que eu estou dizendo aqui. Também temos todo um eixo de ordenamento do território, então o Senado também tem importância na destinação de terras, na destinação de recursos para viabilizar a criação de unidades de conservação. Nós temos aí pelo menos 30 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas na Amazônia e que nós precisamos destinar para conservação, para uso sustentável, né? Geração de riqueza, oportunidades econômicas explorando a floresta de forma racional e sustentável. Então é muito importante aí o papel do Senado, né? num Estado democrático sustentável de direito. Quais as mudanças propostas na reforma do Código Civil? O que muda na prática para a população? Quais os próximos passos da reforma? Professora de Direito Civil da PUC de São Paulo, Rosa Maria de Andrade, e o professor de Direito da USP, José Fernando Simão, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Assembleia de Mato Grosso celebra o sucesso de programa pioneiro para pessoas com síndrome de Down. Deputados lembram os 60 anos do golpe militar. Caxias do Sul comemora os bons resultados do programa de incentivo ao esporte. Oi, pessoal! Você quer inclusão? Benefícios para os mais vulneráveis? Leis que promovem o esporte? Então fica com a gente. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você iniciativas parlamentares que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? $300 mil é o número aproximado de brasileiros que têm síndrome de Down, uma alteração genética que afeta as características físicas e intelectuais da pessoa. Nos últimos anos, avanços na medicina e também boas iniciativas de conscientização e de inclusão têm demonstrado que, quando têm oportunidade, as pessoas com Down podem levar uma vida normal. Há 7 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso
foi a primeira do país a oferecer estágio para pessoas com Down. Hoje, os servidores atestam o sucesso do programa. Marília está entre as primeiras servidoras de um parlamento estadual a ocupar uma vaga destinada especificamente a quem tem síndrome de Down. Foi o resultado de uma parceria entre o Poder Legislativo e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Começou como estagiária na Procuradoria da Casa de Leis, há 7 anos. Conquistou confiança e admiração dos colegas. Hoje é servidora contratada. Ela é muito responsável, ela leva os documentos para a gente, ela conhece todos os setores melhor que a gente. Quando a gente tem dúvida, ela responde onde fica o setor. Ela tem várias amizades fora daqui nos setores, em outros setores. Né? Ela escaneia os documentos para a gente, ela guarda processo, procura os processos para a gente, ela busca nosso café, ela cuida de tudo aqui. A avaliação que a gente faz do serviço que a Marília presta aqui para a gente é o melhor possível. Tudo que a gente pede para ela e quando a gente pede, ela busca fazer. A gente tem uma programação para ela, né, as atividades que ela faz todos os dias. Então, assim, ela já é cumpridora. A gente muitas vezes não precisa nem estar lembrando ela que ela precisa fazer. Mas tudo que a gente pede, ela cumpre. O trabalho é muito importante para mim e para o meu futuro. E para melhorar a minha vida e para ajudar a minha família em casa, eu ajudo. Para trabalhar na LMT, ela passou por um processo seletivo. E a cada novo aprendizado, um passo a mais, que enche de orgulho toda a família. Ela deu conta de coisas que a gente não imaginava, a gente, quanto família, não apostava, e ela veio e está até hoje, nesses 7 anos, nos surpreendendo, porque cada coisa que ela aprende é um avanço assim que para outras pessoas é coisa normal, mas para eles que têm mais dificuldade de aprender, no caso síndrome de Down, é uma benção, porque cada dia que ela aprende uma coisa nova, a gente chega a essa conclusão, poxa, ela é capaz, ela dá conta e vamos em frente. Ela sonha hoje em fazer uma faculdade, a gente quer colocar a Marília na faculdade. Eu acredito que o momento certo vai chegar e a gente está apostando nisso, porque a prova está aqui, ela é capaz. Enquanto entrega documentos, vai ficando mais conhecida e acaba sendo um tipo de porta-voz sobre o quanto liberdade e oportunidade são fundamentais a quem tem Down, somadas a uma habilidade incrível de levar carisma onde estiver. Porque eu gosto de todo mundo, faz eu sorrir, alegre, como fala, cuida de mim, a gente conversa, a gente se briga, a gente se ama, dá muitas risadas. Ao que tudo indica, irá ainda mais longe com o incentivo da chefia. A gente tem aí a capacitação que a gente sempre faz com os servidores, e ela, sendo servidora nossa, tem todo o direito e é dever nosso, inclusive, estar capacitando. E a gente pretende, no futuro, aí, encaminhar ela para algum curso relacionado à gestão, para que ela possa aprender, né, mais sobre o assunto. E eu estou vendo alguma forma de encaminhá-la, como ela tem essa situação de ser síndrome de Down, acompanhada de uma responsável, no caso, querendo encaminhar ela junto com a mãe. A história de Marília é uma demonstração de empenho e capacidade. Um exemplo a ser seguido, em uma realidade em que muito ainda precisa ser feito para incluir as 270 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. É importante que os empresários e os gestores da máquina pública pense com relação a isso, de preparar os seus profissionais para receberem essas pessoas que têm uma certa deficiência. Eles podem até ser deficientes em alguma coisa, mas quem de nós não somos, né? E aí a capacitação dessas pessoas para recebê-los é fundamental. Faz diversas coisas aqui. Quando ela não vem, a gente sente muita falta do trabalho e principalmente dela.
31 de março de 2024, o golpe militar completou 60 anos. Durante 2 décadas, os militares governaram o Brasil. Nesse período, o Congresso Nacional foi fechado por 3 vezes e muitos parlamentares foram cassados. No dia 31 de março de 1964, o golpe de Estado deu fim ao governo do presidente eleito João Goulart. Por 21 anos, os militares governaram o Brasil e executaram os chamados atos institucionais para dar ao Poder Executivo amplos poderes. Nesse período, por 3 vezes o Congresso Nacional foi fechado e 173 deputados foram cassados. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, contou que o pai dele foi preso sem saber a razão. Meu pai, em 64, foi preso pela ditadura. Quem lhes prendeu nunca disse a razão da prisão. E o meu pai morreu sem saber. Ou seja, não tinha motivação. Que essas lutas que geraram uma vitória com o afastamento da ditadura, não sobrou nenhuma medalha no peito, sobraram cicatrizes, divisões, né, angústia, sofrimento. Muitas pessoas morreram, desapareceram, pessoas presas sem nenhuma motivação. A professora universitária Enea Almeida afirmou que o regime militar deixou um legado autoritário que nunca pode ser esquecido. Ela preside a Comissão de Anistia, criada em 2002 para analisar os requerimentos de anistia que comprovem perseguição política cometida naquele período. Segundo a pesquisadora, mais de 80 mil requerimentos já foram apresentados e é enorme o número de pessoas que comprovaram ter sido vítimas da ditadura militar. Mais de 50 mil indivíduos foram perseguidos pelo Estado brasileiro. Aí, os níveis de perseguição variam, vão desde infortúnios de perda de emprego e tal, até tortura e assassinato e sequestro e desaparecimento forçado, né? E violações mais graves. Enea Almeida lembrou que a lei de anistia de 1979 não pode significar impunidade. A gente precisa da memória, precisa da verdade e precisa de todas essas ferramentas sendo utilizadas, inclusive a responsabilização. E sim, é tempo ainda de fazer isso, porque são crimes contra a humanidade e aí, por conta de toda a literatura internacional, são imprescritíveis. Essa data precisa ser lembrada. Não pensem que nós vamos esquecê-la. Enquanto houver um desaparecido político sem ter sido ainda identificado onde se encontram suas ossadas, para que se possa, os seus familiares, seus amigos e companheiros poderem rezar, acender uma vela e agradecer, né, o sofrimento, o sacrifício e a vida dessas pessoas a quem devemos essa incipiente democracia que temos ainda em nosso país. Já o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que é preciso entender o que aconteceu no Brasil em 1964. Ele disse que a tomada do poder pelos militares foi uma contra-revolução e que teve apoio da classe política. Já tinha havido outras 2 tentativas de implantação de um regime comunista no Brasil e naquela oportunidade houve uma concentração de pessoas em Minas Gerais, em São Paulo, em várias cidades do Brasil, fazendo a marcha com Deus pela família e pela liberdade. Então, isso levou a um movimento que sensibilizou parte da classe política e também os militares. E a gente teve o que eu chamo, pelo menos na minha opinião, de uma contra-revolução. É isso que está acontecendo no Brasil, que a gente precisa mostrar a verdade sobre a história. Defensores dos direitos humanos repetem que os crimes cometidos durante o regime militar não podem ser esquecidos para não acontecer de novo e também para deixar lições. Para a presidente da Comissão da Verdade, a democracia não permite agressão a adversários e a quem defende ideias diferentes. Eu tenho que respeitar maneiras de ser diferentes de outras pessoas e grupos. E não posso querer eliminar essa convivência, essa maneira de ser, sob pena de eu me encaminhar justamente para um estado de exceção. O Senado comemora neste ano 2 séculos de história. Durante todo esse período, vários direitos foram garantidos aos brasileiros com apoio e iniciativa do Parlamento.
dentre eles o direito à educação. A reportagem que você vai ver agora conta um pouco dessa história. Ela faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado. A educação formal brasileira começou ainda no período colonial. Os portugueses queriam impor crenças e costumes da cultura europeia. Os padres jesuítas, que chegaram no país em 1549, foram os responsáveis por essa missão. Hoje temos um legado da educação jesuíta e muitas reformas foram necessárias até chegarmos em um modelo de ensino laico, ou seja, desvinculado de aspectos religiosos e acessível a todos. No período imperial, um marco importante. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I sanciona a primeira grande lei educacional do Brasil, que, entre outras mudanças, obrigou a criação de escolas em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Uma curiosidade é que meninos e meninas deviam estudar separados e tinham currículos diferentes. A lei também estabeleceu um currículo escolar mínimo para todo o país, algo que existe até hoje, concurso público para o magistério, igualdade de salários para professores e professoras e fixação de um piso salarial para a profissão, R$200 mil por ano, pagos pelo governo. Foi um momento muito marcante. Inclusive é por essa razão que a gente comemora hoje o Dia do Professor no dia 15 de outubro. Foi apenas no governo de Getúlio Vargas que se começou a pensar na educação pública e universal. Em 1934, é definido constitucionalmente que a educação é direito de todos os brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. A gente vai ter a instituição de um Ministério da Educação, que é com o ministro Capanema no governo Vargas, que começa a pensar, de uma certa forma, processos de universalização. Em 1961, depois de 13 anos de discussão, é sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um marco importante também do século XX, que já trouxe, na sua estrutura, a indicação de 12% do orçamento da União para a educação. Declaro promulgada. A Constituição Cidadã de 1988 trouxe diretrizes claras de financiamento da educação nacional e determinou 18% dos recursos da União para o setor. Em 1996, 2 acontecimentos decisivos que contaram com a participação ativa do Senado: a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, que permitiu uma redistribuição equitativa dos recursos para a educação, e a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Darcy Ribeiro. No século XXI, o Senado também participou fortemente de outros avanços no arcabouço normativo educacional brasileiro. Foram aprovados 2 planos nacionais de educação. Um deles terá vigência até esse ano. Em 2012, foi aprovada a Lei de Cotas nas universidades públicas, que ampliou concretamente o acesso ao ensino superior. Outro destaque é para a transformação do Fundef em Fundeb em 2006 e a criação do Fundeb permanente em 2020. O Fundef cuidava só do ensino fundamental. O Fundeb, nós aumentamos as 2 outras pontas da educação básica. Então, foi incluída a pré-escola e o ensino médio. Então, o Fundeb ficou cuidando de quase toda a educação básica ali a partir de 2006. Recentemente, também foi aprovado no Senado um projeto que trata do Sistema Nacional de Educação. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. O Sistema Nacional de Educação é algo essencial para toda a área educacional, desde a creche até o pós-graduação. Porque a responsabilidade pela educação tem que ser compartilhada, municípios, estados e governo federal, e a própria sociedade. Novo ensino médio, novo Plano Nacional de Educação, ensino profissionalizante, educação integral e evasão escolar são alguns dos temas que estão pautando o Senado atualmente na área da educação. O Senado nunca se ausentou dessa missão e nas últimas décadas ainda mais contribuindo para que a gente possa aumentar o acesso à qualidade e à equidade na educação básica e no ensino superior no Brasil. É ano de Olimpíada.
A gente acompanha o esforço dos nossos desportistas com muita torcida. Mas para que eles cheguem ao ponto de defender o nosso país numa competição, o atleta precisa de muito incentivo. A cidade gaúcha de Caxias do Sul é um exemplo. Ela tem um fundo para financiar o desenvolvimento do esporte e do lazer no município. É uma verdadeira fábrica de novos talentos. Esporte é lazer, é saúde, é consciência do corpo e da mente. Pode ser também a realização de um sonho. Está previsto na Constituição desde 1988, como um direito de todos e um dever do Estado na garantia do acesso à prática. Em Caxias do Sul, há 20 anos, surgiu uma política pública com o objetivo de criar um fundo para cumprir com a lei federal. A iniciativa foi uma das primeiras do país. Em 17 de dezembro de 2003, o prefeito sancionava a lei que seria pioneira no Rio Grande do Sul. Aprovada pela Câmara, instituiu o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, o Fundel. A ideia nasceu de uma conferência em 2001 que sugeria também a criação de uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Em 2003, ambos foram criados. 10 anos depois, outra lei reformularia o Fundel, que passaria a ser chamado de FIESporte, Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer. Eu acho que o Fundel, em Caxias, assim como alguns outros programas também, ele se consolidou como uma política de Estado. E é isso que nós que militamos na causa das políticas públicas de esporte e lazer defendemos muito. É a continuidade, é que a gente estabeleça políticas de Estado, e elas podem ser modificadas, elas podem ser aprimoradas, ninguém é dono da política, mas elas precisam ter continuidade, a população merece. A política de permanência foi sendo, de fato, aprimorada ao longo do tempo. A mudança mais recente, prevista no último edital, possibilita que pessoas físicas, atletas individuais, possam fazer o próprio projeto e concorrer. Antes era necessária uma entidade para isso. A gente costuma dizer que o FIESporte, antigo Fundel, é o coração do esporte, não só de Caxias, mas do estado, né? Tendo em vista que é o grande fomento do município no esporte, foi o pioneiro em fomento esportivo aqui no Rio Grande do Sul, um dos primeiros fomentos a nível nacional. E como eu costumo dizer, não é uma lei de incentivo. A lei de incentivo você tem que fazer o projeto e tem que sair correndo atrás das empresas para captar. O FIESporte não, você faz o projeto, a comissão avalia, tudo ok, e você sai gastando dinheiro no bom sentido, ou melhor, investindo dinheiro. E isso faz com que o esporte de Caxias seja hoje sim o mais desenvolvido do estado, seguramente. Os recursos do FIESporte são previstos na Lei Orçamentária Anual e se baseiam no valor de referência municipal, que em 2023, por exemplo, prevê um investimento que não pode ser inferior a R$ 511 mil e nem ultrapassar 7 milhões. Em todos esses anos dessa política pública municipal, 1.747 projetos foram contemplados em um aporte financeiro de mais de 29 milhões de reais. Uma lei que, de fato, garante o direito de sonhar. E eu não tenho dúvida que o FIESporte é uma ferramenta importantíssima na organização das entidades. O FIESporte, ele possibilitou que muitas entidades se organizassem, muitos atletas de Caxias do Sul pudessem competir, muitas crianças pudessem ter uma atividade de esporte na sociedade. E, sem dúvida nenhuma, o FIESporte gerou muita inclusão social. Um dos projetos sociais beneficiados pela política já atendeu cerca de 1.500 crianças. A Casa Anjos Voluntários é uma organização da sociedade civil que presta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social do município. A entidade se desenvolve junto, né? O esporte há um respeito. Tu aprende a perder, tu aprende a ganhar, tu aprende a respeitar, cada um respeita o espaço do outro, então eu acho que essa é a grande diferença no dia a dia. Nicole tem o sonho de ser atleta profissional de jiu-jitsu. Conheceu o esporte com 6 anos de idade. Tu tem que aprender a perder e persistir no que tu quer. O jiu-jitsu, que abraça a Nicole no sonho da profissionalização, é o mesmo que ensina Pedro a lidar com as próprias emoções. Eu me desestresso, né? Porque, quando eu me estressava e eu não lutava, eu devolvia nas pessoas.
tipo, xingando elas. Daí agora... Agora tu desestressa tudo aqui no esporte. É. Outra modalidade que tem projeção inclusive internacional e também tem a presença do FIESPORT é o basquete. Um time atendido pela política desde 2008 já conquistou 7 títulos em campeonatos estaduais, 11 em torneios estaduais e nacionais, uma Liga de Ouro e o título de campeão do torneio internacional na China. Esse é o Caxias do Sul Basquete. Para as crianças, uma vez era muito distante. Ou tu não assistia ou assistia pela televisão. Hoje é possível vir até o ginásio e assistir alguns jogadores que antes só conseguia pela TV. Então tu aproxima mais e isso faz com que tu crie mais expectativas e mais sonhos. Em Caxias do Sul, os jogos escolares, eles tiveram um aumento tipo de 500 para 2.500 crianças jogando basquete nas escolas, muito em função, acho, de tudo isso que o Caxias do Sul Basquete faz, que é promover o basquete para a comunidade. Sempre trabalhando, sempre aproveitando as oportunidades, dando o meu melhor sempre, porque eu estou tendo a chance de poder viver de uma coisa que desde meus 8 anos eu tinha convicção que era isso, e agora eu estou aí para poder viver do meu sonho, para poder ajudar minha família e tem uma carreira muito grande pela frente. Uma lei pensada para melhorar a vida das pessoas e que há 2 décadas vem possibilitando que novos sonhos sejam possíveis. Parabéns a Caxias do Sul por alimentar o sonho dos atletas. Bom, o Parlamento Brasil está no finzinho. A gente deixa você com alguns dos visitantes do Congresso Nacional. Você sabia que são mais de 3.000 por semana? Pessoas de todo o Brasil e do exterior que visitam cada canto da Câmara e do Senado Federal. É muito bacana, viu? Olha, você sabe que se quiser rever qualquer programa da TV Senado, tem tudo na internet, na página da TV ou no YouTube. Até semana que vem. Tchau! Gostei muito de tudo aqui, tudo muito grandioso. A obra do Oscar Niemeyer, ela foi muito bem pensada para tudo que é colocado aqui, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. É muito lindo, né? E ver essa exposição aqui de entrada sobre o 8 de janeiro também assim foi impactante, né? Porque tudo que a gente viu pela TV não se tem ideia quando se chega aqui do tamanho que foi isso tudo, né? E pena que foi atacado não só o patrimônio histórico como o cultural, né? Da cidade, da democracia como um todo. Democracia eu acho que é muito importante, né? Sem a democracia, nosso Estado não vai para frente. Então, todas essas políticas, elas visam fortalecer a democracia. Eu estou fazendo uma simples visita aqui, mas querendo ou não, a gente aprende, acaba aprendendo mais, né, sobre como é que funciona o processo de democracia no Brasil. É muito importante a democracia porque ela é que rege, né, o funcionamento do nosso Estado, do nosso país, para a gente ter nossos direitos, a liberdade, né. O que chamou mais atenção foi que é muito importante, principalmente, a acessibilidade das pessoas que têm aqui. Porque, uma vez que todo esse espaço representa o povo e a ação que o povo precisa tomar e de como as leis influenciam na população, a acessibilidade se mostrou muito importante, que é muito visível tanto na Câmara Estadual, que é tanto visível nas 2 câmaras. Nós esperamos não só mostrar que o autista pode estar onde ele quiser estar, para que ele possa estar, principalmente esse espaço de construção, entendendo que ele traz consigo uma causa, que aqui é espaço de votação, onde a política é fomentada, onde ela acontece, para que ele tenha esse entendimento de construção de cidadania. E aqui é um espaço importante. Então, estar aqui é uma vitória, para Henrique, que superou a viagem, toda a demanda que o autismo representa, todas as limitações sensoriais, para estar aqui presente, entendendo que é importante estar nesse espaço de construção de políticas públicas. Eu já tinha um sonho de vir visitar o Congresso, mas após o acontecimento do dia 8, que passou em toda a rede nacional e internacional,
despertou ainda mais a curiosidade de tudo que aconteceu aqui. Eu, como conselheiro tutelar, acredito em políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes e inclusões nas escolas. Eu acho que a gente tem que estudar a democracia desde o berço. A gente tem que ter a questão democrática desde a escola, do fundamental ao ensino médio, porque hoje a gente só vai ver a democracia e o que é a democracia dentro da universidade. Então, eu acredito que tem que se mudar, começando de hoje, e construindo um futuro próximo. O programa Inclusão vai mostrar a dura realidade de mulheres para conquistar o voto no Brasil. Voto feminino, no programa Inclusão. Inclusão, neste sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos de fato uma grande nação quando para essa geração de 0 a 18 anos não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. Senado começa a analisar na terça-feira a volta do quinquênio para juízes, procuradores, defensores públicos e outras carreiras. Vetos presidenciais, retorno do DPVAT e dívida dos estados com a União também estão na pauta da semana que vem. E neste mês de abril, o Coral do Senado se apresentou em Viena, Lisboa e em Berlim com a Filarmônica. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. A recriação do quinquênio para servidores do Judiciário e outras carreiras deve estar na pauta do Senado para a semana que vem. A primeira sessão de discussão deve acontecer na terça-feira. A definição veio de reunião de líderes nesta quinta-feira. A chamada PEC do quinquênio começa a ser debatida a partir desta terça-feira, dia 23. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Em seu texto original, previa parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, estendendo o benefício a outras carreiras. Pela nova proposta, que acatou emendas dos senadores, serão contempladas
contemplados também advogados públicos da União, estados e municípios, defensores públicos, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União e delegados da Polícia Federal que não exerçam advocacia particular. O líder do governo no Congresso disse em entrevista coletiva que não é o momento de aprovar essa medida. O governo vai apelar para o bom senso. Vocês estão acompanhando, tem uma greve de servidores públicos que reivindicam progressão de carreira, plano de cargos e salários, outros reivindicam realinhamento salarial. Não me parece muito adequado o Congresso sinalizar uma matéria para o topo da carreira do funcionalismo público, enquanto não tem uma proposta para todos os servidores. Durante a votação na CCJ, os senadores voltaram a debater o assunto, que não é unanimidade. O sujeito é advogado há 10 anos, faz concurso para a magistratura, entra lá, Jacques Wagner, já entra com 2 quinquênios. Se for advogado há 15 anos, já entra com 3 quinquênios. Em pouquíssimo tempo ele tem os 35, não precisa de tudo isso. O que ele trabalhou no setor privado conta como quinquênio. Isso é um escárnio. A realidade hoje no Judiciário, no Ministério Público, é que o início de carreira realmente é muito próximo do fim de carreira. Então quem entra hoje na magistratura recebe praticamente a mesma coisa de quem está há mais de 30 anos no serviço público na mesma carreira. E como a Constituição não permite que se baixe o salário inicial de uma carreira de magistratura ou do Ministério Público, obviamente que nós temos que fazer algo que compense, que faça justiça, que traga alguma hierarquia dentro da instituição, sim, conforme o tempo de serviço. A parcela compensatória vai ficar fora do teto constitucional de remuneração do serviço público. Será 5% da remuneração a cada 5 anos e poderá chegar a 35% do vencimento. A proposta original seria restrita aos órgãos que têm orçamento próprio. Foi uma alteração muito grande do que propôs. Inclusive, eu conversei com o presidente Rodrigo Pacheco e ele me disse que essa matéria teria que ser restrita ao Poder Judiciário, Ministério Público, porque tem orçamento próprio. No fundo, o que essa emenda visa aqui criar é uma racionalização disso, um adicional, um benefício com critérios objetivos para estruturar melhor essas duas carreiras, deixá-las atrativas. O governo ainda vai negociar para que a proposta não seja aprovada em plenário. E o ministro Haddad, assim que retornar de viagem, também deverá conversar com o presidente Pacheco e com o conjunto dos colegas senadores para pedir sensibilidade em relação a este tema. Vocês conversaram sobre o impacto dos governadores também? Pode ressoar? Essa é a posição do governo, né? Eu reitero a posição que o governo tem tido sobre o impacto total da proposta. O impacto não somente para a União, mas o impacto para todas as esferas de governo, para a União, para os estados, para os municípios. A reunião de líderes definiu ainda outros temas para a semana que vem. Votação do retorno da cobrança do DPVAT, análise de questões relacionadas à dívida dos estados com a União, além de uma sessão conjunta do Congresso para analisar vetos presidenciais. Um dos projetos é o que permite que estados e municípios possam abater das dívidas com a União os recursos que eles investem na manutenção de obras e em serviços de bens que são do governo federal. Há expectativa também que o Senado aprove o projeto de lei que recria o DPVAT, que é o seguro obrigatório de carros e motos. O DPVAT é uma prevenção. Óbvio que se você faz uma coisa e está com o DPVAT pronto, pago, você vai ter um seguro pagando isso e garantindo que a vítima, ou material ou pessoal, possa ter o seu dinheiro ressarcido. Ele é obrigatório por conta disso, porque não se trata de uma opção, se trata de uma garantia para o conjunto da sociedade. As pessoas que têm mais poder aquisitivo fazem o seguro do seu carro, dentro do seguro do seu carro tem um seguro
contra o terceiro, para se você bater, consertar o carro do outro, ou até sobre essas questões que possam vir a atingir pessoas. Então eu acho ele absolutamente necessário e nós pretendemos votá-lo na CCJ já na semana que vem, na quarta-feira, e trazer para cá para o plenário também. Na sessão do Congresso da próxima quarta-feira, estarão na pauta todos os vetos pendentes. A lista inclui vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também o veto parcial do presidente Lula ao projeto que restringe a saída temporária de presos. No curso da semana, nós vamos dialogar com os líderes. Tem um conjunto de temas que o governo quer levar à cédula de votação. Quanto para o governo, quanto mais temas tiverem na cédula de votação, abrevia a sessão e também é do interesse do governo a manutenção da maioria dos vetos possíveis. Alguns vetos, temos o debate avançado para a construção de um acordo. É o tema dos vetos relativos à LDO e à lei orçamentária. E os senadores aprovaram nesta semana o projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para beneficiar pessoas que ganham até 2 salários mínimos por mês. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. A proposta altera a tabela do imposto de renda. Quem recebe até R$ 2.824, o equivalente hoje a 2 salários mínimos, deve ficar isento do pagamento. Esse total já tem um desconto opcional de R$ 564,80, o que faz com que a base de cálculo mensal do imposto caia para R$ 2.259,20, que passa a ter alíquota zero, segundo o projeto aprovado nesta quarta-feira. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.112. O projeto foi aprovado em regime de urgência. Era uma das prioridades indicadas pelo presidente do Senado para o mês de abril. Este projeto dá sequência à política do governo do presidente Lula de iniciar a correção da tabela do imposto de renda. É evidente que não é o valor desejável. O compromisso do presidente Lula é até o final de seu governo, que se dará em 31 de dezembro de 2026, desse valor chegar até os R$ 5.000. Mas, em função de toda a necessidade de manter a responsabilidade fiscal, fizemos apenas na primeira faixa para beneficiar exatamente as pessoas mais necessitadas. Quando a pessoa se forma, ela tem a dívida do FIES para pagar e vai ao mercado. Senador Mourão, a média dos salários de um advogado em início de carreira, na maior parte, é R$ 3.500. Nós estamos falando aqui de pessoas que saíram da universidade e que, se essa tabela aqui continuar, vão ser obrigados a pagar 15% de imposto. Isso não é correto, isso não é justo. Nós estamos impedindo essa pessoa, inclusive, de ter o básico. Outra aprovação importante do Senado nesta semana foi a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. Foram 52 votos favoráveis e 9 contrários. A maioria dos parlamentares votou favorável à proposta de emenda à Constituição, que torna crime a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Foram 52 votos favoráveis e 9 contrários. No nosso parecer, encaminhamos favorável à PEC, contrária à descriminalização das drogas, por entender que é um tema que a sociedade brasileira não quer, o Estado brasileiro não está preparado, as casas de saúde mental, de tratamento de dependência, de reabilitação, elas não estão prontas, senhor presidente. Mas o texto não foi aprovado por unanimidade. É um momento em que essa casa retoma o seu lugar enquanto legislativo e repudia com essa atitude, a minha palavra é essa, repúdio mesmo, a invasão da Suprema Corte do Brasil, as atribuições dessa casa. Nós estamos questionando, ao mesmo tempo, a justiça, mas dando a servidores públicos do judiciário ou da polícia o poder discricionário para definir quem é dependente químico e quem é traficante.
E essa discricionariedade é a base de toda ou da maior parte da corrupção que a gente tem em todos os países. Quanto maior a discricionariedade ou o poder contido na mão de um servidor, maior a possibilidade da gente ver atos de corrupção e de injustiça. Se você amputar essa possibilidade discricionária, você retira também do policial, da polícia que deveria reprimir o ilícito, a condição de fazer o seu trabalho de forma digna, de forma consciente. Existem excessos? Existem. Existem problemas? Existem. E a lei está aí justamente para punir os excessos, para punir aqueles que ultrapassam os limites da lei. Mas nós não podemos imaginar que, legalizando essa situação, nós vamos permitir à sociedade que, de repente, a sociedade se torne melhor, mais saudável. Aqui fala em separar o usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente, pena alternativa, obrigatoriedade de tratamento. Isso já é a punição. Essas pessoas deixam de ser réis primárias para serem pessoas com antecedentes criminais. A proposta coloca na Constituição Federal o que está previsto na Lei de Drogas. O texto diferencia o usuário de traficante, mas não define a quantidade mínima de entorpecentes para categorização. No entanto, usuários recebem penas alternativas à prisão, como prestação de serviços à comunidade e tratamento para dependência química. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o primeiro a assinar a proposta. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passou por 5 sessões de discussão em plenário antes da votação em primeiro turno. Deveria passar por mais 3 sessões de discussão antes da votação em segundo turno. Mas, devido ao placar, os parlamentares foram direto para a votação em segundo turno. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados, também em 2 turnos. A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese, portanto, essa segurança aqui externada por Vossa Excelência, especialmente a senadora Zenaide, serve a todo o plenário, serve a toda a sociedade. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar, ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas divulgou o plano de trabalho. Os parlamentares aprovaram diversos requerimentos. As denúncias a serem investigadas envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Os senadores aprovaram o plano de trabalho da CPI apresentado pelo relator do colegiado, senador Romário. A CPI irá até o dia 24 de outubro. Nesses 180 dias, os senadores irão investigar os modos de operação e a estrutura das organizações criminosas dedicadas à manipulação de resultados no futebol brasileiro, identificar lacunas na legislação e propor projetos de lei para caracterizar os crimes cometidos e prevenir que eles se repitam. Sugerir a adoção de medidas de fiscalização e aperfeiçoamento do combate aos crimes identificados e propor o indiciamento de pessoas físicas e jurídicas se for comprovada a prática do crime. Quero aqui deixar bem claro que o objetivo maior dessa CPI, diferentemente de outras que já aconteceram nesse Congresso, nesse Senado, eu tenho certeza que essa seleção que foi escalada para participar dessa CPI é uma seleção de senadores que realmente estão totalmente imbuídos e determinados a descobrir toda essa podridão, toda essa sacanagem, desculpa a expressão, que existe no nosso futebol.
Os senadores aprovaram também 29 requerimentos, entre eles o pedido de informações à CBF para que forneça o levantamento feito pela empresa Sport Radar, que apontou 109 partidas de futebol do Campeonato Brasileiro do ano passado como suspeitas de manipulação de resultados, e convite para ouvir dirigentes de clubes de futebol, entre eles o presidente do São Paulo, Júlio Casares, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente da SAF do Botafogo, John Textor. O empresário norte-americano John Textor diz ter prova de manipulação de resultados que favoreceram o time do Palmeiras nos campeonatos brasileiros de 2022 e 2023. Ele já entregou documentos à Polícia Civil do Rio de Janeiro e é por ele que os senadores querem começar as investigações. Ele deve ser o primeiro a prestar esclarecimentos à CPI já na próxima segunda-feira, dia 22 de abril. Aquela empresa que foi contratada pela CBF e que fez uma investigação profunda, e ela traz um resultado terrivelmente preocupante, de 109 partidas de futebol suspeitas de manipulação de resultados de futebol. Então, amanhã eu já faço esse pedido pessoalmente ao presidente da CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues, né, que também é um homem que merece a confiança do Romário, minha, de todos nós aqui, para que a CPI tenha conhecimento dessas 109 partidas, para que possamos trazer os envolvidos aqui, porque até agora só um jogo foi conhecido publicamente, o da Série B do Campeonato Brasileiro, entre Londrina e Tombense. Os senadores também aprovaram requerimentos para ouvir jogadores que já foram punidos pela FIFA, mesmo os que não moram mais no Brasil. Eu acredito que a gente tem que ir a fundo na investigação. Se o Senado se propõe a fazer uma CPI, não pode ser para brincadeira, não pode ser para blindar quem quer que seja. Então, são jogadores banidos, nós temos o sistema remoto, que funciona muito bem aqui do Prodazem, né, da equipe da TV Senado, do sistema de comunicação nosso. Então, é importante ouvir quem estava lá dentro, para entender como funciona esse mecanismo que está destruindo o futebol brasileiro. Em breve, o Brasil vai contar com uma nova versão do Código Civil, conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres das pessoas, das coisas e das relações no âmbito privado. O anteprojeto, preparado por uma comissão de juristas, foi entregue ao Senado em uma sessão no plenário. A primeira vez que o Brasil teve um Código Civil para chamar de seu foi em 1917, 95 anos após a independência e 28 depois da chegada da República. Era o Código Bevilacqua, homenagem ao jurista responsável pela elaboração. Vigorou por quase 100 anos até 2002, quando foi atualizado. Agora, uma terceira versão está em andamento, pouco mais de 20 anos da versão atual. Não seria pouco tempo? Nós todos haveremos de reconhecer que esses 20 anos representaram um período muito maior, não é? Por conta de todas as transformações que o Brasil e o mundo viveram nesses últimos 20 anos. Ao longo desses meses, a comissão realizou diversas audiências públicas, ouvindo a comunidade jurídica e colhendo sugestões da população. O caráter plural e diversificado dos esforços evidencia o pendor democrático da comissão. Estou convicto de que a conformação de ambiente tão aberto ao diálogo foi fundamental para que ganhasse corpo a proposta moderna e abrangente sobre a qual esta casa agora se debruçará. Na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. O anteprojeto passará a tramitar como projeto de lei, podendo ser modificado pelos senadores. O presidente da Comissão de Juristas, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, citou algumas novidades do texto. Nós trouxemos garantia para o nome da pessoa e para o uso da sua imagem. Categorizamos os animais como seres sencientes e apresentamos uma ideia que imaginamos seja definitiva para acabar com a polêmica relacionada à
a prescrição e decadência no âmbito do nosso Código Civil. No caso dos títulos de crédito, nós o adaptamos ao cenário virtual, criamos a seção da posição contratual, tudo em linha com os maiores avanços da doutrina. Pela primeira vez, de forma inédita no Código, um tratamento sobre contratos empresariais, uma maior liberdade para negócios jurídicos paritários, negócios jurídicos simétricos, na linha da Lei da Liberdade Econômica. Cresce a importância, nesse sentido, da expressão biopolítica, para significar um esforço do poder político em favor da vida e em suas condições de precariedade, como dito, ou em seus momentos de vulnerabilidade estrutural, o menor, o incapaz, o interditado, o desprovido de recursos materiais, o deficiente, o estrangeiro, o apátrida, o refugiado, ou de vulnerabilidade ocasional, como ocorre nas relações mantidas em espaço de tutela, ou como se passa hoje no espaço virtual, onde se cria e se estabelece uma nova e curiosa vulnerabilidade. Em 1996, um grupo de servidores rompeu com a timidez e decidiu se aventurar pelo mundo da música. Assim surgiu o Coral do Senado. Hoje, quase 3 décadas e dezenas de apresentações depois, o grupo se consolidou e alegra cerimônias e festivais dentro e fora do país. Eu sempre declamei no grupo escolar, nas escolas, nos teatros do meu interior. Então eu sempre gostei de cantar. O sonho dourado de todo profissional da música clássica é tocar ou cantar na Filarmônica de Berlim. Pois não é que o Coral do Senado chegou lá? Muita emoção de estar ali e conseguir chegar ali, né? Um esforço conjunto enorme, muitos meses de ensaios, de estudo. Então, é uma das maiores casas de concerto do mundo, a gente está lá. Essa é uma história que começou quase 30 anos atrás. Sob a batuta de Glicínia Mendes, um grupo de servidores públicos amantes das melodias resolveu botar a boca no mundo. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Uns se aposentaram, novos talentos venceram a timidez e entraram no coro. Desde então, foram muitos os convites. Em janeiro de 2015, cantaram no Carnegie Hall de Nova York, junto com outros 10 corais de todo o mundo. Um novo maestro chegou, mas o entusiasmo continua o mesmo. Para mim foi uma emoção grande, e só que eu não podia ficar parado nesse pensamento. Eu tinha que produzir. Em abril deste ano, foi a vez da Europa. Começaram pela Basílica da Estrela, em Portugal, e depois no Concerthaus de Viena. Sempre viajando com seus próprios recursos, o passo seguinte foi a participação no Festival Misatango, na Filarmônica de Berlim. Todos podem cantar. Talvez alguns já tenham mais facilidade, tenham mais experiência, começaram a cantar em casa pequeno, ou numa igreja, ou... Agora tem pessoas que chegam e nunca cantaram na vida, mas elas podem cantar também. Que lindo, né? E encerramos esta edição com uma dica cultural. A partir desta sexta-feira, 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, a Rádio Senado leva ao ar o programa
a gente também fala tupi, com a origem de palavras como açaí, caju, maracujá e jabuticaba. Você pode ouvir os 70 episódios desse programa sintonizando a Rádio Senado na sua região ou pela internet senado.leg.br/rádio. Durante todo o mês de abril, a Rádio Senado vai apresentar também outros destaques em homenagem aos povos originários. Não deixe de conferir. Muito obrigada pela sua companhia e continue aqui na TV Senado. Estudantes indígenas de Roraima participam do programa Parlamento Jovem e são eleitos para um mandato de 8 meses. Câmara debate o transtorno do espectro autista. Sangria do Açude Gargalheiras, alegria e esperança para Acari. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os três poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. O Senado tem a glória de completar seus 200 anos como um farol da vida pública brasileira. Um farol e um esteio. O farol se manteve aceso, mesmo quando as forças da política relegaram o país à escuridão de autoritarismos. O esteio se manteve firme, mesmo quando os abalos da história fizeram o mundo trepidar. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Quero agradecer esse Senado, na figura de cidadão brasileiro, pelo alto debate político que se constitui aqui. Seja pelos senadores e senadoras, na sua elaboração dos projetos de lei, nos estudos das matérias, mas também pelo corpo técnico do Senado Federal Brasileiro, pelos trabalhadores, que são exemplo de instituição no nosso país. O Senado Federal, apesar de ele ser a casa da federação e que, portanto, em tese, aqui representa as partes componentes do Brasil, é aqui que se materializa a unidade do que chamamos Brasil. Ontem e hoje esta casa não tem se omitido em sua tarefa de colaborar para o aprimoramento institucional da nação, sem jamais descurar das balizas democráticas que fundam e direcionam toda a atuação dos poderes públicos. Aquilo que é produzido pelo Legislativo diz diretamente às nossas vidas, às nossas relações, a tudo aquilo que permeia a sociedade brasileira. O início do período republicano foi extremamente marcado por insatisfações, problemas sociais de todo tipo, mas especialmente originados pelos séculos de escravidão, assim como de exploração de camponeses, produziram revoltas na cidade e no campo, revelando um país em ebulição. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 2 horas da tarde, aqui na TV Senado. Há 200 anos,
o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. E aí, eu sou Walter Sola, professor de História e Educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre grandes epidemias no Brasil, a gripe espanhola e a Covid-19. Duas pandemias com muitas coincidências entre elas. E nas duas vezes o Brasil teve muito trabalho para poder, de alguma forma, proteger a população e prestar atenção com as informações vinculadas. A gripe espanhola começou em 1918, o último ano da Primeira Guerra Mundial. Ao todo, no mundo, 50 milhões de pessoas perderam suas vidas. Aqui no Brasil, entre 30 e 35 mil pessoas morreram. Só que a população da época era de 30 milhões, ou seja, muito menor que a de hoje. Surge uma figura muito importante que acaba organizando a questão da informação e da ação de combate à gripe espanhola: Carlos Chagas.
Carlos Chagas instrui a população da época a evitar aglomerações. Lavar as mãos. Lavar as mãos também, sem dúvida. Ele pode ajudar a população numa época que não havia vacina e até o fim da gripe não houve vacina. Pouco mais de 100 anos depois da gripe espanhola, a gente tem uma outra epidemia no Brasil, a Covid-19. Dessa vez, são 38 milhões de infectados e mais de 700 mil mortos. Durante a pandemia da Covid-19, o Senado não fechou as portas. O Senado conseguiu manter as atividades graças a um sistema de deliberação remota, SDR. E as leis foram sendo aprovadas, o trabalho continuou de forma remota. Perfeitamente, e conseguiram investigar o próprio governo, onde o governo precisava atuar mais ou informar melhor a população. Foram tantas informações falsas que foi preciso abrir uma CPI no Senado para poder investigar as ações e as omissões no enfrentamento dessa pandemia. Pessoas envolvidas na aquisição de vacinas foram indiciadas por improbidade administrativa e corrupção passiva. A informação relevante sobre saúde é sempre um remédio poderoso em qualquer época. Esse desafio também passou por aqui. Senado, 200 anos. O grande segredo de um concerto é a combinação entre o conjunto da obra e o detalhe. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. O combustível do futuro está em debate no Senado. A Comissão de Infraestrutura realizou uma audiência pública para debater o projeto que cria programas nacionais de estímulo ao diesel verde, ao biometano e também ao combustível sustentável de aviação. Mas como fazer essa transição energética? O argumento de hoje vai tratar deste tema e o nosso convidado é o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que é o relator dessa proposta. Senador, obrigada pela sua presença. Muito feliz, muito honrado de estar com vocês, com você, nessa condição de entrevistadora tão querida, simpática e competente, com os meninos aqui e com o público do TV Senado. Que bom, obrigada, senadora, a gente também fica muito feliz. Senador, quais são os principais obstáculos e desafios para a gente conseguir sair dos combustíveis fósseis e chegar nesses combustíveis menos poluentes? Eu penso que nós já temos um caminho consideravelmente bem andado, o Brasil. Quando eu falo nós, o Brasil tem. Se você levar em consideração que as nossas matrizes energéticas, elas são, em grande parte, ou de hidrelétricas, ou, mais recentemente, nesses últimos 10 anos, principalmente de novas plantas eólicas e de plantas fotovoltaicas, você comparar o Brasil a outras nações, verificará que nós estamos bem encaminhados. Mas temos uma responsabilidade que é a de poder continuar fazendo esse processo de transição. Afinal de contas, somos corresponsáveis na condição humana por aquilo que foi produzido secularmente. Se hoje estamos diante desses desafios, se hoje estamos diante de metas, né, que se tornaram em momentos ousadas, mas que precisam ser ousadas, é exatamente por termos responsabilidade direta, a condição humana, a condição de quem não se conteve, de quem não comediu as suas atitudes, as suas atividades, enfim, isso é um processo que vai nos levar a essa transição. Eu estou muito feliz porque nesse momento, quando nós discutimos esse projeto, sem desconhecermos outros avanços que foram verificados, e de certo você aqui já recebeu, à época, o senador Jean Paul Prats, que foi autor de algumas dessas matérias, entre as quais o da armazenagem de carbono, fui relator e aprovamos aqui. Você deve ter recebido a senadora Leila Barros, que tratou sobre crédito de carbono, que já foi também aprovado na Câmara e volta à apreciação no Senado. Desta feita, nós estamos tratando do combustível. 47ª legislatura, que se realiza nessa data, 19 de abril de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre a alteração da lei de ingresso das universidades federais e nos institutos federais de ensino técnico de nível médio
para determinar a reserva de vagas em curso de graduação para pessoas de idade igual ou superior a 70 anos, que não tenham curso superior completo. Em atenção ao requerimento 30/2004 de minha autoria. Convido aqui para compor a mesa o senhor Fernando Antônio dos Santos Matos, coordenador-geral de articulação institucional da Secretaria de Educação do Ensino Superior, a CESU. Pode bater palma para ele, gente, não tem problema não. Animar aqui a sessão. Senhora Marcilene Garcia de Souza, coordenadora-geral de Planejamento e Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC-MEC. Também. Seu Kleber Santos Vieira, assessor do Gabinete da Secretaria de Educação, continuada alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão, a SECAD-MEC. Kleber. E a Thaís Alves da Costa Lamonier, diretor de inovação para o ensino de graduação da Universidade de Brasília, UNB. Informo também que foram convidados representantes da Universidade do DF e representantes do Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, o INEP, que justificaram não terem pertinência ao tema e não compareceram a essa audiência. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania ou pela internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo de todas as manifestações será disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado terá até 10 minutos e, no fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos que fazem perguntas e comentários. Bem, antes de iniciar, passar a palavra para os expositores, quero dizer que esse projeto de lei estava já na pauta, semana passada, da Comissão de Educação, já com parecer favorável da senadora Leila Barros. Esse projeto é do senador Veneziano Vital do Rego e relatado pela senadora Leila Barros. Eu assustei um pouco, porque eu digo sempre, eu sou contador, sou professor, eu estou senador. Eu fico imaginando, numa sala de aula, eu vou dar uma aula de medicina, ou contabilidade, ou engenharia, aí tem um aluno que entrou nessa cota, que não teve concurso nenhum, entrou pela idade apenas, e que não tem realmente as condições necessárias para acompanhar a turma. Imagine se tem lá 10 alunos desses numa sala de aula, o que o professor vai fazer. Eu achei muito estranho. E pior que, se eu não tivesse pedido para fazer audiência, seria aprovado. Assim, por unanimidade. Unanimidade não, porque eu votaria contra, mas a gente sentiu isso. Por isso que ele está fazendo essa audiência. Eu não sei, evidente, nós convidamos aqui os representantes do Ministério da Educação, porque essas vagas são para as universidades federais, e também o Instituto Federal. Mas eu estou vendo aí na educação básica, essa pandemia, por exemplo, quem estava fazendo alfabetização, 5, 6 anos, agora foi para a 4ª série, sem sequer saber escrever, sem sequer saber ler e interpretar. Então, imagino como é que vai ser a qualidade desses profissionais. Mas convidei vocês, que são especialistas, exatamente para nos ajudar. Às vezes eu estou errado, mas eu não sei, muito tempo que eu não dou aula, mas eu fico imaginando a dificuldade que será para o professor que já passa por um problema seríssimo. Nós temos hoje milhares de professores, por que não dizer até mais, com um problema mental, problema de saúde mental, de pânico e etc. Eu fico imaginando. Mas eu não vou antecipar nada, vamos ouvir, eu estou aqui mais para ouvir do que para falar. Então, agradeço a presença de vocês. E eu já passo imediatamente a palavra à senhora Marcilene Garcia de Souza, que é coordenadora-geral de Planejamento, Avaliação, Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC-MEC. A palavra é sua.
Esse copo de água aqui é meu, né? Deixa eu ler aqui. Tem já algumas colocações, perguntas, aqui do E-Cidadania, que já mandaram. Eu vou perguntar se vocês já puderem na exposição já, né? Esclarecer, eu acho. William, do Paraná. Por que não adotar a idade igual ou superior a 50 anos? E aí eu posso até complementar. Por que não o Estatuto do Idoso, né? Seguir a mesma idade? José de Minas Gerais. Como garantir que a mudança na lei de ingresso às universidades promova equidade, beneficiando grupos e regiões menos favorecidas? Paulo de Rondônia. Quais os desafios logísticos envolvidos, incluindo infraestrutura, suporte pedagógico e adaptação curricular para atender às necessidades? Ivana, da Bahia. O Brasil irá investir em aposentados e não em jovens? Por que criar um fundo pago por empresas para apadrinhar esses sonhos? Jabinel, do Rio Grande do Norte. Como isso ajudaria a sociedade no geral? Pessoas nessa faixa etária estão buscando formação para a realização pessoal ou para fins produtivos? Alguns comentários. Ivaneide, aqui do Distrito Federal. Política de envelhecimento saudável, participativo e cidadão. Uma das formas mais adequadas de combater o preconceito com a pessoa idosa. Marco, de São Paulo. Tem uma sugestão que, ao invés de 70 anos, seja reservado vagas a partir de 60, ou seja, assim que passar a ser reconhecido como idoso. Esses são os comentários e perguntas. Com a palavra, Marcelene. Boa tarde a todas e boa tarde a todos. Bom, meu nome é Marcelene Garcia, eu sou professora no Instituto Federal da Bahia e atualmente cedida para a CETEC, no Ministério da Educação. Vou pegar aqui o nosso parecer. Bom, preliminarmente, gostaria de refletir sobre a proposta, né, do projeto-lei e da subemenda, né? Trata-se de uma análise da manifestação acerca da subemenda apresentada pela senadora Leila Barros, à Comissão de Educação e Cultura do Senador, que modifica o projeto-lei 4.662 de 2019, da autoria do senador veneziano Vidal do Rego, que propõe, né, altera a lei número 12.711, né, de 2012, a nossa lei de cotas, para conceder o direito aos idosos com 70 anos ou mais que comprovadamente não tenham curso superior completo ao acesso ao ensino superior nas instituições federais de ensino superior sem necessidade de processo ou concurso seletivo. Bom, eu queria problematizar, acho que eu tenho 10 minutos, não é, senadora? Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, pela mediação da mesa. Também cumprimento o senador Isalci Lucas, meu colega Kleber aqui da CECADI, colega Fernando, colega Thaís, e dizer da importância da gente estar discutindo um tema muito importante para a sociedade, considerando que, felizmente, nós estamos numa conjuntura em que as pessoas idosas têm mais expectativa de vida, mas de envelhecimento com qualidade. Nós sabemos, inclusive, que dentro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, nós temos uma secretaria, né, que cuida de políticas para pessoas idosas, do qual, inclusive, a CETEC faz parte da comissão, e tenho acompanhado diretamente o esforço do Ministério de Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, né, com o nosso ministro Silvio Almeida, dessa conjuntura que é importante e necessária para o desenvolvimento do país. As ações afirmativas, elas são extremamente revolucionárias, porque a gente parte do reconhecimento da necessidade do Estado agir afirmamente em favor de um grupo, de uma população que padece de injustiças históricas, como o caso nós vamos observar que a própria lei de cotas vai tratar da população negra, esta lei da população negra, pretos, pardos, indígenas e também quilombolas. Então, a gente está falando de uma política de reparação extremamente importante para o país e que a gente sabe os dados do impacto do que tem sido a participação da população negra e também indígena, e também quilombola, e também de pessoas com deficiência, revelando que
nós temos um país diverso, que a universidade é um espaço privilegiado, assim como outras instituições federais, como eu faço parte, que é da rede federal, de um espaço de saber e poder, mas nós estamos falando de reconhecimento e direito social. Para isso, eu queria refletir, então, sobre esse projeto, né, dos desafios. Eu sei que nós temos o colega Kleber aqui da SECADI, né, que é uma secretaria muito importante dentro do Ministério da Educação, né, que tem refletido sobre as ações afirmativas e as políticas de diversidade. O parecer da CETEC para essa proposta, né, conforme já foi, né, informado oficialmente, foi contrária à proposta. E eu queria também aqui destacar, então, os argumentos. Nós temos uma política, né, a nossa grande lei de cotas, que é a 12.711, que foi alterada, né, muito recentemente, no país no final do ano passado, né, que é a lei, sempre esqueço, a 14.723, né, que uma discussão importante que problematizou a importância do alargamento da política, né, de uma política que seja ampliada e que seja bastante efetiva. Então, nós temos alguns desafios observados nessa proposta, diretamente aqui no documento que foi oficializado. Nós partimos da compreensão da necessidade de uma política que reconheça, sim, né, esse contingente populacional, o enfrentamento ao analfabetismo, como nós temos uma política na SECADI. Estou falando da SECADI, gente, porque assim, é muito importante, né, de estar falando dessa temática de superação do analfabetismo, dos desafios da nossa população idosa, e uma questão muito importante que a gente problematizou também, né, qual é o percentual de pessoas idosas atualmente no Brasil, dentro desse perfil de acima de 70 anos, que poderiam acessar a educação superior por um programa de políticas de cotas. Mas nossa perspectiva é que, neste momento, a 12.711, que foi alterada pela 14.723, que é uma política bastante cara, né, para o país, especialmente para a população negra, para os povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, e também por critério de escola pública. A gente está falando de uma política de reparação, reitero, de reconhecimento, né, pelas injustiças históricas, que a gente precisaria, né, de um tempo para maturar uma política como essa, mas também entendendo que dentro do perfil da Lei 12.711, alterada pela 14.723, o projeto ali não trouxe singularidades para entender onde que os indígenas, as pessoas negras, as pessoas com deficiência, ou seja, os grupos que já são beneficiados pelas políticas de cotas, onde eles estariam adentrados, teriam umas subcotas. Eu não estou propondo aqui a alteração da política, porque nem é possível, mas entendendo que também há desafios na compreensão do projeto como foi apresentado. Deixa eu ver outra questão. Eu acho que outras questões que eu acho que Kleber também poderia destacar, né, que para a gente, porque eu trabalho com ações afirmativas, né, especialmente sou estudiosa da questão da Lei 12.711 e também nos concursos públicos, da gente compreender que as universidades e as instituições, elas podem partir de um pressuposto de autonomia, e por isso também a gente constou aqui no parecer o valor da autonomia das universidades, que assim como o IFB, a UNB, outras instituições poderão construir se entenderem que dentro da sua comunidade, da singularidade da população idosa no seu estado, no seu município ou na sua região, que elas poderão optar por uma política, né, parecida com o que a gente tem aqui em Brasília ou não, né? Não sei se já usei o meu tempo, mas refletir sobre essa conjuntura no sentido de entender que
Nesse momento, a proposta como foi apresentada, sobretudo no que diz respeito à própria Lei 12.711, né, recentemente alterada, né, e as nuances e como que essa política também ela é extremamente importante para o país, que nessa conjuntura, sobretudo com o conteúdo da proposta, a CETEC entendeu ser contrária. Ok, Marcelino, obrigado aí pela exposição. Se você puder deixar aqui para nós o parecer, né, e as observações, é importante para nós. Bem, eu só quero ainda reforçar e até pedir, né, a Rosa, alguém que seja professora, se puder falar como se fosse professor, né, porque o foco maior, a minha preocupação maior é o próprio professor em sala de aula, porque o projeto de lei diz aqui no parágrafo único do artigo 2º, os beneficiários da reserva de vagas do caput desse artigo ficam dispensados de qualquer processo ou de concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, inclusive nos institutos federais. Então, quer dizer, qualquer um que tem um ensino médio pode entrar na universidade. E pela idade, ele pode ser contemplado com essa vaga. Então, aqui na UNB já tem uma experiência agora recente, não é, de 60 anos, mas faz uma redação, tem algum critério de seleção. Não dá para abrir da forma que está no projeto, que é a maior preocupação que eu tenho. Porque hoje, talvez a gente esteja na faixa de 20% de idosos no Brasil, em Brasília. Imagino que numa sala de aula de 40, né, você tem aí quase 10 alunos, né, da cota, fica muito difícil, eu acho, para você conseguir realmente nivelar o conhecimento para eles poderem acompanhar. Então, além de não acompanhar, ainda vai prejudicar os outros, né, que não tem, que vai perder muito tempo em termos de... Acho que, bem, vamos tocar em frente para a gente ver aqui como é que fica. Bem, eu vou passar agora então para o Fernando Antônio dos Santos Matos, que é o coordenador-geral de articulação institucional da Secretaria de Educação Superior, da CESU. Boa tarde a todos e a todas e todes. Gostaria de cumprimentar aqui o senador Exalci, que preside aqui a nossa mesa e preside a comissão. Parabenizar pela iniciativa desta audiência pública, como aproveito também para saudar meus colegas Marcelene, Kleber, lá do Ministério da Educação, e bem como as demais palestrantes. Vou tecer algumas breves considerações e seguir a linha adotada pela colega Marcelene, em que nós, da Secretaria de Ensino Superior, temos um posicionamento contrário ao projeto de lei. Não pelo mérito da iniciativa, a inclusão dos idosos na sociedade, a garantia de não discriminação. Isso consta da Constituição Federal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Estatuto do Idoso. Então, a busca por uma velhice saudável e integrada na sociedade, ela é extremamente meritória. E, quanto a isso, nós não temos divergências ou oposição. No entanto, mesmo com as emendas apresentadas, que a gente pode trazer nossa contribuição exatamente no sentido do aperfeiçoamento do projeto de lei, alguns dos pontos o próprio senador Exalci já fez referência, né? Então, nós temos algumas preocupações e não temos, como diríamos, críticas à iniciativa meritória, né, do autor do projeto para beneficiar as pessoas na terceira idade. Porém, como foi citado, nós entendemos que os critérios eles são muito amplos e vagos. Inicialmente, coloca-se que todo e qualquer curso pode ser acessado pela pessoa que completou 70 anos de idade.
não há nenhuma avaliação prévia das condições educacionais dessa pessoa para saber se ela tem condição de entrar num curso de engenharia, num curso de medicina, num curso de veterinária, de odontologia, se não ficar comprovado que ao longo da vida dela, ela tem condições, digamos assim, de ter tido uma preparação educacional anterior que permita que ela ingresse no ensino superior. O exemplo aqui que o senador referiu, nós temos, por exemplo, o UNB mais 60. É uma iniciativa da UNB dentro do contexto da autonomia universitária. A UNB oferta vagas com alguns critérios, são vagas extraordinárias. Esse é um dos nossos pontos que o parecer da emenda da senadora Leila tenta aperfeiçoar e digamos, melhorar, mas no nosso entendimento ainda não chegou-se ao texto ideal, né? Porque, por exemplo, na UNB há a obrigatoriedade de uma redação em língua portuguesa, classificatória ou eliminatória. O projeto não prevê nenhum tipo de processo seletivo, é apenas chegou à idade, a pessoa tem vontade de fazer um determinado curso, ela disputa. Só que este tipo de cota, como a Marcilene colocou, a nossa política de cotas, ela reserva vagas para educação pública, para negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, e isso tira vagas da concorrência geral, né? Você disputa na concorrência geral, depois você pode entrar na questão das vagas reservadas para a política de ações afirmativas. No caso da pessoa idosa, por mais benemérita que seja a ideia, a iniciativa do projeto de lei, nós estaríamos, na prática, também diminuindo a oferta geral de vagas para as pessoas que não estão nas políticas de cota. A senadora Leila coloca uma sugestão de serem utilizadas vagas remanescentes. Eu parabenizo, porque é uma ideia que busca aperfeiçoar a proposta original. No entanto, ela também não resolve o problema, porque continua sendo, de certa forma, obrigatório para que as instituições de ensino superior ofertem esse tipo de vaga. E isso, no nosso entendimento, fere a autonomia das universidades, que nos é tão cara, que está prevista e consagrada na própria Constituição, porque é realmente um assunto muito importante. Então, do nosso ponto de vista, nós entendemos que a iniciativa ela é meritória e proveitosa, porém, ela possui esses, vamos chamar de vícios de redação, no qual a ideia ela não se concretiza de uma forma adequada para a implementação da inclusão de pessoas de 70 anos, né? Inclusive se discute, né? Porque pelo Estatuto do Idoso, você é considerado idoso a partir dos 60. Então, a data em si, ela já gera uma polêmica. Então, só para concluir, do ponto de vista da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, nossa nota técnica de praticamente um ano atrás já se posicionava contrária ao projeto de lei número 4.662 de 2019, de autoria do senador veneziano Vital do Rego, que busca alterar, né, a lei 12.711 para conceder aos idosos o direito, os idosos com 70 anos ou mais, que comprovadamente não tem um curso superior. Então, você veja, a pessoa que, tirando a questão da educação em escola pública, todas as outras cotas, a pessoa precisa fazer a comprovação, né, de que ela tem direito a ser beneficiada por aquela cota. E, no caso aqui, não há nenhum processo seletivo, não há nenhuma avaliação que possa indicar que uma pessoa está preparada para fazer um curso superior, simplesmente porque atingiu uma determinada idade. Então, nós temos aí
senador Exalci, ao pronunciamento aqui da Secretaria de Educação Superior. Agradeço e parabenizo pela iniciativa da audiência pública mais uma vez. Obrigado, Fernando. Passo a palavra agora, então, ao senhor Kleber Santos Vieira, assessor do Gabinete da Secretaria de Educação Continuada, a SECADI. Bom, boa tarde a todos, a todas. Vou cumprimentar meus colegas, a mesa aqui, na pessoa do senador Exalci, que é um cumprimento também pela iniciativa da audiência, e saudando também todas as pessoas que estão acompanhando esta audiência de maneira virtual. Bom, meus colegas aqui da CETEC, da CESU, do MEC, né, já explicitaram muitos argumentos de que eu falaria, então eles me poupam um pouco aqui do argumento, mas eu quero retomar alguns princípios básicos da lei que pretende se alterar. Gostaria de reforçar. A Lei 12.711, recentemente alterada pela Lei 14.723, é, antes de tudo, um programa de ações afirmativas. É um programa de ações afirmativas que, na sua construção histórica, visava combater injustiças históricas, reparações históricas advindas da formação social brasileira, sobretudo direcionada à população composta por indígenas, pretas, pardas. Então, foi dessa forma que a Lei 12.711 começou a ser debatida. No processo, aqui nesta casa, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, evoluímos para que o critério primeiro para que a pessoa possa acessar o programa de reserva de vagas, que ficou conhecido como cotas, é o fato de ela estar vinculada, ser egressa da escola pública. Essa é a base da discussão. Por um lado, o vínculo pregresso aí da escola pública e, por outro, as injustiças históricas, sobretudo em relação à população indígena, preta e parda na história do Brasil. A Lei 12.711 ela vem com essa nomenclatura. Pois bem, o projeto de lei apresentado e a emenda parlamentar, o relatório, né, acaba reafirmando, universaliza aquilo que as ações afirmativas visam exatamente combater. Tratam todas as pessoas idosas como sendo iguais. E não são. E eu vou dar um dado, senador Exalci, importante, aproveitar para falar que na nossa secretaria, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECADI, no MEC, ela tem uma diretoria específica que cuida da pasta da Educação de Jovens Adultos, da EJA, e nós temos trabalhado com um dado que ainda hoje causa muita indignação e, da nossa parte, que estamos na gestão, muita preocupação e muito empenho para que políticas públicas possam combater, que é o analfabetismo na população brasileira. Nós temos hoje no Brasil 9.328.425 de analfabetos. Desses, 55%, eu vou repetir, 55,3% é de pessoas acima de 60 anos. Nós temos um desafio histórico na nossa sociedade. Nós temos que assumir um compromisso histórico na sociedade, que é de combater o analfabetismo. A pessoa idosa, com mais de 60 anos, que está nesse grupo de mais de 5 milhões de pessoas, ela terá o mesmo patamar de competição para ingressar numa universidade, seja em vaga remanescente ou não, do que a que não é analfabeta? A política afirmativa, inaugurada pela 12.711 e reafirmada pela 14.723, não estaria sendo distorcida? É uma reflexão que nós temos que fazer do ponto de vista da base, do que diz a lei, do que diz o princípio da ação afirmativa, que o projeto de lei, assim como o relatório, está tentando aí, busca, né, combater. Acho que tem um mérito o projeto de lei muito importante, assim como o relatório, que é de
pôr em evidência aquilo que nós estamos acompanhando na sociedade brasileira e no mundo, que é o fator demográfico de expansão, né, da pessoa idosa, e certamente temos que, enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto Poder Legislativo, enquanto Poder Judiciário e Executivo, preparar as políticas para melhor acolher e para que essas pessoas que tanto contribuíram para o avanço e desenvolvimento da sociedade brasileira, tanto se empenharam no seu trabalho, tantos impostos pagaram ao longo de sua trajetória, possam passar o fim de suas vidas de maneira mais tranquila, com mais prazer, com mais lazer, enfim, com mais tranquilidade, né? Nós temos sim, identificamos sim uma relevância importante, né, nesse projeto de lei, mas temos essa preocupação que é a base que fundamenta as ações afirmativas, que está por detrás daquilo que ficou convencionalmente chamado, né, de cotas no Brasil. Bom, esse é um ponto importante. O outro que eu gostaria de ressaltar, eu conversava ali agora há pouco, de maneira muito harmônica e fraterna, né, com a assessoria da parlamentar relatora, o tempo de maturação da política pública. Veja só, a Lei 2.711 ela foi instituída em 2012, 29 de agosto de 2012. A revisão dela, o prazo, ela não tem prazo de dizer, o prazo revisional estava previsto para ocorrer em 10 anos. Artigo 7º da Lei 2.711. Não foi feito em 2022. O Parlamento Brasileiro aprovou aqui nesse Senado no dia 13 de novembro de 2023, reafirmando aquilo que a Câmara dos Deputados tinha aprovado no dia 24 de outubro de 2023 e que foi sancionado pelo presidente no dia 13 de novembro, 24 de outubro foi aqui no Senado. Foi sancionado pelo presidente no dia 13 de novembro. Reafirmando a ação afirmativa e, ao mesmo tempo, atualizando e aperfeiçoando a lei de cotas, ao incluir, por exemplo, a população quilombolas e ao obviamente, a expandir o princípio da ação afirmativa para a pós-graduação, por exemplo, foram algumas das modificações, aperfeiçoamento que vieram, né? Nós tivemos, então, um tempo de maturação, um tempo de vigência, um tempo de acompanhamento, um tempo de monitoramento e um tempo de avaliação. A lei que foi sancionada não completou nenhum ano. Nem a primeira turma que entrou pós a sanção completou. Qual a avaliação? Se nós perguntarmos qual é a distribuição demográfica, pensando nos quesitos, não da pessoa idosa, mas nos quesitos, como já os meus colegas já identificaram aqui, os pré-requisitos identificados pelo IBGE que estão na lei. Quantos pretos e pardos tem em Brasília? Quantos pretos e pardos tem no Rio Grande do Sul? Quantos indígenas tem no Mato Grosso? E pessoas com deficiência, quilombolas, que é o que a lei diz, que estão na faixa idosa. Nem nesses dados nós temos identificados ainda. Acho que é uma questão também de um diagnóstico da política que nós precisamos avançar. Então, eu quero chamar a atenção que a política pública ela tem um ciclo que precisa ser monitorado, avaliado e aperfeiçoado, aprimorado, como foi feito pela 12711. Esse Congresso Nacional criou, através da Câmara dos Deputados Nacionais, da Câmara dos Deputados, no ano de 2020, criou uma comissão parlamentar de acompanhamento, né, de um caso que ocorreu lá no Rio Grande do Sul e instaurou uma comissão de juristas para avaliar toda a legislação racial existente no Brasil, né? Essa comissão ela foi presidida pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, e teve outros juristas importantes. Eu estou chamando a atenção para isso porque a avaliação, o debate sobre a revisão da lei de cotas do 12711 foi feito com o Poder Judiciário, com diferentes segmentos da sociedade civil, com diferentes segmentos das organizações indígenas, das organizações negras, das pessoas com deficiência, inclusive aqui no Senado com o senador Plínio Valério, né? Nós fizemos inúmeros debates, ou seja, o debate era público e o Congresso Nacional tomou a melhor decisão, assim como o presidente sancionando na íntegra a lei. Então, acho que o ciclo da política pública precisa ser considerado nessa
na avaliação dessa proposição. E, por último, né, não menos importante, é exatamente o que os colegas ressaltaram do ponto de vista aí do artigo 207 da Constituição Federal, né, que preza sempre pela autonomia das instituições que podem, a partir do patamar mínimo, que a Lei 12.711 fala de um patamar mínimo, né? É um patamar mínimo de 50% para estudantes egressos de escolas públicas tentarem uma vaga nas universidades públicas. As universidades têm autonomia e assim fazem, por exemplo, a minha instituição de origem, que é a Universidade Federal de São Paulo, sou docente da Universidade Federal de São Paulo, com a questão dos refugiados, que tem vagas específicas para refugiados, porque São Paulo é um contingente muito grande, recebe uma população muito grande, e é uma forma, de certa forma, de combater, de corrigir algumas coisas, né? Então, e as questões aí do processo avaliativo, do processo de seleção, acho que os colegas que me antecederam já abordaram de maneira suficiente, de maneira que eu não vou precisar entrar no tema. Então, agradeço, senador Isalci, a oportunidade e seguimos aqui abertos para a discussão. Obrigado, Kleber. Passo imediatamente a palavra à professora Rosa Amélia Pereira da Silva, pró-reitora do ensino do Instituto Federal de Brasília. Cumprimento a mesa, né? É um tema relevante para mim, porque os meus cabelos revelam que eu tenho... Às vezes as pessoas me tratam como 60 a mais, apesar de eu ter 55 e de ter feito um curso de filosofia, um bacharelado em filosofia, quando eu tinha 50 anos e já tinha os cabelos brancos, né? Então, assim, o meu posicionamento pessoal, né, seria, considerando os meus cabelos brancos, pela aprovação da lei, né, desse projeto, né? Mas a gente entende que há todo um processo legal, né? E aí eu não vou sair agora da pessoa, Rosa Amélia, para falar da instituição, do Instituto Federal de Brasília, que tem, né, que cumpre, né, as questões relacionadas à inclusão, né, busca cumprir aí a lei de cotas, né, e a gente entende que a gente já alcança esse público por meio das cotas, porque não há idoso só, né, há idoso em todos os grupos sociais, né, sejam eles negros, brancos, quilombolas, pretos, pardos, né, que aí há a distinção, né, pretos, pardos, indígenas, a idosos em todos os grupos. Eu entendo a preocupação porque a lei, né, nós fizemos um histórico aqui, a Lei 10.741, né, no seu artigo 1, diz que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, né, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade regular ou superior a 60 anos. A pessoa idosa goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. E aí a gente entende que aperfeiçoamento intelectual, né, e social passa pela educação. Então, nada de novo no cenário se temos cotas de destinar cotas para esse grupo. Mas entendemos também que, como em todos os grupos há pessoas acima de 60 anos, esses grupos são contemplados nas outras cotas, como na distribuição de vagas universais, como também na distribuição de cotas para negros, indígenas, quilombolas.
A gente destaca que no Instituto Federal de Brasília, agora eu estou falando como pró-reitora, né? No Instituto Federal de Brasília, a gente tem uma política de inclusão. No campus Ceilândia, nós temos cursos voltados e projetos voltados para 60+. Né? Nós temos cursos, eu anotei aqui, que o professor que está aqui também na mesa, ele pode me ajudar, ele pode complementar as informações. Nós temos cursos de capoterapia, nós temos cursos de Libras, informática e espanhol, cursos de formação inicial, né, voltadas para a terceira idade. E há um projeto no Instituto Federal, no campus Ceilândia, isso é projeto, tá, gente? De ampliar essa formação para cursos superiores voltado para uma universidade para a terceira idade. Mas isso tudo é projeto que precisa ser trabalhado, né? E aprovado dentro da própria instituição, né? Todas as políticas afirmativas dentro do Instituto Federal são importantes, porque o Instituto Federal de Brasília nasceu com essa missão. Todo mundo conhece a Lei 11.892, né? Que instituiu os institutos federais, e os institutos federais têm como prerrogativa, né, incluir esse grupo da população. Nasceu com essa finalidade, diferente da finalidade das universidades, que tem processo seletivo, que é meritocrático, não desqualificando a universidade, porque eu sou fruto dela, eu fiz mestrado, universidade, curso superior, né? Fiz licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, sou fruto dela, não posso negar a importância das universidades, mas os institutos federais têm outra missão, que é incluir essa parcela da população brasileira que ficou à deriva, que não conseguiu entrar nas universidades federais e que não conseguiram formação, né? Educação formal. Né? Então, nós estamos aqui para isso. E a gente, enquanto Instituto Federal, tenta, né, abraçar todas as minorias, sejam elas aquelas que são abarcadas pelas cotas, né, que são os pretos, pardos, quilombolas, né, os indígenas, sejam o grupo trans, né? Então, há inclusive dentro do Instituto Federal essa proposta de fazer institucionalmente, né, um estudo sobre a necessidade de incluir também outros grupos, né? E a gente não vê, inclusive a gente tem projeto institucional que já abraça esse grupo. Então, para a gente não é assim um problema, porque a gente já faz isso, né, professor? O professor está aqui, né? Ele pode nos referendar a minha fala, porque ele participa desses projetos, né? Deixa eu ressaltar aqui, porque eu sou péssima com o nome, viu, gente? Resgatar aqui Mauro Alencar, o nome do professor. Ele trabalha no campus Ceilândia, ele trabalha com os projetos de inclusão, com esse projeto 60+, né? E a gente está aqui para cumprir a lei, né? E, se o projeto for aprovado, ou, né, na medida em que ele for aprovado, de acordo com a proposta, que os artigos, né, as determinações em que for aprovado, a gente cumprir. Porque a gente, enquanto instituição de ensino inclusiva, que é o Instituto Federal, né, a rede como um todo, e especificamente estou falando aqui pelo Instituto Federal de Brasília, né, porque esse perfil da inclusão não é só do Instituto Federal de Brasília, é da rede federal, né, mas eu estou falando aqui como pró-reitora de ensino do Instituto Federal de Brasília. A gente acata e a gente antecipa que para cursos que não sejam de graduação, né, a gente já faz projetos de inclusão nesse sentido. A gente entende a necessidade, só que a gente ressalta também a questão dos cumprimentos legais, né? Porque, por exemplo, de acordo com a LDB, a gente precisa, o estudante que avança para o ensino superior, ele precisa passar por um processo seletivo, né? Então, a gente respeita e
cumpre esses regulamentos, né? E aí, pelo que eu entendi aqui do projeto, a ideia é, para as vagas remanescentes, não haver a exigência desse cumprimento meritocrático, é isso? Fiz uma leitura, né? Entendo a preocupação, ressalto a preocupação do Kleber, quando ele diz que a gente precisa se preocupar com o grupo que entra, porque a gente precisa ter os critérios mínimos, estabelecer os critérios mínimos para a entrada, né? Porque a gente sabe que curso superior é diferente de um curso de formação inicial, né? Um curso de formação inicial ou um curso de qualificação, isso indica que eu preciso parar? Ah, tá. Esses cursos de formação inicial e de qualificação, eles são diferentes dos cursos superiores, né? Porque eles não exigem um processo seletivo mais acurado, né? E aí eu coloco essa reflexão, não sei qual o posicionamento, se eu posso votar contra ou a favor, né? Estou aqui não para votar, né? Só para fazer reflexão. Então, eu pondero, eu faço essas ponderações. Digo que o Instituto Federal de Brasília, reafirmo, está avante, está na dianteira desse processo de inclusão, porque no Campus Ceilândia a gente já tem projetos de inclusão, 60+, né? O Instituto Federal de Brasília tem essa preocupação, né, com os grupos, com as minorias, não só com a questão dos idosos, mas com todas as minorias, mas ressalta a importância também desse processo seletivo, não no sentido de excluir, porque o Instituto Federal de Brasília tem a perspectiva da inclusão. Então, os processos de seleção, eles buscam, ao invés da exclusão, a inclusão. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Rosa. Passo imediatamente a palavra, então, para a professora Thaís Alves da Costa Lamonier, que é diretora de Inovação para o Ensino de Graduação da Universidade de Brasília. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço. 15 segundos. Agradeço. Cumprimento a mesa. Como professora, vou falar aqui também alguns pontos, venho representando a Universidade de Brasília. Fiz uma pequena apresentação sobre o processo seletivo para pessoas idosas 60+, que foi desenvolvido na universidade no último semestre. E também, durante a apresentação, eu vou colocar algumas preocupações em relação a alguns pontos que eu vi do projeto de lei. Então, a Universidade de Brasília, ela tem o decanato de ensino de graduação, muitas universidades é pró-reitoria, nós somos decanato, e a diretoria de inovação para ensino de graduação está dentro do decanato de graduação, com a coordenação específica de processos seletivos. Então, eu tive a oportunidade de coordenar, né, essa ação inovadora de uma política pública da universidade para fazer o processo seletivo específico para pessoas idosas. Então, como surgiu o 60+, que foi uma das maiores perguntas que a gente teve durante esse processo? A Câmara de Direitos Humanos da Universidade de Brasília, ela aprovou em fevereiro de 2023 a PESPIC. O que é a PESPIC? Que é a Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão, que foi pela Resolução CDH número 1 de 2023. Então, quando teve a aprovação da política, foi instituída uma comissão para trabalhar quais seriam as ações dessa política dentro da universidade. Então, teve a nomeação por ato dessa comissão e foi designado a cada decanato que fizesse uma ação específica para a política do envelhecimento saudável, participativo e cidadão. Como somos da graduação, e dentro da minha diretoria tinha a coordenação de processos seletivos, onde a gente cuida de todos os processos de ingresso da universidade, veio a ideia, então, de fazer o processo específico para pessoas idosas. E aí a gente tem embasado na universidade uma resolução CEP, que é do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que autoriza os cursos de graduação a ofertarem vagas extraordinárias.
Essas vagas são diferentes das vagas primárias, né? Então, de acesso primário, que a gente chama, que é PAS, vestibular, acesso Enem. O número de vagas extraordinárias não é um número substancial, assim, não é um número muito grande, porque isso depende da realidade de cada curso. Então, aqueles cursos realmente que são mais concorridos ou que têm todas as vagas preenchidas, eles não fornecem vagas extraordinárias. Então, a gente se embasou realmente no Estatuto do Idoso, no artigo 1, que fala que para ser pessoa idosa tem que ter acima de 60 anos ou mais, e aí eu faço o link com a questão da PL. Por que 70 anos, que é o que a gente já discutiu aqui? Eu trato muito, por tratar de processo seletivo, essa questão jurídica muito, né, muito afim, eu me preocupo muito com a isonomia dos processos. E esse grupo que ele está dentro do Estatuto do Idoso contemplado entre 60 e 70, por que ele não vai poder ter acesso à universidade se ele tiver entre 60 e 70, só acima de 70 anos? Então, em relação a essa questão aí da PL, uma sugestão ou uma questão de ser contrário de ser acima de 70. Ele teria que seguir, por regra, os 60 anos por ser do Estatuto do Idoso. Então, o objetivo dessa comissão foi atender essas necessidades e também proporcionar o acesso à graduação e à pós-graduação desse público em específico. Então, a gente começou todas as discussões antes de fazer, né, o processo em si. Quem seria esse público? Existe aquele que, há 3 décadas, ele terminou o ensino médio, ele não fez ensino médio em Brasília, ele fez em outros estados, ele não estuda mais, ele não teve mais acesso. Existe aquele grupo que não fez o Enem, não fez nunca Enem, nem vai fazer, não fez o último, nem os 5 últimos Enem. Então, será que seria uma estratégia a gente admitir a nota do Enem como forma de ingresso para esse público? E existe o grupo também de nível superior, completo e incompleto. Aquele que já é formado e aquele que começou e não terminou. Né? Então, a partir desse estudo, a gente começou a falar como é que a gente vai fazer, então, o processo seletivo. Porque, realmente, pela portaria do MEC 391, de 7 de fevereiro de 2002, existe uma exigência, no seu artigo 2, que todos os processos seletivos a que se refere o artigo anterior incluirão necessariamente, ao menos, uma prova de redação em língua portuguesa, de caráter eliminatório, segundo as normas estabelecidas em edital de abertura do processo seletivo em específico. Então, aqui eu me coloco contra essa questão de não ter nenhum tipo de processo seletivo para o ingresso, seja da pessoa idosa. Tá? Isso é complicado porque, assim, quando a gente lançou o edital, tiveram vários cursos, né, no DF, de formação, curso de redação e tudo, isso estimula essas pessoas. Já foi colocado aqui que, dependendo do curso, se ele tiver uma especificidade muito grande, a prova de redação talvez não contemple seu ingresso. Mas fazer ao menos uma prova de redação, isso é uma isonomia de um processo seletivo para que haja uma classificação ou eliminação desses candidatos no processo. E eu ainda coloco outra questão. Os alunos que não são parte desse grupo, que não são acima de 60 anos ou mais, que são aqueles candidatos jovens que ficam no cursinho estudando o tempo inteiro, né? Fazendo várias questões para tirar nota, para entrar nesses cursos mais concorridos, talvez ao receberem esse grupo dentro de sala de aula, porque não vai haver turma específica para a pessoa idosa, para a gente estimular a intergeracionalidade, a gente precisa misturar os mais jovens com os mais velhos, para combater o idadismo, inclusive. Como é que ele vai lidar com essa pessoa dentro da sala de aula e falar assim, eu fiz um vestibular, eu precisei passar por uma prova de redação muito, né, por um crivo muito grande, pelo Enem, por uma prova específica, e ele entrou porque ele tem uma idade acima de 70 anos. Como? Isso. Tudo junto. Então, qual foi a ação? Quando a gente estipulou que era 60 anos ou mais, por conta do Estatuto do Idoso, e por conta da portaria do MEC, que seria uma prova de redação, a gente fez a solicitação para os cursos ofertarem essas vagas extraordinárias e demos um tempo dessa oferta. Eu fiz uma pesquisa antes para saber se isso existia no Brasil, se já existiam, né, processos seletivos parecidos. Encontrei um no Sergipe que tinha ofertado 11 vagas. Então, sinceramente, a gente estava esperando uma baixa oferta de vagas extraordinárias. Pós-pandemia, sobra de vaga remanescente, isso aí é o que a gente tem, né, na realidade da instituição.
E aí, para nossa surpresa, foram ofertadas 136 vagas em 37 cursos de exatas e humanas. Isso foi um pioneirismo por quantidade de vagas ofertadas. E foi lançado, então, o edital que a gente colocou como processo seletivo para pessoas idosas, e ele foi batizado como 60+. Então, todo mundo hoje conhece realmente da UNB o processo seletivo 60+. Outra surpresa foi o número de inscritos, que a gente pensava, não vai passar de 1.000, isso aí vai ser bem tranquilo, né? A gente teve 3.014 inscritos. E toda vez que a imprensa nos procurava para saber do processo seletivo, a gente recebia a seguinte pergunta: como que é facilitar a entrada da pessoa idosa por um meio apenas de uma redação? Porque teve esse questionamento também. A gente falou, pelo contrário, eles tiveram mais dificuldade de ingressar na universidade. Porque, para vocês terem noção, o curso de psicologia ele ofertou 2 vagas com 566 inscritos. Então, a concorrência para uma vaga de psicologia foi 283 candidatos por vaga, o que superou totalmente os ingressos primários, lá quando a gente fala, né, dos processos seletivos de ingresso primário. Então, a prova foi aplicada em janeiro, o tema foi Direito à Universidade e Envelhecimento Saudável. A gente fez todo o cuidado de acolher esse público durante o processo seletivo, que foi o atendimento especializado, quem precisou de transcritor, de ledor, os cadeirantes precisavam de uma cadeira específica. A prova foi impressa na fonte 16 para contemplar aqueles que tinham mais baixa acuidade visual. Teve uma permissão de saída a qualquer tempo, a gente não segurou nenhum candidato lá por 5 horas, ele tinha que ficar 3 horas para levar o caderno de prova. Então, se ele viu o tema, ele percebeu que não ia escrever, que ele não ia dar conta, com 15 minutos ele poderia sair levando o caderno de provas. E a gente conseguiu também estabelecer como critério de desempate o que é mais justo nesse caso, a quem tinha maior idade ou quem era o mais velho. Então, por fim, a gente considerou que esse processo seletivo foi um sucesso. A gente viu, em relação à questão das notas, a gente teve 13 notas 10, mais de 87 nota 9, 100% das vagas foram preenchidas e a gente fez também um acolhimento nos cursos. E estamos, nesse momento, dentro da universidade, fazendo uma discussão quais são as novas ações de inclusão e de acessibilidade para esse público. Então, o que eu venho pôr aqui em relação à PL? Absorver esse público na instituição é uma missão e uma ação muito bonita, muito benéfica para a sociedade. Quando questionaram aí, por que esse público, o que eles vão contribuir, né? Se eles estão se formando agora, depois de 70 anos. Eu acho que, além da questão social, a gente também tem que pensar na questão pessoal desse público. Tá? Então, a gente está realmente fazendo todas essas mudanças para esse acolhimento. E as turmas, como eu falei para vocês, não eram turmas específicas, justamente da questão da intergeracionalidade do idadismo. E agora, ali está colocado que no dia 26 de abril vai ser lançado um novo edital de abertura para o 60+. Dessa vez, a gente superou o número de vagas do último, 216 em 60 cursos, ou seja, a adesão dos cursos foi muito maior. E foi institucionalizado dentro da UNB por uma resolução CEP, que esse curso ele faz parte agora dos processos seletivos da UNB, e ele vai ser semestral. E a gente tem, então, um acompanhamento desses alunos, porque colocá-los dentro da instituição, a gente tem que ver a evasão, como que o professor vai acolher, como que eles vão lidar dentro de sala de aula com o ensino, né? E eu sou completamente contra a questão de colocar como cota. Porque, realmente, quem é preto, pardo, indígena ou quilombola, ele é dessa cota independente da idade que ele tem. Obrigada. Bem, encerrado, então, as apresentações, eu peço a Thaís que conceda a cópia, né? Acho que está aí, né? Sim. Ok. Bem, eu quero deixar muito claro também que a minha iniciativa dessa audiência pública se deve muito, não é, à questão, não é, do mundo real, né? Porque aqui, muitas vezes, muita gente decide muitas coisas aqui, mas não conhece o mundo real. A teoria é bonita, bacana, mas na prática nós temos problema. Então, já quero adiantar que eu vou apresentar já 2 emendas. Uma delas para que seja adotado o Estatuto do Idoso, óbvio, pode ter
Começa daqui a pouco tem uma de 65, uma de 72, 75, aí fica inventando. Né? Então, eu acho que o parâmetro seria... Se o Estatuto do Idoso mudar para 70, aí tudo bem, mas eu acho que o correto é a gente colocar isso. Vou apresentar essa emenda. E a outra tem que ter alguma coisa, por mais que a gente citou medicina, a medicina não é o caso, por enquanto ainda, né? Porque a procura é muito grande. Então, de fato, não deve ter vaga remanescente para engenharia, essas coisas. Se bem que engenharia já está faltando, mas, né, medicina não é o caso. Mas eu quero dizer o seguinte, tem que ter algum critério de seleção, né, mínimo conhecimento. Imagina, porque hoje, eu vou dizer a vocês, né, nós temos muitos alunos do ensino médio hoje analfabetos, que sequer sabem, né, basta ver as avaliações, 90% dos jovens que terminam o ensino médio não sabem português. Não foi eu que estou dizendo isso não, foi uma avaliação que foi feita. 90% de quem sai não sabe português. Então, a gente precisa ter um critério, né? Porque senão você bota aí 3, 4, 5 alunos numa sala de aula e o professor vai ficar por conta disso, porque o cara não vai entender muita coisa, né? Se o cara não sabe escrever, não sabe interpretar, as dúvidas virão e o professor vai ficar por conta deles e acaba prejudicando o total. Eu, então, vou apresentar, acho que a questão da redação talvez seja, né, uma boa iniciativa para que a gente possa melhorar o projeto, né, porque eles querem votar isso já semana que vem. Mas, de qualquer forma, acho que ficou muito claro aqui, né? Eu quero deixar isso claro, assim, o mérito sou super favorável. Lógico, os idosos precisam, né, ter essas oportunidades. Até porque eu já estou também nessa fase, né? Mas já tenho o curso superior, então não serei beneficiado com o projeto. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ofertar ao cidadão, né, políticas públicas. Eu, inclusive, fiz um estudo bastante amplo e defendo, e vou defender sempre, né, que as políticas públicas têm que ser voltadas para o cidadão. E qual é o cidadão? Né? Você tem a primeira infância, né? Tem até o pré-natal antes, o cuidado do pré-natal. Depois você tem a primeira infância, que o governo deveria investir muito nessa primeira infância, que talvez seja o período mais importante, né, do cidadão, na primeira infância, que faz a base de tudo, né, da educação, inclusive. Depois você tem que ter uma base, políticas públicas para a adolescência, políticas públicas para a juventude, política pública para o cidadão comum, não é? E o idoso. Então, você tem que ter essas políticas públicas, garantir políticas públicas. Essa é uma bela iniciativa. Então, sou totalmente favorável. Agora, não adianta também, você tem que se colocar no lugar do outro, no lugar do professor. Eu estou muito preocupado com o professor. Como que esse professor vai encarar uma turma de 40 alunos, dos quais 10 ou 8 foram selecionados pela idade, somente com o ensino médio? Complicadíssimo. Então, vou apresentar uma emenda nesse sentido. Tem mais alguns comentários aqui, perguntas, comentários. Eu vou fazer rápido, e aí cada um faz as suas considerações finais para a gente poder adiantar aqui. O Romário, da Bahia. Além da reserva de vaga, quais ações podem ser promovidas para tornar a universidade acolhedora para as pessoas 70 a mais? Matheus, de Minas Gerais. Quais os possíveis impactos dessas cotas na atual dinâmica acadêmica e em um mercado cada vez mais movido pela tecnologia? Paulo, de Rondônia. Qual a estimativa de demanda por essas vagas reservadas e o impacto sobre as instituições de ensino e demais candidatos? Bruna, de Mato Grosso. Como garantir que reservar vagas para idosos não vai prejudicar o acesso do ensino superior dos grupos historicamente subrepresentados? E alguns comentários. A Ângela, do Rio de Janeiro. Precisamos garantir o acesso de idosos a uma série de direitos, mas acho exagerado não ter um processo seletivo simples para essas vagas. Leandro, do Paraná. Não seria necessário reservar vagas, apenas criar vagas para idosos cursarem matérias isoladas com os demais estudantes. A Ana, do Rio de Janeiro. Como acadêmica, acredito que essa lei já deveria existir há muito tempo, mas baixando a idade de acesso para 50 anos. José, de São Paulo. Sou a favor que os maiores de 60 anos tenham ingresso às universidades federais, desde que não tirem vagas
dos estudantes jovens. Ivaneide, do Distrito Federal. É papel do Estado combater o etarismo por meio de políticas públicas e programas que reforcem o cumprimento dos direitos das pessoas idosas. Então, comentários e algumas perguntas. Nas considerações finais, né? Se quiser comentar e responder, ótimo. Então, vamos aqui na ordem, novamente, né? Vamos passar, então, para as considerações finais. A senhora Marcilene Garcia de Souza. Obrigada, senador. Não sei quanto tempo eu tenho, mas assim, eu acho que as questões são bastante relevantes, né? Elas traduzem um pouco sobre a realidade da sociedade. Eu acho que reforçar aqui, nesse momento, a importância da Lei 12.711, quer dizer, alterada pela 14.723, do esforço da sociedade para a gente chegar a essa realidade. Penso que o programa da UNB é muito interessante, muito importante. Importante, inclusive, ver a efetividade dessa proposta, né? Do ponto de vista das vagas extranumerárias, né, professora? Que essas vagas que elas, assim como de algumas instituições, antes da aprovação da alteração da lei que propõe reserva de vagas para quilombolas, que várias instituições federais no país tinham políticas de ações afirmativas para quilombolas e não interferiam na 12.711, que acho que pode ser uma saída bastante importante, reforçando a importância do convívio, né, dos jovens com pessoas idosas. Eu tenho uma experiência familiar da minha família de santo, minha mãe de santo, que é Iagunanda Alzira Maria Aparecida, defendeu o doutorado aos 81 anos, em 2022. E ela foi estudar aos 65 anos para fazer graduação, e ela veio do EJA. E ela fala dos desafios, né, dessa possibilidade de superação. E os trabalhos dela têm sido indicados para publicação, né? Então, a gente está falando dessa possibilidade de que a educação permite, desde que as instituições possam estar adequadas para garantir a efetividade, né? Para que aquelas pessoas se sintam bem-vindas e que elas tenham ali os seus saberes, suas experiências valorizadas, né? Então, só reforçar um pouco isso, também da posição contrária da CETEC em relação ao SPL, dessa forma que já foi aqui reforçado. Muito obrigada. Meu tempo já foi. Bem, passo também para as considerações finais para o doutor Fernando Antônio dos Santos Matos. Senador Exalci, demais participantes da mesa, professora Thaís, professora Rosa. Nós temos aqui um consenso no Ministério da Educação, as 3 secretarias se posicionaram de forma contrária ao projeto de lei, mesmo entendendo que o objetivo é incluir, né, essa camada da população que cada dia mais ela vai aumentar pela qualidade de vida, pelo acesso à saúde. Então, a ideia em si, ela é boa. Porém, a forma como ela está proposta, ela não traz os benefícios para o conjunto da sociedade que ela se propõe a alcançar. Eu acho, por exemplo, o projeto da UNB muito meritório, porque ele trata com vagas extraordinárias. E isso vai na direção da autonomia da universidade. A universidade tem essa possibilidade de fazer esse tipo de oferta. A colega Marcelene lembrou aqui que haviam ofertas para vagas de população quilombola anteriormente, sem precisar modificar a lei de cotas, que o nosso prezado Kleber reforçou muito. É uma busca de corrigir injustiças históricas. E nós não temos, podemos dizer dessa forma assim, essa injustiça histórica direcionada à população idosa. A professora Rosa lembrou, nós temos idosos indígenas, quilombolas, pretos, pardos. Então, não é o tipo de política afirmativa adequada para superar
uma injustiça histórica. Então, senador, parabenizo mais uma vez pela iniciativa da audiência pública, que eu acho que vai ajudar no aperfeiçoamento do projeto de lei, tá certo? Nos colocamos à disposição e reforçar essa coerência do posicionamento do MEC em todas as suas 3 áreas técnicas contrárias à aprovação desse projeto de lei, na forma em que está. Ótimo, obrigado, Fernando. Passo agora para o senhor Kleber Santos Vieira. Bom, quanto ao mérito, né, retomando, nós sabemos mais uma vez a importância das mudanças demográficas que têm acontecido no Brasil e no mundo. As políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, evidentemente, serão cada vez mais exigidas por um contingente importante, precisarão ser cada vez mais robustas em todos os setores, né? Não apenas educação, mas em todos os setores, isso é muito importante ressaltar, e todas as formas de inclusão, de afirmar a diversidade, de acolher, de criar proteção social para as pessoas idosas, são muito bem-vindas, né? No que compete à CECADI, reforço, nós temos a educação de jovens adultos como um dos focos. Estamos, no momento, concentrados, né, em formular políticas para mais de 5 milhões de pessoas idosas que estão em estado de não alfabetizadas no Brasil, né? São mais de 55 milhões de pessoas não alfabetizadas com mais de 60 anos no Brasil. E isso é gritante, isso precisa ser de alguma forma enfrentado, né? Então, gostaria de ressaltar isso. E destacar novamente, né, parabenizando a colega da UNB que apresentou a proposição, uma proposição de uma política inclusiva efetiva, bem desenhada, legalmente amparada e que não precisa esbarrar com outra lei muito bem definida e focada para o público de ação afirmativa. Nós tivemos aqui hoje na audiência, senador Exalci, e eu agradeço a composição da mesa, inclusive, né, porque ela destaca as injunções constitucionais perfeitas e possíveis para incluir públicos diversos. Estamos falando de 2, né, leis diferentes, mas com públicos diversos e com 2 experiências aqui que são complementares, né? São complementares. Com vagas extraordinárias, ataca-se um problema, foca-se um público, inclui-se uma parcela da população, sem precisar mexer com a população que historicamente foi excluída do sistema educacional. Acho que é um caminho muito interessante pensar no que foi a realidade dessa audiência no dia de hoje. Obrigado, Kleber. Passo, então, agora à doutora Rosa Amélia Pereira da Silva. Nada. Eu fiz várias anotações aqui, não sei se eu vou conseguir falar em menos, né, cumprindo o meu tempo. Mas, assim, acho que a política é interessante, né? O Instituto Federal concorda, inclusive, que não tem que ser 70 mais, tem que ser 60 mais, porque isso faz convergência aí com o Estatuto do Idoso, né? Porque senão onde fica esse grupo que está entre 60 e 70, né? Fica desprivilegiado, né? Eu acho que o PL precisa considerar as estratégias de acessibilidade e também, para além do processo seletivo, da formação pedagógica para a inserção desse grupo de forma respeitosa, porque nem sempre a escola, a instituição, a universidade, aqui no caso a gente está falando da universidade, né, está preparada para receber esse aluno 60 mais. Ele vive preconceito. E isso é muito, assim, a gente sabe que é muito variável, né? Então, precisa ter uma preocupação com as questões de acessibilidade, de ingresso, né? Processo seletivo, mas também precisa ter uma preocupação aí com a questão da formação pedagógica, que a gente sabe que os nossos professores universitários precisam passar continuamente.
Não porque eles não saibam, porque o processo formativo ele é necessário mesmo, né? A formação continuada ela é necessária mesmo, né? E aí, para além disso, ressalto a importância de destacar que esse projeto não pode ser, ele precisa ser dissociado da lei de cotas, né, da Lei 12.711, que se transformou na 14.723, apesar de, nesses grupos que já são atendidos por essa lei, terem, né, nessas leis, terem grupos idosos, né, 60 mais, é uma lei diferente, é um PL diferente, né, que vai atender um grupo diferente. Né? Então, assim, para dissociar e para, inclusive, não trazer nenhum prejuízo para a lei de cotas. Né? Eu gostaria de ressaltar aqui que hoje nós temos 1/3 da população brasileira não tem educação formal, a educação adulta. A população adulta não tem educação formal, 1/3. Isso, no futuro, né, vai repercutir e vai exigir da universidade, dos institutos federais, um posicionamento. A gente, como eu já falei, o Instituto Federal está na dianteira, na vanguarda, buscando trazer essa formação na base, né, numa proposta de verticalização, porque todo mundo que conhece o Instituto Federal sabe que ele trabalha na perspectiva da verticalização. É importante que as universidades abracem esse projeto, mas é importante que tenha critérios específicos de inclusão, porque não dá para também somente ter a lei, porque a lei pura e simples não resolve o problema da inclusão. Marcilene está aqui, pode reforçar que houve todo um processo, né, dentro das universidades federais e dentro dos institutos para a inclusão, de acordo para o cumprimento da lei da Lei 12.711, que depois virou 14.723, né, Marcilene? A gente sabe que tem todo um processo de formação dos nossos servidores e dos nossos professores para que essa inclusão de fato aconteça. Né? E o Instituto está aqui à disposição para discutir, para debater, para contribuir, porque a nossa proposta é a inclusão, independentemente do grupo, né? Obrigada. Obrigado, doutora Rosa. Passo a palavra para Thaís Alves da Costa Lamunier, da UNB. Thaís, você poderia informar para a gente, nessa última seleção, qual é a situação do magistrado lá, dos cursos de pedagogia? Foram preenchidos, tinham muitas vagas? Não? Pedagogia não ofertou no último, porque cada curso oferta de acordo com a sua demanda, né? Então, entendi. Como são vagas extraordinárias, a gente não pode obrigar a oferta do curso, é de acordo com a realidade. Então, a pedagogia, infelizmente, não ofertou, mas para esse semestre ele vai ofertar, para o dia 26 de abril agora. Vocês ofertam vaga, não é remanescente, não é vaga Não são vagas remanescentes, são vagas extraordinárias. Por isso que eu me preocupo também do projeto de lei estar como vaga remanescente, porque se ela não for ocupada, isso gera um problema para a instituição, né? E aí, o que acontece? Tem um outro ponto que eu tinha que falar também, que está no texto da PL, que fala que é para os que não tenham curso superior completo. E os que têm curso superior completo, eles não vão poder participar? Não. Porque, assim, a gente está considerando, então, apenas os que vão fazer a primeira graduação. Porque eu vou colocar aqui como o que a gente viveu nesse processo seletivo. Muitos chegaram até a gente e falavam assim: eu fiz a minha graduação, eu me formei num curso que eu não queria ou que eu não tinha afinidade, foi por questão familiar, por pessoas idosas mesmo. E depois que eu cuidei dos meus filhos, que agora eu estou tranquilo, que eu tenho tempo para mim, eu gostaria de fazer o curso que eu tenho afinidade, o curso que eu tenho um sonho para fazer. E na nossa estatística, muitos entraram como segunda graduação. Então, a gente não estipulou isso, que seria apenas a primeira graduação. Então, entraram como primeira e segunda graduação. E eu falo aqui em relação ao UNB que a nossa preocupação não é estabelecer uma política para inserir apenas esse grupo, né? A gente não pode trabalhar apenas para fazer um processo seletivo para colocar esse grupo dentro da universidade. A nossa intenção é manter esse público para que eles formem, para que eles não cheguem lá no segundo semestre e vejam a dificuldade das disciplinas ou vejam a dificuldade
inclusive da universidade em si, e desistam do curso. Então, a gente quer que ele se forme mesmo. Então, é isso que a gente está falando, fazer a política por fazer, para incluir esse grupo, a gente tem que pensar enquanto instituição para evitar a evasão e fazer com que esse público se forme realmente e contribua, sim, para a sociedade. A UNB também está aberta para discussões e eu agradeço, senador. Bem, obrigado, Thaís. Acho que foi bastante esclarecedora essas apresentações, essas falas. Portanto, semana que vem, a gente já está na pauta, semana que vem, para votar, mas eu vou incluir, então, essas emendas anunciadas, né? A questão do conversar com a relatora depois, para ver se é consenso essa questão do Estatuto do Idoso e também um critério simples, né, que talvez a redação, como a UNB fez, como um mínimo, né, de um pré-requisito, né, para não deixar totalmente aberto. Bem, agradeço a cada um de vocês, né, e nada mais havendo tratar, eu declaro encerrado essa reunião. Eu acho que o Brasil tem uma grande dívida com artistas negras, principalmente aqui em Salvador, quando todas as apresentações ligadas a artes icônicas da Bahia são pessoas brancas que estão representando, que estão falando, que estão criando a partir da experiência negra. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Eu tinha que ir a Brasília praticamente de 15 em 15 dias, conversar com o pessoal da censura. E eu sempre tinha que entrar com uma cara de menino travesso. Eu me sentia no colégio. Daniel, o que foi que você fez agora? Eu digo, me desculpe, eu botei essa... Eu não imaginei que isso fosse dar tanto problema. Eu estou dando trabalho a vocês. Eu sei, pois é, Daniel. O pessoal está reclamando. Era uma... Você passa a conviver com o cara. Você vai de 15 em 15 dias pedir favor. A ditadura fica para sempre. É uma coisa horrível. Você é dominado por uma força, por uma falsa moral. O medo que você tem de bandido, a gente tinha de policial. Documento. Pô, minha primeira carteira de trabalho, mostrei orgulhoso assim. Eu falei, jornalista, vamos entrando. Eu fiquei uma semana incomunicável no presídio Tiradentes de São Paulo. Ninguém me perguntou nada. O Senado completa 200 anos de existência. E é importante toda a sociedade brasileira entender a dimensão que o Senado representa como poder de equilíbrio da República. O Senado e o Congresso realmente é bicameral. Então aí, pela complexidade do Brasil, pelas dificuldades que nós temos no alinhamento e na transversalidade das decisões nacionais, esta casa, que é a Câmara Alta do país, tem realmente uma função importantíssima. Portanto, nós queremos aqui deixar, na verdade, no exercício do mandato de senador da República, a nossa alegria em também fazermos parte desta casa que, na verdade, representa tanto para a população brasileira. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia.
Havendo número regimental, declaro aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião tem o objetivo de receber a Ministra de Estado da Saúde, Nízia Verônica Trindade Lima, a fim de prestar informações sobre as ações, os desafios, as metas, o planejamento e as diretrizes governamentais do Ministério. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão. Ouvidoria pelo telefone 0800 061 2211 e e-Cidadania por meio do portal www.senado.leg.br/e-Cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. A presidência concederá a palavra para a ministra pelo prazo de 30 minutos. Após a exposição da ministra, a palavra será concedida às senhoras senadoras, aos senhores senadores, na ordem de inscrição. Cada senador disporá de 5 minutos para perguntas e de 2 minutos para réplica. A ministra disporá de 5 minutos para respostas e de 2 minutos para tréplica. Eu queria, antes de iniciar, fazer aqui um registro que, pessoalmente, eu reputo da maior importância. Não sei se todos tiveram acesso, mas no último final de semana, mais precisamente no domingo, a Folha de São Paulo publicou um artigo assinado por vários ministros, ex-ministros da Saúde, sobre a questão do VAP, o chamado cigarro eletrônico. Eu falo da relevância desse tema e essa posição de ministros de diferentes governos, com conteúdos diferenciados nesses governos do ponto de vista político, ideológico, mas que estão absolutamente unidos na defesa de que não haja qualquer tipo de liberalização para esse tipo de produto, que comprovadamente é muito mais danoso do que o próprio cigarro tradicional, né? Como existem propostas de regulação dessa matéria com argumentos que dizem respeito a combater contrabando, a ter receitas geradas pela comercialização desses produtos, o artigo é muito claro no sentido de mostrar que qualquer eventual aumento da arrecadação com impostos sobre esse produto nem de longe compensam os custos que o Sistema Único de Saúde terá se houver essa liberalização e as doenças que são provocadas por esse dispositivo de fato ocorrerem. Bom, então recomendo a quem queira ler. Pois não, senador Beto Faro. Senhor presidente, eu estou com uma sessão na CDR em que eu presido agora, tenho que presidir essa sessão, mas vou ficar acompanhando aqui os debates também e meus assessores acompanhando, mas eu queria agradecer a presença da nossa ministra que se dispôs a vir à comissão, importante debate, e vários companheiros do PT estarão acompanhando aqui, participando da sessão. Pela ordem, presidente. Pois não. Presidente Humberto, querido, apenas para registrar prazerosamente a toda a nossa pátria amada, Deus de saúde a todos e todas, amanhã nós começamos para valer a CPI tão esperada no país, em função da maior paixão do Brasil e do mundo, que é o futebol, a CPI de manipulação de resultados de jogos de futebol e apostas, e eu fui escolhido por unanimidade para ser o presidente. Então, além das sessões de terça-feira, nós aqui vivemos como um Bolt, né? Porque é lá e cá, eu faço parte de 9 comissões. E você também, que é apaixonado por irracionalidade total. Então não é fácil. Mas eu não poderia deixar de estar aqui
para dizer que o Estado de Goiás, e ela, ministra da Saúde, Nízia, já ouviu pessoalmente do próprio governador Ronaldo Caiado, com suas divergências políticas, que a gente respeita, discorda, evidentemente, mas ele tem o maior respeito pela ministra Nízia, já disse a ela pessoalmente em várias reuniões que estivemos juntos. Ela foi a Goiânia pessoalmente conhecer tudo sobre a saúde, em especial o primeiro Instituto de Autismo, com tratamento completo aos milhares de autistas do estado de Goiás. Ela lá conheceu, o primeiro do Brasil, que agora vai ser também em Fortaleza, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte. E eu concluo apenas dizendo que estar aqui nesse momento é reconhecer o trabalho altamente técnico, com um preparo insofismável de uma mulher pública, raríssima em governos e, para mim, até agora, com um trabalho que eu ainda não tinha visto no Ministério da Saúde de nenhum governo. Até porque, com todo respeito ao governo anterior, os ministérios da saúde nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, assim como na educação, foram tristes, e tomara Deus que a gente nunca mais veja ministros como vimos anteriormente nessas duas áreas tão prioritárias como a saúde e a educação. Seja bem-vinda, ministra, e parabéns novamente pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Bem, eu vou passar a palavra à ministra Nízia Trindade, mas não sem antes reafirmar aquilo que tenho dito aqui, a minha posição pessoal, a posição de importantes lideranças na área da saúde, seja no campo da gestão, seja no campo do controle social, seja no campo dos profissionais de saúde, do nosso apoio integral, incondicional à ministra Nízia Trindade nessa sua condição de coordenar um sistema altamente complexo, extremamente grande e que tem problemas em profusão, mas que claramente Vossa Excelência, ministra, tem desenvolvido uma gestão completamente articulada com os princípios maiores do Sistema Único de Saúde, com a clara visão de quais são os nossos gargalos, os nossos problemas e sempre com posições muito claras sobre essas soluções. Então, eu quero aproveitar esse momento para reafirmar esse nosso apoio e, no que depender dessa comissão, de nós todos aqui, conte sempre com a nossa palavra e a nossa manifestação de solidariedade. Então, dito isso, eu passo a Vossa Excelência a palavra para, no tempo de 30 minutos, fazer a sua exposição. Bom dia, queria agradecer ao senador Humberto Costa e a todas as senadoras e senadores da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal pelo convite para estar aqui, fazer uma apresentação, que é a solicitação do senador Humberto Costa, em nome da comissão, dos principais eixos de atuação do Ministério da Saúde, as metas colocadas para o Ministério para esse governo do presidente Lula e suas ações no campo da saúde. E venho aqui, então, também para responder aos requerimentos adicionais que foram feitos pelos senadores e senadoras da Casa. Queria primeiro dizer que está na Comissão de Assuntos Sociais, já vim o ano passado, é sempre um momento muito importante. Agradeço as palavras do senador Faro, que já se ausentou, também do senador Cajuru, e as palavras do senador Humberto Costa. Vou fazer, então, a apresentação, buscando dar uma visão mais geral e fazendo ênfase em algumas ações, e depois, durante a fase da resposta aos requerimentos, qualquer ponto que fique como dúvida, a gente pode trabalhar melhor.
Acho que o senador Humberto fez uma boa introdução, não é? A área de saúde, num país tão desigual como o Brasil, nela também se expressam resultados de vários problemas, alguns históricos, outros mais recentes, que vive o nosso país. É o caso da histórica desigualdade social com impacto na saúde, é o caso da fome, das questões ambientais e climáticas que o ano passado nos trouxeram de uma forma muito evidente, problemas como a seca na região norte, as inundações na região sul, com impacto muito forte na saúde, além das altas temperaturas, regimes de chuva, com impacto na transmissão de algumas doenças, como é o caso das arboviroses e, muito em particular, a dengue. Então, a saúde, digamos, ela sofre com os chamados determinantes sociais e ambientais, mas eu creio que ela é uma área, assim, onde muitos problemas aparecem, mas a partir da Constituição de 1988, do seu artigo 196, que eu sempre celebro, ela tem um campo de soluções de forma integrada com uma visão de proteção social, que é o Sistema Único de Saúde. É impossível separar a história recente do Ministério da Saúde, é um ministério que tem 70 anos, da história do SUS. Né? Por isso, eu até gosto de falar, não, é a ministra do SUS. É assim mesmo, senador Humberto, senadores, que eu me sinto. Né? E o SUS, como sabemos, como sistema único, que descentralizou muitas ações, serviços para o município, então aqui reforço a importância desse conceito. É o maior sistema universal do mundo, então não é também um desafio enorme desenvolver políticas na linha de uma proteção social num país desigual como o nosso. E quero demarcar aqui a questão de que a saúde também ela é garantida como direito mediante as políticas específicas da pasta, mas também mediante políticas sociais e econômicas. Né? Então, a saúde ela não pode ser vista de forma dissociada de todas as políticas do nosso governo e todas as políticas de Estado de uma maneira mais ampla. E falar aqui também, como eu vou comentar, do acesso universal e igualitário. Isso demarcou no Brasil um campo muito importante no sentido de demarcar que nós temos no país uma visão de um sistema universal, mas com a equidade como um princípio-chave, mas temos que avançar muito num outro princípio, que é o cuidado integral, ou a integralidade, e as ações do Ministério da Saúde, que eu vou destacar aqui hoje, tem muito a ver com isso. Portanto, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde acho que, o primeiro ponto que eu queria destacar. No primeiro ano, o que nós fizemos foi, de uma maneira muito forte, a retomada de muitos programas e ações que já tinham mostrado sua efetividade para a qualidade de vida da nossa população. Então, retomamos programas como Farmácia Popular, o fortalecimento da saúde indígena, que depois vou falar com mais destaque, a saúde da família, né, que eu também vou comentar, o apoio à rede da atenção psicossocial, e quero destacar também como um novo programa, o programa de redução das filas de cirurgias eletivas, né, com um impacto muito grande da pandemia de Covid-19. Nós assumimos o governo, encontrando o Ministério, não vou ser repetitiva aqui, com um grande problema de coordenação desse sistema nacional,
com déficit em muitos programas. Não fosse, agradeço aqui aos senadores e a todo o Congresso Nacional, a emenda constitucional da transição, nós não teríamos conseguido a retomada desses programas e o início de outras ações muito estratégicas, que em parte são retomadas, mas em parte também significam inovações importantíssimas, como a estratégia do Complexo Econômico Industrial da Saúde, o ano passado, em setembro, lançada pelo presidente Lula. Um destaque desse Brasil da saúde que nós encontramos no campo da vacinação. Vivemos ainda hoje os problemas consequentes, decorrentes de uma visão de negação das vacinas como forma de proteção à nossa sociedade, com a queda de coberturas vacinais de uma maneira muito clara. Isso ocorreu a partir de 2016, mas nós vimos esses efeitos muito fortemente no último governo. E o ano passado, com o movimento nacional pela vacinação, nós alcançamos, e isso tem sido avaliado não só no âmbito do governo, mas pela Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, pela Unicef, por todas as agências que lidam com esse grande desafio que é a recuperação das coberturas vacinais, a ameaça de retorno da poliomielite, o retorno do sarampo, entre várias outras doenças. Nós alcançamos no ano passado a reversão da tendência de queda. Isso eu acho que é um fato muito importante, mas que precisa um esforço adicional. E um aumento das coberturas vacinais de 13 das 16 vacinas do Programa Nacional de Imunizações. Então, estamos num caminho de recuperação rumo a que o Brasil tenha essa proteção necessária. Isso requer uma ação firme, constante, e esse ano estamos introduzindo a vacinação nas escolas, num programa que foi retomado ano passado e que tem 90% de adesão dos nossos municípios, um programa em conjunto com o Ministério da Educação, que é o Saúde na Escola. E ali faço a minha homenagem, que foi um dos artistas que apoiaram esse programa, ao grande Zeraldo e a sua ilustração para as ações do nosso programa de saúde na escola. Faço aqui um destaque a um programa que teve início em 94, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, o primeiro governo, mas que começou como um programa piloto e que foi durante o governo do presidente Lula e com continuidade no governo da presidenta Dilma Rousseff, estabelecido como uma estratégia, né, uma ação permanente em escala nacional, que é o Programa Saúde da Família. Dados do ano passado, de 2023, apontam um aumento de mais de 52% nas equipes de saúde da família criadas em um ano. Esse ponto é fundamental para nós pensarmos esse avanço. Também no âmbito da saúde da família, há um programa específico de muita importância. O senador Humberto Costa foi autor do projeto de lei essa sancionada pelo presidente Lula o ano passado, transformando em política de Estado o Brasil Sorridente, né? Um programa para a saúde bucal que tem tanto impacto na condição de saúde, né? E aqui eu não vou discorrer longamente sobre isso, mas sabemos o quanto é importante para a saúde em geral e também para a autoestima dos brasileiros, o que faz parte da nossa saúde também, né? Eu já fui professora na educação básica e tinha alunos adolescentes já sem os dentes ou com os dentes num processo de cáries, de falta de cuidado. Então, era o retrato do Brasil, né? Um Brasil
que é um povo que a gente sempre fala da alegria, mas que tem essa questão do Brasil, do sorriso, do cuidado, como algo fundamental. E nós recuperamos em 2023, foi o maior aumento da história de equipes, 2.771 equipes foram formadas, e isso tudo vocês vão ver depois, se expressa também no programa de aceleração do crescimento, não é? Quer dizer, toda a infraestrutura que foi aprovada para esse programa e que eu depois, ao final, vou pedir também o apoio das senhoras e senhores, ela é fundamental, vista como reforço a esses programas. E um destaque especial ao programa Mais Médicos, agradecendo também ao apoio desta casa, a esse programa, que faz toda a diferença, principalmente naquelas áreas mais vulneráveis, de difícil acesso, vendo a senadora Zenaide, que foi a relatora desse projeto de lei, agora lei, tão importante para as brasileiras e brasileiros. Em 2023, nós alcançamos 25.421 médicos nos territórios atuando por esse programa. Esta semana passada, 1.600 médicos se integraram em 700 municípios, porque eles passam por um processo de formação. E também o programa, ele não é só de provimento, é um programa de educação, com curso de especialização, agora ampliando essa oferta, também numa ação junto com o Ministério da Educação, de mestrados profissionais, enfim, é um programa que traz uma qualidade de vida para os brasileiros que antes não contavam com esse atendimento, e fico assim muito contente de poder falar dele, e estamos o tempo todo avaliando o seu impacto. Como programas fundamentais criados o ano passado. E esse programa, o Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias, inicialmente, que é, na verdade, uma redução do tempo de espera, né, como eu gosto de dizer, porque o mais importante é ter o foco no cidadão. Esse programa ele foi viável com um incremento de 600 milhões. Todas as ações do Ministério da Saúde, talvez seja desnecessário lembrar, mas como a sociedade também acompanha as transmissões do que acontece nesta casa, eu acho muito importante falar que elas são feitas mediante pactuações com estados e municípios, a partir dos conselhos nacionais de secretários estaduais de saúde e secretários municipais. Então, não existe programa do Ministério da Saúde fechado num gabinete da ministra, além da concertação no âmbito do governo federal. No caso do SUS, faz parte da lei essa pactuação com estados e municípios. E fizemos essa pactuação, planos estaduais foram aprovados e, com isso, alcançamos de uma meta de 500 mil cirurgias a serem realizadas, 665 mil cirurgias foram realizadas até janeiro deste ano, o que é, para mim, uma demonstração que nas ações de saúde nós temos que ter financiamento, por isso eu falei da emenda constitucional da transição como um ponto central, sem uma recuperação orçamentária, e nesse caso é a recuperação já proposta, eu estava lá com o Humberto na nossa equipe da transição, sem esse aporte orçamentário seria impossível realizar esse conjunto de ações. E foram muitas entregas e continuam a ser muitas entregas na área de saúde. Então, em 2024, nós também temos um avanço nesse programa, com o aumento dos recursos destinados a ele, e nós conseguimos um aumento de 19% nas cirurgias realizadas, comparando os anos de 22 e 23. Eu quero, assim, nesse momento que nós estamos falando da atenção especializada, um dos pontos fortes no programa de cirurgias eletivas é a questão do câncer, né? As cirurgias ligadas ao
tratamento de câncer, depois eu vou voltar a ela. E aí eu queria fazer um destaque para que o senador Humberto Costa falou no início, saudando esse artigo escrito por alguns ex-ministros da Saúde, de governos diferentes, inclusive, como o senador colocou, de posições políticas diferenciadas, mas que se uniram nessa questão hoje central para a saúde, porque saúde significa prevenção também. E um dos grandes avanços do Brasil nessa área de prevenção dos problemas de saúde, aí estou falando de câncer, mas também dos problemas respiratórios diversos, de doenças cardiovasculares, foi toda a política ligada à restrição do consumo de tabaco. Uma política que passou por várias medidas educativas, de desestímulo ao uso, com questões ligadas à propaganda. E, nesse momento, é muito importante que nós não tenhamos retrocesso nessa política que é garantia de melhor saúde para a nossa população, para os nossos jovens, que hoje une todas as sociedades médicas, científicas e, naturalmente, o Ministério da Saúde. Então, quero saudar, senador, por essa iniciativa que o senhor mencionou no início da sua exposição. E aqui faço um destaque para a saúde indígena. Essa foto, ela ocorreu esse fim de semana, no sábado, mais precisamente, no Oiapoque, onde demos início à vacinação indígena. Então, o cuidado com a saúde indígena, que tinha alcançado 60% de redução do seu orçamento pela lei orçamentária anual, antes que nós tivéssemos essa recomposição orçamentária, que eu estou destacando aqui porque sem valorização orçamentária não é possível fazer a política do SUS. Então, foi um ato muito importante, com a presença de lideranças políticas locais, de lideranças indígenas, e este mês de abril gostaria de pedir também o apoio dos senhores nos seus estados para que possamos ter essa vacinação infantil indígena, da forma como é necessário para proteger os povos indígenas no Brasil. Também destacar os investimentos em saúde indígena em 2024, um incremento de 50% nessas ações. E o Brasil aprovou uma nova política e levou à Organização Mundial da Saúde, pela primeira vez, uma resolução relativa aos povos indígenas. Ao mesmo tempo que nós estamos lidando com essa ação nos territórios indígenas como um todo, eu quero fazer um destaque à questão Yanomami, que foi a primeira crise sanitária enfrentada pelo nosso governo e que eu propus logo na primeira reunião ministerial, em janeiro do ano passado, a emergência sanitária para que pudéssemos lidar com essa questão. Das ações no território Yanomami, que continuam como ações motivadas pelo diagnóstico de grave situação nesse povo e também pela necessidade de retomada do seu modo de vida, porque sem essa retomada é impossível pensarmos numa recuperação da saúde. Trabalhamos em diversas frentes, como está colocado aqui, reabrindo polos base que haviam sido fechados, também introduzindo mais recentemente um novo tratamento para a malária, que é a tafenoquina, uma incorporação tecnológica feita ano passado pelo Ministério da Saúde, que inicia essa introdução no território Yanomami, porque a malária é um dos grandes problemas encontrados. Problema derivado, em grande parte, do garimpo ilegal nessa região, com impacto nas questões ambientais, ter criadouros, né, do mosquito responsável pela transmissão, o anófilis, enfim, condições que nos levam a uma ação integrada. Nesse momento, o governo está exatamente
com uma casa de governo em Roraima, que atua não apenas na questão Yanomami, mas também com o objetivo de lidar na questão imigratória, vendo o senador Irã, que sempre destaca esse ponto de como lidar com o impacto da questão imigratória da Venezuela, no caso, da população em geral. Nesse momento também estamos, através de uma parceria com o MEC e com a EBSER, estabelecendo um programa que torna o Hospital de Roraima, da Universidade Federal de Roraima, um hospital universitário, e nele nós vamos ter um hospital de retaguarda, né, o termo técnico que nós usamos, para a saúde indígena. Dessa maneira, permitindo uma melhor atuação junto com o que faremos nos outros polos de saúde, como é o caso do polo de Surucucu. Então, são várias ações desenvolvidas nesse território, elas fazem parte de um dos requerimentos, depois nós podemos trabalhar melhor. Nesse momento está também no cronograma deste ano a reforma completa da Casais, já com reformas de várias áreas desse importante espaço de acolhimento indígena. Bom, já falei sobre algumas questões gerais, né, desse plano de atuação, só destacando que faremos um inquérito de saúde indígena em parceria com o IBGE e estamos trabalhando com os demais ministérios sob coordenação da Casa Civil para o conjunto das ações necessárias. A questão do impacto ambiental nas arboviroses eu destaquei no início e eu quero aqui mencionar, e depois podemos trabalhar melhor. Tá bom. Quantos minutos falta? 10, está ótimo. Não, 10 eu consigo terminar, obrigada. Então, eu queria destacar aqui a questão da dengue. A dengue, como nós sabemos, é um dos problemas de saúde pública que vem de forma epidêmica há 40 anos afetando o nosso país, está diretamente associado às condições de crescimento urbano no Brasil e na América Latina. Hoje, 80 países no mundo enfrentam problemas relacionados a essa epidemia e, no caso do Brasil, nos últimos pelo menos 5 anos, né, em função de toda a questão de mudanças climáticas, ambientais, nós temos tido o fenômeno da expansão da dengue para territórios, como eu digo, abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, nos estados, principalmente nos estados da região sul. Hoje é o caso também do Uruguai, né, cuja ministra da Saúde teve uma longa reunião comigo para nós compartilharmos essa experiência e podermos ter algumas atuações em conjunto. Então, a dengue não é um problema de saúde pública que seja superado com ações emergenciais, mas elas se fazem necessárias à medida em que nós construímos essas ações mais estruturantes. Várias ações foram tomadas desde 2023. Como sabemos, estamos vivendo uma epidemia com um número recorde de casos que estão relacionados fortemente a questões ambientais, mas que também requerem uma atenção de todos os níveis de governo para as formas de prevenção, uma vez, como dizemos, 75% dos focos encontram-se. Senador, se pudesse ter um pouquinho de silêncio, porque não precisa ser total, um pouquinho. Por favor, eu peço a todos presentes, inclusive aos senadores, que mantenham o silêncio para a conclusão da exposição da ministra. Agradeço. Então, como dizemos, 75% dos focos nas nossas casas e no seu entorno. Então, o que reforça também, além do compromisso do cidadão, a questão da limpeza urbana nos municípios, enfim, um conjunto de ações. O Ministério da Saúde faz um monitoramento não só da dengue, mas de todas as doenças e agravos de saúde que possam afetar as condições de vida da população.
O ano passado, de novo, junto com estados e municípios, fizemos os alertas, destinamos também recursos para a fase de prevenção a todo o Brasil, né? Isso foi feito na ordem de 256 milhões para que houvesse a estruturação dessas ações. E, além disso, um forte painel de monitoramento da doença e das arboviroses, não só de dengue, mas também de zika e chikungunya, que é um problema de saúde em alguns dos nossos estados. Este ano, em 2024, nós avançamos nessas ações emergenciais e também nós ampliamos a questão dos recursos para estados e municípios em situação de emergência, com a destinação de R$1 bilhão e 500 milhões de reais, ações junto a todos os governadores, ações junto às entidades representativas de prefeitos, junto também aos conselhos médicos, de profissionais de enfermagem e aos agentes comunitários e de endemias. Reforço aqui o papel dos agentes de endemias nesse trabalho, como vemos aí na ilustração, e que é fundamental um respaldo, um reforço, como temos feito a esse papel, além dos agentes comunitários de saúde. Também aqui, reforçando essas ações de apoio a estados e municípios, eu quero dizer que, uma vez que temos essas condições de forte propagação e, além disso, de uma antecipação com esse número de casos, aumento explosivo do número de casos, a nossa grande preocupação ao lado do controle de vetores, ela tem que ser com a proteção da vida, com salvar vidas. E fizemos isso com um guia de orientação do chamado manejo clínico, é o termo técnico, ou seja, como cuidarmos de forma adequada da população. Então, os indicadores de dengue mostram que as mortes por dengue são evitáveis e o Ministério da Saúde fez também um conjunto de visitas técnicas a estados e municípios. A letalidade, que é o número de mortes por casos, ele mostra uma redução em relação ao ano passado, mas o mais importante para nós é evitar essas mortes. E isso se faz com o sistema de saúde e os profissionais de saúde bem orientados e os cidadãos também orientados com todo o nosso sinal de alerta. Aqui temos o mapa, hoje nós vamos ter um boletim atualizando, encontramos 9 estados com tendência de queda, mas vai ser atualizado esse quadro hoje, 13 estados com estabilidade em número alto de casos e 5 estados com tendência de aumento. Quero reforçar aqui o que foi anunciado semana passada como programas estruturantes. O primeiro, a reconstrução da saúde da família, que nós estamos com a meta de 80% de cobertura e estamos com o modelo, de novo, junto aos municípios, de ampliação do horário de atendimento, de valorização das visitas, de redução da população atendida por equipe, garantindo maior qualidade. Esse é um pilar de todo o cuidado integral no Ministério da Saúde. E aqui destaco o que é novo na nossa gestão. Pela primeira vez, conseguimos aprovar, com a pactuação entre estados e municípios, uma política nacional para alta e média complexidade. O senador Humberto, quando ministro da Saúde, deve lembrar que isso foi uma luta constante, não é nossa, que atuamos no campo da saúde, para ter esse cuidado integral. Conseguimos essa política o ano passado e este ano lançamos o programa Mais Acesso a Especialistas, não remunerando via tabela SUS procedimentos isolados. Tabela essa que também tivemos a partir de uma lei e do esforço do Ministério da Saúde de dar sustentabilidade a toda a área
de atendimento de policlínicas e também hospitalar, um incremento fundamental ano passado para todos os estados. Esse programa, ele se inspira no que nós fizemos com a redução de filas e tem a meta de reduzir o tempo para consultas e exames. Essa ação eu reputo assim fundamental, ela é inovadora, não se trata de mutirões, mutirão é sempre válido, mas ele acontece e acaba, é um programa permanente, é uma ação estruturante para garantir que o brasileiro, a brasileira não fiquem meses esperando por uma consulta e um exame. E ele depende muito da atenção primária e também do SUS digital, que é uma outra inovação também na nossa gestão e que eu vou falar brevemente em função do tempo. Reforço aqui o nosso trabalho em conjunto com o Legislativo para a aprovação da Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer. Exatamente nessa área, a redução do tempo de espera é fundamental. Então, estamos com a meta de um tempo máximo de 60 dias para acesso ao tratamento oncológico, né? Essa é a meta com a qual nós estamos trabalhando e já iniciamos com um conjunto de ações que eu não vou detalhar aqui, posso detalhar nos questionamentos, entre elas, dar acesso à radioterapia para aquelas pessoas que precisam desse tratamento, expandindo no território, né? Muitas vezes, como eu falei na audiência semana passada, o senhor João, a senhora Rosa, podem muitas vezes andar 200 quilômetros para ter esse tratamento. E isso não só onde temos os vazios assistenciais nas regiões norte, né? Vem aqui no mapa que nós vamos ter estados como o Amapá e Roraima recebendo os primeiros aceleradores, né? As pessoas não precisando, portanto, ir a outros estados para fazer esse tratamento, aquelas pessoas que dependem do SUS, como sabemos, a maioria absoluta da nossa população. Então, eu quero destacar isso e dizer que essas ações, entre outras, são possíveis a partir de um grande programa SUS Digital. Nós criamos uma secretaria nova para essa ação, para integrar dados, para garantir melhor acesso à telesaúde e ao monitoramento por parte dos profissionais de saúde, dos gestores de saúde e também da população, né? Nós tivemos a adesão para esse programa de quase só 3 municípios, que eu não vou dizer quais são, né, que não precisa, só 3 municípios não aderiram a essa iniciativa, mostrando que as nossas ações são ações de caráter nacional, fazendo valer, né, esse nosso lema de união e reconstrução. Por fim, assim, eu acho interessante mostrar, né, isso é uma tendência hoje, né, bastante colocada, é uma tendência apontada no G20 que o Brasil agora lidera, de nós termos a transição digital em benefício da sociedade. Aqui vocês têm um aplicativo Meu SUS Digital. Por fim, eu quero destacar aqui a importância do conjunto de ações do Ministério da Saúde, resumida nesses 5 eixos: a atenção, tanto a primária, a saúde da família, como a especializada, a preparação para emergências em saúde, o complexo econômico industrial da saúde e a telesaúde como um carro-chefe do SUS digital. O PAC prevê 31 bilhões de investimentos até 2026 em saúde, isso é recorde e isso se faz em todas essas áreas. E aqui destaco a importância do que fizemos há 10 dias, eu com o presidente Lula, o senador Humberto estava presente também, vários parlamentares, não só do estado de Pernambuco, mas que acompanham essa iniciativa, que foi a inauguração da planta para o fator 8 para a hemofilia na Hemobras. Um grande feito, é o maior complexo de biotecnologia no Nordeste e isso dialoga com tudo aquilo que tem se discutido
no Congresso, e mais especificamente no Senado, que é a questão dos hemoderivados, da sua importância para a soberania nacional, da sua importância para o cuidado de saúde. Então, eu tenho a satisfação de dar esse destaque. Por fim, eu quero fazer aqui um convite às senhoras e senhores senadores de que se somem a nós nas modalidades disponíveis no chamado Programa de Aceleração do Crescimento Seleções. Foram aquelas ações que os municípios indicaram como suas prioridades. Foi feita uma seleção, como bem colocou o presidente Lula e o ministro Rui Costa, que coordena a ação pela Casa Civil, absolutamente republicana, não há nenhum viés político partidário nessa seleção, foi feita a partir de propostas de todo o Brasil. Então, eu queria convidar vocês, a ideia sempre que são bem-vindas emendas que permitam uma ampliação das unidades básicas de saúde. Foram 1.800 selecionadas, mas muitas ficaram habilitadas, mas não foram selecionadas. Elas podem ser objetos de emendas de vocês, assim como as policlínicas, que são fundamentais para o nosso programa de mais acesso a especialistas, as unidades odontológicas móveis para o Brasil Sorridente, ou seja, não vou falar de cada uma delas, deixo à disposição de vocês, mas lembrando, que em maio nós temos uma segunda janela de indicações de emendas, serão muito bem-vindas. Naturalmente, será valorizado o senador, a senadora que se somarem a nós nesse esforço, colocando o seu nome junto a essa importante iniciativa do governo federal, mas de todo o SUS, uma vez que foi feito a partir de indicações que vieram do município. Em síntese, se trata, como eu disse inicialmente, de fortalecer o Sistema Único de Saúde, a saúde do brasileiro. Essa é a missão da brasileira, essa é a missão do Ministério da Saúde e fico à disposição para as questões dos senhores. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora ministra. Muito boa a exposição de Vossa Excelência. Nós temos aqui uma lista de inscritos, mas eu vou pedir uma pequena exceção aos senadores, porque a senadora Tereza Leitão está coordenando uma reunião da Comissão de Educação que tem a presença do ministro Camilo Santana, e ela pediu apenas um tempo para fazer uma saudação a Vossa Excelência, e aí que seguimos a lista. Bom dia, presidente, bom dia, ministra, toda a sua equipe, bom dia aos senadores e senadoras. Agradeço a sensibilidade. O ministro Camilo está na Comissão de Educação, ministra, e temos nos atar lá. Mas queria inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho, pela resistência e pela defesa do SUS. Eu acho que a pandemia e a pós-pandemia tem nos mostrado a importância do Sistema Único de Saúde. E o seu fortalecimento, através das medidas já constantes, mas do aperfeiçoamento delas e de outras medidas, demonstram muito o que é cuidar da vida. Eu acho que esse foco, que inclusive foi destacado na sua fala inicial no programa Saúde da Família, nos leva a acreditar que a saúde preventiva tem sido também muito buscada pelo Ministério. E nesse aspecto eu quero destacar uma das ações que eu julgo mais importantes, porque é prevenir e evitar o evitável, que muitas vezes o desleixo da administração, a má vontade de um gestor, a descrença na ciência, muitas vezes isso deixa a desejar no atendimento da saúde da população. Então, eu quero destacar nesse aspecto 3 programas que o Ministério da Saúde vem fazendo com muita força. O programa da vacinação, o Brasil já foi pioneiro nisso. Tivemos um rebaixamento no score, mas estamos voltando, eu acho, com força total.
inclusive com novas alternativas de vacina, novos estudos, novas pesquisas, né? E isso é muito importante, sempre enfrentando, evidentemente, algum nível de resistência, porque desde Oswaldo Cruz que isso acontece no nosso país, mas a gente vem superando e atualizando essa leitura, né? A outra questão que eu acho que tem sido muito importante é a volta dos mais médicos e da saúde da família, que visita as famílias através dos agentes, né, comunitários, que estão também em busca de melhorias profissionais. Essa semana houve uma verdadeira romaria de agentes aqui nos nossos gabinetes. E, por fim, o programa de combate e de prevenção ao câncer. Esse período de 60 dias é um período que, de fato, ele é vital para o tratamento. E destaco, ministra, um programa lá do nosso estado, que acho que a senhora que esteve lá recentemente, eu estava lá também na Hemobras, deve conhecer. Quero destacar também a presença da assessoria do Ministério, sempre lá no IMIP, que é a prevenção do câncer de colo de útero, que é um dos mais preveníveis e aqueles que apresentam um nível de cura muito elevado, se for de fato diagnosticado a tempo. Então, não vou fazer perguntas, porque vou ter que sair, mas quero só deixar esse registro, né? E a nossa imensa satisfação de ver que a senhora tem tido uma conduta muito republicana, uma conduta muito íntegra e uma conduta que, sobretudo a nós mulheres, também inspira, porque ser mulher na política não é fácil, seja no espaço legislativo, seja no espaço executivo. Então, termino deixando meus parabéns e tendo que me retirar para a Comissão de Educação. Obrigado, senadora Tereza Leitão. O primeiro inscrito é o senador Alessandro Vieira. Eu queria somente ler 3 perguntas que chegaram aqui pelo E-Cidadania. Temos 6, eu vou ler 3 agora, depois mais 3. Luciano de Pernambuco, por que não investir mais nos agentes comunitários de saúde e nos agentes de combate às endemias e valorizar mais essa categoria que realiza um trabalho excepcional no SUS? Quais são Flaviane do Rio de Janeiro, quais são as iniciativas específicas para fortalecer o sistema de atenção primária à saúde durante o mandato da ministra Nízia Verônica? Carolina de São Paulo, o que será feito para melhorar e agilizar os atendimentos no Sistema Único de Saúde? Com a palavra, o senador Alessandro Vieira, 5 minutos para Vossa Excelência. Eu peço que marquem aqui. Obrigado, senhor presidente, senhora ministra. Sendo breve, porque eu também tenho aqui a Comissão de Educação, eu sou autor do requerimento de convite para o ministro Camilo. Primeiro, registrar o respeito pelo seu notório saber na área, a absoluta convicção da correção da sua condução profissional, mas a necessidade de esclarecimentos naturais, considerando-se a relevância da pasta. No tocante ao orçamento, ministra, para o orçamento de 2024 foram reservados aproximadamente 7,8 bilhões de reais. Até o momento, só cerca de 52 milhões de reais foram empenhados. Ações importantes como atenção primária, apoio à implantação de infraestrutura hospitalar ambulatorial, enfim, não tiveram nenhum valor empenhado até o momento. Então, indago como primeira questão, qual é o planejamento do Ministério da Saúde para a execução desse orçamento? Com relação às 1.800 obras selecionadas de UBS, de Unidades Básicas de Saúde, como se dará o acompanhamento da execução dessas obras? O repasse dos valores pactuados será realizado de forma integral ou conforme o processo de execução das obras? O repasse ocorrerá antes ou depois da conclusão do processo licitatório? E essas perguntas estão alicerçadas no nosso histórico de obras paralisadas, que são milhares e até onde se tem ciência, nenhuma sequer foi retomada. E, por fim, porque entendo fundamental e certamente será objeto de questionamento ao longo dessa audiência pública, os critérios para a distribuição de recursos orçamentários.
Como se define isso? Considerando que as demandas existem em todos os municípios da federação. Como é que a gente tem e onde é que a gente tem uma transparência para que a gente possa aquilatar a qualidade e a correção dessa distribuição e, em particular, que a senhora aproveite o momento para esclarecer a situação ventilada multiplamente da cidade de Cabo Frio, qual foi o erro administrativo que permitiu uma destinação de valores superiores àqueles que eram formalmente autorizados em portaria. É uma notícia que está muito truncada e esse é o cenário e é o foro adequado para quem tem um esclarecimento. No mais, agradecer e parabenizar pelo trabalho realizado. Eu vou fazer um grupo de 3 senadores, acho que fica bom, 3 senadores, e ela responde. Perfeito. Só pela ordem, rapidamente, senhor presidente. Eu estou vendo que o senhor fez uma determinação aí, eu não sei se... Desculpa, posso ter me equivocado, que eu cheguei um pouquinho depois de iniciar. 5 minutos para perguntas, né? O que eu considero, quero deixar aqui, pelo número de questionamentos, faz tempo que a ministra não vem aqui a essa casa, revisora da República, muitas coisas aconteceram, eu faço um pleito que possa ser 10 minutos por cada senador. E eu não sei se existe réplica também, se o senhor vai conceder réplica para ficar mais democrático, mais aprofundado a questionamento. Queria lhe fazer esse questionamento. Bem, veja, os prazos determinados para perguntas, respostas, enfim, são determinados pelo regimento. Estou seguindo aqui o que o regimento apregoa. Naturalmente que nós podemos ser tolerantes, no sentido de que alguém que precise falar um pouco mais possa fazê-lo, e também a réplica tem a previsão no regimento de ser 2 minutos. Como tem muita gente inscrita, se por um lado é importante ter mais tempo para todo mundo falar, mas se todo mundo falar um tempo maior, nós não vamos poder ouvir todas as pessoas. Então, eu vou dar esse encaminhamento. Antes de passar para a senadora Janaína Farias, eu vou ler as outras 3 perguntas. João, do Distrito Federal: quais os principais desafios que vêm sendo enfrentados pelo Ministério da Saúde na logística de distribuição de fármacos e vacinas? Rogério, de São Paulo: quais as metas e ações para melhorar o pronto atendimento nas UPAs e o atendimento básico nas cidades? E Ananias, da Bahia: qual o plano do Ministério da Saúde para a modernização e inovação dos prontuários médicos? Vou deixar as perguntas com Vossa Excelência aqui. Senhor presidente, só pela ordem, como já anunciado, eu tenho que me ausentar, vou acompanhar as respostas da ministra remotamente, porque o ministro Camilo nos aguarda na outra comissão. Ok, obrigado. Com a palavra, a senadora Janaína Farias, 5 minutos. Só um minutinho. Pois não. É que eu também tenho compromisso, tenho que sair. Gostaria muito de ficar ouvindo os senhores senadores e as respostas, mas eu quero pedir licença à ministra Nízia e parabenizá-la pelo seu desempenho frente ao Ministério da Saúde. Espero que continue assim e que com as pessoas que precisam, sempre apoiando-a. Meu muito obrigada. Obrigado, senadora Ivete. Senadora Janaína Farias. Presidente, pela ordem, senador Humberto Costa, senador Jaime Campos. Gostaria que você me escrevesse também aí, tá? Ah, claro. Por gentileza. Bom dia, presidente. Bom dia a todas, colegas senadores. Cumprimentar aqui a nossa querida Nízia Trindade, nossa ministra, toda a sua equipe, o BEGE. Presidente, eu tive o prazer de conhecer já a ministra há muito tempo, né? Quando no governo do estado do Ceará, ela presidente da Fiocruz, sempre muito dedicada a servir o povo, a servir a quem mais precisa, a contribuir para a melhoria da saúde desse país. Então, ministra, fico feliz de estar aqui hoje, né? 2 mulheres aqui, assim, tenho a honra de estar aqui hoje presente, representando o Ceará. E eu queria aqui falar da importância, presidente, ministro, de o presidente Lula
que é um grande democrata, que hoje dialoga com todos os estados, todos os municípios, independente de partido. Então, essa importância desse pacto federativo, né, que nosso presidente Lula retomou, e todos os ministros recebem a todos os parlamentares, recebem a todos os prefeitos ou governadores, independente de partido. Mas eu queria falar aqui um pouco, que a senhora não teve como explicar a todos, né, mas essa importância do PAC. Eu digo isso, presidente, porque sabemos que nos últimos anos foram poucos investimentos, principalmente em infraestrutura que precisa para os municípios, como unidade básica de saúde. Por exemplo, meu estado vai selecionar 74 unidades básicas de saúde. Até sugerir aqui a equipe do Ministério da Saúde, presidente, que pudesse encaminhar para todos os senadores e senadoras o que é que está previsto, o que é que foi investido também ano passado. É importante para que as colegas e os colegas tenham esse conhecimento. Então, eu queria falar aqui um pouco com relação ao PAC, né, que está incluído, que a ministra já falou, 1.800 novas unidades básicas de saúde. Isso representa, né, que nesse primeiro momento são vários investimentos para, além de na saúde, nós vamos estar gerando emprego e tudo nessas unidades, nessas obras e tudo tão importante. Vão ser 36 maternidades aqui, que vai ser no PAC, 55 policlínicas regionais, que inclusive é inédito, né, que o governo federal, pois antes a ação era restrita só aos estados e municípios, então vai ter essas policlínicas regionais. Eu sei porque o Ceará, né, tem uma referência lá com relação às policlínicas. A gente que está nas regiões mais distantes da capital sabe a importância de ter uma policlínica na sua região. Minha cidade está a 360 quilômetros da capital e sabemos dessa importância, e que o Ministério da Saúde também tem sua participação lá e nunca deixou de repassar esse recurso. Então, são novas ambulâncias para o serviço de atendimento ao SAMU, que vão ser no projeto, né, do PAC. Além do serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU, também vai ter a questão do Centro de Atendimento Psicossocial. São 150 centros, né, o CAPS, e 20 centros especializados em reabilitação, além da aquisição de 400 novas unidades odontológicas. Ela aqui falando da questão da saúde do bucal. Então, a importância da prevenção da saúde bucal. A gente sabe que o Brasil, né, tem um trabalho muito forte nessa questão. A gente conhece países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, a gente sabe, porque a gente conhece pessoas que moram, a dificuldade do acesso ao atendimento odontológico. E parabéns ao nosso Ministério, que sempre pensando na prevenção, porque saúde bucal é importante para a prevenção de várias doenças, principalmente a cardiológica. Então, a gente sabe disso, a importância dessas unidades odontológicas, e 14 centrais de regulação do SAMU. Então, é importante todas essas ações, né, dizer aqui aos ministros o respeito que temos à senhora. A gente sabe que a senhora está nesse ministério com o único objetivo, servir a população brasileira, independente de qualquer partido. A senhora está ali sem interesse nenhum. O interesse da senhora, sabemos que é servir ao SUS, né, servir a população. E parabenizar mais uma vez pela iniciativa da senhora de estar aqui hoje. Sei que a senhora vai estar sempre disponível a estar respondendo a todos os senadores e senadoras. Então, assim, infelizmente, vou ter também que dar uma passada ali na Comissão de Educação, mas deixo aqui meu respeito, né? Principalmente por a senhora ser mulher, acho que temos que ter respeito ao trabalho, como disse a nossa senadora Tereza. Em todos os espaços nós temos que ter muito respeito, porque nós tratamos as pessoas com muito carinho. O que nós fazemos, eu sei disso, porque a gente trabalha muito. O que a gente faz com muito amor. Então, parabéns à ministra e conte conosco. Então, muito orgulho. Estou feliz por vários investimentos que a senhora já fez no nosso estado, reaberto hospitais regionais que a senhora colocou recursos. Então, assim, parabéns. Obrigada, presidente. Bem, eu também, desculpem, mas eu também tenho que sair para ir ali na Comissão de Assuntos Econômicos, que é um projeto de minha autoria que trata da regulamentação das plataformas de streaming no audiovisual. Aí eu vou lá, vou fazer uma fala e volto para cá, e vou pedir aqui que a senadora Zenaide me substitua durante um pouquinho de tempo. Na verdade, é a irracionalidade do funcionamento do Senado, né? Volto já. Meu ministro, tudo bem?
O terceiro senador, quem? Doutor Irã. Doutor Irã. Passo a palavra aqui para o doutor Irã. Bom dia, presidente Zenário, bom dia a todos da mesa, meu amigo Chico D'Angelo, Zandenberger, minha amiga ministra Nízia. Seja bem-vindo a essa casa, nós que temos já uma relação muito longa, desde quando eu era deputado federal, que nós tivemos sempre uma relação de muito respeito e de muita cooperação, desde a época do ministro Ricardo Barros, a senhora sabe, inclusive a doutora Gerlane Bacarin, que era secretária da SEGEP, ela sempre teve um olhar muito carinhoso com a Fiocruz, e nós também, durante a pandemia da Covid-19, nós procuramos dar todo o apoio à Fiocruz para que a gente pudesse ter, através de um convênio AstraZeneca, Oxford e Fiocruz, IFAS, para termos vacina no nosso país. O nosso apoio não lhe faltou e tenho pela senhora um profundo respeito. E eu queria iniciar... Eu tenho algumas... A senhora me desculpe porque eu vou me estender um pouco mais, Zenaide, porque nós que somos médicos, quando nós vemos uma ministra da Saúde, a gente tem que aproveitar ao máximo para tirar dúvidas e dirimir dúvidas em relação à sua gestão. Eu vou falar primeiro sobre pesquisa clínica. Tramita nessa casa um projeto 6007, que ele cria um marco legal para pesquisas clínicas no país. Algo que é fundamental para nós, porque nós não tínhamos uma legislação específica, o que dificulta, primeiro, o acesso a pessoas que têm doenças raras, de difícil tratamento, cânceres raros, a inovações tecnológicas que acontecem em muitas partes do mundo. O nosso país, imenso, com grande biodiversidade étnica, climática, enfim, um país que é extremamente adequado para se fazer pesquisa, ele está lá mais do 20º lugar em pesquisa clínica no mundo. Perdemos até para a Nigéria. Então, eu queria que Vossa Excelência me falasse em relação a esse substitutivo que foi aprovado na Câmara e que está sendo por mim relatado aqui. Foi relatado por mim também na Comissão de Seguridade Social, onde estava parado há 3 anos, fazia 3 anos. Esse projeto ele vai ser relatado por mim aqui. Queria saber da senhora, primeiro, qual a sua opinião sobre a regulação do tema tão sensível e importante a ser tratado exclusivamente por meio de normas infralegais no nosso país, que eu já falei. Qual a legitimidade de se impor obrigações que restringem e condicionam a atividade de pesquisa por meio de normas infralegais? Eu acho que a senhora concorda conosco que a gente precisa realmente fazer uma lei que trate desse assunto. Quais os pontos do projeto que considera positivos e as eventuais objeções que possa ter, tanto em relação ao texto originalmente aprovado no Senado, quanto em relação ao substitutivo que veio para cá da Câmara dos Deputados? Quais são os principais obstáculos a serem vencidos para que o país tenha uma produção científica de ponta que contribua para a sua autonomia no desenvolvimento e produção de medicamentos voltados a doenças da população brasileira, inclusive doenças raras, que têm um custo extremamente elevado? O Ministério da Saúde tem alguma política voltada para o fomento das pesquisas clínicas no país? Quero também, agora, fazer algumas questões a respeito do funcionamento da FUNASA. A senhora sabe que o governo brasileiro extinguiu surpreendentemente a FUNASA no primeiro dia de gestão, através de uma medida provisória que caducou nessa casa. Eu apresentei um projeto de decreto legislativo para reestruturá-la. Ao aprovarmos a urgência, nós entramos num acordo com o governo e nos comprometemos, o governo e nós do Senado, para que a gente pudesse reestruturar a FUNASA. A meu juízo, essa reestruturação, ministra, ela está sendo feita muito lentamente. Inclusive, ontem eu tive uma reunião com a ministra Esther Dweck, onde cobrei mais celeridade para que a gente possa nomear um presidente da FUNASA efetivo e que a gente possa reestruturar a FUNASA do ponto de vista de pessoal, porque ainda tem muitos servidores da FUNASA, tanto no Ministério da Saúde, no Ministério das Cidades e em outros ministérios do Poder Executivo. Então, nós precisamos que ela seja reestruturada para que aqueles recursos que foram
repassados de volta para a FUNASA e seus programas sejam implementados, além de uma modernização na FUNASA. Porque não adianta a gente colocar recursos, voltar as pessoas para lá, se nós não estabelecermos uma modernização na gestão e mais celeridade na execução dos programas tão importantes para as cidades de 50 mil habitantes, que são os municípios mais numerosos e mais dependentes da ação de pequenas ações de controle e qualidade da água, enfim, de ações que têm impacto muito grande no saneamento dessas pequenas cidades. Eu queria saber, nós já estamos aqui em meados de abril, com a vigência da LOA de 2024, sancionada de 22 de janeiro, a FUNASA ainda carece de estratégias e medidas para a execução das dotações em saneamento básico e saúde ambiental. Onde está o desafio mais difícil de ser resolvido para que a volta da FUNASA seja feita em pleno funcionamento? E terceiro, seria um problema de gestão dentro do próprio Ministério da Saúde ou a interferência de outras pastas ministeriais sobre a autonomia administrativa e orçamentária da FUNASA? E, finalmente, eu quero fazer um questionamento em relação à reserva Yanomami. Ministra, eu fui relator daquela comissão especial que analisou e acompanhou nesta casa e fez sugestões em relação à gestão da saúde indígena, em relação à reserva Yanomami, logo no início do nosso mandato. E, apesar das discussões, elas terem ficado muito restritas à gestão anterior, à gestão do governo Bolsonaro, mas eu acho que depois das discussões que fizemos aqui, do acompanhamento daquilo que foi aquela crise sanitária, todos nós sabemos que a presença garimpeira dentro da reserva Yanomami, ela é histórica, ela remonta a mais de 80 anos. E eu vejo assim, com muita reserva quando se diz que vai se criar modelo novo de combate e controle de endemias dentro da reserva, e na realidade essas estratégias são antigas. Por exemplo, eu quando fui coordenador da FUNASA há mais de 20 anos atrás, fui o mais longevo coordenador da FUNASA, quando a FUNASA ainda tinha atribuição de cuidar da saúde indígena, a gente fazia controle da malária, a gente fazia uma cobertura vacinal que durava o ano todo, porque é muito difícil, senadora Zenaide, a gente vacinar uma etnia que, inclusive, muda de nome no decorrer do tempo. Os Yanomami, eles mudam de nome. Não sei se a senhora sabe, os índios nascem com nome e algum evento, alguma relação que eles têm durante a vida vai fazendo com que eles mudem seu próprio nome. Então, é difícil a gente fazer um controle efetivo de quem a gente vacinou, de quem a gente não vacinou. É uma coisa muito, muito lá particular, que só quem está lá e que está gerenciando aquilo sabe. Quando se fala, olha, eu realmente acho que vacina é um patrimônio da humanidade, a gente precisa vacinar, e aqui eu já digo sempre que, por exemplo, a gente precisa vacinar contra HPV, porque a gente pode salvar a vida das mulheres, pode erradicar câncer de colo de útero, se a gente tiver uma cobertura vacinal efetiva, com mais de 90% de cobertura. Eu sou um defensor de vacina. A ministra Nízia sabe disso. E o que me preocupa, ministra, é que, por exemplo, 12 de março passado, medida provisória 1209, que destinou um crédito extraordinário de 1 bilhão para 8 ministérios em atendimento a medidas emergenciais de saúde pública em relação à desassistência do povo Yanomami. O Ministério da Saúde fez jus a tais recursos na medida provisória. E qual o papel do Ministério da Saúde, principalmente da CESAI, quando nesse processo de articulação entre os diversos órgãos e ministérios? Porque nos parece que o Ministério da Saúde deveria estar mais diretamente envolvido na gestão desses recursos bilionários. Eles foram distribuídos em vários ministérios. Eu acho que esses recursos deveriam ter ficado muito mais concentrados em Vossa Excelência. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, nós liberamos, o governo brasileiro liberou
187 milhões de reais para compra de hora de voo em regime emergencial, isto é, sem licitação, para fazer remoção dentro da reserva Yanomami. Liberou para o Ministério dos Povos Indígenas e não para a CESAR. Eu achei estranho. Aliás, entrei com um pedido aqui, um requerimento de informação para me inteirar dessa questão. Me chamou a atenção. Que, aliás, senadora Zenaide, o que mais a gente usa na saúde indígena é remoção. Porque a resolutividade dos 37 polos básicos que estão dentro da reserva, à exceção de Surucucus e Auaris, elas são muito pequenas. Quer dizer, todos os eventos adversos mais graves, eles precisam de ter um avião monomotor, porque a maioria das pistas nenhum bimotor desce, ou helicóptero quando nós temos uma maloca que ela só tem um local para que se pouse helicóptero. Então tem que ter um helicóptero, nós temos que ter hora de helicóptero e hora de avião lá. Então eu queria saber da senhora em relação à questão desses recursos que estão sendo pulverizados em outros ministérios e não no Ministério da Saúde, que deveria realmente capitanear esses recursos e gerenciar esses recursos. E para finalizar, minha querida Zenaide, que a senhora já está aí para me dar um cartão vermelho, o senador Alessandro já fez um questionamento en passant em relação aos recursos, aos teto MAC, PAP, que foram distribuídos pelo país. E eu queria que a senhora explicasse aquela questão de Maricá. A questão que ele falou aqui, eu acho que a senhora aqui tem uma oportunidade para esclarecer ao Senado, em Cabo Frio, desculpa, que houve aí um questionamento na Câmara dos Deputados, aqui também. Então, eu queria que a senhora pudesse aí esclarecer essa questão. E dar uma passão também em relação à dengue, que nós sabíamos que nós tínhamos que ter uma epidemia de dengue no nosso país, e queria que a senhora detalhasse em relação a tudo que nós estamos fazendo para combater essa doença que tem matado muitos brasileiros. Muito obrigado, e muito obrigado, senadora, pela sua paciência com o extrapolar do meu tempo. Agora vamos passar a palavra para a nossa ministra, Nízia, para responder as perguntas feitas pelo senador Alessandro Vieira, senadora Janaína Farias e o senador doutor Irã. 15 minutos, mas como as perguntas são muitas, vai ter... E também do E-Cidadania. Caramba, vamos ver se eu consigo. Poder de síntese aqui, vamos ver. Quanto tempo eu tenho? 15. Mas pode ampliar. Pô, também. Obrigada. Bom, quero agradecer a senadoras e senadores pelas palavras, pelas palavras de respeito e principalmente de reconhecimento dos grandes desafios que o Ministério da Saúde tem do SUS. Então, queria, assim, depois eu vou falar das perguntas do E-Cidadão, agradecendo a todos, né, que nos encaminharam essas propostas. A senadora Tereza havia feito mais um comentário e uma manifestação, mas ela falou algo que agora o senador Irã retomou, que é a questão da prevenção do câncer de colo de útero, que eu acho que não botei na apresentação, porque eram muitas ações, né? Ficou mais genérica sobre câncer, mas eu considero uma das ações realmente mais importantes do ponto de vista da prevenção do câncer, um câncer absolutamente evitável, não é? E que nós temos recursos da medicina, senador Irã, para isso. Então, dizer que esse projeto que ela mencionou em Pernambuco tornou-se uma referência para o que estamos fazendo em todo o Brasil, que é, primeiro, a vacinação do HPV, que está dentro do Saúde nas escolas. Então, pedir também o apoio das senhoras e senhores para reforçar a importância dessa vacinação. A vacinação de HPV para meninas e meninos entre 9 e 14 anos como uma medida fundamental, no caso das meninas, para o câncer de colo de útero, no caso dos meninos, para outros tipos de câncer.
Então, isso eu queria destacar. O outro ponto também é os testes diagnósticos, né? O Brasil está fazendo exatamente esse movimento de mudança para o teste por PCR, teste diagnóstico, com testes produzidos no Brasil, através da Fiocruz e do Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Então, acho que isso é um outro ponto que reforça o que eu havia falado sobre o complexo econômico industrial da saúde. Então, eu queria aproveitar as duas intervenções para já responder ao senador Irã e também valorizar a questão trazida pela senadora Tereza. Eu acho que nós podemos caminhar para uma redução desses casos de câncer de colo de útero, que é o terceiro câncer das mulheres em nosso país. Então, acho que essa é uma ação que eu queria mesmo reforçar. Respondendo ao senador Alessandro Vieira, em relação à questão do orçamento, em relação aos empenhos relacionados ao PAC, né, que foi basicamente assim, a questão dele, nós já empenhamos 8 bilhões neste ano, né? Então, aí uma discrepância de informação, mas dizer que nós estamos cada vez mais fortalecendo o portal de transparência como ação de todo o governo. Então, isso já está acontecendo. Até junho nós estaremos fazendo esse empenho. E a outra questão também com relação ao cronograma, né, como será feito, na verdade, assim, em relação ao cronograma das obras do PAC, elas serão feitas com liberação de recursos a partir das medições, como normalmente se faz, né, na gestão de obras públicas, com celeridade, como está apontado para todo o PAC, e esse acompanhamento pode ser feito através do InvestSUS, né, uma plataforma que os senhores podem ter acesso. E nós vamos também estar trabalhando com apoio de outras áreas do governo, a Casa Civil na coordenação, a Advocacia Geral da União, também fazendo esse trabalho junto conosco. Então, não há motivo para temer problemas de atraso em função da capacidade de empenho e execução de recursos por parte do Ministério da Saúde, mas fico à disposição para mais detalhamento e até a nossa equipe técnica que conduz o PAC fazer alguma apresentação mais detalhada para as assessorias dos senadores que queiram aprofundar. Eu fiz isso já no início do ano com várias lideranças, já mostrando como seria esse cronograma e também em relação ao cronograma das emendas, que não apareceu nos questionamentos, mas aproveito para colocar. Nosso Francisco D'Angelo, assessor parlamentar, sempre disponível também para esclarecimentos nessa área. Com relação à destinação dos recursos, nós seguimos estritamente a legislação do SUS, e as portarias e normativas do Ministério da Saúde têm por base a legislação e pactuações feitas com estados e municípios. Nós temos referências para atenção primária e para atenção especializada. Grande parte dos questionamentos vem na área da atenção especializada, que diz respeito ao financiamento da área ambulatorial, de exames, de consultas e também da assistência hospitalar. Dizer que nosso grande trabalho nesse sentido ano passado foi a recomposição do teto de média e alta complexidade dos 27 estados e do Distrito Federal, isso mediante análise técnica que leva em conta vários fatores, o tamanho populacional, produtividade, equipamentos de saúde existentes. Esses são os critérios básicos, áreas que têm impacto em regiões de fronteira, vários fatores, o fator regional norte, que implica custos maiores, não é? Nós temos avançado muito nesse sentido, não só na questão dos recursos, mas até na antecipação de vacinas. O Brasil não é só muito desigual, mas é muito diferente, é uma orientação clara nossa.
Com relação... então, esses são os princípios gerais e, de novo, para algo mais detalhado que eu não teria tempo na exposição aqui, coloco à disposição nossa equipe técnica para esmiuçar, detalhar esse processo. Além dos estados, isso também foi feito com os municípios, seguindo também critérios técnicos semelhantes. Regiões de saúde, municípios que atendem para além da sua população, tudo isso é colocado nesse cálculo, do qual, naturalmente, a ministra da Saúde não participa, porque ele é feito em termos rigorosamente... Quando eu falo rigorosamente técnicos, é a técnica orientada pela política do SUS. Não é que seja uma coisa fechada que não possa ser discutida. Não é? Ela parte dos princípios do SUS, que é levar mais equidade, olhando todas essas disparidades que eu coloquei. Questão específica que surge sobre o município de Cabo Frio, surgiu com o senador Alessandro Vieira e agora o senador Irã retoma. Não é verdade que o município de Cabo Frio recebeu um valor maior do que outros municípios comparáveis, né? Isso se dá por um recorte de uma portaria. São 900 portarias que o Ministério detalhou ano passado. Então, a comparação tem que ser feita em municípios de porte semelhante, não todos na mesma portaria, porque as portarias são feitas à medida que as análises técnicas são feitas e, além dessas análises, há um ponto central que é a aprovação na CIB. O que é CIB, os senadores certamente sabem, mas a população provavelmente não. Então, peço licença para explicar à população. Todas as decisões do Ministério, como eu falei, se dão numa gestão tripartite. Governo Federal, através do Ministério da Saúde, estados, através do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, municípios, através do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Um dos grandes feitos do ano passado foi recuperar uma excelente relação entre esses entes, reconhecida, inclusive, pelo presidente do CONAS, que é o secretário de Estado de Saúde de Minas e que deu uma entrevista a esse respeito. E estamos falando de um governo que não é da base do governo do presidente Lula, né? Então, acho que assim, eu quero demarcar isso apenas para mostrar que a relação é absolutamente republicana em favor da saúde dos brasileiros. Voltando ao caso Cabo Frio. Todos os municípios têm a sua definição de recurso, seja esse recurso que é anual, sejam recursos em parcela única, que são recursos que vêm por várias razões, compensar atrasos, desfinanciamento, desproteção da população, situações de emergência, que podem ser desde emergências, como eu falei aqui, enchentes, chuvas, inundações, até situações de desassistência. Tudo isso é muito bem elencado no Ministério da Saúde, está também à disposição de vocês. E, no âmbito dos municípios, há uma outra pactuação que é feita entre o nível do Estado, representado pela secretário de Estado de Saúde, e os secretários municipais. É assim que as decisões são tomadas. Então, nenhuma decisão nossa ela é feita, no caso de atribuir recurso ao município, sem essa pactuação. No caso do município de Cabo Frio, havia uma demanda muito anterior até à minha gestão, havia muitas demandas paradas de vários municípios, isso aconteceu em várias áreas, e junto com outros municípios foram sendo, então, avaliadas as demandas e feitas as necessárias correções. Então, trata-se de uma correção a um problema que se arrastava, um município que é um município de porte médio, um município que investiu em vários equipamentos de saúde. Para dar um exemplo, podemos pegar outros municípios do estado do Rio de Janeiro que receberam recursos 3 vezes maiores do que de Cabo Frio, e isso não levantou nenhum questionamento. Posso citar municípios como São Gonçalo, como Caxias, que recebeu 200 milhões, e tudo isso foi devidamente avaliado dentro dos princípios que eu já coloquei. Então, essa é a questão de Cabo Frio. Em princípio, considero que respondi de forma completa. Com relação às questões sobre... Deixa eu ver aqui.
sobre prontuários médicos, aí essas são questões que vêm da população, no cidadão, eu vou deixar, então, eu não quero deixar de responder, mas eu quero ver as outras questões colocadas. Em relação à questão do cronograma de execução, eu acho que eu já mencionei, elas são feitas, então, dessa forma gradual, a partir das medições, com celeridade e prioridade, porque é essa orientação para o PAC. Em relação à questão da FUNASA, né, foi um dos pontos de arguição do senador Irã. Em relação à FUNASA, toda essa reestruturação ela está sendo feita numa equipe interministerial, sob coordenação da Casa Civil, com forte participação do Ministério de Gestão e Inovação e do Ministério da Saúde. Então, todas essas questões de avançar na reestruturação estão sendo feitas nesse âmbito e eu vou, junto a esse fórum, reforçar as suas colocações, senador. Com relação às questões dos recursos para a saúde indígena, né? Na saúde indígena, o senhor centrou muito na questão dos recursos. Esses recursos, no caso do Ministério da Saúde, eles foram alocados diretamente do nosso orçamento, exatamente porque nós tivemos esse ano um incremento. Além da recuperação da ordem de 60% o ano passado, e era uma área muito crítica, não só na nossa avaliação, mas como nós podemos ver no próprio apontamento do Supremo Tribunal Federal a partir da arguição por descumprimento de preceito constitucional relativo ao governo passado, né? Um documento também bastante conhecido dos senhores. Então, nós temos tido total dedicação a essa questão, mas no que se refere aos recursos, os recursos do Ministério da Saúde foram alocados dessa forma. Todo o processo que envolve os outros ministérios, ele é feito com a coordenação da Casa Civil, que é também a medida mais usual e mais correta quando nós temos vários municípios. E com relação às horas de voo, então, elas foram vistas nesse âmbito, nesse planejamento mais geral. No caso do Ministério da Saúde, nós vemos essa questão das horas de voo e da segurança para a atuação das equipes de saúde, ao lado da desnutrição e da malária, como os grandes desafios que nós enfrentamos. Concordo inteiramente com o senador quando ele fala da resolutividade no território, né? É muito importante. Trabalhamos muito para isso com a reabertura dos polos de unidade de saúde, com a destinação de 30 médicos do Mais Médicos para aquela região, com a atuação da Força Nacional do SUS e da nossa coordenação de malária. Claro, nós não estamos inaugurando esses procedimentos, mas nós estamos introduzindo algo, no caso da malária específico, e que se aplica não à população infantil, que é um novo medicamento que foi feita a incorporação tecnológica o ano passado, que é a tafenoquina e que permite a administração em dose única, né? Então, isso que eu quis frisar foi mais nesse sentido, né? O avanço que isso pode significar dentro do que há de ponta hoje na pesquisa médica nessa área e que nós, com o nosso esforço lá, que tem sido grande de incorporação tecnológica. O senhor falou da questão do PL da pesquisa clínica, né, que acompanho desde da outra legislatura, né, onde estava posta essa questão, para o Ministério da Saúde, há alguns pontos importantes. Eu não sei, acho que meu tempo está esgotado, mas eu vou procurar falar só para não me perder de alguns pontos centrais, alguns pontos importantes de preocupação. É fundamental que haja uma legislação para pesquisa clínica, um marco legal. O Brasil pode avançar muito, tem avançado na área de pesquisa clínica. O Ministério da Saúde tem entre suas linhas de financiamento um financiamento específico à rede de pesquisas clínicas no Brasil. Então, houve avanços, mas são insuficientes. Nós queremos
colocar de uma maneira muito forte o fortalecimento do sistema CONEP. Eu acho que esse, senador, é um ponto importantíssimo nesse aspecto. E o outro ponto que gostaria de trazer também na contribuição a esse debate e ao seu papel como relator é a importância do direito ao acesso ao tratamento pós-estudo, né? Então, eu diria de uma maneira muito rápida, né, porque eu já esgotei o tempo, que esses seriam pontos fundamentais, senador. E, por fim, dizer que, do ponto de vista de inovações tecnológicas, foram muitas as incorporações no ano passado para doenças raras. Isso está no foco de prioridade também. Isso envolve um conjunto de ações que vão desde a atenção primária, mas no campo da atenção eu só faria um exemplo, para mim muito importante, que é a fibrose cística, que nós conseguimos incorporar o Trikafta e atende a uma população importante no Brasil. Nós falamos muitas vezes doença rara como atendendo a poucas pessoas, mas quando faz diferença em salvar vidas, a prioridade tem que ser absoluta, porque essa tem que ser a orientação. Então, eu queria responder aos nossos cidadãos aqui que perguntam também, ainda dá tempo ou não, né? Esgotei o tempo, faço isso depois? Você pode fazer depois. Depois. Tá certo. Eu posso fazer um intervalo de 2 minutinhos, né? Pode. Tá bom. Está em 14º. Esse é o 14º. Mas eu cheguei antes do Nelson Grande, a inscrição do Nelson. 7º. Não pode, ele chegou depois de mim. Está em 19º. Não, ele chegou antes. Do Nelson Grande, não. Ele chegou às 3 horas da tarde. Humberto, eu sou o 15º. Randolph é o 9º. Então você está privilegiando alguns aqui. Foi uma combinação de Nelson. Tranquilo. Não deu uma pernada.
Com a palavra o senador Dr. Irã para a sua réplica. Em seguida, iniciaremos um outro grupo. Bom, ministra Nízia, muito rapidamente, em relação a... Se quiser falar. Reacompanha meu tempo, tá, presidente? Pois não, tranquilo. Obrigado. Não, tranquilo. Em relação à FUNASA, muito rapidamente, para a senhora sentir o que é a importância da premência da gente reestruturá-la. Eu não sei se o nosso líder Jacques Wagner está aqui, eu também sempre cobro dele. Por exemplo, há um mês atrás, 10 ministros do governo foram a Roraima tratar, para instalar aquele gabinete, a Casa de Governo, e a senhora viu que nós estávamos, a senhora esteve lá, nós estávamos com o pior ar, um dos piores ares respiráveis na Terra, era naquela época. Roraima pegando fogo, incêndios em todo o estado, senador Humberto. E nós precisávamos perfurar poços, fazer obras de fornecimento de água para a agricultura familiar, para as pessoas que ficaram sem água, tanto para os animais pequeno e grande porte, como para seu uso mesmo. E a gente tem, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitos recursos na FUNASA para perfuração de poços, para essas ações. E a gente não tratou disso, quer dizer, a gente tratou só da saúde Yanomami em detrimento de toda uma crise que estava muito grave na nossa cidade. A senhora foi testemunha disso. Então, é por isso que eu quero reforçar aqui a importância da gente dar celeridade à reestruturação da FUNASA. Em relação à pesquisa clínica, já ficou consignado que serão fornecidos os medicamentos 5 anos depois, mas não é 5 anos do pós-estudo, 5 anos depois que o medicamento estiver disponível no mercado brasileiro e ele, a partir daí, ele será incorporado ao Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, através da integralidade, equidade e universalidade, vai fornecer esse medicamento. Quer dizer, não é que a gente vai se fornecer o medicamento só 5 anos depois. Eu acredito, pela experiência que nós temos, esse medicamento vai ser disponibilizado cerca de 15 anos depois do pós-estudo ainda, se a gente considerar todas essas questões que estão sendo colocadas no texto. E também, finalmente, a senhora não me respondeu em questão da dengue, e eu queria saber, para que fique bem claro a questão dessa divergência do município de Cabo Frio. Por que foi identificada essa discrepância de dados e por que houve essas correções? Houve uma alteração no montante destinado, que parece que houve uma correção no decorrer dessa discussão, desse repasse. Então, essas eram as considerações que eu tinha a fazer. Muito obrigado, ministro. 5 minutos, ministro. Bom, sobre a questão da dengue, eu vou aproveitar aqui esse tempo para lhe responder. Nós tomamos um conjunto de medidas, só reforçando essas medidas, vão desde a prevenção do foco do mosquito, esse controle, e isso foi feito mediante a destinação de 256 milhões de reais, além de campanha de propaganda, de publicidade, além de um conjunto de ações que foram tomadas e de um trabalho conjunto com estados e municípios. Então, eu aproveito para dizer que todas as medidas tomadas, a destinação de larvicida também, estoque de inseticidas, tudo isso nós fizemos como medida de prevenção em relação a esse foco, principalmente larvicida e o reforço da presença dos agentes de endemias. Essas ações se dão em nível municipal. Ao Ministério da Saúde cabe garantir os insumos e cabe também as orientações e o monitoramento, né? Aproveito, senador, e eu tenho fortalecido muito essa questão do salvar vidas, porque são 40 anos de experiência com dengue, que é possível, sim, de uma maneira muito forte, evitar mortalidade por dengue.
por isso nós fizemos um guia que está sendo usado, um guia para orientar os profissionais de saúde, além de cursos, que está sendo usado não só no sistema público, mas também no sistema privado. Tenho me reunir com todas essas áreas, né, também com representantes do setor privado para esse trabalho. Agora é hora também de falarmos de medidas mais estruturantes, que aí nós teríamos desde a vacina, que nesse momento ela é um instrumento para médio prazo, ela não é uma resposta para a emergência em termos mais imediatos, como eu tenho dito em vários momentos, mas é uma medida estruturante. Aguardamos a vacina do Instituto Butantan. Saiu já uma entrevista essa semana com o diretor-presidente do Instituto Butantan, esclarecendo um pouco mais sobre esse cronograma. Nós estamos trabalhando muito próximo, né? Essas são as medidas estruturantes, além de várias medidas, senador, também com componente de ciência e tecnologia, para controle do vetor. Não é? Porque nós não vamos eliminar a dengue como problema de saúde pública de maneira fácil. Ao contrário, ele está se espalhando no mundo, essa é a realidade, né? Então, nós não podemos ter ilusões a esse respeito, mas nós podemos, sim, avançar muito nessa proteção com essas medidas, como é o caso do controle do vetor, com tecnologias como o Volbáquia, que tem sido bastante comentado, mas que não está em escala nacional, apresentou excelentes resultados no município de Niterói, mas ao longo de 10 anos de utilização, né? Então, nós estamos falando de tempo, né? E numa emergência tudo que não temos é tempo, mas são ações estruturantes que nós já ampliamos esse uso para mais municípios, mas que é preciso dar escala. Em algumas regiões também não é o melhor método, aí existem outras metodologias, como é o caso da região amazônica, em regiões mais de floresta densa, enfim, cada região ela requer uma medida. Em relação à portaria de Cabo Frio, o que nós fizemos foi mudança apenas, uma correção por portaria, porque havia um erro no número, na especificação da resolução da comissão CIB, né, dessa comissão no âmbito dos estados, mas nenhum problema em relação ao valor, que eu acho que eu já esclareci aqui, que esse valor é definido a partir dessa avaliação com os critérios que eu já especifiquei. Situação ligada ao tamanho da população, ampliação dos equipamentos de saúde que não haviam sido considerados, e é isso que é considerado quando se faz essa alteração de recurso. Não há nada de discrepante de Cabo Frio em relação a outros municípios que receberam, como eu disse, inclusive valores bem mais altos. Bem, o próximo grupo é formado pelo senador Nelsinho Trade, senador Rogério Marinho e senador Randolfo Rodrigues. Com a palavra, o senador Nelsinho Trade por 5 minutos. Presidente Humberto Costa, ministra Nízia, seja bem-vinda junto com seus assessores diretos. No dia 8 de abril, foi noticiado o lançamento do programa Mais Acesso a Especialistas, por meio do qual o governo federal almeja reduzir a espera no SUS, ampliando a oferta de atendimento, inclusive por meio da telesaúde, sistema de prestação de serviços de saúde à distância, que vem sendo adotado como forma de ampliar o acesso da população a atendimento médico especializado e diagnóstico, principalmente nas regiões distantes dos grandes centros. Segundo a matéria, há a previsão de investimento em telesaúde de 150 milhões até 2026, para a implantação de 3.000 salas de teleconsulta assistida, para alcançarmos 52 novos núcleos de telesaúde ativos no país, o que amplia a oferta do serviço em 5 vezes, considerando que a atual gestão iniciou o trabalho com 10 núcleos em funcionamento. Sob esse tema, pergunto: qual é a opinião sobre a efetividade do atendimento prestado na modalidade de telesaúde em comparação com o atendimento presencial? E quais são as vantagens e desvantagens dessa modalidade?
Se tiver algum probleminha, a gente faz algum... Como a ministra avalia o atendimento em telesaúde no âmbito do SUS? Manda para mim o teu relatório? Mando. Já. Considerando que as regiões distantes dos grandes centros costumam ser carentes não só em assistência à saúde, como também na conectividade e acessibilidade digital, como o SUS vem conseguindo implantar a telesaúde nessas regiões? Penso que esse é um tema de grande impacto de alcance. Eu volto no tempo e lembro quando saiu o tijolão do celular, que alguns resistiam, deixavam de lado. Eu não vou carregar um negócio desse tamanho, um trambolho, como bem me socorre meu colega senador Rogério Marinho. Mas não teve mais volta. Eu penso que a saúde digital não vai mais ter volta. Acho que nós temos que focar muito nisso para fazer com que isso possa ser uma realidade. A convite do governo inglês, eu estive no Reino Unido visitando algumas experiências sobre telesaúde e posso afiançar a Vossa Excelência que esse é o caminho do futuro. Temos que realmente focar muito nessa questão. Inclusive, eu recebi uma informação através da imprensa que estão aventando a possibilidade de colocar isso no INSS para acabar com as horrorosas filas de demanda que tem para aposentados, pensionistas. Isso também vai ser de grande valia para a população. E, por último, apenas um parênteses, reforçando a fala do senador Irã, há que se ter, senador Randolph, que é o líder do Congresso do governo, o senador Jacques já saiu, um olhar mais apurado na questão da Funasa. A Funasa, do jeito que está, ela está causando muito mais prejuízo do que se ela fosse extinta. Porque ela está capenga, sem a menor condição de ser utilizada, e quem precisa da Funasa normalmente são as camadas sociais mais carentes, mais baixas. É o cara que não tem água no século XXI, é o cara que não tem saneamento, ou seja, isso precisa ser levado realmente como prioridade. Suprir essa lacuna. Dia desse eu recebi uma demanda do meu estado, de uma aldeia indígena, que a Funasa estava instalando um poço para água. E aí extinguiram a Funasa, pararam de executar o serviço. Eu liguei na Funasa do meu estado, telefone cortado por falta de pagamento. A estrutura lá existente, porque é de frente ao meu consultório, um enorme de um prédio, deve estar se pagando aluguel, um negócio que não vai nem para frente nem para trás, gerando um problema que realmente precisa ser focado e resolvido pelo governo. Apenas essa consideração. Muito obrigado. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. 5 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, em especial a nossa convidada de hoje, a ministra Nízia, eu vou fazer apenas um questionamento, mas eu gostaria de ter a atenção da ministra para falar de um assunto que eu considero extremamente relevante, que é a forma como nós enxergamos a administração pública. Nós podemos, eminente ministro, termos visões diferentes sobre o país. É absolutamente normal e salutar num regime democrático. O que me espanta é que este governo que Vossa Excelência faz parte, passado quase 1 ano e 5 meses, continua olhando pelo retrovisor e talvez pagando pelas declarações que deu no início do governo. Vossa Excelência, que é uma técnica renomada, reconhecida, ao assumir a pasta, fez uma série de críticas, por exemplo, em relação à questão dos Yanomamis. A senhora chegou a afirmar, está aqui na Carta Capital, que o abandono dos Yanomamis era uma política do governo Bolsonaro. Política do governo Bolsonaro. Passaram-se, falou em omissão, falou em ação deliberada e não se combateu o garimpo. Nós estamos entrando no 2º ano desse governo
E a pergunta que se pode fazer, essa política continuou no governo de Vossa Excelência? Porque o número de óbitos aumentou, porque o descaso continuou, porque a omissão persistiu. Será que não está faltando mais gestão e menos política na ação, na atividade da administração pública? Vossa Excelência fez uma série de críticas ao governo, dizendo que encontrou um ministério desestruturado. Nós estamos aí mergulhados numa epidemia, que é a epidemia da dengue, previsível, uma doença endêmica no nosso país há dezenas de anos. Nós sabemos como tratá-la, como preveni-la, como fazer as campanhas publicitárias que pedem ou permitem que a população possa aderir a esse esforço que, ao fim e ao cabo, é coletivo de toda a sociedade. Não obstante, nós estamos aí com 1.344 óbitos, dados da semana passada, e quase 1.900 sobre investigação, mais de 3 milhões de pessoas no Brasil acometidos por essa doença. Se nós levarmos em consideração as afirmações que Vossa Excelência fez antes, é justo inferir que há incompetência, descaso, ação deliberada para não atender a população em função de condicionamento político. Por que faço essas observações, ministro? Me permita lhe fazer uma sugestão. O Brasil está precisando de mais trabalho e menos discurso político. A pasta que Vossa Excelência exerce, que é o Ministério da Saúde, ao lado da Educação e da Segurança Pública, são ações eminentemente do Estado, ao contrário de outras pastas que são criadas em função de circunstância e conveniência política do viés ideológico do governante de ocasião. O governo de Vossa Excelência criou 37 ou 38 ministérios diferentes, e muitos deles em função da agenda por ocasião da eleição. Na minha opinião, absolutamente desnecessários, só sobrecarregando o erário público para permitir coalizão do ponto de vista político. Vossa Excelência faz uma afirmação, há pouco, respondendo o questionamento de colegas, de que as portarias que foram feitas no ano passado, para definir para onde vão recursos extraordinários do governo federal na área de saúde, foram feitas em função de procedimentos técnicos que podem ser publicizados, que são transparentes. Bom, eu tenho aqui uma relação com centenas de cidades que mostra uma distorção tão grande que me parece que o grupo que idealizou esses critérios técnicos ou tem uma enorme variação de métodos ou houve algum problema de metodologia. Nós temos aqui, por exemplo, situações em Quixabá, onde houve um aumento do percentual de 56.000% em relação ao teto anterior. Nós temos aqui uma mesma realidade no ponto oposto, em Laranjeiras, em Sergipe, onde a proporção foi de 1%. Nós temos um per capita aqui, por exemplo, em Rio Branco, de R$ 2.232,55 por habitante. E nós temos per capita aqui em Canto, acho que no Rio Grande do Norte, de R$ 2,00 e um quebrado, por habitante. Então, será que o habitante desta cidade tem menos necessidade de receber recursos públicos por parte do governo federal? E essa distorção, essa falta de critérios, ela se repete em toda a relação. É absolutamente difícil de encontrar nitidez de um método ou de um padrão. Como o nosso tempo é exíguo, e eu já falei aqui sobre 3 temas diferentes, e o universo que a Vossa Excelência se debruça, sem dúvida nenhuma, é enorme, eu só fecharia aqui falando sobre a questão da crise dos hospitais federais lá do Rio de Janeiro, que me parece que as críticas que foram feitas pelo governo anterior talvez caibam no governo atual. Porque se nós formos levar em consideração o que diz a imprensa, o que falam os usuários, parece que a crise está maior, mais aguda e mais perceptível por parte da população. Então, encerrando, espero que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tenha uma boa administração, porque dela depende a saúde, a sanidade, o bem-estar e a segurança
de dezenas de milhões de brasileiros. A Vossa Excelência, Vossa Senhoria vai contar com o nosso apoio, o nosso esforço aqui dentro. Agora, faço uma sugestão: menos política, Conclua, mais Excelência. trabalho. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, meus cumprimentos à ministra Nízia. 5 minutos. Meus cumprimentos à ministra Nízia. Além de dar as boas-vindas a ela, agradecer. Neste final de semana, a ministra nos deu a honra de estar no Amapá, mais precisamente na aldeia Quarri, do povo Palicu, dando pontapé inicial numa campanha nacional de vacinação para os povos indígenas. Essa ação e a disposição de Vossa Excelência em ir até o berço da civilização amapaense, como assim eu digo, até a aldeia Quarri, é a demonstração que o Ministério da Saúde voltou para ter política de saúde para os povos indígenas. Nunca é demais destacar que, no período passado, os povos originários, sobretudo na pandemia, estiveram próximos, e aí não é figura de linguagem, mas estiveram próximos de uma ação de genocídio completo. Eu acho que era importante, preliminarmente, ministra, nós destacarmos alguns números. Eu acho o fundamental e o que é discutido no âmbito do Sistema Único de Saúde é o seu financiamento. Talvez seja importante e tenha significado diagnóstico nós demonstrarmos alguns números do que o nosso governo e a pasta da saúde, tendo à frente Vossa Excelência, já conduziu em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde. Em 2022, o financiamento, o repasse para estados e municípios do Fundo Nacional de Saúde foi de 60,39 bilhões de reais. Em 2023, essa transferência foi de 72,36 bilhões de reais. Um crescimento de mais de 20% nos recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios. Todos os municípios do Brasil, todos, independente da conotação partidária do prefeito, tiveram um aumento de 17% na transferência de recursos do SAMU. O próprio orçamento do Ministério da Saúde teve um acréscimo para 46,2 bilhões de reais. Um acréscimo de mais de 50% só em relação ao período anterior. Talvez seja importante, eu sei que tem sido muito questionado pela oposição, a transferência dos recursos, o caso específico de Cabo Frio, que eu vou me detalhar sobre ele, mas também tem sido tratado pela oposição a transferência dos valores reais do MAC para os municípios brasileiros. Primeiramente, é importante aqui trazermos alguns registros de alguns municípios, de alguns prefeitos, senador Omar, de alguns municípios que tiveram a ampliação dos recursos do MAC. Por exemplo, o município de Blumenau, que o prefeito é Mário Idelbrante, do PL. Me parece que ele não tem nenhuma conotação partidária com o atual governo. Vamos a outro. A prefeitura de Jundiaí, que o prefeito é o senhor Luiz Fernando Arantes Machado, também filiado ao PL. Houve aumento dos recursos do MAC. Não me parece que tenha qualquer tipo de conotação política com o atual governo. O município de Jaboatão dos Guararapes, que o prefeito é Mano Medeiros, também filiado ao PL. Vejamos em foto com o ex-presidente da República. Não me parece ter nenhuma conotação política com o atual governo. O município de Montes Claros, onde o prefeito é filiado à Cidadania, mas também com manifestações políticas claramente voltadas com o ex-presidente e filiado e não partidário do atual governo. Então, a ampliação dos recursos do MAC foi uma política do atual governo para todo o Brasil. Todos os 26 estados da federação, mais de 2.835 municípios tiveram ampliação dos recursos do MAC. E, especificamente, sobre o que se fala de Cabo Frio, a portaria autorizando o aumento do teto é de 20 de janeiro de 2023. O aumento do teto veio a ocorrer
No interregno, em 17 de julho, lamentavelmente, o prefeito veio a falecer. No dia 18 de julho, a vice-prefeita filiada ao PL, assume o governo. E aí ocorreu a transferência. A solicitação é de janeiro do mesmo ano. Então, me parece que existe muita busca aqui de narrativas com o objetivo de turbar concretamente a gestão de Vossa Excelência. E só em relação ao povo Yanomami, é importante... Aliás, antes de falar do povo Yanomami, vou deixar para a réplica, mas só uma questão rapidamente em relação, e já para concluir, senhora ministra, eu vou fazer somente essa pergunta, em relação à epidemia de dengue que assola o Brasil. Em algum momento, a senhora tem notícia do presidente da República ter dito que se tratava de uma gripezinha ou de uma epidemiazinha? Em algum momento, ministra, só lhe perguntando e concluindo, em algum momento a senhora tem notícia do Ministério da Saúde ter noticiado que algum medicamento inadequado, tipo ocorreu no passado, como cloroquina, deveria ser recomendado para o enfrentamento da dengue? Em algum momento, o governo e Vossa Excelência, o Ministério da Saúde, negou a gravidade da epidemia de dengue que assola o nosso país? Eu teria só essas perguntas para, na réplica, aí eu faço as considerações. A Vossa Excelência, passo a palavra à ministra para que ela possa responder. Peço, inclusive, que, se for possível, ela responda aí bem objetivamente para a gente poder ter uma redução no tempo, senão nós vamos acabar com essa audiência muito tarde, vai terminar esvaziando. Com a palavra, a ministra, posso lhe dar 10 minutos? Pode. 10 minutos. Me avisa quando estiver faltando 3, por favor, que aí eu corro. Mas eu vou tentar. Bom, primeiro, agradecer ao senador Nelsinho Trade, ele teve que ir para outra comissão, mas ele tem total razão no que ele aborda. Nós já definimos, e já foi uma proposta que eu mesma levei antes de assumir o Ministério da Saúde, de criar a chamada equipe de transição, de criar uma secretaria voltada para essa transição digital e para o SUS digital. E respondendo mais objetivamente às questões dele, nós já aumentamos, já mais do que dobramos o número de salas de saúde, teleconsulta assistida já no primeiro ano, em 2023. E a nossa meta é manter essa ampliação unida a todas as medidas que nós falamos. A conectividade é um ponto central. Hoje nós temos conectividade em 70 unidades básicas de saúde, mas temos alguns desafios importantes, como é o caso da região norte. Por isso foi tão importante a inauguração da Infovia o ano passado, não é? E eu estive presente no estado do Pará para fazer exatamente um processo de conexão com as unidades básicas de saúde. No Ministério da Saúde, nós temos trabalhado muito com a visão de um SUS digital significativo, ou seja, ele está dentro do ambiente de cuidado, né, por isso a ideia da telesaúde assistida. Queria dizer também que essa meta de ampliação da telesaúde, ela vai ser um dos pilares do mais acesso a especialistas. Nós temos já um avanço para diagnóstico em muitas áreas, na dermatologia, na cardiologia, e de fato, impossível pensar a saúde do futuro sem pensar a telesaúde. E também quero destacar a modalidade da teleconsultoria, porque é possível grupos mais experientes de alguns hospitais fazerem, e alguns centros de tratamento, fazerem o acompanhamento e o reforço de grupos emergentes, né? Eu verifiquei isso na prática, na relação entre o INCOR da USP e a Universidade Federal do Maranhão em cirurgias cardíacas de bebês. Então, uma coisa extraordinária, senador Nelsinho, que o senhor seja mesmo um parceiro, como sei que dessa importante ação. Senador Rogério Marinho, eu usei exatamente a expressão
o descaso como política, porque, de fato, se tratou de um abandono da nossa população, não apenas na saúde, mas nos determinantes sociais da saúde. Aumento da fome, empobrecimento da população com forte impacto da saúde, e na questão indígena, esse abandono foi testado, desassistência, que foi a base da nossa emergência sanitária Yanomami. Não é verdade que houve aumento de óbitos. O senador Irã nos deu uma verdadeira aula sobre a questão dos registros, né? Não há registro feito de forma fidedigna, porque há as características culturais do povo Yanomami, que talvez deveríamos chamar povos, né? Porque há várias diferenças. Se não tiver equipe de saúde no território funcionando, os registros de adoecimento, os registros de morte, sobretudo, são muito frágeis. Então, não dá nem para fazer essa comparação. A imprensa o fez de forma equivocada, mas não importa agora falar disso. Importa falar do trabalho que nós estamos realizando, e conto com uma equipe muito comprometida com esse trabalho do SUS, representada aqui pelo nosso secretário executivo Berge, pelo Elton, pelo Chico, mas com outros membros da equipe aqui. Então, o trabalho é uma tônica da nossa gestão. E uma das medidas de descaso é a questão orçamentária, bem lembrada pelo senador Randolph. Uma área com tantos problemas de saúde identificados, inclusive numa ação de arguição de descumprimento de preceito constitucional, como foi o caso do parecer exarado pelo ministro Barroso. Como é que essa área tem um corte de 60% do orçamento? Foi essa a realidade que eu encontrei no Ministério. Então, acho que não é discurso, os dados falam com bastante força sobre essa realidade. Em relação à dengue, aproveito e junto à questão do senador Rogério com a questão colocada pelo senador Randolph. Bom, sei que é Rogério Marinho. Senador Rogério Marinho, sim, foi ele que falou. Senador corrigindo aqui. Desculpe, sim, mas é porque foi o senador Rogério Marinho que falou, só podia me referir a ele, né? Só para não perder meu fio aqui, Berge, já perdi meu fio do que eu ia falar. Bom, o que eu quero... Não, tudo bem. O que eu quero dizer? Primeiro, não... A única comparação possível fazer entre dengue e Covid, que são doenças radicalmente diversas, né? Uma é uma doença viral de transmissão acelerada, para a qual a ciência conseguiu em tempo recorde uma vacina, porque houve investimento de ciência e tecnologia ao longo de 10 anos. Isso não foi milagre, isso foi fruto de política. E o Brasil podia estar muito mais avançado, inclusive com vacina própria, se mantivesse o investimento que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma fizeram na área de ciência e tecnologia. É radicalmente diferente na transmissão, na forma de cuidado. Dengue, só agora nós temos uma vacina e provavelmente, assim espero, uma segunda vacina promissora, que é a vacina do Instituto Butantan. Além disso, o Ministério da Saúde atuou em todas as frentes e, como eu disse, não de gabinete, mas atuando junto a estados e municípios, com divulgação para a sociedade e, sobretudo, agora com foco no controle dos focos do mosquito e de impedir as mortes, exatamente porque nós conhecemos a doença há 40 anos. Respondendo às questões do senador Randolph, na verdade, as suas 3 perguntas. Não, em nenhum momento o presidente Lula, ao contrário, desde o início, em janeiro, quando houve a explosão de casos, e o que nós tivemos este ano foi atípico, e todos os especialistas destacam o quanto foi explosivo o número de casos no início do ano. Essa foi a diferença. Sabíamos que íamos ter uma epidemia de graves proporções, isso já estava sendo alertado. Também
em nenhum momento se colocou nenhum medicamento que não seja, de fato, atestado pela ciência. Da mesma maneira, em nenhum momento o Ministério da Saúde desprezou a gravidade da situação. Temos trabalhado com o Centro de Operação de Emergências, trabalhado junto, reafirmo, com estados e municípios, secretários, governadores, prefeitos, comunidade científica. Uma diferença fundamental de abordagem, de trabalho de governo. A ciência, de fato, voltou como base no seu trabalho, na sua evidência, para dar ao SUS o suporte necessário para irmos no rumo certo, no caminho de melhorar as condições de enfrentamento de emergências como essa. Então, em relação às questões, de novo, orçamentárias, colocadas pelo senador Rogério Marinho, especificamente de Cabo Frio, o senador Randolph complementou, na verdade, a minha resposta. De fato, a solicitação vinha de um prefeito que, infelizmente, faleceu. Já vinha, desde janeiro, parecer da CIB, aprovação dentro do Ministério, e o que nós fizemos foi, não só em Cabo Frio, mas em todo o Brasil, como eu havia dito, reparar danos históricos à saúde da população de estados e municípios, independentemente do partido dos seus governantes. Tudo isso que foi feito no Ministério da Saúde foi feito dentro de uma política, que é a política do SUS, que é a política respaldada pelo presidente Lula. Réplica também, senhor. Pela ordem aqui, o senador Nelsinho Trade não está, o senador Rogério Marinho, 2 minutos. Bom, senhor presidente, primeiro agradecer aqui a oportunidade. A ministra, quando me responde, fala que reitera as críticas que fez ao governo anterior, dizendo que houve, inclusive, um processo de fome. Eu peço a Vossa Excelência que... Vossa Senhoria, desculpe, porque aqui o uso do cachimbo faz a boca torta. A Vossa Senhoria que compulse a sua equipe técnica, que consulte. Eu vou dizer aqui algumas notícias. O Brasil vai na contramão mundial e diminui a extrema pobreza, diz IPEA. Desigualdade cai em 2022 com programas sociais de trabalho aquecido. O Banco Mundial publica relatório sobre pobreza, que o dado do Brasil, que foi a maior resposta em todo o mundo. O Brasil teve melhor gestão de pobreza na pandemia na América Latina. Como o Brasil pode reduzir a pobreza no próximo governo, segundo o Banco Mundial. Extrema pobreza caiu para a mínima histórica em 2020, diz o Banco Mundial. Então, eu acho que quando for falar em público, procure um pouquinho se informar sobre os dados, sobre o que aconteceu no passado recente, para evitar o discurso político. Eu não falei de Cabo Frio, ministro. Foi um outro senador que falou de Cabo Frio. Quando eu falei das portarias, eu falei de critérios. Eu tento evitar essa adjetivação, porque eu sei que no caso de Cabo Frio tem uma questão pessoal que eu não vou entrar no mérito. Eu falei de critério de que é uma distorção, tanto na proporcionalidade como em valores absolutos. Depois, talvez a sua equipe tenha condição de dizer, de forma mais técnica, quais foram os critérios que foram estabelecidos. E, por fim, eu acho que uma coisa importante aqui, para concluir os meus 2 minutos, é dizer que nós temos uma preocupação muito grande que a equipe de Vossa Excelência, e Vossa Excelência de uma maneira muito especial, entenda a importância da pasta que a senhora ocupa. Tá? E como fica ruim para o Brasil o debate político partidarizado. Nós escutamos as perguntas que foram feitas aqui por um senador, que Vossa Excelência respondeu, como se nós estivéssemos aqui no ABC América, no Fla-Flu. Nós queremos aqui, todos nós, o bem-estar da população brasileira. Todos nós queremos. Não houve, na história recente, um volume de recursos tão grande colocado na mão dos prefeitos e governadores de todo o país, independente do viés eleitoral ou da condição política, do que no governo anterior por ocasião da pandemia. Ministro, todos aqui são testemunhas disso. Então, nós não estamos aqui discutindo a questão da política partidária. A sugestão que eu dei à Vossa Senhoria, de uma maneira muito humilde aqui, é que nós deixemos a política de lado, na pasta de Vossa Senhoria, em especial na educação e na pasta de segurança pública. Foi isso que eu falei. Conclua, Excelência. Senador Randolfo Rodrigues, 2 minutos. Presidente, eu acho que é importante aqui nós destacarmos a diferença que existe de gestões. E aí não se trata nem do Fla-Flu, nem do América ABC.
Se trata de colocar a realidade do trato que se teve no triste período passado com o atual. Por isso, algumas histórias, aí com E e não com H, é necessário serem aqui confrontadas. O que ocorre é que 2.835 municípios do país, um acréscimo de 17,5% dos municípios, teve acréscimo dos recursos do MAC. Isso é uma política de financiamento da saúde pública, não é uma ação isolada. O que ocorre em relação, concretamente, ao povo Yanomami, é que no passado, no governo anterior, se sofria de subnotificação. Não se conhecia o que tinha lá. A notificação voltou a ocorrer. E o governo do presidente Lula e Vossa Excelência já investiu R$1 bilhão ano passado, 1,2 bilhões de reais em uma área que corresponde à mesma área de 2 países europeus, Holanda e Suíça, para recuperar a situação dos Yanomamis. E nós iremos recuperar, tendo Vossa Excelência à frente. Por fim, em relação à epidemia da dengue, este governo tem informes semanais e diários sobre a situação da epidemia. A vacina foi incorporada ao sistema de saúde ineditamente no mundo. O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar a vacina para confrontar a dengue. Ocorreu a implantação de um centro de operações de emergência e, desde o começo, tanto o presidente da República quanto Vossa Excelência alertou da gravidade da epidemia. Não teve ninguém dizendo que era epidemiazinha ou gripezinha, como no passado. Não teve ninguém falando, nem a senhora, nem o presidente da República, que não era coveiro. Não teve, nessa situação, alguém dizendo que as vacinas não tinham eficácia. Isso significa, e isso tem que ser assinalado, o retorno do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde e da valorização da vida dos brasileiros. Ele está falando mal de Drauzio Varela, que falou que era uma gripezinha. Não sei porquê, não está aqui no debate. Excelências. Quer usar a tréplica? Quero. Quanto tempo? Ser de breve, 3 minutos. Tá bem. Bom, vou aproveitar para responder ao senador Rogério Marinho sobre os hospitais federais do Rio de Janeiro, que ele comentou, mas brevemente dizer qual a situação que encontramos no Ministério da Saúde. Eu não frisei isso na minha apresentação, porque exatamente estava preocupada em acentuar o que nós vamos fazer, o que já fizemos e o que é necessário para a saúde da população brasileira. Entre outros indicadores, 4.000 equipes da saúde da família sem médicos. Encontramos uma situação em que não havia estoques de vacinas, de medicamentos que nós recompusemos. Isso é trabalhar pelo SUS, além de todos os dados que o senador Randolph resumiu. O Brasil voltou ao mapa da fome, né? Isso é dado de relatório bastante fiel. Então, se nós estamos falando de dados, são desses dados que falamos aqui. Além do desemprego, além da desestruturação do Ministério da Saúde, que não contava com áreas fundamentais, como é o caso da saúde mental, tão afetada durante a pandemia. Enfim, o elenco seria imenso. Já me coloco e reforço qualquer questionamento com relação à destinação de recursos. Nós temos o portal de transparência, temos todos os critérios, mas proponho uma forma mais ativa e de diálogo, que haja uma explanação detalhada da nossa equipe técnica aos senadores e senadoras, aos parlamentares que tiverem interesse de mais tempo, que não é o tempo que temos aqui para esse detalhamento. Por fim, eu quero dizer que, em relação aos hospitais federais do Rio de Janeiro, uma consulta ao relatório da CPI da Covid, uma consulta ao relatório da CGU de 2022 vai falar muito bem da situação que nós encontramos, com contratos sem nenhuma base efetiva legal para a sua realização, desvios de recursos, problemas de abandono daqueles hospitais, gerando
a grave situação que o nosso governo encontrou e vem enfrentando. O ano passado reabrimos 300 leitos de 600 que estavam fechados, construímos toda uma nova área de oncologia no Hospital do Andaraí e em breve daremos a todos, já fizemos isso ano passado, um relatório detalhado das ações emergenciais e estruturantes que faremos com muito apoio, devo dizer, da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Comunidade Científica do Rio de Janeiro, da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério da Educação e certamente da sociedade carioca. O que aparece na imprensa são dados que são reais e são importantes de serem vistos, mas são parciais. E cabe ao Ministério da Saúde dar conta não só aos senhores e senhoras, mas também a toda a sociedade sobre o muito do trabalho que tem sido feito nessa área. Próximo bloco, senadores Eduardo Girão, Damares Alves e Zenaide Maia. Com a palavra o senador Eduardo Girão, 5 minutos para a sua colocação. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou pedir ao senhor, a gente teve colegas aqui que ficaram falando 15 minutos, direto. E é muito importante que o senhor nos dê tempo, até porque a última vez que a ministra esteve aqui no Senado foi há 7 meses, foi em 25 de outubro do ano passado. Então mostra que está uma blindagem boa, muita coisa aconteceu, ruim inclusive, e a gente está aqui para fazer certos questionamentos. Seja bem-vinda aqui a essa casa, ministra, toda a sua equipe. Nós realizamos uma sessão de debates temáticos nessa casa, inclusive com presenças internacionais de médicos, cientistas, no dia 26 de fevereiro, sobre a inclusão da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 6 meses a 5 anos no PNI, na qual a senhora foi devidamente convidada. Foi uma das primeiras a ter sido convidada, mas não só não veio a essa casa, como não mandou sequer representante, mostrando um desrespeito, não apenas ao Senado, ao Congresso Nacional, mas também ao povo brasileiro, é bom que se diga, porque é um assunto que uma parcela da população, ela se preocupa. E o que a gente ouviu aqui, eu gostaria muito que a senhora tivesse ouvido, é algo que o Brasil precisa de respostas claras, objetivas. Então eu vou aqui fazer algumas delas. Quais vacinas contra a Covid-19 estão autorizadas para crianças de 6 meses a 5 anos no Brasil? E com base em quais estudos de eficácia e segurança essas autorizações foram concedidas? Deixando claro que o Brasil é o único país do mundo que impõe vacinação obrigatória para crianças dessa tenra idade. A própria OMS não recomenda a vacina obrigatória. O Brasil teima em insistir com isso, algo que nós consideramos muito estranhos, até pelos relatos dos médicos que aqui trouxeram. Afirma o Ministério da Saúde que a inclusão da vacina no PNI foi feita por uma simples nota técnica, que sequer foi assinada pela senhora. Uma simples nota técnica que sequer possui publicidade, não respalda uma decisão tão séria como essa. Por que não foi feita uma portaria com a sua assinatura, sob sua responsabilidade? Essa é uma pergunta. É assim que o governo Lula age, tomando decisões controversas e sem discussões com a sociedade, por debaixo do pano? Ouvimos na sessão muitos relatos de médicos, cientistas, de efeitos colaterais graves pós-vacina que levaram, inclusive, à morte de pessoas. Não se pode ignorar esses relatos, que estariam causando tanto sofrimento nas famílias logo após pessoas terem tomado o imunizante. Muitas delas jovens, sem histórico de doenças e que viviam de uma forma saudável. Como o Ministério da Saúde monitora e gerencia os efeitos adversos das vacinas contra a Covid-19 em crianças,
incluindo efeitos adversos e notificações de miocardite e pericardite. Segundo o relatório final 797 da Conitec, não foram encontrados estudos concluídos sobre o efeito da vacinação da Covid em crianças nos maiores portais de literatura médica. O relatório informa que o FDA, órgão importante da saúde dos Estados Unidos, possui um documento que demonstra riscos aumentados, inclusive, de miocardite e pericardite, particularmente dentro de 7 dias após a segunda dose, sendo o risco maior do sexo masculino. Os médicos de referência na sessão também trouxeram diversos dados de estudo que demonstram os graves riscos, desenvolvidos pelo método mRNA, ainda tão pouco estudado e sequer a longo prazo. Quero deixar muito claro que eu sou a favor de vacina, tomei durante a Covid. Acredito que as vacinas testadas aí há décadas têm que ser tomadas pelas crianças, várias doenças. Agora essa me parece algo assim, imposição de cima para baixo com relação à vacina de Covid das crianças, inclusive, ministra, que foi trazido aqui o currículo, eu posso citar para a senhora quem são esses médicos. Uma das informações na sessão de debate foi de que a vacina incluída para crianças no Brasil, da vacina Pfizer Baby, feita com a cepa original de Wuhan 2019 para imunização, ela não é Pfizer Baby americana Omicron XBB. É uma vacina que não é mais usada nos Estados Unidos desde de setembro de 2023. A cepa dessa vacina original, Pfizer Baby, está 3,5 mil mutações variantes abaixo. Então, as perguntas que eu faço sobre esse tema: como uma vacina com a cepa que já está extinta no planeta vai ser capaz de imunizar alguém? 2. Por que o Brasil continua usando a versão de uma vacina desatualizada, que foi proibida em outros países de primeiro mundo? 3. Há uma descarga da Pfizer aqui no Brasil? É um refúgio que o Brasil está comprando? A quem interessa isso? Esse é o questionamento. Sobre a nota do aborto. A senhora, uma nota técnica... Não, aí, por favor, presidente. Não, teve colegas que falaram 15 minutos. Teve. Aqui. Não houve isso. O doutor Irã, você pode pegar na mesa, senhor presidente. Se o senhor quiser que eu fale... Conclua aí. Pronto. Deixa eu só falar sobre o aborto, eu vou concluir. Na nota técnica conjunta número 2 de 2024, o Ministério da Saúde propôs mudanças significativas nas diretrizes sobre abortos no Brasil, Sistema Único de Saúde. Essa nota pretende eliminar limitações gestacionais impostas pela nota técnica do governo anterior, que proibia o aborto após a 22ª semana, com base na viabilidade fetal. A nova orientação afirma que não há limite temporal para aborto. Seu ministério já se posicionou nesse mesmo sentido, senhora ministra, na DPF 989, que tramita no Supremo Tribunal Federal. A assistolia fetal é o método utilizado para matar bebês acima de 22 semanas e é tão doloroso que sequer é permitido o uso de cloreto de potássio para o sacrifício de animais por veterinários ou mesmo na execução da pena de morte sem anestesia geral. Então, feitas essas considerações, eu faço apenas 2 perguntas. A senhora é a favor desse método de tortura de bebê, que já possui viabilidade fora do útero de sua mãe, em que o médico localiza o coração e a agulha perfura o tórax e o seu coração, introduzindo cloreto de potássio em doses de 12 a 80 vezes maior do que o normal, provocando uma parada cardíaca e dor extrema de forma lenta e gradual? Podemos dizer que o Ministério da Saúde é favorável a esse tipo de procedimento? E a última pergunta: os dados mostram que muitas mulheres se veem em uma gravidez indesejada em decorrência da falta do suporte físico, emocional, psicológico, e só praticam o aborto por pressão externa.
O que o Ministério da Saúde tem feito para alcançar gestantes em uma gravidez indesejada e oferecer-lhes suporte para acompanhamento dessa gravidez ou encaminhamento à adoção? Quais as políticas são desenvolvidas? Só isso, senhor presidente, eu lhe agradeço pela benevolência. Com a palavra a senadora Damares Alves, 5 minutos. Meu Deus, muito pouco, presidente. Ministra, e é muito pouco porque a senhora está demorando de vir a essa casa. Eu não sei qual foi a última vez que a senhora esteve aqui, mas a sua pasta precisa estar mais presente no Congresso Nacional. E quando a senhora não puder vir, manda técnico conversar com a gente, tira os nossos gabinetes. A senhora vê o que está chegando de pergunta aqui. Eu precisaria de um dia para conversar com a senhora. E lembrar, ministra, que nós aqui queremos que a senhora dê muito certo. A senhora precisa dar certo, porque a senhora dando certo, vidas estarão sendo salvas. Então, não existe uma torcida aqui contra a senhora. Pelo contrário, nós queremos muito que esse ministério dê certo, mas a gente está vendo que tem coisa que não está dando certo lá, ministra. Ou a senhora está sendo sabotada o tempo todo por sua equipe, e às vezes eu acho que é isso mesmo. A senhora é uma boa técnica, a senhora é uma grande profissional, a senhora é uma grande cientista, mas os erros da sua pasta, eles são gritantes. Por exemplo, está chegando aqui para mim, o que aconteceu com a caderneta da criança e do adolescente que tirou o protocolo de risco psíquico para o autismo e agora só indica um QR Code? Será que sua equipe técnica tem certeza que todo brasileiro tem acesso a um celular para buscar os dados e as informações por QR Code? Por que retirou o protocolo da caderneta? Perguntas como essa: 145 mil doses de vacina vence no final de abril, vacina contra a dengue, e não tem plano B, caso a procura aumenta. O que aconteceu? Por que deixou vencer tantas doses? No mesmo sentido, ministra, milhares e milhares de remédios lá destinados ao povo Yanomami foram jogados fora. Foi encontrado remédios no lixo. O que aconteceu? Vocês não observaram a data de validade dos remédios lá que foram destinados aos povos indígenas, especialmente ao Yanomami? Outra coisa, ministra, a senhora anunciou a construção de 2 hospitais na área Yanomami. Já começou a construção dos 2 hospitais? Não serão mais 2 hospitais? Outra coisa, temos uma MP aqui, a 1209 de 2024, que está prevendo R$1 bilhão para as ações de emergências com relação ao território indígena Yanomami. Não está previsto nessa MP nenhum orçamento para a área dos hospitais. Eles não serão construídos? Serão construídos? A senhora falou de subnotificação no governo anterior, mas a gente precisa chamar a atenção que é a mesma equipe que está lá. São os mesmos servidores do passado que estão lá. Eu estive agora esse final de semana lá em Roraima, ministra. Eu não conversei com a imprensa, não. Eu conversei com os profissionais que estão em área. As mortes estão aumentando, sim. E por que vocês não divulgam os boletins de setembro para cá? O último boletim divulgado foi em setembro do ano passado. Com medo da gente fazer comparação, a gente não quer fazer comparação, ministra. A gente quer salvar a vida de criança Yanomami. Eu quero lembrar que os números do governo anterior teve um agravante. Nós tivemos 2 anos de pandemia. Isso precisa ser considerado. E não consideraram os 2 anos de pandemia na hora da sua equipe técnica usar aqueles números para atacar o antigo governo. Eu fui chamada de genocida e eu não era responsável pela pasta da saúde. Seus técnicos em reuniões em área diziam: nós vamos prender a ministra Damares, a ex-ministra Damares. Por quê? Porque usar morte de criança para perseguir o governo anterior aconteceu na sua pasta. E talvez não tenha sido a senhora. Aí eu pergunto, a senhora está sendo sabotada dentro do ministério? A senhora tem controle realmente de tudo que está acontecendo ali, ministra? A senhora está confortável em continuar nesse cargo? A senhora é muito boa. Não termina a sua história na condução dessa pasta se a senhora não estiver se sentindo confortável. Temos muitas perguntas aqui, mas eu tenho uma que está me incomodando há muito tempo. O que aconteceu com a menininha Yanomami que foi estuprada de forma coletiva? Estupro coletivo dentro da Casai de Boa Vista. A menina é retirada da aldeia, vem para a tutela do Ministério da Saúde dentro da Casai e ela é estuprada. Estupro coletivo. Onde está essa menina? O que aconteceu?
O que houve que não teve proteção para a menina sob a proteção da sua pasta, ministra? Ministra Nízia, são tantas perguntas, eu gostaria de um dia inteiro para lhe perguntar. Tem uma pergunta de orçamento também. As emendas de bancada estão sendo executadas? Nós temos senadores o tempo todo aqui reclamando que é emenda impositiva, elas não estão sendo executadas. O que está acontecendo com a sua gestão? Ministra, a gente precisa que a senhora dê certo, acredite nisso. Nós queremos que a senhora dê certo. E aqui, ministra, essa comissão é a sua casa. A casa é a sua casa. Vem conversar com a gente. Não quer audiência pública? Faça reunião de porta fechada com a gente. Mas a gente precisa que vidas sejam salvas. Nós estamos diante da pandemia da dengue. A vacina foi lá para criança de 12, 14 anos. Até hoje eu não entendi. O mosquito pergunta a idade na hora de vacinar. A sua equipe técnica não nos explicou por que estabeleceu uma idade tão curta, um período tão curto, 12, 14 anos. Resultado, ministra, venha mais vezes a essa casa. A sua pasta tem nos deixado o tempo todo em constante angústia e nós gostaríamos de ter resposta para todas as nossas perguntas. Se não se sentir à vontade em responder, pode responder por e-mail e eu tenho mais perguntas e queria lhe pedir permissão, ministra, de enviar diretamente para o seu gabinete e a senhora me responder por e-mail as demais perguntas. Com a palavra o senador Omar Aziz. Senhor presidente Humberto Costa, ministra Nízia e aqueles que o acompanham nessa... Sabe, eu queria ver esse discurso enfático, mas bem enfático mesmo, quando o Pazuello e o Queiroga eram ministros da Saúde. Quando mais de 4.000 pessoas morriam por dia na pandemia. E pessoas que faziam parte do governo negacionista, que agora fazem umas cobranças como se naquele momento tivesse colocado ao lado de quem tinha vítimas dentro da família, parentes, amigos. Isso faz parte de quem é gestor. Tanto eu como gestor, como a ex-ministra Damares como gestora, e a senhora também, a gente recebe mais críticas, que o papel nosso mesmo é ser criticado e cobrado. Não adianta. Ninguém está ali porque é obrigado. A gente está num ministério porque quer servir. Obrigação, nem senador é obrigado a ser senador. Eu condeno muito aquele pessoal que diz que está fazendo sacrifício. Olha, estou fazendo sacrifício, vendo aqui. Ora, não faça, vá para casa e não faça absolutamente nada. Você não é obrigado a ser político e muito menos obrigado a ser ministro. A gente só não pode ter dois discursos para temas diferentes. E temas que são iguais, que é vidas. Eu conheço a sua trajetória e eu sou um fã da Fiocruz. Eu sempre, como parlamentar, desde o primeiro ano, eu sempre ajudei muito a Fiocruz, porque eu acredito na ciência, eu acredito na pesquisa. Eu acredito que a ciência salva vidas. O que aconteceu no Brasil, quando se negou a vacina, e vocês precisam retomar esse tipo de coisa, e vou falar sobre algumas questões aqui objetivas. Eu fui o primeiro governador a vacinar de graça todas as crianças de 11, 12, 13 anos do HPV. O meu estado é o estado que tem o maior índice de câncer de colo de útero, em mulheres e homens. Em homens. E essas crianças eram vacinadas nas escolas, hoje não são mais. Porque a mãe, não é porque ela não queira vacinar, é porque ela não tem o conhecimento da importância dessa vacina. E nós precisamos voltar para as escolas. Isso tem que ser uma campanha nacional, não pode, porque o custo depois da resolutividade é infinitamente superior a se você fizer a prevenção. E aí a grande importância das unidades básicas de saúde na prevenção. E a vacina é uma prevenção. Nós tivemos aumento da polio, coisa que nós tínhamos esquecido. Eu, quando era jovem, de 10, 12 anos, eu tinha muitos colegas que tinham contraído a polio. E serviam de chacota, porque a gente era idiota, porque nós éramos ignorantes mesmo, e a gente fazia chacota com quem tinha um problema físico. É por idiotice, burrice, idiotice, formação errada. Hoje não. Hoje você sabe, com o tempo, você sabe o quanto nós éramos ignorantes em relação a isso. Isso foi extinto do Brasil. E a vacina extinguiu. O HPV, o câncer de colo de útero, pode ser extinto. E quem implantou isso foi a presidente Dilma do país. Não foi de agora, não. Isso não é de agora, não. Acontece que nós passamos muito tempo
trabalhando para que a vacina existisse e depois me aparece ministro, médico. Médico não acreditando na ciência. Que não eram atacados como a senhora tem sido atacada hoje por alguns parlamentares. Aqui a minha solidariedade, a pessoa, o seu trabalho, a sua pessoa e ao cargo que a senhora está exercendo momentaneamente, porque a senhora tem uma história na ciência. E essa história não vai ser apagada por palavras que venham de qualquer lugar. Eu quero aqui lhe dizer, ministra, que eu tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho. Não é fácil ter uma pasta dessa. Nós temos vários problemas, não é em 5 minutos que eu vou colocar os problemas que nós temos, que são crônicos no Brasil. Nós temos uma entrada da urgência e emergência boa, mas nós temos uma resolutividade ruim. Saíram muitos médicos que trabalhavam com tanto prazer no meu estado, que eram cubanos, foram embora, foram expulsos do nosso país, que ajudavam muito na atenção básica de saúde. Isso foi uma grande perda. E essa perda foi questões ideológicas, não foi pensando nas pessoas que eram tratadas, era ideológica. Sobre a questão Yanomami, teria que ser um capítulo especial. Eu tenho 77 etnias diferentes no meu estado, a maior população indígena. O que nós temos de per capita para um indígena é muito maior do que nós temos per capita para a sociedade comum, até porque eles precisam mais. Mas o número de mortes por suicídio, por falta da presença do distrito sanitário, já lhe falei isso pessoalmente, vou lhe falar aqui de frente. A falta de política pública, de ocupação do Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, não é desse governo, de todos os outros governos. Você pega lá no Alto Solimões, onde mataram um jornalista e um profissional. Tempo, Excelência. Só para concluir, desculpa, é porque é tanta coisa que eu teria que falar sobre a minha região, que eu conheço bem. Nós temos o maior índice de hanseníase ainda no meu estado, no Rio Purus, o senador Humberto Costa. Nós temos hepatite de todas as classificações que Vossa Excelência queira, como médico que conhece. Terei outras oportunidades. Eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Continue firme onde a senhora está, porque a senhora faz bem ao Brasil. A senhora não é negacionista, a senhora acredita na ciência. E aqueles que desacreditaram na ciência é que deixaram o Brasil hoje, nós estamos tendo as consequências sobre aquilo que nos deixaram de herança. Isso é que é a grande verdade, senador Humberto. Ministra. Vamos tentar aqui. Vamos tentar, que eu vou olhando as questões aí. Bom, primeiro, em relação à questão do senador Eduardo Girão a respeito da vacina de Covid. Então, antes de tudo, eu falo o seguinte, eu jamais deixei de vir a essa casa quando convidada e a minha gestão também é sempre aberta ao diálogo e valoriza esse diálogo, frisando que não só o meu respeito, mas a minha valorização da ação parlamentar. Ela é necessária para o Brasil. Quero, em relação à questão da vacina, dizer que todas as ações do Ministério da Saúde nessa área, elas são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações, um programa que tem mais de 50 anos e que nós reerguemos. Falo isso com muito orgulho. Da mesma maneira, como eu mostrei ali, nós iniciamos um processo de reverter a queda nas coberturas de vacina, que tem como uma das suas explicações o negacionismo praticado no governo passado. Isso é dado, isso é um fato. E que repercute, inclusive, na vacinação de dengue mencionada aqui pela senadora Damares. Todo esse processo no Ministério, ele passa por um comitê técnico assessor. Esse comitê técnico não é formado apenas por pesquisadores individuais, pelas principais sociedades científicas da área no Brasil. A Sociedade de Vacinologia, a Sociedade de Infectologia, ou seja, a concentração e os consensos científicos estabelecidos, como deve ser em todo o mundo, para discutir a questão das vacinas, como elas devem ser definidas. Além disso,
O Brasil acompanha de perto e temos a honra de ter uma brasileira que participa do Comitê da Organização Mundial de Saúde para Vacinações, que é a professora Cristiana Toscano, também membro do nosso Comitê Técnico Assessor. Então, acompanhamos todas as tendências internacionais nesse sentido. A definição de quem, como usa a vacina, baseia-se em critérios científicos, principalmente da possibilidade de prevenção em relação às doenças, um enfoque coletivo, como sabemos, que é o que pauta as vacinas, e também sempre questões de custo-efetividade em cada país. Não é verdade que o Brasil é o único país a indicar a vacina de Covid-19 para crianças. A partir de 6 meses de idade, essa indicação é feita em vários países, tanto nas Américas quanto nos Estados Unidos, na América Latina, quanto nos Estados Unidos, da América do Norte, quanto na Europa. Só para dar um exemplo da Europa, crianças vacinadas a partir, então, desses 6 meses de idade. São vários países que o fazem, como é o caso da Grécia, como é o caso da Áustria, da Bélgica, da Estônia, da França, da Alemanha. São vários países, portanto, que fazem a vacinação. Além disso, no âmbito da América Latina, temos essa vacinação em vários países também da América. Como essa questão é feita no Brasil? Como eu disse, a nota técnica é um instrumento correto, porque é uma nota do Programa Nacional de Imunizações, para definir não só quem deve tomar a vacina, mas como essas doses devem ser aplicadas, como é feita a vigilância dos efeitos adversos que existem para todos os medicamentos e para todas as vacinas. Um exemplo é a vacina de febre amarela, empregada já no Brasil há mais de 70 anos, há 80 anos, na verdade, e que é uma vacina que também tem seus efeitos adversos já identificados, controlados. É a mesma coisa que fazemos e noticiamos recentemente em coletiva sobre a vacinação de dengue. Vacina é um instrumento de saúde pública, precisa ser monitorado. Como foi feita a adoção dessa vacina no Brasil? Como todas as vacinas, após as fases de pesquisa clínica, e todo o dossiê montado pelos laboratórios, é a Anvisa, não é o Ministério da Saúde que faz o registro. É um registro que avalia eficácia, segurança das vacinas. Ao Ministério da Saúde cabe definir se as vacinas devem integrar o Programa Nacional de Imunizações, sempre com critério de possibilidade de mais de uma vacina existente, economia para o sistema de saúde, colocando sempre a defesa da vida em primeiro lugar. Essa é a orientação básica do Ministério da Saúde. Portanto, é um desserviço à saúde pública, é um desserviço a quem quer proteger a vida, senador Girão, levantar, fazer debates parciais, que não têm nenhum respaldo das principais sociedades científicas do Brasil, do mundo e da Organização Mundial de Saúde, que colocam em dúvida a vacinação, que geram pânico na população e, sobretudo, geram hospitalizações e mortes, que foi um dos fatores usados pelo Programa Nacional de Imunizações ao olhar a faixa etária definida para proteção com a vacina Covid-19. A atualização de vacina, também seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, as vacinas existentes, elas protegem. A questão da atualização é para aumentar esse espectro de proteção diante de novas variantes. Essa é a orientação em todo o mundo no que diz respeito à vacinação.
Então, o Brasil segue as melhores orientações, as melhores práticas. Foi isso que levamos semana passada ao G20, inclusive com a proposta de uma aliança para a produção local. Porque o que eu mais gostaria é que nossos laboratórios públicos pudessem ser os campeões na vacinação. Se houvesse uma política continuada de ciência, tecnologia e inovação, como foi praticada nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, certamente nós teríamos uma vacina nacional, não só para a Covid, mas para o enfrentamento à dengue, que nós vamos ter agora, espero, com a aprovação da vacina Butantan. Então, em relação à vacina da dengue, também a pergunta sobre faixa etária. Essa faixa etária definida pelo Comitê Científico a partir da orientação da Organização Mundial de Saúde. Essa vacina não teve no Brasil registro para a população idosa, que é a população que mais agrava, por dengue, como sabemos, mas a vacina não foi aprovada, portanto, não pode ser usada para essa população. E aproveito para reforçar, junto aos senhores e junto à população, as outras formas de proteção para a dengue, sobretudo evitando a proliferação dos mosquitos nesse momento e tendo a atenção especial para os casos de agravamento. Dor forte nos olhos, dor abdominal, sinais de hemorragias, enfim, todas as formas que nós temos amplamente divulgado com a preocupação de salvar vidas. Ou seja, nós vivemos hoje, aí aproveito para falar com o senador... Quanto tempo eu tenho, senador? 1h32. Tá. Bom, estou correndo um pouquinho aqui, só um pouco, está ali. Está ali no relógio, tá bom. Bom, em relação à questão Yanomami, eu já falei em resposta anterior, mas reitero a pergunta da senadora Damari, prioridade absoluta não do Ministério da Saúde, mas do governo federal, ação interministerial sendo adotada para isso, várias frentes de atuação. Nós estamos, eu já havia também mencionado isso, com o hospital incorporado à EBSER, onde nós teremos uma área de retaguarda para a população indígena, com a reforma da CASAI e no polo de Surucucu, um centro especializado de atendimento que vai permitir, ao lado das unidades básicas de saúde indígena, que estão no PAC, como eu já demonstrei, uma melhor qualidade nesse atendimento. Em relação ao plano B da vacina de dengue, isso é muito importante. Esse plano já está em curso. Nós fizemos um elenco de municípios a partir de critérios técnicos definidos pelo Comitê Assessor do Programa de Imunização e numa pactuação com estados e municípios. Não é uma decisão isolada da ministra da Saúde, é uma decisão junto com estados e municípios através dos seus conselhos nacionais. Já estamos fazendo a redistribuição. Mas se não houvesse um negacionismo às vacinas, certamente as famílias estariam levando as suas crianças e seus jovens para serem vacinados. Esse é o ponto fundamental que eu queria colocar. Por fim, em relação à caderneta da criança, nós retomamos a caderneta da criança depois de 4 anos sem que ela fosse entregue. Hoje ela está sendo entregue à maternidade. A caderneta é um instrumento ativo. Qualquer contribuição para o seu aperfeiçoamento sempre será bem-vinda, mas ela já tem sido saudada por todas as equipes de saúde. Eu a lancei há 15 dias quase, no Instituto Fernandes Figueira, que completou 100 anos e é uma referência na saúde materno-infantil. Agradecer ao senador Omar Aziz, também lhe dizendo que esse debate sobre a questão da saúde indígena ele não é recente. Nós tivemos esse quadro que eu já comentei aqui, de total abandono, de descaso, de desassistência no governo anterior. É uma gestão direta do Ministério da Saúde, o que não acontece em outras áreas da saúde, e nós vamos trabalhar para continuar a avançar nessa proteção, agora também com uma relação estreita com as lideranças indígenas, que é também a orientação do nosso governo, que criou o Ministério dos Povos Indígenas. É fazer com e não fazer para essa orientação. E, para fechar, eu digo que eu me sinto
honrada por ocupar esse ministério. Não há nenhuma hipótese de eu desistir desse trabalho. Quem é responsável pela minha nomeação é o presidente da República, presidente Lula, que me convidou, e sempre que estiver nessa posição, estarei trabalhando pela missão maior do Ministério, que é a defesa do SUS, é a defesa dos cidadãos brasileiros, da sua saúde, das suas famílias, com qualidade de vida, como nas várias estratégias que recuperamos e nas inovações que temos feito, como os programas que eu mencionei hoje aqui. Bem, com a palavra o senador Eduardo Girão, para a sua réplica, 2 minutos. Obrigado, presidente. Irrevogáveis. Presidente, a gente faz uma oposição aqui responsável ao governo. Eu fico impressionado com a ministra da Saúde, que vem repetindo as mesmas platitudes, foge das perguntas, não respondeu absolutamente nada do que eu perguntei. Tenho 2 minutos para perguntar, eu não vou conseguir. Vamos ter que chamar de novo. Nós vamos ter que chamar de novo. Agora, eu tenho uma oposição responsável. Tanto é que eu votei a favor da PEC do plasma no governo. Eu votei pelos mais médicos também. Procuro fazer o que é bom para o Brasil. Agora, ministra, a senhora não pode ficar repetindo aqui coisas. A pergunta foi objetiva. E eu repito, o Brasil é o único país do mundo que obriga. A senhora vem com a resposta de que, não, recomenda, que aplica, que outros países falam. Eu estou falando indicação, estou falando de obrigação, de imposição, que é uma marca desse governo. E outras etapas, em outras áreas. E o Ministério da Saúde comprou. Aborto, vocês viram a pergunta que eu fiz sobre aborto? Não respondeu absolutamente nada sobre o assunto. Mas vai lá, todo o tempo tentando um governo que se dizia pró-vida. A campanha do seu presidente se dizia, fez uma carta para os cristãos. Mas o seu ministério faz o inverso. Então, ministro, eu quero reiterar por que o Ministério da Saúde toma uma decisão tão séria, obrigando pais a vacinarem seus filhos Covid e Pfizer. Criança. Estamos falando de outra coisa. Sem qualquer respaldo científico de estudos concluídos. Com base em quais estudos de eficácia e segurança essas autorizações foram concedidas? Em quem cairá a responsabilidade sobre possíveis efeitos colaterais graves a médicos, a médio e longo prazo? A senhora vai se responsabilizar por isso? A senhora, uma vez afirmou que não existe informação que a vacina do mRNA seria uma terapia gênica. A senhora tem ciência do documento da Conitec, que a senhora falou há pouco, chamado... Pronto, para encerrar. Chamado Monitoramento do Horizonte Tecnológico, que na página 54 demonstra claramente que a vacina de mRNA é sim terapia gênica. Então, eu tenho muito mais coisa a falar, mas eu tenho que respeitar o tempo e eu agradeço, senhor presidente. Senadora Zenaide. Não, é réplica. Obrigada. Senadora Damares, tá. desculpe. Ministra, vamos ser bem clara. Então, nós não vamos construir 2 hospitais na área Yanomami, não precisamos nos preocupar com a MP em apresentar emendas, em apresentar modificação, não precisamos de orçamento para isso, nem tirar um pouquinho dessa MP. Serão polos bases, é isso? Não serão hospitais. Ok. Segundo, ministra, quando eu falei para a senhora ter cuidado, olha a inteligência que a senhora tem. Como eu gostaria de ter o cérebro da senhora. Mas eu repito, a senhora pode estar sendo sabotada no Ministério. Como é que a sua secretária nacional antidengue viaja em janeiro 30 dias de férias, ministra, em plena crise? Ministra, fique atento à condução do Ministério. Que Deus lhe abençoe, ministra. Que a senhora tenha muito sucesso. Se a senhora decidir ficar, que a senhora tenha muito sucesso. E quem sabe, ministra, não vai ser aqui que a gente vai encontrar a solução para a saúde indígena. De 2007 a 2011, ministra, o Vale do Javari era a maior desnutrição do mundo, maior que o Sudão. A secretaria, a CESAI não está dando certo, vamos ter que rever, que era um sonho nosso, lembra, ministro Humberto? Ter uma secretaria de saúde indígena, não está dando certo essa forma de política pública, vamos ter que rever isso. Então, ministra, eu me coloco à disposição para o diálogo, para conversar, que Deus lhe dê estratégia e sabedoria, porque o nosso povo está precisando ser cuidado. Obrigado, senadora Damares. O próximo bloco eu vou fazer de uma vez só, tá certo?
Pode chamar. É que é pouco tempo e eu, de fato, o senador Girão tem razão. E não que eu não respondi, eu respondi as suas perguntas sobre vacina perfeitamente. Como são feitos os estudos, já disse, todos têm que ter as fases de pesquisa clínica, quem autoriza o registro é a Anvisa, não é o Ministério da Saúde, como se dá a decisão de incorporação ao PNI. Todas as vacinas que são integradas ao Programa Nacional de Imunizações são consideradas vacinas obrigatórias no sentido da recomendação que as famílias vacinem as suas crianças. Não existe vacinação compulsória no Brasil, né? E, infelizmente, nós temos famílias que não levam as suas crianças para vacinar para poliomielite. A única questão que existe é a condicionalidade para o Bolsa Família, como os senhores bem sabem, e no caso da vacinação nas escolas, que o senador Omar Aziz precisou se ausentar, mas que nós retomamos esse ano, não é possível fazer de forma compulsória. Se os pais não quiserem, a criança não será vacinada. Mas há também na legislação, como o senhor deve saber, de vários dos nossos estados, a recomendação que se atente à escola para o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vacina é um direito da criança, é um direito do adolescente. É isso que rege a política do Ministério da Saúde de uma forma bem objetiva. Em relação ao aborto, de uma maneira muito clara, eu digo que já falei publicamente, nós respondemos a uma interpelação do Supremo Tribunal Federal com relação aos casos permitidos de abortamento pela lei, que é o Código Civil da década de 40 e mais que define, só para reiterar e ser clara, que define a questão da interrupção da gravidez por violência, estupro contra meninas, contra mulheres e também os riscos de vida para a mãe e a questão da anencefalia, que foi uma decisão já no âmbito do Poder Judiciário. É isso que rege o comportamento do Ministério da Saúde, mas sempre com a sua obrigação do acolhimento e do cuidado à saúde. Então, reitero isso, não há nenhuma contradição, nem poderia haver, senão não seria ministro de Estado, entre o que define, o que o presidente Lula afirma e a política do Ministério da Saúde. Nem poderia haver. Então, no caso da nota que o senhor faz referência, uma nota em elaboração interna ao Ministério da Saúde e que não havia ainda sido divulgada, mas estava tramitando e, portanto, pelo sistema de acesso à informação, é possível vê-la. Não é uma decisão do Ministério da Saúde em termos finais. Com relação... bom, acho que eram essas as principais questões. E a questão dos hospitais, sim, isso que eu queria responder à senadora Damares. Não, na verdade, o que nós temos é o hospital, sim, em Boa Vista, que vai atender a população indígena. Além disso, o Ministério da Saúde apoiou a reestruturação do apoio do Hospital da Criança, também em Boa Vista, que atende toda a população, inclusive a população indígena, e nós estamos trabalhando, o que não é comum em todo o Brasil, mas felizmente está presente em muitos estados, está presente no município de Boa Vista, a integração entre a atenção primária de modo geral e a atenção primária indígena feita pelo Ministério, num trabalho de coparticipação que eu queria aqui elogiar, que foi uma iniciativa da Prefeitura de Boa Vista. E também é o caso do Amapá, que estamos trabalhando na mesma direção e espero que cada vez mais haja essa integração para otimizar os esforços no cuidado à saúde, sempre sem prejuízo da responsabilidade direta e específica do Ministério da Saúde sobre a saúde indígena. Senadora Damares, sempre estarei aberta ao diálogo e creio que essa casa se pauta por isso e o governo liderado pelo presidente Lula também. Muito obrigada. O último bloco vou formar aqui com a senadora Zenaide, a senadora Leila Barros e o senador Cleitinho, que os demais não estão presentes.
Então, a senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, nossa doutora Nízia Verônica, uma mulher que o Brasil se orgulha. Eu conheço doutora Nízia quando então deputada federal, em 2015 e 2016, quando começaram a desmontar os recursos para a ciência do nosso país. Então, doutora Nízia vinha aqui em defesa da Fiocruz, gente. Vacinas, que eu não tenho dúvida que se tivesse continuado o investimento, teríamos vacina não só para dengue, mas também chikungunya e zika vírus. Então, parabéns, ministra Swedenberg, essa equipe que se debruça o tempo todo. Primeiro, eu queria parabenizar aqui por esse olhar diferenciado do Ministério da Saúde. Saúde preventiva é saúde primária. É onde se faz a prevenção. E nessa prevenção, gente, está pré-natal, vacinação, com todo respeito aos colegas. Mas eu acho nocivo, inimaginável, que esse Senado fique aqui contra a vacina, gente. Quem aumentou a vida média do povo no mundo foi vacina e água tratada. É muito triste a gente ver aqui parlamentares, colegas, eu sei que tem direito, de criar medo à população de vacinar. Vacina é para ser obrigatória, sim. O ato de se vacinar não é uma coisa individual. Eu me vacino porque eu tenho que proteger a população como um todo. Todas as semanas, vindo para Brasília, eu chego a ter vontade de chorar. A aeromoça dizendo febre, dor de garganta, manchas vermelhas no corpo. Cuidado que pode ser sarampo. Sarampo, gente, que os profissionais de saúde que se formaram nos últimos 30 anos não viram. Aí eu relaciono isso aqui com aborto também. Eu nunca faria um aborto, mas eu sou a favor do aborto do jeito que está na lei. Porque você, quando defende a vida, você defende a vida em todos os estágios. A mãe tem que morrer. Por quê? A mãe é um ser humano. E quem defende agrotóxicos, quem defende a não vacinação, a gente sabe que, por exemplo, vou citar aqui o sarampo, que é uma doença que mata. Vou citar aqui o que causa... Por que eu estou falando desses dois assuntos? Que são responsáveis por a maioria dos abortamentos espontâneos. A maioria dos abortos são espontâneos, causados por virose, rubéola. É uma das. E outra coisa, quando um gestor ou um Congresso Nacional começa a questionar vacinas para criar dúvidas na população, isso é muito grave, sim. Por favor, mães, pais ou responsáveis, vacinem os seus filhos, seus adolescentes, porque eu já digo aqui, não vacinar criança ou adolescente, mesmo sabendo que essa patologia pode causar morte, nem que seja de um. É um ser humano e a gente tem que defender. Ou deixa sequelas para o resto da vida, como é a poliomielite. Isso é, sim, abandono de incapaz. Isso é sim, porque a criança não tem como se defender. Mas, Humberto, deixa eu falar, porque eu estou fazendo aqui uma propaganda. Parabenizar a ministra. Por exemplo, não é ideologia, mas ela está do lado da gente contra a legalização do cigarro eletrônico. E isso eu estou aqui do lado de Damares, de Girão, independente de partido, porque eu sei como é grave. Parabenizar a ministra e o governo Lula, porque quando queriam vender o plasma, ainda está esse projeto aí, e ainda está, mas mostrou que o que faltava era investimento do Estado brasileiro, e é isso que está sendo investido, o primeiro laboratório. A gente nessa defesa. Então, ministra, esse olhar diferenciado pela saúde primária, que é onde se faz prevenção,
ampliar o horário das unidades de saúde para levar as mães, aquelas que trabalham e não podem fazer seu preventivo. Por favor, aí a dengue. Como culpar um Ministério da Saúde sobre a dengue? A gente sabe que mais de 70% dos focos de dengue são intradomiciliares, é dentro da sua casa, mãe, pai de família, olha o seu quintal. Porque a gente tem que fazer isso. Qual o papel do Ministério da Saúde? Publicitar. Eu costumo dizer, ministra, que se não precisasse de publicitar, todos os dias os refrigerantes não faziam, que todo mundo já tem conhecimento, mas todo dia eles botam a gente para tomar refrigerante e as crianças. Mas dizer, os senhores estão de parabéns. Não se pode consertar os erros de 12 anos em menos de 2 anos. E contar com essa senadora. Mas fazer um apelo aqui aos pais e mães, olhem os seus quintais, não joguem o lixo nas ruas, cobrem dos municípios e do estado o recolhimento daquilo que gera, que cresce o mosquito. E aqueles, eu ainda digo assim, você sabe quem é o seu inimigo, que é o mosquito da dengue. Você sabe onde ele mora, Leila, e sabe que ali ele se reproduz. Os próprios militares vão dizer, você combate os focos. Parabéns, ministra, e pode contar com a senadora Zenaide aqui na defesa da ciência, na defesa das vacinas, e a vacina tem que, sim, ser feita. Ninguém tem o direito, eu sou o pai, a mãe, mas não tenho o direito de deixar meu filho morrer ou ficar com deficiência pro resto da vida. Senador, obrigada, presidente. Senador Cleitinho, penúltimo. Sim. Bom dia a todos os senadores e senadoras, a ministra, a equipe da ministra também, a todos os servidores dessa casa aqui, ao presidente. Ministra, uma que eu quero debater com a senhora aqui, eu acho que é de suma importância, a gente está falando sempre de poder combater as drogas também, que é questão de saúde pública, combater também o aborto, que é questão de saúde pública, e tem uma situação também que a gente deve combater, que é a questão do esgoto a céu aberto, que é mais, se eu acredito, deve ter mais de 50% da população brasileira não tem um tratamento de esgoto, não tem um saneamento básico. E por que eu estou falando isso? Porque eu já pedi uma reunião com a senhora, audiência, até hoje, infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Eu acho que a gente consegue fazer isso, que é uma das coisas mais injustas que tem no Brasil, que aqui não tem mais, aqui tem uns dados aqui que mais de 50 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Mas várias cidades e estados cobram o tratamento de esgoto. É um roubo legalizado. Então, a partir do momento que eles cobram esse tratamento de esgoto, o que acontece? Eles não vão investir, eles não vão terminar. Então, onde que eu queria ver com a Vossa Excelência, se a gente conseguisse entrar com uma ação para a gente barrar essas cidades, esses estados, que isso não é só em Minas Gerais, não, no Brasil inteiro, que cobram esse tratamento de esgoto, porque eu tenho certeza que a hora que tirar essa taxa de tratamento de esgoto, em 1 ano o país já tem 100% de saneamento básico em todo o país. Agora, é muito fácil para essas empresas elas receberem antecipado e não investir, e não terminar. Então, eu acho que isso aí é saúde pública, e eu peço à senhora aqui, uma audiência com a senhora, para a gente tratar sobre isso, que isso é extremamente importante. Estou falando com um país que mais de 50 milhões de brasileiros não tem saneamento básico. Isso é saúde pública. E uma parte que eu queria entrar aqui também com a senhora e deixar bem claro que eu não estou aqui apontando o dedo para o Ministério da Saúde, que é a mesma coisa de eu dar uma mesada para o meu filho, eu tenho que dar uns critérios para ele gastar esse dinheiro certo. Mas às vezes eu não consigo fiscalizar a consciência dele. Então ele pode gastar essa mesada que eu dou para ele errado. E a culpa também não é minha. Não foi só minha. Por que eu estou falando isso? Quando o Ministério da Paz, que tem mais orçamento é a saúde, com questão de emendas parlamentares, com questão de recursos que tem, não tem como o Ministério da Saúde, numa cidade lá em Goiás ou lá na cidade de Minas Gerais, fiscalizar isso tudo. Onde chega um deputado, indica um recurso, chega um senador, indica, como é que esse prefeito está usando esse recurso? E aí eu quero fazer uma pergunta para a senhora, que a gente parar de tratar mais com a questão política e tratar mais o critério técnico. Porque nessa cidade, lá em Goiás, aconteceu isso aqui, ó. Então, uma polêmica danada, acho que até o Ministério da Saúde já soltou uma nota, mas eu queria saber se esse critério foi político ou foi técnico. Está aqui, ó.
Transferência do Ministério da Saúde não atende critérios técnicos. Cidades que não têm hospital recebendo muito dinheiro. 8 bilhões transferidos para cidades que não precisam. 20 cidades receberam 10 vezes mais que quando não pode gastar, deixando bem claro que todos os municípios do Brasil têm que receber recursos da saúde. 1.332 cidades pediram e não receberam recurso. Agora aqui, que chamou atenção, São João da Paraúna, que fica no estado de Goiás, 1.744 habitantes. Não tem hospital, um posto de saúde, 26 mil de limite, recebeu 1.250.000. Declarou fazer 28 mil exames de alta e média complexidade só em 2023. 4 mil exames de urina, quer dizer, mais de 2 exames de urina por habitante, porque tem 1.744 habitantes. Eu recebi esse áudio aqui de um deputado estadual, lá de Goiânia, e olha aqui, ó. Cleitinho, nós fizemos 3 ponderações para você. A primeira é um resumo de tudo que está acontecendo, né? 4 mil exames de urina em um município que não faz esse tipo de atendimento. 28 mil procedimentos de alta e média complexidade num município que só tem postinho de saúde. Então esse dinheiro deveria de ir para onde se faz esses exames e não para lá, né? Porque se lá não faz, como é que ele recebe? Essa é a pergunta. Te mandei um segundo aqui que é o resumo, que é o que está correndo na mídia aí. Aqui, ó. E outro. Outra coisa, Cleitinho, que nós estamos levantando, e até mais tarde eu já tenho essa informação para te confirmar. Parece que o secretário de saúde foi trocado, colocaram uma mulher agora. É uma forma que eles têm até de dar uma abafada, porque quem está lá não sabe nada, não sabe responder nada. Então, assim, o que eu peço ao Ministério da Saúde, isso cabe também aos senadores, aos deputados também, é a fiscalização, porque eu canso de falar isso. Falta de dinheiro não é. O que mais tem é dinheiro e está aí para todo mundo ver. Numa cidade... E outra coisa que aconteceu lá também, aqui, ó. Um cenário... Tá aqui, ó. Parece que gastou 300 mil com questão de gasolina numa cidade em um ano, com a questão da saúde. Depois eu vou encaminhar isso para a senhora. Então, o que eu quero falar é isso. Como é que uma cidade nessa situação deixa acontecer isso? Cabe a nós fiscalizar o que eu estou fazendo, e a pergunta que eu faço para a senhora é essa: se for um critério técnico ou for um critério político, que acaba sendo um critério político. E que deixe claro, viu, o prefeito de lá não é do PT, não. O prefeito lá do União Brasil. Então, que essa situação que fala que às vezes manda porque é do governo, que não tem nada disso. Então, cabe a nós aqui, os senadores, os deputados, fiscalizar. E a outra pergunta que eu faço para a senhora, que só falou que não tem a questão da obrigatoriedade da vacina, e que eu deixar bem claro aqui, gente, que eu estou falando aqui é da vacina do Covid. E alguns pais têm a insegurança da questão da vacina do Covid. Então, a questão de não ter a obrigatoriedade, mas se é justo, no caso, uma criança, então, que não foi vacinada, um adolescente, no caso, ele ser penalizado de ficar sem o acesso à educação, que hoje tem essa situação de não poder ter o acesso à educação, se a senhora acha isso justo. Eu espero a resposta. Muito obrigado. Finalmente, a senadora Leila Barros. Ministra, quero agradecer a sua presença aqui com a sua equipe. Eu tenho acompanhado algumas ações da ministra aqui pelo Distrito Federal, e sempre muito solícita as demandas que a gente tem passado. Quero agradecer em nome do setor de saúde aqui do DF, principalmente em nome dos cidadãos aqui da cidade, todo o carinho, toda a atenção que a sua equipe tem dado a nós aqui. Cumprimentar o nosso presidente da casa, o senador Humberto, o senador Cleitinho, que ainda se encontra aqui, e todos que estão acompanhando, os nossos servidores, e acompanhando a sua visita, né, à nossa comissão. Eu só vou reforçar, a senhora falou sobre o PNI, né, aliás, exauriu, né, foi até exaustão sobre o tema, mas eu gostaria de reforçar umas perguntas, né, porque o PNI ele sempre foi motivo de orgulho e reconhecimento mundial. E, infelizmente, depois de décadas de apoio por vários governos que se sucederam, nós tivemos uma tentativa de desconstrução e até de ataques à credibilidade do PNI, né, no nosso país. Lembrando, inclusive, o depoimento na CPI da Covid, nós tivemos aqui no Senado, o senador Humberto lembra muito bem, da ex-coordenadora do programa, Franciele Fantinato, questionando o impacto das declarações anti-vacina do governo anterior, né, da sua efetividade, do programa e tudo mais. Fato é que, nesse momento, nós encaramos uma crise de dengue em várias localidades do país, e apesar do governo ter disponibilizado vacinas para a população, a gente percebeu, e eu sei que você já falou sobre evasão, né, que a procura ela tem sido aquém do esperado. Então, eu gostaria de fazer
três perguntas, né? O que Vossa Excelência pode nos falar sobre essa questão? Como estão os dados de vacinação no país, principalmente tirando um pouco da dengue, né, que hoje está muito em voga, também de outras vacinas, sarampo, HPV, que, né, tem uma cobrança tem sido exaustivamente... tem tido muitas campanhas do governo, mas eu tenho me preocupado muito com relação às crianças e os bebês. Né? Como é que está sendo? Como é que a gente, se o Ministério tem esses dados com relação a essa vacina das crianças e nos bebês, principalmente? E qual a estratégia do Ministério da Saúde para reconstruir a credibilidade do nosso programa de imunização depois de tantos ataques negacionistas? Eu acho que esse maior desafio do Ministério hoje é realmente desconstruir, né, esse imaginário negacionista que se criou com relação à vacina no nosso país. Então, eu gostaria de saber de Vossa Excelência. Obrigada. Muito obrigada, senador Humberto Costa. Bom, primeiro, assim, até em relação ao que a senadora Zenaide colocou, né, das vacinas, dizer que está em processo de submissão à Anvisa uma vacina para chikungunya, então isso é uma boa notícia, fruto de uma parceria entre 2 laboratórios, um deles é o Instituto Butantan, no Brasil, então estamos aí em grande expectativa que avance, né, esse processo, que também a gente falou mais de dengue, mas chikungunya é uma doença muito debilitante, causa menos mortes, mas ainda assim, esse ano verificamos algumas mortes por chikungunya. E aí, bom, eu queria dizer, a senadora também falou da Hemobras, aproveitar para dizer que, além do investimento na Hemobras, nós temos todo um investimento na Hemorrede. Isso é muito importante, né? Nós temos no Brasil uma rede, né, de laboratórios nessa área, da rede de hemorredes, e esses laboratórios vão ser reestruturados, estavam muito abandonados, com 100 milhões de reais, isso também está dentro do PAC. Então, além da Hemobras, é toda a rede, né, que participa desse esforço para que o Brasil tenha autonomia na produção de hemoderivados, que é o grande objetivo da criação da Hemobras e que eu já mencionei aqui. Então, eu queria colocar isso. O senador Cleitinho, de fato, o saneamento básico é um determinante social da saúde, então fico totalmente à disposição para conversarmos, ainda que não seja responsabilidade direta do Ministério da Saúde o saneamento, né? Houve e ainda está para finalizar, não é isso, Humberto, o marco legal do saneamento, então é nesse âmbito, né, dos ministérios que estarão responsáveis por essa ação que vai se dar essa discussão e essa aprovação, mas reforço a sua importância, porque o saneamento faz parte de toda a política para que consigamos atingir melhor nível de saúde, né? Só assim, em relação a esse ponto importantíssimo da distribuição de recursos, né, que apareceu aqui desde o início da nossa sessão. Primeiro, dizer que os questionamentos que estão sendo feitos, eles dizem respeito, em alguma medida, ao uso totalmente criterioso que o Ministério faz dos seus recursos orçamentários, que é possível fazer essa alocação de recursos para estados e municípios. Nós mostramos o quanto aumentou, né, em todas as áreas, né, um aumento de 20% na atenção primária à saúde, transferência de recursos para programas fundamentais como Mais Médicos, Saúde da Família, mas muitas das questões colocadas têm a ver com as emendas parlamentares e também com o retorno ao Ministério da Saúde, a destinação ao Ministério da Saúde daquela emenda de relator, né, como se chamava, o que ocorreu também com outros ministérios do governo federal.
e que deu ensejo à criação de uma portaria, a portaria de número 544 do ano passado. Ali existem critérios para que fossem avaliados, melhor dizendo, os pedidos dos ministérios. Esses critérios partem também de recomendações do próprio Tribunal de Contas da União, a partir do momento que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal de que aqueles recursos, né, da chamada emenda de relator voltassem para os ministérios. Então, foi essa a sequência para esses recursos. Nós tivemos, então, isso que dá esse montante entre os recursos do início do ano e depois da lei 231, se eu não me engano. 201, que mais um aporte adicional de recursos, enfim, ao todo nós estamos falando de 7,5 bi de reais destinados a ações de custeio para estados e municípios. Usamos os parâmetros que estavam naquela portaria. Esses parâmetros passam necessariamente pela aprovação na comissão intergestora dos estados. Então, é importante frisar isso. O Ministério da Saúde não faz essa alocação como uma medida isolada de gabinete, e é dessa forma que nós procedemos. Mas eu acho que é fundamental, sim, eu acho que uma parte das questões que o senhor coloca são fundamentais, a fiscalização sobre o uso dos recursos. Para isso, nós reforçamos a auditoria do SUS. Eu acho que esse é um aspecto fundamental. E também estamos à disposição para esclarecer qualquer caso. Peço que o senhor encaminhe formalmente, por gentileza, as questões específicas do município que o senhor citou. Então, nós estamos abertos aí a trabalhar todas as informações e a fortalecer o SUS de ponta a ponta, né? Desde a definição das políticas, como parte dessa política, o equilíbrio no Brasil. Nenhuma decisão se deu por critério político ideológico, apenas a grande política do SUS, da saúde e da qualidade de vida da nossa população. Obrigada. Sim, 2 minutos para a réplica. Claro. Ministra, sobre essa situação que eu falei para a senhora, sobre a questão... Eu deixar bem claro, gente, que eu sou totalmente a favor das vacinas, todas as vacinas. Tem alguns pais que a questão é a da vacina do Covid. Como a senhora mesmo disse que não é compulsória, eu te fazia essa pergunta, se é justo, no caso, uma criança que não foi vacinada com a vacina do Covid, ela ficar sem acesso à educação, sem a matrícula. Se é constitucional isso. Isso é constitucional. Então, assim, da mesma maneira que talvez essa família foi penalizada, então o governo, o Ministério da Saúde, tem que ser penalizado quando ele deixa faltar vacinas, como a questão da vacina da dengue. Então, o governo também tem que ser penalizado. Até porque todas as vidas se importam. E todas as vacinas também é importante para o país, como a vacina do Covid e a vacina da dengue. Então, essa é só uma reflexão, tá, ministra? Só para eu responder rapidamente a sua réplica. A senadora Leila também tem a réplica dela. A senhora responde as duas. É só para perguntar a respeito da estratégia do Ministério para reconstruir a credibilidade do PNI. Acho que as demais respostas ela já deu. E a vacinação das crianças e dos bebês, assim. Tá. Vacinação infantil, mais para a primeira. Tá. Obrigada, senadora, desculpa. Bom, primeiro, assim... deixar muito claro que as vacinas, elas são obrigatórias em todo o mundo, ou na maioria dos países, obrigatórias para todos, da seguinte forma: proteção coletiva, que a senadora Zenaide falou, né? Então, é a vacina como compromisso coletivo para que a minha irresponsabilidade não leve um problema para o outro. Tá? Foi o que aconteceu na vacinação da Covid, por exemplo. Ninguém era preso por não se vacinar, mas você não podia entrar no restaurante, não podia viajar para os Estados Unidos, lembram? Não podia viajar para os Estados Unidos, né? E não podia viajar, não podia entrar num restaurante, não podia entrar no cinema. É uma obrigatoriedade nos espaços públicos onde há grande risco de contaminação para o não vacinado não prejudicar a pessoa que está vacinada, né? Mas que a gente sabe que a vacinação protege, mas ela não impede a transmissão. Então, essa é a lógica da sociedade, lógica coletiva.
né? A outra questão é a vacina como direito. E aí nós temos que zelar, isso não é uma criação do governo do presidente Lula, isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei. Então, ali está a vacina como direito. Então, é obrigação das famílias zelar por esse direito, né? Essa é a questão. A criança perde a matrícula da escola? Não, isso também está definido. Cabe à escola buscar a família, discutir, orientar, e o Conselho Tutelar, que é a quem cabe zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não há perda de matrícula, não é isso que está posto. Há sim, e precisa haver um compromisso da escola, de governos, da sociedade, para que esse direito seja cumprido. Então, é disso que a gente está falando. Senadora Leila, obrigadíssima pela sua pergunta. As nossas estratégias são estratégias que vão da retomada de campanhas, não só gerais, mas focalizadas para cada região. Também microplanejamento que é feito em cada local, e isso é uma metodologia que algumas instituições vêm utilizando, principalmente a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, vai-se a cada local e vê, além do negacionismo que atingiu a todos, quais os outros problemas, um funcionamento mais estendido da unidade de saúde, uma maior proximidade, uma busca ativa. Por exemplo, esse ano nós estamos fazendo vacinação nas escolas, busca ativa, usando os agentes comunitários de saúde, toda a equipe de saúde da família. Por isso nós estamos falando tanto aqui hoje da saúde da família com esse fortalecimento. Então, essas são algumas das estratégias utilizadas, e esse ano eu acho que o grande reforço é a vacinação nas escolas, dentro do programa que o governo retomou. Com relação aos resultados, nós alcançamos uma reversão daquela tendência de quedas em 13 das 16 vacinas obrigatórias. Em alguns estados do Brasil, né, em alguns municípios, né, porque estado é muito amplo, mas em alguns estados até conseguimos chegar em algumas vacinas ao ideal de cobertura, o que é muito bom, né? Eu posso passar depois esse material para vocês. Onde uma das estratégias melhor sucedidas é exatamente a vacinação na escola. Mas aí, crianças e bebês, sua pergunta muito bem fundamentada. É um grande desafio. Nessa área ainda temos muito que avançar, por exemplo, a vacinação de BCG. Nós não tivemos o aumento nessa vacinação. Isso se deveu também a fatores como problemas do laboratório produtor no Brasil. Então, você vê que as questões estão todas integradas, não é que ele perdeu aquela certificação de boas práticas. Então, nós rapidamente trabalhamos para outras alternativas de produção dessa vacina e esperamos avançar muito nessa área. E a própria caderneta da criança, que foi mencionada, é um instrumento muito importante, porque ela vai acompanhar a família a partir do momento que a criança deixa a maternidade, né? E ali a gente está reforçando muito isso. E acho que a busca ativa é fundamental, o fortalecimento da saúde da família, como nós estamos realizando e vamos avançar mais esse ano, é crucial. Muito obrigada, senadora, e obrigada pela sua parceria aí aqui no DF, na DENC também. Antes de encerrar a reunião, informo que, em virtude do comparecimento da ministra, ficam prejudicados os requerimentos apresentados com essa finalidade nos termos do artigo 334.1 do Regimento Interno do Senado Federal. Pode levar e depois pode nos responder. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo penhoradamente a presença da ministra Nízia Trindade. Muito obrigado. Juntamente com outros artistas que tocam violino, que tocam cello, que tocam acordeon. Mas quero mostrar que a música indígena, ela pode ser o que ela quiser.
Espaço Cultural, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Estudantes indígenas de Roraima participam do programa Parlamento Jovem e são eleitos para um mandato de 8 meses. Câmara debate o transtorno do espectro autista. Sangria do Açude Gargalheiras, alegria e esperança para Acari. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, meu nome é Farley Derzi. No concerto de hoje vou apresentar uma série de composições pertencente aos meus 6 álbuns. O Senado esteve presente nos momentos cruciais de nossa história. Foi de uma senadora, a Princesa Isabel, que surgiu a abolição da escravatura e, com isso, o nascedouro do novo regime da República. O Senado passa a ter nova configuração. O equilíbrio do Pacto Federativo, a Casa da Federação. O Senado é sinônimo da democracia, tem significado diagnóstico que nos momentos em que não tivemos democracia, o Senado ou não existiu, como na ditadura do Estado Novo, ou esteve fechado, como na ditadura de 1964. O Senado, a mais alta casa legislativa do país, que tem grande honra em compor a Casa da Democracia, a Casa da República, a Casa da Federação. Olá! O projeto que trata do novo ensino médio já está aqui no Senado e os primeiros debates, já com a proposta em mãos, começaram a ser realizados pela Comissão de Educação. O texto foi enviado pelo governo federal, já passou pela Câmara e está agora nas mãos da senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, que é a relatora da proposta. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Sempre um prazer falar da educação e principalmente de um tema tão importante para nós, que é o ensino médio, que abriga milhares de jovens no país inteiro. Senadora, eu falei que citei aqui que são os primeiros debates já com a proposta em mãos, mas a comissão já fez um grande debate, uma subcomissão temporária, criada pela Comissão de Educação do Senado, do ano passado, debateu por vários meses o novo ensino médio. E então esse tema já chega aqui bem maduro para os senadores, né, senadora? Na verdade foi criado um grupo de trabalho proposto pela senadora Tereza Leitão, eu relatora. Então nós discutimos o ensino médio como um todo, tomamos conhecimento de toda a consulta pública que foi feita. Então a ideia nossa, semelhança do PNE, é estabelecer a discussão antes que o texto chegue aqui. Porque às vezes pelo modelo bicameral fica muito tempo na Câmara, como foi o caso desse projeto que reformula o ensino médio, e já chega para nós com uma urgência, em virtude dos tempos dos sistemas de ensino. Eu era relatora, sou relatora desse grupo de trabalho e agora pego esse texto com a responsabilidade como casa revisora, a partir do projeto enviado pelo Ministério da Educação, o que foi acolhido pelo deputado Mendonça, mas tem muitos pontos ainda que não foram resolvidos. Então, por isso, ouvir as entidades, ouvir as instituições, pesquisas importantes que foram realizadas, qual é a demanda da juventude, porque nós temos hoje um problema enorme de jovens que não estudam, porque não acreditam nesse ensino médio, o ensino médio que não ajuda nem a prosseguir na escolarização, nem para o mundo do trabalho. Tem vários nós para serem posições que nós precisamos tomar, né?
Vamos começar pelas primeiras mudanças. O principal ponto, né, assim, de mudança em relação ao que está em vigor hoje é a recomposição da carga horária da formação geral básica, né, senadora? Como é que fica, como é que estava e como que está no projeto? Na verdade, o projeto ele amplia para a formação geral básica, ou seja, aquela base comum que todos os alunos que estiverem no ensino médio, se estudarem em São Paulo ou no Tocantins, em qualquer lugar, eles terão aquela quantidade de horas. A reforma que foi votada em 2017 pegou essa parte e colocou com 1.800 horas. O texto proposto, e esse foi um ponto de grande debate na Câmara, veio da proposta do governo federal e saiu da Câmara com 2.400 horas, mantendo a sugestão do Ministério e também o que foi coletado na consulta pública. Esse é um ponto de grande debate, que tem que ser discutido com o outro ponto que é dos itinerários formativos, né? Além dessa FGB, ou seja, Formação Geral Básica, tem uma parte da carga horária que é destinada aos itinerários de formação, ou seja, educação profissional, as 4 áreas de conhecimento que pode ser escolhida. Em tese, a ideia seria, todo aluno tem uma formação geral, que vai garantir uma unidade e que é examinada no Enem, que é avaliada no prosseguimento de estudos, e uma outra parte chamada de itinerário, que na ideia é fortalecer a formação para o caminho que o aluno quer seguir, que o estudante quer seguir. A educação profissional, ele quer seguir uma carreira profissional, quer aprimorar, tem uma iniciação profissional, ou pretende e quer fortalecer a área das disciplinas das ciências exatas. Então, o itinerário poderia ser disciplinas, conteúdos voltados para a melhoria no desempenho na física, na química, na matemática. Então, essa ideia do ensino médio da parte básica e esse outro itinerário que permitiria, hoje o texto que veio da Câmara coloca 2 itinerários, o aluno teria direito de fazer, né? E também resguardando essa questão da educação profissional, que aparece nas consultas públicas como a maior demanda dos estudantes. Então, seriam 2.400 horas para a formação geral básica e 600 para esses itinerários, seria Sim. isso? No total, 3.000 horas, 5 horas por dia, 200 dias letivos. Isso deve permanecer? Essa é a proposta central, mas ainda temos aí a integral, a educação integral, que nós temos que definir o percentual de horas. Acho que isso deve permanecer, essa questão das 2.400 horas mais as 600 horas. Um ponto polêmico que aparece é a questão da língua estrangeira, a segunda língua estrangeira, o espanhol, né, que tem foi retirado na Câmara, veio na proposta original do Ministério da Educação, aparece nas consultas também, e aqui é uma das grandes demandas sobre a língua espanhola, como uma opção de formação. Pela localização do Brasil, as nossas fronteiras, os acordos internacionais que o Brasil já fez também, então esse é um dos pontos que nós estamos avaliando em relação à reinserção da língua espanhola, né? Então isso aparece como um ponto importante. Notório saber aparece também como essa discussão. E dos itinerários, que eu acho que é uma das coisas importantes, que foi fonte de muitas matérias, dizendo, está estudando lá disciplinas que foram criadas, mais de 900 disciplinas diferentes dos itinerários formativos, algumas até aparentemente sem nenhuma lógica ou sentido para a educação, porque não tinha nenhuma diretriz. A ideia, né, que a Câmara colocou, uma proposta de definir através de diretrizes que tipo de disciplina, quais são as disciplinas que podem ou áreas de formação que devem aparecer, mas também quem é que vai fazer a definição dessas diretrizes. A Câmara propôs que o próprio Ministério. A minha ideia, que eu estou ainda avaliando com as instituições e com o próprio Ministério, que seja o Conselho Nacional, porque é o Conselho que regulamenta a BNCC, as diretrizes do ensino médio, as diretrizes curriculares. Então, talvez não, é o melhor lugar. Talvez a gente tenha que trabalhar no ano inicial uma alternativa, MEC, Conselho, em virtude do tempo.
tudo que a gente, quando a gente se refere à educação, nós temos uma temporalidade diferente de um outro projeto. Porque os professores precisam ser organizados, o livro didático do ensino médio começa agora o processo de escolha do novo PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático. Então, tudo isso tem que estar alinhado. Tem muita discussão sobre carga horária em educação à distância, que era permitido, a Câmara tirou, mas ainda permite em algumas situações. Tem muitos questionamentos e até dúvidas em relação à questão da qualidade dessa educação à distância dentro do currículo do ensino médio, né? E a questão do notório saber, que é bastante polêmico. Então, temos aí escola em tempo integral, curso técnico profissionalizante, notório saber, segunda língua, isso tudo ainda está para ser mais trabalhado nessa passagem do projeto aqui para o Senado. E também essa questão da carga horária fora da estrutura regular. Não se trata, não fala que é estágio, nem... foi criada uma categoria diferente em relação a essas horas fora da escola. Como é que elas podem ser regulamentadas, se isso não pode comprometer a qualidade, como é que cada sistema também pode ter essa autonomia, lembrando que o ensino médio, basicamente, no Brasil é oferecido pelos estados. Os institutos federais são de alta qualidade, mas eles atendem uma pequena quantidade de alunos, né? O volume maior de jovens do ensino médio é da rede estadual. E um ponto que é também de bastante cuidado é o Enem. O Enem é o Exame Nacional, né, do Ensino Médio. Ele é a porta de entrada para o ensino superior. Várias instituições públicas e privadas, além das federais, utilizam o Enem como medida, né, para ingresso no ensino superior. E a proposta da Câmara introduziu uma novidade, que o Enem seria dividido numa parte da formação geral e até 2 itinerários, que o aluno faria opção desses itinerários, dos 4 itinerários, mais a formação profissional. Então, isso daria a necessidade, faria o INEP para ter que trabalhar com 4 provas diferentes, 4, 5 provas diferentes. O INEP também será ouvido na quinta-feira. Senadora, uma pergunta assim, que a gente percebe que acontece muito são exatamente desses 8 milhões de estudantes que já estão nesse modelo, né, de novo ensino médio, que tem uma formação geral básica com menos horas. O Enem, o PAS, enfim, outras formas seletivas, existe uma preocupação deles se adaptarem a essa realidade que é a atual, porque às vezes ainda alguns alunos ainda reclamam que eles não estão adaptados. Na verdade, a previsão em relação a um novo Enem, ou de acordo com o desenho desse ensino médio, é para 2027. E tanto o texto, ele tem a nossa ideia, já estive no Ministério da Educação, junto com o ministro Camilo e com a secretária de Educação Básica, tem um período de transição, para dar tranquilidade para os alunos que já cursam o ensino médio. Não só nessa questão de carga horária, que começou com um desenho curricular, então isso tem uma composição na hora do aluno receber a sua certificação, que tipo de matéria. A ideia é ter esse momento de transição e ter a autonomia para cada estado organizar essa realidade para quem já está cursando. Obviamente, toda mudança ela deve ser feita a partir de um novo ingresso. As ações que vão ser adequadas para quem já está cursando, quem já está no sistema, ele tem que ser combinado. Por isso, um grande cuidado em relação ao período de transição. A senhora disse, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, que o projeto, a senhora já conversou com a equipe e tal, e que o projeto certamente vai ser alterado aqui no Senado, vai ter que voltar para a Câmara, mas que existe uma preocupação de que essas alterações sejam casadas para ganhar tempo. Como é que seria isso, senadora? Na verdade, aqui como casa revisora, nós poderíamos fazer as alterações, volta para a Câmara, ela vai apreciar o que foi alterado. Mas o nosso objetivo é que no modelo como eu consegui construir no Fundeb, eu e o senador Flávio Hernes, eu deputada na época, é que a Câmara e o Senado a gente possa fazer essa discussão para as alterações aqui, aquelas que a gente tentar conseguir a maior unidade possível para evitar a perda de tempo.
Para isso, nós já começamos uma discussão com os consultores da Câmara. Hoje, inclusive, na audiência pública, um consultor da Câmara já acompanhou a audiência pública. Eu tenho conversado com o ex-ministro Mendonça, que é, inclusive, do meu partido. Acabei de conversar com ele, estava lá na Câmara. A nossa ideia é amadurecer a partir dos debates que eu estou construindo. Ele fez um grande esforço de conciliação de uma proposta. Lembrando que ele era o ministro que aprovou o ensino médio, a chamada reforma do ensino médio, com essa tarefa de um olhar, a partir não só da provocação, porque a provocação não veio do ministro Camilo, é uma provocação da própria sociedade, com vários elementos. Nós tivemos pandemia, a ausência da ação do Ministério da Educação logo no processo de implementação, e lógico que um programa dessa natureza precisa ser monitorado e acompanhado e ajustado, isso é normal. O que o nosso interesse é tentar bater cada ponto de sugestão, de alteração, para ver o que a gente consegue avançar aqui, combinado com a Câmara, independente de algum ponto o Senado aprovar e a Câmara não referendar, porque esse é o modelo nosso bicameral, né? Mas essa tentativa nós estamos fazendo. E prazos? Eu gostaria de, dentro... já a audiência foi priorizada, tanto é que essa semana nós realizaremos 2 audiências públicas, uma foi realizada hoje, com 6 representações, e na quinta-feira, eu creio que tem de 8 a 9 instituições que estarão representadas. Gostaria de que até maio a gente tivesse, final de maio, segunda quinzena de maio, tivesse aprovado aqui no Senado. Obrigada, senadora, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. O direito ao trabalho, a consolidação das leis trabalhistas e a carteira de trabalho são conquistas importantes do nosso povo. Mas há 200 anos era tudo muito diferente. O Brasil ainda não tinha leis que regulamentassem o trabalho. E a Constituinte de 1823 foi o primeiro momento em que esse tema foi debatido. Seu anteprojeto faz menção ao direito ao trabalho livre e remunerado, regulamenta profissões ligadas ao Estado e trata até dos direitos autorais de inventores e escritores. Comparado com o que temos hoje de direitos trabalhistas, o que foi discutido ainda era muito tímido, mas esse foi o primeiro passo na jornada que nos trouxe até aqui. Em Abril, uma programação especial que reconta o período da ditadura no Brasil. Toda sexta, a partir das 9h30 da noite, aqui na TV Senado. Senado começa a analisar na terça-feira a volta do quinquênio para juízes, procuradores, defensores públicos e outras carreiras. Vetos presidenciais, retorno do DPVAT e dívida dos estados com a União também estão na pauta da semana que vem. E neste mês de abril, o Coral do Senado se apresentou em Viena, Lisboa e em Berlim com a Filarmônica. Olá, está começando o Senado Notícias Revista.
A recriação do quinquênio para servidores do Judiciário e outras carreiras deve estar na pauta do Senado para a semana que vem. A primeira sessão de discussão deve acontecer na terça-feira. A definição veio de reunião de líderes nesta quinta-feira. A chamada PEC do quinquênio começa a ser debatida a partir desta terça-feira, dia 23. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Em seu texto original, previa parcelas mensais de valorização por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o texto substitutivo do relator, senador Eduardo Gomes, estendendo o benefício a outras carreiras. Pela nova proposta, que acatou emendas dos senadores, serão contemplados também advogados públicos da União, estados e municípios, defensores públicos, ministros e conselheiros do Tribunal de Contas da União e delegados da Polícia Federal que não exerçam advocacia particular. O líder do governo no Congresso disse em entrevista coletiva que não é o momento de aprovar essa medida. O governo vai apelar para o bom senso. Vocês estão acompanhando, tem uma greve de servidores públicos que reivindicam progressão de carreira, plano de cargos e salários, outros reivindicam realinhamento salarial. Não me parece muito adequado o Congresso sinalizar uma matéria para o topo da carreira do funcionalismo público, enquanto não tem uma proposta para todos os servidores. Durante a votação na CCJ, os senadores voltaram a debater o assunto, que não é unanimidade. O sujeito é advogado há 10 anos, faz concurso para a magistratura, entra lá, Jacques Wagner, já entra com 2 quinquênios. Se for advogado há 15 anos, já entra com 3 quinquênios. Em pouquíssimo tempo ele tem os 35, não precisa de tudo isso. O que ele trabalhou no setor privado conta como quinquênio. Isso é um escárnio. A realidade hoje no Judiciário, no Ministério Público, é que o início de carreira realmente é muito próximo do fim de carreira. Então quem entra hoje na magistratura recebe praticamente a mesma coisa de quem está há mais de 30 anos no serviço público na mesma carreira. E como a Constituição não permite que se baixe o salário inicial de uma carreira de magistratura ou do Ministério Público, obviamente que nós temos que fazer algo que compense, que faça justiça, que traga alguma hierarquia dentro da instituição, sim, conforme o tempo de serviço. A parcela compensatória vai ficar fora do teto constitucional de remuneração do serviço público. Será 5% da remuneração a cada 5 anos e poderá chegar a 35% do vencimento. A proposta original seria restrita aos órgãos que têm orçamento próprio. Foi uma alteração muito grande do que que propôs. Inclusive, eu conversei com o presidente Rodrigo Pacheco e ele me disse que essa matéria teria que ser restrita ao Poder Judiciário, Ministério Público, porque tem orçamento próprio. No fundo, o que essa emenda visa aqui criar é uma racionalização disso, um adicional, um benefício com critérios objetivos para estruturar melhor essas duas carreiras, deixá-las atrativas. O governo ainda vai negociar para que a proposta não seja aprovada em plenário. E o ministro Haddad, assim que retornar de viagem, também deverá conversar com o presidente Pacheco e com o conjunto dos colegas senadores para pedir sensibilidade em relação a este tema. Vocês conversaram sobre o impacto dos governadores também? Pode ressoar? Essa é a posição do governo, né? Eu reitero a posição que o governo tem tido sobre o impacto total da proposta. O impacto não somente para a União, mas o impacto para todas as esferas de governo, para a União, para os estados, para os municípios. A reunião de líderes definiu ainda outros temas para a semana que vem. Votação do retorno da cobrança do DPVAT, análise de questões relacionadas à dívida dos estados com a União, além de uma sessão conjunta do Congresso para analisar vetos presidenciais.
Um dos projetos é o que permite que estados e municípios possam abater das dívidas com a União os recursos que eles investem na manutenção de obras e em serviços de bens que são do governo federal. Há expectativa também que o Senado aprove o projeto de lei que recria o DPVAT, que é o seguro obrigatório de carros e motos. O DPVAT é uma prevenção. Óbvio que se você faz uma coisa e está com o DPVAT pronto, pago, você vai ter um seguro pagando isso e garantindo que a vítima, ou material ou pessoal, possa ter o seu dinheiro ressarcido. Ele é obrigatório por conta disso, porque não se trata de uma opção, se trata de uma garantia para o conjunto da sociedade. As pessoas que têm mais poder aquisitivo fazem o seguro do seu carro, dentro do seguro do seu carro tem um seguro contra o terceiro para se você bater, consertar o carro do outro, ou até sobre essas questões que possam vir a atingir pessoas. Então eu acho ele absolutamente necessário e nós pretendemos votá-lo na CCJ já na semana que vem, na quarta-feira, e trazer para cá para o plenário também. Na sessão do Congresso da próxima quarta-feira estarão na pauta todos os vetos pendentes. A lista inclui vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro e também o veto parcial do presidente Lula ao projeto que restringe a saída temporária de presos. No curso da semana, nós vamos dialogar com os líderes. Tem um conjunto de temas que o governo quer levar à cédula de votação. Quanto para o governo, quanto mais temas tiverem na cédula de votação, abrevia a sessão e também é do interesse do governo a manutenção da maioria dos vetos possíveis. Alguns vetos, temos o debate avançado para a construção de um acordo. É o tema dos vetos relativos à LDO e à lei orçamentária. E os senadores aprovaram nesta semana o projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para beneficiar pessoas que ganham até 2 salários mínimos por mês. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. A proposta altera a tabela do imposto de renda. Quem recebe até R$ 2.824, o equivalente hoje a 2 salários mínimos, deve ficar isento do pagamento. Esse total já tem um desconto opcional de R$ 564,80, o que faz com que a base de cálculo mensal do imposto caia para R$ 2.259,20, que passa a ter alíquota zero, segundo o projeto aprovado nesta quarta-feira. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.112. O projeto foi aprovado em regime de urgência. Era uma das prioridades indicadas pelo presidente do Senado para o mês de abril. Este projeto dá sequência à política do governo do presidente Lula de iniciar a correção da tabela do imposto de renda. É evidente que não é o valor desejável. O compromisso do presidente Lula é até o final de seu governo, que se dará em 31 de dezembro de 2026, desse valor chegar até os R$ 5.000. Mas, em função de toda a necessidade de manter a responsabilidade fiscal, fizemos apenas na primeira faixa para beneficiar exatamente as pessoas mais necessitadas. Quando a pessoa se forma, ela tem a dívida do FIES para pagar e vai ao mercado. Senador Mourão, a média dos salários de um advogado em início de carreira, na maior parte, é R$ 3.500. Nós estamos falando aqui de pessoas que saíram da universidade e que, se essa tabela aqui continuar, vão ser obrigados a pagar 15% de imposto. Isso não é correto, isso não é justo. Nós estamos impedindo essa pessoa, inclusive, de ter o básico. Outra aprovação importante do Senado nesta semana foi a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. Foram 52 votos favoráveis e 9 contrários. A maioria dos parlamentares votou favorável à proposta de emenda à Constituição, que torna crime a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Foram 52 votos favoráveis e 9 contrários.
No nosso parecer, encaminhamos favorável à PEC, contrária à descriminalização das drogas, por entender que é um tema que a sociedade brasileira não quer, o Estado brasileiro não está preparado, as casas de saúde mental, de tratamento de dependência, de reabilitação, elas não estão prontas, senhor presidente. Mas o texto não foi aprovado por unanimidade. É um momento em que essa casa retoma o seu lugar enquanto legislativo e repudia com essa atitude, a minha palavra é essa, repúdio mesmo, a invasão da Suprema Corte do Brasil, as atribuições dessa casa. Nós estamos questionando, ao mesmo tempo, a justiça, mas dando a servidores públicos do judiciário ou da polícia o poder discricionário para definir quem é dependente químico e quem é traficante. E essa discricionariedade é a base de toda ou da maior parte da corrupção que a gente tem em todos os países. Quanto maior a discricionariedade ou o poder contido na mão de um servidor, maior a possibilidade da gente ver atos de corrupção e de injustiça. Se você amputar essa possibilidade discricionária, você retira também do policial, da polícia que deveria reprimir o ilícito, a condição de fazer o seu trabalho de forma digna, de forma consciente. Existem excessos? Existem. Existem problemas? Existem. E a lei está aí justamente para punir os excessos, para punir aqueles que ultrapassam os limites da lei. Mas nós não podemos imaginar que, legalizando essa situação, nós vamos permitir à sociedade que, de repente, a sociedade se torne melhor, mais saudável. Aqui fala em separar o usuário de traficante, mas na prática não faz isso, porque admite pena para quem é usuário ou dependente, pena alternativa, obrigatoriedade de tratamento. Isso já é a punição. Essas pessoas deixam de ser réis primárias para serem pessoas com antecedentes criminais. A proposta coloca na Constituição Federal o que está previsto na Lei de Drogas. O texto diferencia o usuário de traficante, mas não define a quantidade mínima de entorpecentes para categorização. No entanto, usuários recebem penas alternativas à prisão, como prestação de serviços à comunidade e tratamento para dependência química. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi o primeiro a assinar a proposta. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passou por 5 sessões de discussão em plenário antes da votação em primeiro turno. Deveria passar por mais 3 sessões de discussão antes da votação em segundo turno. Mas, devido ao placar, os parlamentares foram direto para a votação em segundo turno. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados, também em 2 turnos. A proposta de emenda à Constituição prevê a criminalização do porte e posse de substância ilícita entorpecente, que são aquelas ditas pela administração pública como tais, e faz a ressalva da impossibilidade de privação da liberdade do porte para uso, ou seja, o usuário não será jamais penalizado com o encarceramento. Não há essa hipótese, portanto, essa segurança aqui externada por Vossa Excelência, especialmente a senadora Zenaide, serve a todo o plenário, serve a toda a sociedade. E também uma ressalva da proposta de emenda à Constituição, que é a ressalva sobre a determinação legal e a determinação regulamentar, ou seja, o uso medicinal, caso seja evoluído em qualquer substância entorpecente tida como ilícita, havendo determinação legal, havendo determinação regulamentar, na esfera de onde se deve discutir isso, que é na seara política do Poder Legislativo e do Poder Executivo, obviamente que isso será permitido. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas divulgou o plano de trabalho. Os parlamentares aprovaram diversos requerimentos. As denúncias a serem investigadas envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas.
Os senadores aprovaram o plano de trabalho da CPI apresentado pelo relator do colegiado, senador Romário. A CPI irá até o dia 24 de outubro. Nesses 180 dias, os senadores irão investigar os modos de operação e a estrutura das organizações criminosas dedicadas à manipulação de resultados no futebol brasileiro, identificar lacunas na legislação e propor projetos de lei para caracterizar os crimes cometidos e prevenir que eles se repitam. Sugerir a adoção de medidas de fiscalização e aperfeiçoamento do combate aos crimes identificados e propor o indiciamento de pessoas físicas e jurídicas se for comprovada a prática do crime. Quero aqui deixar bem claro que o objetivo maior dessa CPI, diferentemente de outras que já aconteceram nesse Congresso, nesse Senado, eu tenho certeza que essa seleção que foi escalada para participar dessa CPI é uma seleção de senadores que realmente estão totalmente imbuídos e determinados a descobrir toda essa podridão, toda essa sacanagem, desculpa a expressão, que existe no nosso futebol. Os senadores aprovaram também 29 requerimentos, entre eles o pedido de informações à CBF para que forneça o levantamento feito pela empresa Sport Radar, que apontou 109 partidas de futebol do Campeonato Brasileiro do ano passado como suspeitas de manipulação de resultados, e convite para ouvir dirigentes de clubes de futebol, entre eles o presidente do São Paulo, Júlio Casares, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente da SAF do Botafogo, John Textor. O empresário norte-americano John Textor diz ter prova de manipulação de resultados que favoreceram o time do Palmeiras nos campeonatos brasileiros de 2022 e 2023. Ele já entregou documentos à Polícia Civil do Rio de Janeiro e é por ele que os senadores querem começar as investigações. Ele deve ser o primeiro a prestar esclarecimentos à CPI já na próxima segunda-feira, dia 22 de abril. Aquela empresa que foi contratada pela CBF e que fez uma investigação profunda, e ela traz um resultado terrivelmente preocupante, de 109 partidas de futebol suspeitas de manipulação de resultados de futebol. Então, amanhã eu já faço esse pedido pessoalmente ao presidente da CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues, né, que também é um homem que merece a confiança do Romário, minha, de todos nós aqui, para que a CPI tenha conhecimento dessas 109 partidas, para que possamos trazer os envolvidos aqui, porque até agora só um jogo foi conhecido publicamente, o da Série B do Campeonato Brasileiro, entre Londrina e Tombense. Os senadores também aprovaram requerimentos para ouvir jogadores que já foram punidos pela FIFA, mesmo os que não moram mais no Brasil. Eu acredito que a gente tem que ir a fundo na investigação. Se o Senado se propõe a fazer uma CPI, não pode ser para brincadeira, não pode ser para blindar quem quer que seja. Então são jogadores banidos, nós temos o sistema remoto, que funciona muito bem aqui do Prodazem, né, da equipe da TV Senado, do sistema de comunicação nosso. Então, é importante ouvir quem estava lá dentro, para entender como funciona esse mecanismo que está destruindo o futebol brasileiro. Em breve, o Brasil vai contar com uma nova versão do Código Civil, conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres das pessoas, das coisas e das relações no âmbito privado. O anteprojeto, preparado por uma comissão de juristas, foi entregue ao Senado em uma sessão no plenário. A primeira vez que o Brasil teve um Código Civil para chamar de seu foi em 1917, 95 anos após a independência e 28 depois da chegada da República. Era o Código Bevilacqua, homenagem ao jurista responsável pela elaboração. Vigorou por quase 100 anos até 2002, quando foi atualizado. Agora, uma terceira versão está em andamento, pouco mais de 20 anos da versão atual. Não seria pouco tempo? Nós todos haveremos de reconhecer que esses 20 anos representaram um período muito maior
não é? Por conta de todas as transformações que o Brasil e o mundo viveram nesses últimos 20 anos. Ao longo desses meses, a comissão realizou diversas audiências públicas, ouvindo a comunidade jurídica e colhendo sugestões da população. O caráter plural e diversificado dos esforços evidencia o pendor democrático da comissão. Estou convicto de que a conformação de ambiente tão aberto ao diálogo foi fundamental para que ganhasse corpo a proposta moderna e abrangente sobre a qual esta casa agora se debruçará. Na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. O anteprojeto passará a tramitar como projeto de lei, podendo ser modificado pelos senadores. O presidente da Comissão de Juristas, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, citou algumas novidades do texto. Nós trouxemos garantia para o nome da pessoa e para o uso da sua imagem. Categorizamos os animais como seres sencientes e apresentamos uma ideia que imaginamos seja definitiva para acabar com a polêmica relacionada à prescrição e decadência no âmbito do nosso Código Civil. No caso dos títulos de crédito, nós o adaptamos ao cenário virtual, criamos a seção da posição contratual, tudo em linha com os maiores avanços da doutrina. Pela primeira vez, de forma inédita no Código, um tratamento sobre contratos empresariais, uma maior liberdade para negócios jurídicos paritários, negócios jurídicos simétricos, na linha da Lei da Liberdade Econômica. Cresce a importância, nesse sentido, da expressão biopolítica, para significar um esforço do poder político em favor da vida e em suas condições de precariedade, como dito, ou em seus momentos de vulnerabilidade estrutural, o menor, o incapaz, o interditado, o desprovido de recursos materiais, o deficiente, o estrangeiro, o apátrida, o refugiado, ou de vulnerabilidade ocasional, como ocorre nas relações mantidas em espaço de tutela, ou como se passa hoje no espaço virtual, onde se cria e se estabelece uma nova e curiosa vulnerabilidade. Em 1996, um grupo de servidores rompeu com a timidez e decidiu se aventurar pelo mundo da música. Assim surgiu o Coral do Senado. Hoje, quase 3 décadas e dezenas de apresentações depois, o grupo se consolidou e alegra cerimônias e festivais dentro e fora do país. Eu sempre declamei no grupo escolar, nas escolas, nos teatros do meu interior. Então eu sempre gostei de cantar. O sonho dourado de todo profissional da música clássica é tocar ou cantar na Filarmônica de Berlim. Pois não é que o Coral do Senado chegou lá? Muita emoção de estar ali e conseguir chegar ali, né? Um esforço conjunto enorme, muitos meses de ensaios, de estudo. Então, é uma das maiores casas de concerto do mundo, a gente está lá. Essa é uma história que começou quase 30 anos atrás. Sob a batuta de Glicínia Mendes, um grupo de servidores públicos amantes das melodias resolveu botar a boca no mundo. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Uns se aposentaram, novos talentos venceram a timidez e entraram no coro. Desde então, foram muitos os convites.
Em janeiro de 2015, cantaram no Carnegie Hall de Nova York, junto com outros 10 corais de todo o mundo. Um novo maestro chegou, mas o entusiasmo continua o mesmo. Para mim foi uma emoção grande, e só que eu não podia ficar parado nesse pensamento. Eu tinha que produzir. Em abril deste ano, foi a vez da Europa. Começaram pela Basílica da Estrela, em Portugal, e depois no Concerthaus de Viena. Sempre viajando com seus próprios recursos, o passo seguinte foi a participação no Festival Misatango, na Filarmônica de Berlim. Todos podem cantar. Talvez alguns